população ocupam apenas 21% dos cargos de segunda instância. E esse é apenas um dos exemplos. A gente vai conversar sobre essa participação das mulheres no sistema judiciário com a professora, advogada, pós-doutora Andresa Smith, que também recentemente foi pré-candidata ao cargo de ministra do Superior Tribunal Militar. Andresa, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Andresa, eu vi aqui, olha só, você é advogada há 22 anos, professora há 14 anos, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É um currículo super extenso e muito inspirador. Mas eu sei que você nasceu e permanece lá em Marambaia, que é um bairro periférico de Belém do Pará. Queria que você falasse um pouquinho como é que essa origem, né, marcou aí a sua trajetória e a sua formação como mulher e profissional do direito. Obrigada pela oportunidade. Eu nasci num bairro considerado na época periférico. Morei a minha infância toda num bairro de Coab. E sou filha de uma mulher que nos anos 80 escolheu exercer o direito ao divórcio e com isso assumiu todas as consequências. Junto com ela, muitas outras mulheres escolheram também exercer esse direito e a única opção que a minha mãe via da gente superar aquela situação, não de pobreza, mas de muita dificuldade econômica, era o estudo. Então, o primeiro concurso eu fiz com 7 anos de idade para entrar numa escola militar. E foi onde eu estudei dos 7 aos 17, na Escola Tenente Rego Barros, que é da Aeronáutica, em Belém. E de lá saí direto para a universidade. Então, uma ferramenta que a minha mãe, as minhas tias e a minha avó, que era a rede de apoio que ela tinha, né, e junto com as minhas primas, a ferramenta que elas acreditavam que a gente poderia utilizar, sendo meninas na Coab, dentro de um bairro que na época era periférico, que é a Marambaia, era o estudo. Então, nós somos a terceira geração de mulheres e na minha geração, todas somos formadas no ensino superior. A minha avó não sabia ler nem escrever, ela copiava o nome, né? A minha mãe e as minhas tias conseguiram fazer o nível médio por supletivo, porque casaram muito jovens. E a nossa geração supera esse ciclo, né? Fazendo, então, a possibilidade do estudo ser uma ferramenta de mudança social. E como é que você recebeu, né, essa questão de ser da pré-candidatura a um cargo, né, num tribunal que é majoritariamente formado por homens? Qual o significado de uma mulher do norte, da Amazônia, terem cogitado lá o seu nome para assumir esse cargo? É muito interessante, porque no início eu acredito que nós não tínhamos muito conhecimento de como era o processo. E numa conversa familiar, nós decidimos construir um projeto de família. E acho que essa rede de apoio inicial é muito importante. Primeiro, para entender como é que se dava, né, o caminho. Depois, para entender que eu ia precisar estar uma semana em Belém, uma semana em Brasília, né. Terceiro, para entender que eu precisava conversar com muita gente, para ser conhecida, para apresentar o meu currículo, a minha proposta. E nesse caminho eu encontrei muita gente que me ouviu, que me deu atenção, até que eu consegui o apoio, né, dos parlamentares do meu estado, né, dos senadores, deputados, para que a gente pudesse formalizar efetivamente uma indicação, né? E aí essa indicação formalizada por ofício fez com que eu conseguisse dialogar no governo federal para também me apresentar. Acho que é muito relevante o ponto de dizer que eu era a única pessoa do Norte a fazer essa caminhada. O Norte ele é subrepresentado historicamente nas instâncias do Judiciário e dos tribunais superiores. Nunca tivemos uma mulher nortista em nenhum tribunal brasileiro. Já tivemos 6 homens
né, em alguns tribunais, mas mesmo assim o fato de ser mulher e representar uma região inteira que hoje continua sendo vista com um pouco de distância, realmente tem uma importância, né, porque a gente precisa mostrar que lá também na região norte nós temos pessoas de qualidade, nós temos juristas de qualidade, nós somos mulheres que estamos tentando também disputar esses espaços e representar a nossa região. Doutora Andresa, você vem aí, tem uma trajetória muito marcada também pelos movimentos sociais, pela defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Que diferença faz ter mais mulheres, né, nessa estrutura de poder do judiciário? Eu acho que a principal diferença é ter representatividade. Quando a gente fala dessa palavra, não é só uma questão de causar emoção, mas é mesmo de mostrar para as meninas que estão nas escolas, para as jovens que estão nos bancos de faculdade, e hoje a maioria de estudantes de direito são mulheres, né? Que elas também têm a possibilidade de igualmente disputar esses espaços e de se preparar para estar nesses espaços. Uma segunda questão que tem sido vista é um olhar mais sensível para algumas questões na produção das decisões e também no envolvimento de determinados temas durante o processamento das ações judiciais. Não que a mulher seja mais sensível, não é isso que eu estou querendo dizer. É que a gente carrega uma experiência que faz com que a gente olhe algumas ações judiciais de uma forma diferenciada e isso tem impacto nas decisões que são produzidas. Então, acredito que esses dois são pontos muito centrais, né, dessa necessidade da gente cada vez mais lutar por paridade. Pois é, a gente tem visto, né, algumas resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, buscando aí algumas resoluções para tentar, né, dar mais equidade, né, a esse processo, né, uma equidade de gênero. Como é que você vê essas resoluções do CNJ? Já é um passo importante? Como professora e pesquisadora, eu também preciso colocar que alguma coisa importante antes das resoluções tem também relação com conhecer a realidade. O CNJ tem produzido algumas pesquisas, diagnóstico, o Conselho Nacional do Ministério Público também, a OAB fez ano passado uma pesquisa muito relevante e os dados, eles mostram a necessidade dessas ações interventivas. Então, só para a gente ter uma ideia, apesar de que mulheres são maioria nos bancos de faculdade de Direito no Brasil e de que nós somos a maioria de pessoas com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 38% no Poder Judiciário são mulheres. Isso é um dado muito interessante, né? E quando a gente olha para o Ministério Público, apenas 40% dos membros do Ministério Público são mulheres. Então, tem uma distância, tem uma diferença significativa. E quanto mais a gente olha para as instâncias superiores de gestão e de chefia e das instâncias mesmo de últimas oportunidades, o número de mulheres diminui. Se a gente pega só o exemplo do Superior Tribunal Militar, lá são 15 ministros e uma mulher, né? Há pelo menos, eu acho que são 17 anos que a ministra Elizabeth está lá figurando como única mulher. Se a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, temos uma mulher também entre os 11. Então, isso revela que não é uma questão de número, é uma questão de desigual oportunidade. E aí as resoluções que vêm sendo tomadas pelo CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, partem desse diagnóstico da realidade para adotar ações, né, que possam reverter em alguma medida, a médio e longo prazo, nessa situação, oportunizando, então, que mulheres tenham as mesmas chances de disputar essas instâncias. E isso é muito importante enquanto a gente não consegue tratar de uma questão que é estrutural de desigualdade na sociedade brasileira. Então, você tocou nesse ponto, né? É uma questão estrutural mesmo, né? Que a gente vem enfrentando há muitos anos. Como é que o Congresso pode contribuir para isso? Eu acredito que o Congresso tem um papel super importante. Na medida em que a gente observa a construção de leis, por exemplo, no âmbito eleitoral,
né? A gente já tem há algum tempo a legislação dizendo que nós temos que ter uma representatividade de 30% e 70% entre os sexos. O ponto é como é que vamos garantir qualidade e efetividade nessa participação. Então, o Congresso ele tem o papel de continuar regulamentando ações que possam permitir que as mulheres, primeiro, enfrentem as discriminações sociais com uma forma mais efetiva para que a gente possa disputar esses 30% ou 70%. Segundo, o Congresso tem o papel de fiscalizar também a aplicação dos recursos no momento dessas candidaturas, né? Isso é muito relevante. Terceiro, o Congresso tem também o papel de regulamentar várias normas que constroem direitos e oportunidades em todos os aspectos, no mercado do trabalho, na qualificação profissional, na disputa, né, dessas candidaturas, mas também nas instâncias do judiciário e do legislativo e do executivo também, né? Então, o Congresso ele tem um papel fundamental. Daí, a gente que atua e pesquisa no tema, louvar a existência de comissões, né, a existência de bancadas. Então, por exemplo, as bancadas femininas, sim, elas têm um papel fundamental, né? Nós temos apenas, acho que 17 senadoras e elas têm feito um papel com uma procuradoria específica, que tem recebido dados e denúncias, mas que também tem promovido PLs no sentido de tentar equilibrar historicamente essa balança. Tá certo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da rede de apoio, porque até antes da entrevista a gente estava aqui conversando, né? Não basta às vezes você estudar, se dedicar, se você não tem uma rede de apoio por trás. Você é mãe, né? É doutora, pós-doutora, professora, advogada, mas tem aí a sua família, né? Tem a sua vida pessoal. Como é que foi conciliar tudo isso, toda essa trajetória bacana, profissional, com a vida pessoal, com a Andresa? Não foi fácil. Todas as vezes que eu penso nisso, eu imagino aquela... Tem um livro que fala da mulher polvo, né? Aqueles muitos tentáculos que a gente tem que ter para segurar muitos pratos. É isso mesmo, né? A disputa ela é desigual, as oportunidades elas pesam mais sobre nós. E eu sou de uma geração de mulheres que casou, no que hoje é considerado cedo, então eu fui estudando depois de casada, depois de mãe. E sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse o meu esposo comigo, a minha mãe, a minha irmã ao meu lado, eu não teria conseguido chegar no último nível de formação. E é muito importante dizer, né? Na minha família eu fui a primeira que cheguei no último nível de formação, porque eu tive esse apoio familiar. E, sem dúvida, a gente que é mulher, e esse inclusive é um dado que a pesquisa sobre magistradas aponta, a gente faz escolhas pensando na família. Quando alguma oportunidade chega, a gente pensa no impacto para a família também. A gente não pensa só na oportunidade que está sendo ofertada para nós profissionalmente. Tem um impacto na vida do filho, tem um impacto na vida dos pais, na vida do esposo, da companheira, do companheiro. Então, contar com a rede de apoio foi importante. Isso faz com que a gente tenha que trazer para esse cenário os homens da nossa sociedade também. Porque falar em igualdade de oportunidades é também fazer com que eles se sintam parte desse debate. Sem que eu tivesse o meu marido durante o meu período de ausência tomando conta dos nossos filhos, da nossa casa, eu não teria saído de lá. Então, essa é uma realidade que muitas mulheres ainda enfrentam, mesmo estando em bons cargos. Por exemplo, magistradas, quando perguntadas, né, o que eram as barreiras para elas chegarem ao segundo grau, né, aos tribunais, por exemplo, elas diziam que é a dificuldade de fazer toda essa mobilidade da família para outra cidade. Então, a gente faz escolhas, às vezes, nesse sentido, né? E aí, contar com essa rede de apoio que diz assim, não, vai lá, a gente vai com você, a gente vai segurar tudo aqui, é realmente importante, né? Porque a gente fica tranquila para fazer o caminho que tem que fazer.
Doutora Andresa, nesse caminho você também encontrou outras mulheres ou grupos de mulheres que te apoiaram nessa jornada? Hoje no Judiciário existem grupos formados que atuam para promover e incentivar outras mulheres também? Existem. Encontrei muitos grupos na própria advocacia, né? As comissões de mulheres advogadas, elas atuam em todo o Brasil. E é interessante falar que a OAB ela não é só um espaço para a mulher que é advogada. Ela também recebe todas as mulheres da sociedade, faz atendimentos e encaminhamentos. Encontrei grupos de advogadas em nível nacional, né, que tem uma preocupação, por exemplo, o grupo Elas Pedem Vista, que se estrutura aqui em Brasília também para dar suporte para mulheres que têm interesse, né, em participar dessas disputas. Dentro do Judiciário, a gente tem os conselhos e as comissões também voltados para o debate de gênero, e elas têm feito muitos eventos. Ontem aconteceu um evento aqui na Câmara fantástico, né? Inclusive para a gente poder ouvir histórias de sucesso, poder entender como é que a gente precisa caminhar em coletivo e construir novas oportunidades. As bancadas das senadoras e das deputadas também são espaços importantes. Sem contar com aquelas amigas de sempre, né? Eu acho que quem tem realmente amizades verdadeiras consegue fazer um caminho, nunca é fácil, mas consegue fazer um caminho sólido e com tranquilidade na medida do que é possível. Que bacana. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a Andresa professora. Ah, tá. Eu fui dar uma olhada nas suas redes sociais e achei uma mensagem tão bonita da Renata. Ela falou assim: professora, você é uma das pessoas mais especiais e mais incentivadoras que já cruzou minha jornada. Você transborda uma força para as pessoas que talvez nem se dê conta. Eu achei tão bacana, professora, você tem esses 14 anos de experiência, né, como professora universitária. Como é que você enxerga, né, o papel da educação nesse processo para garantir mais equidade, mais igualdade de oportunidades? Pois é, Sara, como eu te disse, a educação para mim, ela foi uma ferramenta muito importante, né? Primeiro, com um grande estímulo da minha própria mãe, né? O que é interessante de ver, né? Segundo, eu escolhi ser professora desde o início, porque eu entendia que o meu lugar na docência superior era um lugar de impacto social, né? Os dados do MEC, por exemplo, dizem que mulheres são menos de 40% na docência do ensino superior. Então, a gente está nesse momento, quando a gente olha para as professoras que estão na pós-graduação, em mestrados e doutorados, a gente é um percentual menor ainda. Então, tem uma questão de representatividade, mas eu sinto cada vez mais nos últimos anos que nós também temos uma forma de acolhimento diferenciado, né? Porque toda pessoa que chega para você orientar é uma pessoa que vem com a mala de vida dela. E isso cada vez mais tem sido discutido na pós-graduação, a discussão da saúde mental, né? A discussão de entender que mulheres, alunas, são mães, a inclusão da licença maternidade no Lattes, né? Como uma forma da gente mostrar também que nós, professoras, somos mães também. E nossas alunas também, né? Então, eu acredito que esse papel ele precisa ser enxergado com muita responsabilidade, né? Porque nós vamos influenciar as jovens estudantes. Eu tenho alunas com 16 anos na faculdade, mas tenho alunas de 50 também, e cada uma chega no seu momento de vida. No momento em que a vida lhe oportunizou chegar. E a gente precisa ter sensibilidade, né? Eu procuro ser uma pessoa muito leve, apesar de que eu sou muito exigente em algumas coisas, né? Acho que quanto mais a gente estuda, isso vai acontecendo. Mas eu não deixo de olhar a perspectiva de que nós temos vidas ali. Então, na Universidade Federal do Pará, nós temos alunos indígenas, aldeados, nós temos alunos quilombolas, ribeirinhos que vêm de barco, nós temos alunos que viajam 2, 3 horas entre barco, ônibus e carro para chegar no dia da aula. Isso faz com que a gente precise ter um olhar diferente. Por isso que nós somos a maior universidade do Norte, com a maior comunidade universitária do Norte e que tem esse olhar para a diversidade. E isso impacta a minha pessoa dentro da sala de aula, né? Talvez a Renata tenha sentido isso em algum momento e realmente a gente não tem noção, né? De como é que a gente impacta a vida das pessoas, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade.
Doutora Andresa, você falou uma coisa muito importante, professora Andresa também, né? Que são realidades muito diferentes, né? E a gente tem um país que, na verdade, são 27 países praticamente, porque se você for do norte ao sul, são realidades muito diferentes, né? Se você for para o Rio Grande do Sul, é uma realidade completamente diferente de uma pessoa que estuda no norte do país. Eu estive recentemente há algum tempo em Chaves, na ilha de Marajó, e eu nunca teria me dado conta o quanto que é difícil, você depende da natureza, você depende da maré, né? Como é diferente, imagino, estudar num lugar que você tem que se deslocar de barco, por exemplo. Essa é uma sensibilidade que o professor do norte vai ter, que talvez o do sul não tenha. Como é que fica essas diferenças regionais também nessa trajetória? Eu acredito que em todos os estados nós temos sensibilidades locais, né? Essa é interessante discussão que eu aprendi com os antropólogos, não com os juristas, né? E em todas as realidades a gente vai ter dificuldades, que faz com que a professora e o professor tenham que se organizar dentro daquela realidade. Eu fico muito constrangida de fazer comparações, porque eu acredito que cada universo tem as suas demandas. Então, nós acompanhamos o sofrimento dos nossos colegas das Federais do Sul no período das enchentes. Nós nos mobilizamos e encaminhamos doações. Deve ter sido muito difícil ter perdido cidades, parentes, alunos, professores. Então, aquilo desperta na gente uma outra sensibilidade. Não dá para voltar para a sala de aula da mesma forma, né? A Covid fez isso com a gente. Nós tivemos um período muito difícil no Brasil inteiro e muitas universidades não conseguiram dar continuidade no ensino remoto. Seja porque nós não estávamos preparados, seja porque nossos alunos não conseguiram se adaptar. E a gente teve que entender isso também, né? Então, eu acredito que nós temos sensibilidades que precisam estar adaptadas a cada realidade que a gente vive, né? A minha família também é oriunda do Nordeste, do Ceará. Minha família é fruto daquela primeira migração, né? E voltei há pouco tempo na terra do meu avô, no interior do Ceará, e pude ver uma outra realidade diferente da minha. Ali também a gente precisa perceber as dificuldades, as agruras, a seca, né, a pobreza, como em Chaves. A Chaves é a terra da minha avó materna. E eu não consegui a Chaves, porque você deve ter percebido que são pelo menos 12 horas de barco. Sim. Da capital, né? Então, é muito difícil fazer essas viagens. E as pessoas que vivem lá, elas vivem dentro de outro tempo, outro espaço, né? E a gente tem na Universidade Polos, no Marajó, e a gente vive ciclos diferenciados, por exemplo. Nós temos cursos que funcionam na capital no período extensivo e nos municípios mais distantes eles funcionam em regime modular, que é para a gente entender também essa realidade de deslocamento. Sim, foi bem desafiadora essa viagem, mas foi muito, muito bacana, assim, porque é um pessoal muito feliz, muito alegre, né? Comidas maravilhosas também. E foi muito legal porque a gente foi para fazer cobertura de eleição. E eles falaram, não, isso aqui vocês não precisam treinar, não, porque a imprensa nem chega até aqui. E a gente foi lá para mostrar, né, esses desafios. Andresa, para a gente finalizar, eu queria também que a gente humanizasse mais, né? Porque você, pós-doutora, a gente acha tão distante, mas você é geminiana, você gosta de forró, né? E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora, para as meninas, para as mulheres. O que você deixaria de mensagem para quem sonha, né, em ter uma profissão, em estudar, em ter uma conquista? Eu acredito que o extremamente necessário é a gente ter persistência, sabe? E a gente acreditar na gente, porque o mundo ele vai conspirar contra você, mas se a gente entender as nossas potencialidades, as nossas capacidades, se a gente conseguir identificar ao nosso redor as pessoas com quem verdadeiramente a gente pode contar e a gente traçar o nosso projeto de vida, é só persistir.
né, e chegar lá. A gente vive uma realidade hoje de muito mais liberdade, de muito mais igualdade, de acesso a muito mais informação do que antes. Mas eu acredito que o principal é a gente acreditar na gente mesma, sabe? Se você não acredita em você, as outras pessoas não vão acreditar. Então, seja confiante, né? Seja uma pessoa tranquila, honesta, seja uma pessoa radiante, que essa iluminação vai fazer com que o seu caminho possa ser trilhado. As dificuldades virão, mas já dizia, né, o grande poeta brasileiro, caiu, levantou, sacode a poeira e segue em frente. É isso. Tá certo, Andresa, muito obrigada pela presença aqui no nosso também, estúdio. Sara, viu? muito bom dia. Que bom você estar aqui em Brasília com a Obrigada. gente. Bom, você pode rever e compartilhar essa entrevista, já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Aproveite e se inscreva no nosso YouTube também. Até o próximo Cidadania Mulher. A prestação de conta hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de conta. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós precisamos ter um banco único onde todos possam se abeberar, buscar informações no combate ao crime organizado. Então a primeira ideia é essa, integração das polícias. Nós não podemos mais ter 4 polícias federais, várias polícias estaduais multiplicadas por 27, N guardas municipais, cada uma delas literalmente atirando para um lado. Nós temos que atirar na mesma direção. A PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o FUNPEN ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não seria mais apropriado que já viesse, já que o governo tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda juntos, que viesse um apontamento de uma fonte de receita vinculante? O governo, ao solicitar o orçamento de 24, reduziu o valor de investimento no fundo penitenciário e reduziu no Fundo Nacional de Segurança Pública. Depois o relator reduziu mais ainda. E sem orçamento é só discurso. Nós não ousamos colocar na PEC as fontes de recurso, porque as sugestões eram várias. Nós deixamos isso ao parlamento. Eu também concordo que essas despesas com segurança pública devem estar fora do teto de gastos, devem ser excluídas e também, talvez, fora da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos abertos, mais do que nós pedimos que os integrantes dessa doutíssima Comissão de Segurança nos encaminhem emendas parlamentares. Nós temos o portal de transparência, como já disse, em que as senhoras e os senhores tenham plena segurança de acompanhar a movimentação desde o momento da destinação até o momento que elas aportam no seu destino final. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia.
TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 23 de abril. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Chile, Gabriel Boric, vem ao Congresso Nacional hoje. Ele vai ser recebido pelo presidente Davi Alcolumbre. A visita faz parte de uma série de compromissos oficiais do presidente chileno no Brasil. A reunião entre Davi Alcolumbre e o presidente do Chile, Gabriel Boric, está marcada para as 3 horas da tarde desta quarta, aqui no Salão Nobre do Senado. O encontro faz parte da agenda oficial do chefe de Estado chileno ao Brasil. Uma agenda que começou na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto, quando ele foi recebido pelo presidente Lula. Eles celebraram os 189 anos de relações diplomáticas entre Chile e Brasil e assinaram 13 acordos e memorandos em diversas áreas, entre elas segurança pública, ciência e tecnologia, agricultura e inteligência artificial. De acordo com o governo brasileiro, o nosso país é o principal destino de investimentos chilenos no mundo e o principal investidor latino-americano no Chile. E completando a agenda do presidente chileno, na quarta, depois da visita ao Congresso, Boric também irá ao Supremo Tribunal Federal. Lá, ele será recebido pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, completando assim um encontro com os 3 poderes do Brasil. E parlamentares chilenos que estão no Brasil na comitiva do presidente do Chile, Gabriel Boric, foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade. Um dos temas do encontro com os chilenos foi a implantação da Rota Bioceânica, uma ligação rodoviária que começa no centro-oeste e chega a 3 portos do Chile: Antofagasta, Mejillones e Iquique. Esse caminho diminui prazos e custos no transporte de cargas entre a América e a Ásia. Esses portos, eles levam as mercadorias até o continente asiático numa redução do tempo de viagem e de quilômetros marítimos, barateando o custo dos produtos. É uma alternativa de mercado que vai se abrir para toda a América Latina em função dessas situações que estão ocorrendo no mundo afora. Para nós, o Brasil é um sócio estratégico. E isto é muito importante, não só para o Chile e o Brasil, mas também para o Paraguai e a Argentina e para qualquer país que queira chegar rapidamente ao Pacífico. 13 reuniões de comissões, sendo 3 delas para instalação de comissões mistas de medidas provisórias e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para hoje. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para analisar projetos. Um deles é o que dá prioridade aos processos que envolvem mulheres vítimas de violência física. Também às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que estabelece isenção de registro e observância de regras simplificadas para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e produtos semelhantes, quando produzidos de maneira artesanal. Às 9h30, a audiência pública prevista na Comissão de Esporte vai discutir projetos que proíbem comunicação, publicidade e propaganda quanto a loterias e casas e sites de apostas esportivas. Às 10 horas está marcada uma audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Transparência, Fiscalização e Controle, para debater o aumento da oferta de suplementos alimentares no mercado brasileiro, sem o devido controle e fiscalização por parte das autoridades competentes. E logo após a audiência pública, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir para examinar requerimentos. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que torna obrigatória no transporte aéreo regular doméstico a disponibilização de assentos com dimensões especiais. E logo mais às 14h, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve se reunir uma segunda vez. Na pauta, requerimentos a examinar. Também às 14h, a Comissão de Agricultura deve se reunir em audiência pública para discutir os impactos e a constitucionalidade da moratória da soja e a Lei Estadual do Mato Grosso, que fixa critérios para conceder incentivos fiscais e terrenos públicos para empresas do setor agroindustrial e que foi suspensa
por decisão do Supremo Tribunal. No mesmo horário, outra audiência pública, desta vez conjunta, das comissões de Educação e de Meio Ambiente, para debater os desafios para uma educação comprometida com a justiça social e climática, a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental sustentável. E ainda às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto de lei que regulamenta o transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. E as 3 comissões mistas que deveriam ter sido instaladas ontem com eleição de presidente e vice adiaram o compromisso para esta tarde. São elas: a da MP 1291, que aperfeiçoa os mecanismos disponíveis ao Fundo Social para enfrentar os desafios socioeconômicos do país, que deve se reunir às 2h30. A da MP 1292, que regulamenta as operações de crédito consignado por meio de sistemas ou de plataformas digitais, prevista para começar às 2h40. E a da MP 1293, que trata da remuneração dos militares das Forças Armadas, marcada para as 2h50 da tarde. E às 3 horas, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve fazer uma terceira reunião no dia. Dessa vez, para ouvir o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Márcio Postman deve falar sobre a crise na instituição e a criação da Fundação IBGE+, que gerou insatisfações entre os servidores do órgão. Os recursos do Fundo Social poderão ser usados para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas, de acordo com a medida provisória enviada pelo governo. Como vimos na agenda, a reunião de instalação da comissão mista, que vai analisá-la, foi adiada para esta tarde. A medida muda a lei que criou o Fundo Social, que originalmente usa recursos da exploração de petróleo e gás para o desenvolvimento social e regional. O Fundo Social é um instrumento financeiro criado para promover a inclusão social e o desenvolvimento econômico de comunidades e grupos vulneráveis. Se aprovada, a proposta vai modificar o processo de investimentos e gastos. Para o Fundo Social, haverá uma ampliação dos objetivos, permitindo o uso dos recursos em novas áreas como mudanças climáticas e habitação social. Para o Conselho Deliberativo do Fundo Social, a proposta traz novas responsabilidades, como a publicação de planos e relatórios anuais, aumentando a transparência. Para a população, especialmente as mais vulneráveis, a proposta pode resultar em mais investimentos em infraestrutura e habitação, além de ações para mitigar os efeitos de calamidades e mudanças climáticas. Para o governo, a mudança não gera impacto fiscal adicional, pois os recursos seguirão as regras fiscais vigentes e serão previstos nas leis orçamentárias. E o reajuste da remuneração dos servidores das Forças Armadas, chamada de soldo, vai ser analisada por parlamentares. A instalação da comissão mista, como vimos, também foi adiada para hoje à tarde. A medida provisória 1293 propõe uma correção de 9% na tabela de soldos dos militares, em 2 etapas. A primeira já neste mês e a segunda em abril de 2026. O governo argumenta que o reajuste é necessário como forma de valorizar a carreira militar em busca de uma remuneração compatível com as funções de Estado, mas reconhece que ateve-se aos limites orçamentários e ao equilíbrio das contas públicas, de sorte que a correção fica abaixo das perdas provocadas pela inflação. O impacto será de 3 bilhões de reais neste ano e de 5,3 bilhões em 2026. Se analisarmos a inflação de 2019 para cá, quando houve o último reajuste dos militares, ou seja, há 6 anos atrás, para o ano de 2025, a inflação nesse período atingiu mais de 35%. E receber 9% em 2 parcelas de 4,5% é óbvio que não atende aos interesses da classe militar, que continuará com seus vencimentos muito abaixo daquilo que é merecido por todos eles.
Veja agora alguns exemplos da nova tabela de soldos nas Forças Armadas. Oficiais generais que hoje ganham entre R$ 12.490 e R$ 13.471 passarão a receber entre R$ 13.052 e R$ 14.077 este mês e entre R$ 13.639 e R$ 14.711 a partir de abril de 26. Oficiais intermediários que hoje recebem R$ 9.135 passam a ganhar R$ 9.546 neste mês e R$ 9.976 em abril do próximo ano. O soldo de um segundo-tenente, que hoje é de R$ 7.490, passa agora a R$ 7.827 e em abril de 26 a R$ 8.179. Já o guarda-marinha e aspirante a oficial, que hoje recebem R$ 7.315, vão receber agora R$ 7.644 e daqui a um ano R$ 7.988. Os soldos de sargentos, que hoje variam entre R$ 3.825 e R$ 5.483, passam a variar de R$ 3.997 a R$ 5.730 este mês e entre R$ 4.177 e R$ 5.988 ano que vem. Os soldos de marinheiros e soldados de primeira classe, que hoje são de R$ 1.926, passam a R$ 2.013 este mês e R$ 2.103 ano que vem. Já os de segunda classe, que hoje ganham R$ 1.765, passam a receber R$ 1.844 e em 26, R$ 1.927. E, como vimos, outra comissão mista que deve ser instalada nesta tarde é da medida provisória que permite aos trabalhadores com carteira assinada contratar empréstimo consignado diretamente em plataformas digitais. Cerca de 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada e microempreendedores individuais agora podem fazer empréstimo consignado diretamente em plataformas digitais. Antes, só aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS e empresas e órgãos que tinham convênio com bancos podiam oferecer essa linha de crédito. A novidade foi lançada pelo governo federal por meio de medida provisória em 12 de março. De acordo com o governo, a ideia é facilitar o acesso a essa modalidade de empréstimo e estimular a economia com crédito a juros mais baixos. Tem que pegar um carro de som, ir para a porta da fábrica e dizer para os trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. Para contratar o empréstimo, o trabalhador deve usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e escolher alguma instituição financeira habilitada, mas com algumas regras. A parcela para o pagamento do empréstimo só pode comprometer até 35% do salário. Como garantia, o trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS ou até 100% da multa de rescisão, em caso de demissão sem justa causa. O desconto das prestações será feito diretamente na folha de pagamento pelo e-social. E o trabalhador tem que autorizar o acesso a dados pessoais, como nome, CPF, margem do salário disponível para a consignação e tempo de empresa. A medida provisória tem efeito de lei, mas para continuar valendo, ela precisa ser aprovada em até 120 dias aqui no Congresso Nacional. E o primeiro passo é a criação de uma comissão mista, composta por 12 senadores e 12 deputados federais, responsáveis por analisar a medida. Mas, por enquanto, os integrantes dessa comissão ainda não foram indicados. Os senadores aprovaram ontem em plenário 2 acordos internacionais, um com a Armênia e outro com a Costa do Marfim.
Os acordos aprovados nesta terça-feira pelo plenário do Senado já haviam sido analisados pela Comissão de Relações Exteriores. O primeiro deles é entre Brasil e Armênia, em áreas que os países considerarem prioritárias, com base em reuniões entre seus representantes. Os dois países poderão financiar a implementação de projetos, buscar financiamento de organizações internacionais e firmar parcerias com outros países. O segundo acordo entre Brasil e Costa do Marfim trata de serviços aéreos. O texto prevê a exploração dos serviços para as rotas especificadas. Qualquer empresa aérea designada por um dos países poderá celebrar acordos comerciais de código compartilhado. Os senadores também fizeram sessões de discussão em primeiro turno de duas propostas de emenda à Constituição. A primeira sessão da PEC, que inclui a proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, Estados e Distrito Federal. E a terceira sessão de discussão da proposta que inclui guardas municipais e agentes de trânsito entre os órgãos da segurança pública. Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e outras 3 sessões antes do segundo turno. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos que a inflação no Brasil está disseminada. Por isso, a taxa básica de juros permanece elevada. Fazendo uma comparação, ele disse que tem de ser o chato da festa, pedindo para baixar a música quando todo mundo está animado. Gabriel Galípolo foi questionado pelos senadores sobre as altas taxas de juros, que estão em 14,25% ao ano, e disse que, apesar de os juros estarem altos, a economia brasileira mostra um crescimento excepcional e a economia está aquecida. A nossa choradeira de todos aqui é com relação aos juros mesmo, e se há previsão aí realmente da gente combater isso aí de outra forma. Ele é um crescimento que, sim, muitas vezes ele é explicado pelo esse ganho de produtividade, exuberância de safras que foram excepcionais do agro, mas não só, né? A gente está próximo do que a gente pode entender do pleno emprego, até porque nós estamos com níveis de desemprego que estão na mínima da série histórica. Há um dinamismo bastante acentuado da economia brasileira. Então, vendas de veículos novos atingiram em novembro de 24 o maior nível em cerca de 5 anos da média móvel trimestral. Em fevereiro de 25, o nível de utilização da capacidade instalada da construção civil atingiu o maior nível em 10 anos. Eu usei já a metáfora do chato da festa algumas vezes, mas não é chato da festa porque tem algum tipo de satisfação em ser chato. E simplesmente porque o seu papel é, quando a economia está aquecida, você tentar fazer uma política anticíclica, ou seja, você tentar a mais aquecida do que ela poderia ir, gerando pressões inflacionárias, você deveria tentar segurar a economia, refrear um pouquinho a economia para que essa pressão inflacionária não virasse uma espiral e, a partir daí, como bem disse o presidente Renan, não se perdesse o controle da estabilidade monetária. A gente consegue enxergar uma inflação que está bastante acima da meta, fora, inclusive, da banda superior da meta, disseminada por diversos produtos, sejam bens industriais, sejam serviços, seja através de IPCA ou administrados ou alimentação a domicílio. Sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, Gabriel Galípolo avaliou que o Brasil passa por um período de incertezas e que o momento é de desaceleração global. Um cenário que eu acho que está mais forte na visão dos mercados é um cenário de desaceleração já em função da incerteza gerada com as idas e vindas tarifárias, independente de qual vai ser o modelo final de tarifa que vai ser praticado. Ou seja, a própria incerteza já deve provocar algum tipo de desaceleração. O aumento no preço dos alimentos também foi abordado pelo presidente do BC, que explicou que a maior parte das commodities está ligada diretamente ao câmbio. De 60% a 70% da produção de commodities e alimentos no país ligado diretamente ou com alguma correlação elevada com a taxa de câmbio. Gabriel Galípolo informou que entre os pilares da agenda de trabalho do Banco Central estão a normalização da política monetária e a ampliação do acesso da população a crédito de menor juros.
juros. Ele anunciou também uma agenda de evolução do Pix, que vai poder ser feito por meio de aproximação, vai permitir parcelamentos e também pagamento automático para contas recorrentes. A gente vai ter também o Pix automático, que vai permitir pagamento recorrente por meio do Pix, como conta de luz ou assinatura de streaming. Isso é interessante só para dar 2 exemplos aqui. A gente tem mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a cartão de crédito. Hoje não tem cartão de crédito. E vão poder assinar serviços como esse sem precisar ter um cartão de crédito, ou algo que muitos de nós já pode ter sofrido na vida, que é quando você tem o seu cartão de crédito clonado em alguma compra que você fez, aí você é obrigado a cancelar tudo e refazer todas. Se você tiver um Pix automático, esse risco não existe, né? Você está mais seguro. O Pix parcelado, que vai possibilitar o parcelamento de transação de Pix para o comprador, com recebimento imediato para o vendedor, estimulando o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços, tanto de valor mais elevado, e gerando novas alternativas mais competitivas para o mercado. O delegado responsável pela operação Game Over, que revelou fraudes na propaganda de bets por influenciadores, depois, nessa terça, na CPI das bets. Ele disse aos senadores que as leis precisam ser atualizadas para enfrentar esse tipo de problema. Lucimério Campos é delegado titular da Delegacia de Estelionato da Polícia Civil de Alagoas e foi responsável pela condução da Operação Game Over, que desvendou um esquema clandestino de promoção de jogos envolvendo influenciadores digitais. A investigação revelou o uso de contas demo de demonstração usadas para simular apostas vencedoras para atrair seguidores. Para ele exibir um vídeo ali em que ele diz que está ganhando, ele precisava realmente ganhar no sistema para poder mostrar. E, pasmem, o engodo, a mentira não era só no vídeo que ele tinha da plataforma que era fornecido pela casa de apostas, seja clandestina, seja regular. Simula um jogo, é uma conta onde não se ganha, ela é virtual, e quando o apostador, para jogar, precisa baixar um aplicativo, naquele aplicativo ali, para os influenciadores, era fornecido a famosa conta demo. Ele recebia a conta real, onde ele ia lançar o link para que as pessoas clicassem e apostassem, mas ele recebia também uma conta, um outro link, onde ele entrava, simulava, gravava a tela, demonstrando ali como ele fez o grande ganho. Eu mesma acabei de ganhar 100 mil reais. Estou esperando cair aqui na minha conta para mostrar para vocês. Sem precisar sair da minha casa. Quem é que não quer? O dinheiro que ela sacou não foi do grande ganho, porque o grande ganho foi uma simulação, uma fraude que ela fez na conta demo. Os 50 mil foi o dinheiro que ela recebeu para divulgar a plataforma. O delegado disse que os valores que os influenciadores recebem chegam a milhões de reais e podem incluir uma comissão sobre as perdas. Quanto mais pessoas clicarem no link, que a gente chama no meio policial de caixa da desgraça alheia, quanto mais pessoas jogarem, mais você vai ganhar, porque você vai ganhar um percentual em cima das perdas. Então, Lucimério Campos falou também da dificuldade encontrada para enquadrar os crimes na legislação. Eles acabaram usando a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, uma lei de 1951 que estabelece uma pena de 2 anos. Veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada e, como a senhora bem falou aí, Vossa Excelência falou, é importante que a Lei 14.790 ela tenha, se não ela ou uma legislação mais recente ou nova, traga aí tipos penais que façam frente a esse tipo de problema. Novos embaixadores do Brasil para países da Ásia e da Europa foram sabatinados e aprovados nesta terça-feira pela Comissão de Relações Exteriores. Na primeira parte da reunião, os senadores sabatinaram indicados pelo presidente Lula para representar o Brasil em países da Europa e da Ásia. Sérgio Rodrigues dos Santos, indicado para a Rússia e que vai também trabalhar junto ao Uzbequistão, destacou o potencial de parceria entre Brasil e Rússia no contexto das relações internacionais. Lembrou a única filial do Balé Bolshoi fora da Rússia, que fica em
em Joinville, Santa Catarina, desde o ano 2000 e as perspectivas do comércio bilateral. A Rússia é nossa parceira no BRICS e no G20, apoia o pleito brasileiro de assento permanente em um Conselho de Segurança reformado e é um país de importância estratégica para o Brasil, especialmente nos campos econômico, comercial e tecnológico. As relações bilaterais foram estabelecidas em 1828 e, portanto, estão prestes a completar 200 anos. As relações adquiriram uma dinâmica crescentemente positiva desde a redemocratização do Brasil e da transição da antiga União Soviética para a atual Federação da Rússia. Todos os presidentes brasileiros visitaram a Rússia desde a redemocratização, exceto os presidentes Collor e Itamar. Outro sabatinado foi André Veras Guimarães, indicado para a embaixada no Irã. Falou da relevância da cooperação no campo diplomático e também a importância do país para a nossa balança comercial, sendo inclusive destino relevante dos produtos do agronegócio brasileiro. O Irã é um importante mercado para o comércio exterior do Brasil. A corrente de comércio bilateral, nos últimos anos, fez do Irã o 5º maior comprador do agronegócio brasileiro e um dos principais superávites do Brasil, 1,8 bilhões em 2021 e 4,3 bilhões em 2023. E é o maior mercado do Oriente Médio para os produtos brasileiros, como o milho. E o 5º para a carne bovina e para a soja em grãos. O país também é um importante comprador de açúcar, farelo e óleo de soja e carne de frango. Além deles, foram aprovados os indicados Eduardo Paes Saboia para a Áustria, Paulo Uchoa Ribeiro Filho para a Arábia Saudita e Iêmen e Rodrigo de Lima Baena Soares para a Alemanha. Parlamentares chilenos que integram a comitiva daquele país, junto com o presidente Gabriel Boric, em visita oficial ao Brasil, foram recebidos na comissão. O presidente do Senado chileno, Manuel José Ossandón, se dirigiu aos colegas brasileiros. Os chilenos sempre hemos sido admiradores de Brasil e, además, hemos considerado no solo un país socio, siendo un país muy importante comercialmente para nosotros, sino un país hermanos. Nos une una gran amistad. Por eso, de nuevo, le agradezco al presidente de esta comisión y a todos los miembros habernos recibido. Muchas gracias. Viva Brasil, viva Chile. A comissão também definiu a Política Nacional de Cibersegurança como política pública a ser avaliada pelo colegiado neste ano. Também foi aprovada a formação de um grupo de trabalho para estudar a estratégia de comércio exterior do Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais debateu nesta terça-feira em audiência pública o projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a mielomeningocele. A mielomeningocele, ou espinha bífida, é uma malformação congênita rara da coluna vertebral de recém-nascidos, o que pode causar danos aos nervos e ao tecido nervoso, com prejuízo ao desenvolvimento das funções motoras e neurológicas. A causa da doença ainda não é completamente conhecida e o tratamento requer cirurgia para fechar a abertura na coluna vertebral. Em audiência pública, a Comissão de Assuntos Sociais debateu o projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a mielomeningocele. Que seja um momento em que toda a sociedade brasileira se debruça sobre o tema mielomeningocele e toda a conscientização acontecer em todos os dias do ano. A proposta tem como objetivo estimular a prevenção, já que muitos casos podem ser evitados com uma alimentação e suplementação adequada durante a gravidez. E a causa que nós conhecemos, a principal causa é a deficiência de ácido fólico na gestação. E sabe-se que a reposição do ácido fólico através de comprimidos ou suplementos é capaz de reduzir em até 70% dessas malformações. Quando eu tenho uma criança com mielomeningocele, muitas vezes existe um comprometimento neurológico, nervoso, para os membros inferiores. Então, a criança vai ter fraqueza muscular,
e paralisia, muitas vezes precisando andar com o uso de cadeira de rodas. Existe também perda da sensibilidade, né, dos membros inferiores. A criança pode ter convulsão, que pode, na maioria das vezes, estar associado ao grau da hidrocefalia, e ainda podem ter deformidades ortopédicas, né? Eu fiz a correção da mielo com 3 dias de vida, depois do nascimento. Eu sou um caso bem raro, porque a minha mielo, a minha lesão torácica, é uma lesão muito alta e é uma das mais graves. Então, as sequelas são muito grandes. Geralmente, os pacientes que possuem, eles não andam. E eu ando. É um caso bem raro, tanto que os meus médicos sempre falam que eu sou o milagre da medicina. Sou pai do Gabriel Lucena, de 19 anos, que nasceu com mielo meningocele. Chamamos a sociedade para uma reflexão de como vivem essas pessoas. Como a escola recepciona uma criança que nasce com essa malformação? Os equipamentos públicos e privados estão preparados para recebê-las? Os valores dos insumos vitais para essas pessoas são justos? Sou Gabriel, tenho 19 anos e tenho mielo meningocele e hidrocefalia diagnosticadas apenas no momento do parto. Falar sobre conscientização é falar também sobre preparar o Estado como um todo, a máquina pública, para lidar e cuidar destas condições. Mas, muito além disso, é também se fazer conhecida essa condição tão rara que acomete 2,42 bebês a cada 10 mil nascidos em território brasileiro. A Comissão de Educação fez nesta terça-feira uma audiência pública para discutir o novo Plano Nacional de Educação. Para avaliar a efetividade das metas e diretrizes voltadas ao ensino superior, foram ouvidos representantes das instituições de ensino. O novo PNE prevê 18 metas a serem cumpridas até 2034. O objetivo é melhorar a educação com foco na inclusão e na qualidade de ensino em todos os níveis. Entre as principais ações estão a ampliação de vagas em creches e pré-escola, a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental e a conclusão do ensino médio na idade certa. Durante a audiência, debatedores destacaram diversos pontos críticos relacionados ao ensino superior e à implementação de medidas para garantir a permanência dos alunos nas universidades. Está tendo uma dificuldade, fato de conseguir com que os alunos ingressem no ensino superior e após conseguir superar esse desafio de ingressar no superior, que eles continuem e consigam concluir os seus cursos de atividades. O ProUni e o FIES são 2 programas de extrema importância para o acesso e inclusão no ensino superior que vem tendo desafio na sua implementação, né? A gente não tem conseguido preencher todas as bolsas do ProUni, né, que estão sendo ofertadas, e quando a gente fala do FIES, a gente vê ano a ano uma queda na quantidade de alunos que estão, de fato, usufruindo do benefício. Também foi destacada a importância de um sistema para verificação da qualidade do ensino e a falta de uma estrutura de financiamento. O representante das instituições federais cobrou o orçamento para as universidades. Em 2014, esse orçamento era de cerca de 8 bilhões de reais. Atualmente encontra-se reduzido aproximadamente a 6 bilhões e meio de reais. Seriam necessários no mínimo 10 milhões de reais anuais para atender adequadamente as 69 universidades federais. O encontro ressaltou a urgência de ajustes nos programas existentes e a implementação de ações eficazes para garantir o sucesso do novo PNE, com ênfase na inclusão e a permanência dos estudantes no ensino superior. Que nós possamos, com esse plano, assegurar que a regulamentação do Sistema Nacional respeite o papel estratégico das universidades estaduais e municipais na construção de uma educação nacional de qualidade, plural e democrática. Das oportunidades com vistas a promover a equidade nacional, regional, social, ético-racional, que o plano traz isso, a questão da linguística, do sexo e os direitos das pessoas com deficiência. O aperfeiçoamento das metas está vindo em quase todas as nossas audiências públicas, né? E também entre nós parlamentares. Porque ter uma meta e não alcançar é muito frustrante. Então, como fazer para alcançar, torná-las flexíveis e talvez um parcelamento, né, uma coisa mais processual para análise e monitoramento das metas. A morte do Papa Francisco repercute no Senado. O legado do pontífice vai ser homenageado pela Frente Parlamentar Católica.
A bandeira do Brasil no meio do mastro simboliza o luto de 7 dias decretado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a morte do Papa Francisco mudou a pauta de um evento que vai acontecer nesta quarta-feira na casa. O debate sobre a atuação da Igreja no ensino superior, programado pela Frente Parlamentar Católica, foi transformado em uma homenagem ao Papa Francisco. A mudança segue a tradição católica de não realizar seminários enquanto não há um novo Papa escolhido. Vai ser em homenagem ao Papa, com a visita inclusive de representantes de Roma aqui. Então vai ser muito importante que nós possamos lembrar, né, e dos feitos, lembrar da vida, né, do Papa Francisco e trazer, né, vamos dizer assim, um momento de paz aqui para dentro do Senado também, né, e de consolo num momento tão difícil para o país como um todo. Outros senadores se manifestaram sobre o legado que Francisco deixa com seu papado. O lado conciliador de Francisco foi ressaltado por alguns senadores. Hoje todos os cristãos reconhecem o papel do Papa de ser um grande conciliador, um contemporâneo, um homem que sempre buscou modernizar as relações da Igreja Católica. E eu acredito que o grande legado que ele deixa é exatamente temas que às vezes não se aceitava falar e ele quis enfrentar diretamente. O mundo está mudando, as relações humanas estão mudando e o Papa foi esse conciliador, mas também inovador acima de tudo. Ele deixa para nós não só palavras, mas um exemplo de vida que a gente precisa começar. Quem não começou ainda precisa começar a adotar. Para a gente sair do ódio, da intolerância, ele apontou caminhos, assim como Jesus Cristo, que permite a gente viver na solidariedade, no amor, na compaixão, no respeito, ou seja, caminhar junto, todos juntos, para que a gente possa viver melhor e numa sociedade melhor. A bondade, a humildade e a coragem de Francisco foram outras qualidades destacadas pelos parlamentares. A melhor maneira de nós nos consolarmos um pouco dessa perda imensa que todos os católicos tiveram, que a humanidade teve, não é? É nos espelharmos no seu exemplo, é aprendermos com as suas frases. Tem uma especial que eu me lembro agora que ele dizia assim: o mal é contagioso, mas o bem também é contagioso. Que nós devemos nos contagiar pelo bem e contagiar as outras pessoas com o bem. Em outras palavras, fazer o bem sempre, né? Humildade, essa é a palavra. Foi um Papa humilde e que soube enfrentar com muita parcimônia, com muita sensatez, os conflitos do mundo, sempre pregando a paz. Foi um Papa de inclusão, realmente muito simples ele, né? E vamos torcer agora que venha um outro Papa que possa realmente conduzir a Igreja, né, para que a gente possa resgatar os nossos valores. A flexibilidade, o amor de verdade, deixar de lado certas convenções e abraçar a realidade das pessoas, a realidade do planeta, não fugir, né, naquele conservadorismo cego. Eu espero e rogo a Deus para que nos envie aí, nesses próximos dias, primeiro que receba a alma dele, né, como merece, né, um ser humano muito de luz. Segundo, que nos encaminhe um novo Papa, né, nós somos a maior nação católica do mundo. E Brasília completou 65 anos nesta segunda-feira para homenagear a cidade que nos acolheu e abraçou a todos os brasileiros que para cá vieram. Vamos revisitar o passado, as memórias e contar a história dessa senhora em sua melhor idade, traçando um paralelo com a Brasília atual. No dia de sua inauguração, em 21 de abril de 1960, Brasília ainda era um grande canteiro de obras no meio do barro vermelho do Cerrado. A construção seguia em ritmo acelerado o projeto do urbanista Lúcio Costa. Para cá eram atraídos engenheiros e operários, os chamados candangos, muitos vindos do Nordeste, além dos servidores públicos federais transferidos do Rio de Janeiro e
profissionais de todo o país que enxergaram na nova capital a oportunidade de um futuro melhor. Foi o caso do pai de Narciso Mori, vendedor de móveis de escritório. A empresa ofereceu a ele um apartamento na cidade onde os novos ministérios e repartições precisavam dos produtos que ele vendia. Narciso Mori, pai, se mudou de São Paulo para Brasília com a esposa e os 3 filhos. Entre 1960 e 63, a família morou numa casa alugada nesta quadra, enquanto o futuro apartamento era construído. Para Narciso, só ficaram boas lembranças daquela época. A gente chegou, entrou na casa, com 3 dias já tinha 3, 4 amiguinhos do meu irmão, chamando meu irmão para ir não sei aonde. Então assim, era muito fácil a amizade. Eu sou paulista, mas sou candango de coração. Eu não me considero paulista. Eu sei que eu nasci, mas a minha vida é toda Brasília. A casa onde morou a família de Narciso fica no plano piloto, em uma das asas do desenho no formato do sinal da cruz, formado pelo cruzamento de 2 eixos. Um eixo monumental, onde estão os palácios e ministérios, e um eixo habitacional, onde ficam as superquadras residenciais. A superquadra é uma característica de Brasília, uma proposta de ocupação urbana aberta para todos. Essa aqui é a 308 Sul, construída antes mesmo da inauguração da cidade para servir de modelo. Ela conta com áreas verdes, praça, escolas e esse laguinho com peixes. Os edifícios de apartamentos são suspensos sobre pilotis para deixar a circulação livre e o uso do chão público. A grande questão a ser ressaltada em Brasília, talvez a grande revolução dela, é o desenho do chão, porque o chão é público. O chão, não existe a noção de lote privado, de uma relação frente e fundos, mas é um chão que se abre em pilotis, em esplanadas, em mirantes e vão criando perspectivas. É como se, ao invés de você ter uma paisagem que você tem que subir no mirante para avistar, é como se essa paisagem sempre estivesse aos nossos pés. Com o tempo, a cidade cresceu. No último censo, Brasília já era o 3º maior município do país. E segundo estimativas do governo do Distrito Federal, hoje a população já passa de 3 milhões. À medida que o tempo foi passando, algumas ideias que tinham sido imaginadas precisaram ser adaptadas. Assim como as bancas que vendiam jornais impressos tiveram que se reinventar e hoje vendem outras coisas, como, por exemplo, lembranças turísticas. Eu acho que o plano piloto vai perdendo um certo protagonismo dentro dessa história da cidade e outras centralidades vão aflorando e vão tomando espaço dentro dessa cidade de uma forma muito diversa e muito bonita de ver também, né? Aos 27 anos, Brasília foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Esse tombamento de Brasília não significa o seu engessamento. Primeira coisa, o que é tombado é do povo, não é do Estado, é da sociedade. Segundo, esse tombamento não imobiliza, principalmente as cidades. Ser patrimônio é uma grande chance que Brasília tem de melhorar a sua economia, gerar mais chances para os seus cidadãos, transformar o patrimônio, por exemplo, em maior dinamismo econômico, com serviços, gastronomia, oferta de equipamentos e a população cada vez mais presente. O idealizador de Brasília acreditava que os espaços devem ser apropriados pelas pessoas que usam. Quando Lúcio Costa esteve na rodoviária nos anos 80, o que ele viu era bem diferente do lugar requintado que havia imaginado. Mas ele disse que ficou satisfeito e orgulhoso de ver as pessoas ocupando o local. Hoje, aos 65 anos, a capital dos brasileiros cresceu e amadureceu, mas mantém intacto o espírito futurista. Seus moradores desfrutam do mesmo céu azul imponente e de seus imensos jardins verdejantes que contribuem para a qualidade de vida tão almejada entre os grandes centros urbanos. Eu espero que a cidade fique cada vez mais verde, com espaços públicos, né, com espaços de cultura e que esses espaços livres sejam cada vez mais habitados e cheios de vida.
Restam as saudades dos velhos tempos, a esperança no futuro e a certeza da melhor escolha. Brasília não é só um monumento, é também, mas acima de tudo Brasília é formada por gente. Então é preciso trazer de volta essa memória dessa Brasília mais humana, dessa Brasília mais plural, que faz parte também da capital da República. Meu pai e minha mãe falavam assim, ó, aqui é onde a gente vai ficar e vocês vão crescer. Nunca passou na cabeça de que a gente ia voltar para o interior. Dá até vontade de chorar dessas coisas. No dia 21 de abril de 1960, era inaugurado em Brasília o Palácio do Congresso Nacional. 65 anos depois, o local coleciona algumas das decisões mais importantes do país, obras de arte e muita história. Confira na reportagem especial Fatos e Curiosidades do Cartão Postal de Brasília. É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. E foi assim que, em 21 de abril de 1960, João Goulart, então presidente do Congresso, inaugurou um dos marcos mais emblemáticos da nova capital, o Palácio do Congresso Nacional. Neste ano, o edifício completa 65 anos e segue firme como um dos principais cartões postais de Brasília. Ao desenhar o projeto, Oscar Niemeyer buscava mais do que formas. Queria transmitir grandeza. Afinal, tratava-se de um palácio, símbolo do poder e da democracia. E, ao mesmo tempo, transmitir a ideia de serenidade, com formas simples e puras. O projeto que eu gosto mais de Brasília é o Congresso. Porque ele é simples, ele é diferente. Eu quis no nível da rua. Eu queria justamente destacar as cúpulas, né, que representam lá o Senado e a Câmara. Né. O próprio Corbusier, que foi um grande arquiteto, quando subiu a rampa e viu o Congresso, ele parou de dizer aqui tem imenso. As cúpulas, as torres, a rampa, os salões verde e azul, os plenários da Câmara e do Senado. Toda a concepção do Palácio do Congresso Nacional e sua localização no meio da esplanada dos ministérios está em unidade com a Praça dos Três Poderes e com outros monumentos da esplanada. Tudo pensado para expressar equilíbrio. Nenhum poder acima do outro. Todos lado a lado, em respeito e unidade. Porque eles são concebidos urbanisticamente como um todo. Né? Existe o plano piloto do Lúcio Costa, que define esses dois espaços em relação com o outro. De um lado esplanada, do outro lado Praça dos Três Poderes, e o Palácio do Congresso fazendo essa ligação. Então, há uma concepção unitária. Você tem o edifício do Congresso, onde ele tanto ele se abre para a Praça dos Três Poderes, como para a esplanada dos ministérios. Eu acho que tem uma sutileza aí de monumentalidade bastante sofisticada, assim. Mas ao longo desses 65 anos, o Palácio do Congresso Nacional passou por muitas mudanças. A maior delas aconteceu na década de 70, com a ampliação de uma ala de gabinetes que tirou a vista da Câmara e do Senado para a Praça dos Três Poderes. Essa vista ficava aqui. Do Salão Verde e do Salão Azul do Congresso era possível enxergar a Praça dos Três Poderes. Mas com o tempo veio o pedido de ampliação. Oscar Niemeyer aceitou o desafio e chamou Atos Bulcão para dar vida a este espaço. E a arte entrou no Congresso Nacional, retratada neste painel de azulejos. E assim se seguiu uma tendência. A cada reforma, uma obra de arte era acrescentada ao palácio. Esse edifício que ganha uma obra de arte enquanto se transforma é uma tônica na história do Palácio do Congresso. Quando o Palácio do Congresso foi inaugurado, a gente tinha um grande painel artístico integrado ao edifício, que é o painel com
mármore branco e granito preto, que até hoje está aqui no Salão Negro para todo visitante que chega, e só. As outras obras foram sendo incorporadas ao palácio ao longo do tempo. Uma outra mudança foi a criação do Espelho d'Água. Em 1998, o presidente do Congresso Nacional à época, senador Antônio Carlos Magalhães, fez uma nova encomenda a Niemeyer, com o objetivo de dar mais segurança ao Congresso, impedindo invasões. O Niemeyer transformou a encomenda de um grande fosso num espelho d'água, que tem uma forma muito própria, uma forma livre, que não corresponde às formas do palácio, mas que se integra muito bem à arquitetura existente e que conseguiu resolver essa demanda de segurança de uma forma arquitetonicamente adequada, no sentido que, em vez de construir uma barreira, ele trabalhou com água. O Congresso é um dos locais mais visitados da capital federal. O centro da política nacional também atrai pelos outros atributos que coleciona. O que eu achei mais interessante foi a questão, por exemplo, do teto do Senado, que foi todo projetado para melhorar a acústica, né? Então, acho que é perceber a arquitetura dentro de um espaço, de um território de muitas decisões. A estrutura que é muito bacana, eu tenho uma enorme paixão pela Câmara, pelo Senado. Para mim é vital conhecer pessoalmente onde eles ficam e assim, foi uma experiência maravilhosa. A gente tem um roteiro regular que pode ser apresentado em língua portuguesa ou em inglês, espanhol ou francês. E também a gente tem roteiros temáticos. E entre tantas belezas dentro e fora do Congresso, essa daqui é uma das mais comentadas entre os visitantes. É a obra do seu Clodoaldo, encarregado de Serviços Gerais do Senado, que há 27 anos desenha no carpete do plenário símbolos nacionais e da cidade de Brasília. Meu filho nasceu. Aí eu tive a ideia de fazer a bandeira para homenagear. Desde então, os desenhos estão aí, de 15 em 15 dias eu faço os retoques, né? Fico feliz de saber, né, que o pessoal gosta da arte. Via muito colégio, crianças. Era bonito que eles batiam palma e eu ficava... Uma cidade nova, formada por brasileiros de todos os cantos do país, Brasília tem uma cultura rica e diversa. Na música, ganhou projeção com o rock a partir dos anos 80. Vamos saber como essa capital inspirou tantos roqueiros numa entrevista com o líder da banda Plebe Rude, Felipe Seabra. Baixa umidade em metade do ano. Frio, calor, chuva e sol, tudo no mesmo dia. Quem vem de outras regiões para Brasília estranha esse clima típico do Cerrado. Não foi diferente para o guitarrista e vocalista da Plebe Rude, Felipe Seabra. Felipe, como é que foi a sua chegada aqui em Brasília? Quais foram suas primeiras impressões? Foi em janeiro de 76, vindo diretamente dos Estados Unidos, né, que eu nasci lá, né? E eu não sabia uma palavra de português. E tudo parecia estranho, né? A cidade, tudo árido, assim, foi um choque tanto, viu? Mas engraçado, sempre é com a política enraizada, né? Meu pai já trabalhava para o governo lá nos Estados Unidos, aí chego aqui e meu avô era deputado federal. Eu só comecei a me sentir brasiliense, e isso mudou tudo para mim, quando eu conheci a famosa turma, né? Eu conheci o André, né, que me convidaria anos depois para entrar na Plebe, o André Petróleo, do aborto elétrico, o Ico, Ouro Preto do aborto, o próprio Renato Russo, quer dizer, Renato Manfredini na nossa época, né? Os adolescentes aí. Nós tivemos que interromper essa matéria porque começou agora há pouco a reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos projetos que está na pauta é o que dá prioridade aos processos que envolvem mulheres vítimas de violência física. Acompanhe. A senadora Augusta Brito pede-me, eu acato a inversão da pauta para que ela possa relatar o projeto, o item 5, projeto de resolução do Senado 115/2023, não terminativo. Com a palavra a senadora Augusta Brito. Bom dia. Primeiro agradecer ao presidente. Eu quero aqui também agradecer os demais senadores que aqui estão por entender que eu vou ter que ir presidir uma audiência pública aqui na Comissão de Esporte. Projeto de resolução do Senado de número 115 de 2023
Senhor presidente, uma vez que esse relatório já foi amplamente divulgado, peço licença para fazer a leitura da forma mais resumida. Se o senhor concordar. Pois não. Obrigada. O projeto de resolução do Senado, de número 115, de 2023, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra e outras senadoras, altera o regimento interno do Senado Federal para ampliar de 6 para 12 meses o prazo para o exercício do cargo de líder e vice-líder da bancada feminina. Explicitar que a escolha se dará mediante eleição. Quanto aos aspectos de natureza constitucional, jurídica ou regimental, o projeto está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Quanto ao mérito, é oportuno e foi subscrito por todas as senadoras que integram a bancada feminina à época, que demonstra a vontade legislativa unânime desse órgão de promover a alteração que propõe e reforça a representatividade da proposição. Portanto, o projeto, além de atualizar dispostos do regimento interno, se mostra legítimo e democrático, ao oportunizar, por meio de revezamento, seu exercício por diversas parlamentares. No que tange à proposta de ampliação do tempo das senadoras nos cargos de liderança, de 6 para 12 meses, conforme argumenta a autora na justificação do projeto. A alteração permite-lhes o acompanhamento de uma sessão legislativa completa, sem interrupções que prejudiquem os trabalhos durante o ano legislativo. Concluímos, portanto, que a proposta é meritória e que inexistem óbices à sua aprovação, por ser da vontade das integrantes da bancada feminina e considerados ainda os motivos expostos neste parecer. Entendemos que a proposição merece prosperar. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução de número 115 de 2023. Já agradeço ao presidente e aos demais senadores e senadoras que aqui estão presentes. Era isso, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, o relatório proferido pela senadora Augusta Brito. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora. Rejeitado o relatório, vai à mesa diretora. Presidente, pela ordem. Senador Esperidião Amin. Senhor presidente, vou primeiro deixá-lo preocupado e depois despreocupá-lo. Na sessão da semana passada, eu fiz aqui uma apresentação da gravidade do erro do governo federal em editar 2 decretos homologatórios de demarcação de terra indígena no estado de Santa Catarina em dezembro do ano passado. Por isso eu apresentei o PDL 717, que já tem o relatório do senador Alessandro Vieira. E agora vou despreocupá-lo, ele não está em Brasília. Mas eu rogo ao senhor que coloque na pauta, porque ele saiu em face, vamos falar claramente, dia 19 é o dia do índio, como é do Exército Brasileiro também, da Batalha de Guararapes, e poderia parecer provocação nós tratarmos do assunto. Vossa Excelência quer que coloque na pauta hoje? Eu quero que coloque hoje. Mas com a ausência do relator? Pois é, mas fica na pauta. Então, e se não pudesse... Ele não está na pauta, eu vou colocar extraordinário na pauta. E concluo dizendo o seguinte... Então, vai constar da pauta de hoje. Se o senador Alessandro Vieira chegar, eu vou conceder... Se não chegar, mas já fica na pauta para a semana que vem. Tá certo. Combinado. E só para concluir... Realmente procede as razões de Vossa Excelência da semana passada. Reconheço isso. Eu também reconheço. Sem dúvida nenhuma, tem que ser apreciado, deliberado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Veja bem, o Congresso Nacional concordou com uma decisão do STF, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, de iniciar um processo de negociação. O senador Jacques Wagner faz parte da comissão, a senadora Tereza Cristina. Esta comissão fez com que nós abortássemos qualquer deliberação sobre a PEC do marco temporal,
Está aqui nos anais da CCJ de outubro do ano passado. Lembro. O decreto, dos 2 decretos de Santa Catarina, um já foi suspenso pelo Supremo e o outro continua perturbando com as ações de desintrusão. Mas tudo bem, estamos aguardando o senador Alessandro Vieira, mas está na pauta. É esse o meu pedido, o senhor atendeu, fico satisfeito, ainda que as circunstâncias continuem nos deixando numa situação muito delicada no meu estado. Muito obrigado. Vai para ali e provoca que eu faço. Provoca aí, O item 1 da pauta, passa a palavra ao senador Marcelo Castro para proferir o relatório que altera a Constituição Federal. Acho que é uma PEC de autoria do senador Jorge Cajuru, e o senador Marcelo Castro se dedicou muito a essa matéria. Eu acredito que para a manutenção da democracia, para ter um regime democrático sustentado, essa matéria vem no momento em que se vê em todo o país vários casos em que, eu digo, a necessidade obriga a tomar decisões que não são republicanas, que não são convenientes, que não são dentro da ética e do respeito que tem acontecido. Eu lembro sempre que um dos maiores presidentes da República Federativa do Brasil, Juscelino Kubitschek, foi presidente da República por 5 anos e fez 50 anos e 5 sem reeleição. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, recentemente, numa das suas declarações, fez meia-culpa quando lutou pela sua reeleição em 98, um momento em que nós vimos o Brasil pipocar vários casos. E eu lembro aqui de 2 deputados federais confessos que receberam dinheiro vivo para votar na reeleição. O Ronivon Santiago, o Pedro Maia, ficou conhecido naquela época. Eleição de 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos aquele que é candidato. Do vereador ao presidente da República. Nós tivemos eleição o ano passado para prefeito no meu estado e aqui no país. No meu estado não se fala em outra coisa, a não ser a sucessão do governador, que quer governar, mas a pressão política é tão grande que atrapalha às vezes governar. Lá ele está governando. O presidente da República, o presidente Lula, esse ano, só se fala na sucessão do presidente Lula. E eu vejo, inclusive, essa discussão ser tão ampla esse ano, me perdoe a franqueza, que parece que o Congresso Nacional está em letargia, porque até agora eu posso até minha culpa, eu venho aqui para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, mas não vejo a produção que deveria ser dado, tanto na Câmara como no Senado Federal. Portanto, eu acho que se a democracia, se o regime democrático quer ficar sustentado, que se faça, depois da aprovação dessa matéria, eleição de 5 anos, não eleição de 2 anos, de 4 anos, sem a reeleição. Isso deu certo com o presidente Juscelino Kubitschek, foi assim por algum tempo. Eu acredito que se tivermos que dar essa condição para que amanhã a fragilidade por tantos casos que tem acontecido de se utilizar o abuso do poder econômico para ganhar as eleições em reeleição não venha acontecer, como vem acontecido e tem acontecido ao longo da nova República. Portanto, eu passo a palavra ao senador Marcelo Castro, que tem o seu relatório para proferir. Senhor presidente, se me permite, antes de entrar na matéria, até para nos abençoar hoje, ontem foi o dia do descobrimento do Brasil, e dia 26 será o dia, né? Foi o dia no passado, da primeira missa rezada aqui no nosso país, em solo brasileiro. E a primeira cruz da primeira missa rezada na Bahia, e não à toa aqui o nosso presidente da CCJ, ela regressou agora, hoje, posso dizer, ao Brasil, e ela vem aqui nos abençoar
Então eu havia combinado, pedido autorização ao nosso presidente da CCJ, senador Omar, até pelo significado, não só para o nosso país, mas para a sua Bahia, e poder trazer aqui o Padre Omar, que está aguardando, junto com a primeira cruz, Padre Omar, que é, inclusive, o guardião do nosso Santuário do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né, senador Mourão? E o senador Rogério Carvalho, que também é um grande cristão, se puder acompanhar, pedir aqui para o senador, para o nosso querido Padre Omar, trazer essa beleza que 525 anos depois volta ao Brasil. E estará na Bahia, senador Otto. Depois veja a data, que será realmente um evento marcante, como foi em Portugal e eu pude acompanhar pelo Senado. Pois não, eu peço que o próprio senador Carlos Portinho possa conduzir o Padre Omar e não o senador Omar ao recinto da Comissão de Constituição e Justiça. Ao senador da Bahia, Padre Omar. 12. Ao nosso senador, presidente da Frente Parlamentar Católica, senador Marcos Pontes. Padre, se o senhor me permite, nós poderíamos, inclusive, fazer uma menção, uma solidariedade, uma homenagem póstuma ao Papa Francisco, que nos deixou recentemente, que foi um exemplo para a Igreja Católica. Eu sou católico, de ir para a Igreja da Vitória, a Igreja do Bonfim, a Igreja da Vitória do Padre Luiz, a Igreja do Bonfim do Padre Edson, e realmente fico muito emocionado no senhor se dirigir aqui à Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento que o mundo chora a ausência do Papa Francisco, que ele tem um bom lugar no céu próximo de Deus, que ele honrou tanto a Igreja Católica. Se o Padre Omar puder nos dar uma bênção breve. Você pode vir para aqui? Obrigado, senhor. Querido senador Otto, senhores senadores, está aqui a cruz da primeira missa no Brasil, 525 anos atrás, essa missa realizada, aquele lugar tão privilegiado, né? Na Praia da Coroa Vermelha, Cabralha. E de lá para cá essa cruz tem sido guardada com muito carinho pelo povo português, no Museu da Sé de Braga, junto ao Tesouro da Sé de Braga. Essa cruz esteve há 65 anos atrás no Brasil, na inauguração de Brasília. De tal forma que, pela primeira vez na história, nós temos aqui a oportunidade de peregrinar pelo Brasil. E tal peregrinação revela mais e mais a presença da fé em nosso território, a terra de Santa Cruz, inspirada exatamente nessa cruz do altar. Eu pensava, ao chegar em Portugal, que ia encontrar uma cruz de ouro, uma cruz imensa, ornada com muitos brilhantes, e ao chegar encontramos essa cruz simples, que salvaguarda a austeridade, a presença de uma fé integrada à simplicidade, que tem o seu valor. Quanto mais simples for a nossa vida, mais interessante ela fica. E o serviço ao bem comum, que é o motivo primaz de nosso estado aqui neste mundo, deve ser garantido através da mesma simplicidade. Está aí o Papa Francisco, que nos mostra isso com a sua vida e com a sua história. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores e invocar as bênçãos do nosso Redentor. Essa cruz permanecerá no Brasil até o próximo final de semana, quando hoje ainda iremos de Belém do Pará, vamos a Fortaleza, depois Salvador e terminando em Porto Seguro. Claro que, devido ao luto que a Igreja Católica estabelece, e também o nosso país, nós estamos fazendo dentro de uma medida, de uma convergência, mas o espírito de oração permanece, a nossa força e a nossa resiliência estão fundamentadas na cruz de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Comigo está a indígena Pataxó, o Ilza, que trabalha comigo no Cristo Redentor, no nosso santuário no Corcovado, no núcleo de povos originários, e ela foi buscar a cruz conosco, né? Então foi uma presença muito especial, um movimento inverso, uma ressignificação, os indígenas indo buscar a cruz. Passamos juntos também na nossa embaixada em Portugal, temos uma capela que foi recentemente restaurada, além do Cristo Redentor, também sou capelão oficial da nossa embaixada em Portugal, e ali a gente teve também uma missa muito bonita, abençoando todos os brasileiros residentes naquele querido país. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a cruz de Cristo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia maravilhoso de trabalho, que venha a sabedoria de Deus mais e mais sobre os senhores. Muito obrigado e um bom dia. E um grande agradecimento ao pintor que imortalizou o quadro da primeira missa, o florianopolitano catarinense Vitor Meirelles. Bravo, bravo. Muito bem lembrado. O senador Marcos Pontes vai lhe acompanhar? Tá bom. Obrigado. Mais uma vez, Bolsonaro. Muito obrigado. Imagina, obrigado. Da terrinha lá, Pataxó. Desculpa, muito obrigado. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa PEC de autoria do novo senador Cajuru e outros altera a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para os mesmos cargos dos chefes do Poder Executivo no período subsequente e definir seus mandatos em 5 anos. Então, eu vou pedir permissão ao novo presidente para ir direto à análise. Pois não. Compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer sobre propostas de emenda à Constituição nos termos dos artigos 356 do Regimento Interno do Senado Federal. No que toca à constitucionalidade da matéria, cumpre destacar que todos os requisitos exigidos no artigo 60 da Constituição Federal são por ela atendidos, a saber, a proposta de autoria de mais de 1/3 dos membros do Senado Federal, não se verifica no momento a vigência de intervenção federal de Estado de Defesa ou Estado de Sítio e seu conteúdo não incorre em ameaça à forma federativa do Estado, ao voto direto, secreto, universal e periódico, à separação de poderes, aos direitos e garantias individuais. A respeito do mérito, consideramos procedente a argumentação apresentada pelos autores na justificação da proposta. A experiência acumulada em quase 30 anos de vigência da regra da reeleição não correspondeu à expectativa que conduziram à mudança em 1997 do texto constitucional. Ao invés de possibilitar aos eleitores a opção pela recondução de mandatários de sucesso, contribuindo para aprimorar a qualidade dos mandatos, a reeleição resultou num viés pernicioso de estímulo aos chefes do Poder Executivo pela opção de agendas imediatistas,
de fácil retorno eleitoral, em prejuízo de projetos estruturantes de longa maturação, apesar de preferíveis sobre critérios técnicos. O saldo da experiência pode, a nosso ver, ser assim resumido: ao prejuízo previsível do retorno no processo de renovação dos quadros políticos, deve-se somar o prejuízo inesperado decorrente do viés eleitoreiro que a perspectiva de reeleição induziu ao desempenho dos mandatos. Manifestamos, por conseguinte, nosso acordo completo com o fim da possibilidade de reeleição, com a ampliação dos mandatos do chefe do Poder Executivo para 5 anos, conforme previsto na proposta sob exame, bem como com a garantia de direitos dos mandatários em exercício do mandato do início da vigência da nova regra. Consideramos, contudo, necessário avançar no caminho apontado pela proposta, com a inclusão no seu texto da previsão de extensão adicional dos mandatos legislativos de 4 para 5 anos, nos casos de deputados e vereadores, e de 8 para 10 anos, no caso dos senadores. Dessa maneira, chegaríamos a uma situação de unificação das eleições nacionais a cada 5 anos, ao invés da previsão de pleitos nacionais e estaduais a cada 4 anos, alternados a cada 2 anos, com eleições municipais, como ocorre no presente. A mudança que defendemos resultará em benefícios em 2 dimensões relevantes. A primeira, mais evidente, é a economia de recursos públicos que a unificação das eleições proporcionará. A mobilização do aparato necessário à organização de cada eleição é uma operação dispendiosa, que consome recursos públicos escassos, num país em que necessidades prementes da população não foram ainda devidamente equacionadas. A unificação também proporcionará uma redução dos recursos públicos empregados no funcionamento das campanhas. A segunda, menos visível, mas não menos importante, é o ganho em ordem e previsibilidade, importante tanto quanto para os atores do processo político, partidos e mandatários, quanto para os eleitores em geral. O quadro político completo seria definido numa única data, com vigência para os 5 anos seguintes. De um lado, governantes e opositores poderiam definir suas estratégias racionais de atuação no horizonte temporal estável. De outro, eleitores, movimentos sociais e agentes econômicos disporiam também de um prazo maior para definir suas avaliações dos mandatários e refletir sobre a validação ou alteração de suas simpatias políticas e intenções de voto. Ainda sobre a unificação das eleições, é natural que sejam aduzidos argumentos em sentido contrário, em especial quanto à possibilidade de os eleitores confundirem as questões locais com as nacionais, talvez misturando, por exemplo, aspectos da macroeconomia com a pavimentação das ruas ou com coleta de resíduos. Ora, com o devido respeito, tais argumentos pressupõem uma incapacidade do eleitor avaliar e distinguir as situações. Certamente não é o caso do eleitor brasileiro. É possível que até haja aspectos negativos na unificação das eleições gerais e municipais. Haja vista que não há modelos perfeitos, mas é forçoso reconhecer que as vantagens superam em muito as desvantagens. Adotado esse modelo, com as necessárias regras de transição, teremos uma evolução gradual para o quadro definitivo, sem atropelos e com segurança jurídica, respeitando, inclusive, as expectativas de direito daqueles que foram eleitos para um primeiro mandato. Propomos, nesse aspecto, adicionar os artigos 139 e 140 ao ato das disposições constitucionais transitórias para fazer valer os novos mandatos a partir das eleições de 2034, com a consequente ampliação dos mandatos de prefeito e vereadores eleitos em 28 para 6 anos,
a manutenção dos mandatos dos senadores eleitos em 2026 em 8 anos e a ampliação dos mandatos daqueles eleitos em 2030 e 2034 para 9 e 10 anos, respectivamente. A emenda número 1, consideramos que a redação do número de senadores é uma questão recente no debate político nacional, um tema que carece, evidentemente, de acúmulo de discussão e de consensos construídos em torno do fim da reeleição, da ampliação dos mandatos do Poder Executivo e até mesmo da ampliação dos mandatos legislativos. Votamos, por conseguinte, pela rejeição da emenda. No que se refere à emenda de número 2, consideramos o debate a respeito da redução dos mandatos de senadores insuficiente para construir um acordo mínimo sobre a matéria. Tampouco observamos ganho institucional na substituição da eleição alterada pelas eleições simultâneas dos 3 senadores. No que toca ao calendário, optamos por uma transição mais demorada. Votamos pela rejeição da emenda. Finalmente, no que respeita à emenda número 3, votamos por sua rejeição em razão da opção de uma transição gradual que permita a assimilação reflexiva de nova regra por parte dos atores políticos. E, por fim, que não está no parecer, eu vou dar o parecer oral, também uma emenda, a emenda de número 4, que reduz o mandato dos senadores para 5 anos, mas mantém o número de senadores, diferente da emenda do número 1, que reduz o número de senadores para 2 anos, para dois senadores por estado. Então, igualmente, pelas mesmas razões que expusemos, nós rejeitamos a emenda de número 4. O voto, em razão do exposto, o voto é pela rejeição das emendas número 1, número 2, número 3, número 4, pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 12 de 2020, no que se refere à constitucionalidade, regimentalidade e ao mérito na forma do seguinte substitutivo. Proposta de emenda à Constituição extingue o instituto da reeleição para os cargos do Poder Executivo, estabelece a coincidência das eleições gerais e municipais e fixa em 5 anos a duração da legislatura e das outras providências. As mesas da Câmara e do Senado, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo número 1. Esta emenda constitucional extingue o instituto da reeleição para todos os cargos do Poder Executivo, estabelece a coincidência das eleições gerais e municipais e fixa em 5 anos a duração da legislatura e o mandato para os cargos do Poder Executivo, de acordo com as regras de transição estabelecidas. Artigo número 2. Os artigos 14, 27, 28, 29, 44, 46, 57 e 82 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação. Senhor presidente, como já foi distribuída essa emenda, está de posse de todos, eu acho que é desnecessário fazer a leitura de como ficará a Constituição, porque nós iríamos fazer uma releitura aqui, eu acho que desnecessária. E para concluir, quero dizer aos nobres senadoras e as nobres senadoras e os nobres senadores que, no nosso entender, a reeleição no Brasil foi um equívoco que se prenunciava e, com o decorrer de quase 30 anos, só vem reforçando aquilo que nós antecipávamos já de quando eu cheguei aqui a primeira vez em 1999, já apresentei uma PEC pondo o fim da reeleição, colocando o mandato de 5 anos para os executivos, para todos, e estabelecendo a coincidência das eleições. A gente tem observado que em grande número das reeleições, quer sejam de prefeitos, governadores, presidente da República, há abuso do poder político, do poder econômico, do poder de comunicação. Há uma perda da isonomia
da equidade de oportunidades em que disputa os cargos executivos. Haja vista que na última eleição no Brasil, 83% dos prefeitos foram reeleitos. Isso, de certa forma, demonstra que é uma desigualdade muito grande a quem está no exercício do mandato e de quem não está. No meu caso, do meu estado do Piauí, 89% dos prefeitos foram reeleitos. E eu acho que a aprovação dessa emenda aqui pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, nós faríamos história no Brasil, pondo fim à reeleição, estabelecendo um mandato mais estendido do que 4 anos, um mandato de 5 anos, porque com o fim da reeleição, com a legislação que nós temos hoje, há um consenso de que 4 anos seria um tempo muito exíguo, um tempo muito curto para um prefeito, um governador, um presidente da República planejar, conceber, planejar e executar os seus projetos. E alguns defendem que o mandato deveria ser de 6 anos, como em alguns outros países, mas nós chegamos à conclusão de que o ideal seria um mandato de 5 anos. Então, por tudo isso, nós estamos dando parecer à emenda do nobre senador, autoria do nobre senador Jorge Cajuru, pelo fim da reeleição de prefeito, governador e presidente da República, só prefeito, governador e presidente da República, cargos executivos, estabelecendo um mandato de 5 anos e em 2034 mantendo a coincidência de todas as eleições no Brasil, eleições gerais e municipais. É o que eu tinha a expor, senhor presidente, e fico à disposição dos nobres colegas. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o relatório que Vossa Excelência apresenta. Essa matéria está em discussão e já temos aí 5 senadores pela ordem: senador Carlos Portinho, senador Sérgio Moro, senador Eduardo Girão, senador Rogério Marinho, senadora Margarete, senador Isalci. Mais algum senador? Bom, senador Carlos Portinho, para discutir a matéria. Senador Otto, meus colegas, relator Marcelo Castro, que tem cuidado dessa reforma eleitoral, não só através dessa PEC, mas da própria reforma do Código. Sei que é um trabalho a que o senhor tem se dedicado com muito afinco, e é um trabalho que realmente interessa não só a todos aqui, né, mas interessa aos eleitores, sobretudo. Né? Interessa também àqueles que no futuro vão se candidatar. Eu quero partir das nossas convergências e fico muito feliz, porque acho que o fim da reeleição aos cargos majoritários, com exceção do Senado Federal, é uma convergência, deixando isso bem claro, porque aí a gente pode passar para aquilo que eu acho que a gente poderia discutir, senador Marcelo Castro. Sobretudo, o primeiro ponto que eu vou deixar para o senador Rogério Marinho, porque é uma emenda dele, mas aqui a minha ideia é a reflexão. Eu vou pedir vistas, mas para que a gente possa tentar discutir nesse período, e até se puder prosseguir aqui essa discussão, senador, porque a partir da nossa convergência agora é só a gente encaixar aí melhor, fazer os ajustes e tentar chegar a um consenso sobre outras questões que podem não ser um cavalo de batalha, mas eu acho que a aperfeiçoaria, nessa linha que o senador Marcelo Castro vem seguindo, aperfeiçoaria ainda mais esses ajustes no processo eleitoral. O fim da reeleição é fato. Mas, a partir de quando? Eu sei que o senador Marcelo Castro, inclusive nas disposições transitórias, teve cuidado de fazer toda uma regra de transição até 2034, né? Mas, pelo menos para os cargos de presidente e para o cargo de governador dos estados, essa regra de transição, por que não aplicá-la já a partir de 2026? E aí deixando os prefeitos para uma regra de transição mais longa, para não interferir naturalmente nos mandatos atuais.
Esse é um primeiro ponto que eu coloco para reflexão. Eu não quero nem ter opinião formada sobre isso. Eu quero ouvir, quero discutir, mas me parece que se a nossa convergência é o fim da reeleição, e se pode ser imediato já para presidente e para governador, por que não? Coloco aqui. A segunda questão é com relação a uma emenda minha, do senador Girão, na verdade, que eu dou o apoio e fiz o destaque, com relação ao mandato dos senadores. Está se optando por um mandato que é o dobro do mandato dos deputados federais, mesmo já estendido de 4 para 5 anos, e o dobro do mandato dos demais cargos majoritários, o governador e de presidente da República, assim como prefeitos, e que serão de 5 anos. O que eu acho certo, essa é outra convergência. Mandatos de 5 anos são uma convergência também aqui. Mas o do senador para 10, eu sei que é preciso fazer uma transição para poder adequar. A gente tem 1/3 eleito agora recentemente, tem 2/3 que vão para a eleição no ano que vem. Sou a favor de 3 senadores e sou a favor da unificação geral das eleições, o que é outra convergência que nós temos aqui, mas eu queria colocar em discussão esse mandato de 10 anos. E eu sei aqui, muitos vão dizer, não, mas é o Senado Federal, é a casa mais alta, sempre teve um prazo maior de mandato para poder pegar dois governos, né? Geralmente, essa é um fundamento, eu reconheço. Né? Mas, até pela minha experiência aqui, eu assumi o meu mandato depois do óbito do senador Harold, a partir do seu quase 2º ano de mandato. Né? Eu estou aqui, vou ficar aqui por 6 anos, senador Girão. Eu vou ser muito sincero, me parece, já 8 anos já me parece um tempo bem exagerado. Um mandato de 10 anos, eu escutei de um senador amigo que falou, não, eu vou me candidatar na próxima, eu quero 10 anos. E aí eu perguntei e faço a pergunta a todos aqui, e se perder? Está fora da política? Porque quem é que vai esperar mais 10 anos por uma outra eleição? Então, a gente não pode pensar só na vitória e nem tanto não pode pensar também no interesse próprio. A gente tem que pensar no interesse do país. E se for pensar também no interesse próprio, não que eu faça de forma alguma, mas as chances de ganhar e de perder, eu diria que para o Senado Federal as chances de perder são maiores do que de ganhar. E aí, a pessoa vai ficar 10 anos afastada, o segundo colocado, né? Ou numa eleição de 3 senadores, o 4º colocado. Ele vai ficar 10 anos afastado? 10 anos afastado da política, ou ele vai concorrer para 5 anos depois para ser governador e prefeito e largar o cargo, e a gente vai ter o mesmo problema, largar o cargo para vir depois de 5 anos a senador. Né? Então, eu coloco essa reflexão, por que na transição para adequar e para ter a unificação, que é uma convergência nossa, por que estamos estendendo para 10 anos e não reduzindo para 5, igualando todos em 5 anos e deixando que a Casa Alta ela faça o seu papel de casa revisora dentro do prazo dos mandatos coincidentes? Acho que essa proposta seria, para o eleitor, inclusive, muito mais razoável, para o rodízio, a renovação dos mandatos, das ideias, das cabeças, de 5 em 5 e não de 10 em 10 no Senado, seria muito positivo. E acho, e aí eu olho o copo meio vazio, pode ser, mas eu olho pela ótica inversa, e acho, não só que 10 anos é muito para um senador, já acho que 8 é bastante, mas eu acho que o prazo de 5 anos, para aquele que perderá a eleição, permite a ele, em 5 anos, trabalhar as suas bases, a sua atuação política, para que ele possa, 5 anos depois, se candidatar. A gente não pode olhar só para aqueles que vão ganhar, e que maravilha, vou ficar 10 anos aqui. Eu acho que a gente tem que olhar na renovação política, no rodízio e na redução do mandato do senador para 5 anos. Essas duas questões eu coloco aqui, e inclusive coloco
igualando. Eu acho que, já que a gente quer unificar, vamos eleger 3 senadores de 5 em 5 anos de uma vez só. E não 1/3 aqui e no 5, 2/3 depois. Deixando bem clara a minha posição, que é a da minha emenda. De 5 em 5 anos, eleição para 3 senadores, para o mandato de 5 anos. Eu coloco essas 2 questões do marco, para iniciar para governador e presidente, que vou deixar o senador Rogério Marinho, cuja emenda é dele, e a emenda do senador Girão, que eu destaquei, para reflexão, porque ao invés de aumentar para 10 anos, não seria melhor reduzir para 5 anos e igualar o mandato de todos em 5 anos? Com a palavra o senador Sérgio Moro. O pedido de vista já está anotado, a vista coletiva para apreciação na outra reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Senador Sérgio Moro. Eu quero aqui elogiar o trabalho do senador Marcelo Castro, tanto no que se refere à emenda, o corpo principal. Eu também entendo que a perspectiva de reeleição para os mandatos do Executivo acaba se tornando uma fonte de tentação e de abuso. E o mandato de 4 anos, do outro lado, me parece curto, dentro das circunstâncias. E concordo aqui com as regras de transição. Vou fazer aqui um contraponto ao senador Portinho e senador aqui que apresentaram, os senadores que apresentaram as emendas, senadores Rogério, também a título de debate, porque se não tiverem regras de transição suaves, vai haver uma resistência política à aprovação da emenda que vai acabar, vamos dizer assim, prejudicando, né, a sua tramitação. É um pouco aquela história, o ótimo é inimigo do bom. E eu vi aqui a construção que foi feita pelo senador Marcelo Castro, e me parece bastante adequada. A título de contribuição, senador, eu vou apresentar uma emenda sugerindo apenas que também seja estabelecida uma regra que, independentemente da reeleição, não possa haver mais de 2 mandatos executivos, como tem a regra lá nos Estados Unidos, para presidente da República, né? Não pode ser eleito 2 vezes presidente da República. Também penso que é uma regra salutar, porque as nossas democracias, a nossa democracia liberal, ela infelizmente acaba sendo muitas vezes vítimas de populismos, de caudilismos, e talvez não estejamos preparados aí, infelizmente, para ter presidentes que ocupem esses cargos do executivo por mais de 2 mandatos. Então, a ideia seria apenas que, além da vedação à reeleição, que se aplicaria nas regras de transição, não pudesse, mesmo intercalado, ter mais de 2 mandatos à frente do Poder Executivo, seja para presidente ou para governador. Mas, em relação às regras de transição, aqui faço o contraponto e também para o debate, que entendo que esse é um tema muito relevante e deve ser amadurecido, mas o meu contraponto é que, se nós não tivermos regras de transição suaves, como construídas aqui habilmente pelo relator, nós vamos enfrentar resistência para aprovação tanto no Senado como também na Câmara. Então, em linhas gerais, eu registro aqui a minha concordância, sem embargo da possibilidade de amadurecimento no decorrer dos debates. E vou apresentar essa emenda para reflexão do relator para as próximas sessões. Agradeço ao senador Sérgio Moro e passo a palavra ao senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, como é de praxe aqui, elogiar o relator, viu? Antes de fazer a crítica. O relator é um senador extremamente operoso, diligente, trabalhador. Tem se debruçado sobre seus relatórios aqui com muita competência. Né? Faz aqui uma exposição de motivos com muita propriedade, o que significa que ele estudou a matéria. Não é fácil tentar equacionar ao longo do tempo essa necessidade de parametrização das eleições e de adequação dos calendários. Nós temos eleições complexas que acontecem a cada 2 anos
em níveis diferentes, né? E toda a argumentação que ele nos traz, ela, na verdade, converge aqui. Eu não vejo, por parte do colegiado aqui que o ouve, né, que escuta atentamente as sábias e doutas, né, palavras do nosso eminente senador pelo estado do Piauí, Marcelo Castro, nenhuma divergência. O que nós estamos preocupados é com a forma, senhor presidente. E nós temos uma oportunidade agora, já que há um consenso de que a reeleição deve acabar no nosso país para os cargos executivos, já que é um consenso que aqueles que ingressam no executivo municipal, estadual ou federal, né, já começam as suas respectivas administrações de olho na possibilidade da sua reeleição no período subsequente e muitas vezes, como consequências, nós temos concessões que são feitas, nós temos determinadas situações de conveniência que se voltam contra o próprio país, ou o próprio estado, ou o próprio município, e o preço é cobrado de uma forma muito cruel à população brasileira. Então, nós temos aí um período longevo da história do Brasil, né, que nos mostra a distorção desse instituto e a sua aplicação ao longo da nossa história. Bom, dito isso, a preocupação do eminente senador Portinho, a minha preocupação, acho que do próprio Girão aqui, que já externou nas emendas que foram entregues ao ilustre relator, é de que, se há esse consenso, por que aguardar para 2034? Né? Por que não resguardarmos o direito adquirido de quem, pelas regras do jogo estabelecidas naquela oportunidade, se colocou como candidato em 22 ou em 24 para governador, para presidente da República ou para prefeito. Esses, pelas regras do jogo que vigoram ainda no nosso país, têm a possibilidade, caso não tenham um mandato anterior, de sua reeleição. Mas se nós mudarmos a regra do jogo com um ano antes do processo eleitoral, eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade que os mandatos subsequentes não tenham o instituto da reeleição. E aí, como uma espécie de compensação, nós teríamos a possibilidade de alongar esse mandato mais um ano. Então, a título de exemplo, quem se elegesse em 2026 para presidente da República ou para governador, teria um mandato até 2031, teriam 5 anos de mandato, sem o direito à reeleição. E a regra de transição é apenas uma questão de adequação, da mesma maneira que o nosso operoso, diligente, inteligente, preparado, capacitado relator fez aqui, deu tratos à bola, né, para conseguir fazer essa transição aqui ao longo de quase 12 anos, ele terá todas as condições de fazer o mesmo, estabelecido esse novo marco temporal, que vai, vejam, senhores, inclusive permitir uma certa normalização na sucessão de vários estados da federação e até para a presidência da República. Quem sabe, eminente senador Marcelo Castro, Vossa Excelência não seja, em 2031, alguém que esteja sendo cogitado para presidir o nosso país, né? Mas há um processo de maturação. No caso de haver o Instituto da Reeleição, Vossa Excelência já está sendo posto de lado, né? Já está retirado desse processo de sucessão natural. E falo assim... Vossa Excelência está vendo que eu não estou legislando em causa própria, né? E falo assim, consciente do seu espírito público, da sua devoção à causa e reconhecendo o extraordinário trabalho que foi feito. Eu recebi um primeiro documento que Vossa Excelência nos proporcionou, onde a transição, ela estabelecia, me parece, a reeleição vedada a partir de 2030. Vossa Excelência alongou essa trajetória no tempo, né? Parece que agora é 34, né? E é uma característica dos mediadores, né? Dos que fazem esse processo natural de tentar resolver diferenças, buscar consensos, né? Tentar ampliar a base parlamentar para que não haja dissensos muito grandes e que permita a tramitação mais célere.
Mas eu digo a Vossa Excelência que nós temos uma oportunidade histórica, porque o consenso está estabelecido. Todos nós somos favoráveis ao fim da reeleição. E procrastinar isso ao longo do tempo é aumentar o problema que nós já sabemos que existe. Alongar ao longo do tempo é dizer, ora, o que faz mal ao Brasil pode ser levado até 2034, como se nós não tivéssemos urgência de pacificarmos e estabilizarmos o nosso processo eleitoral. Então, o que eu peço a Vossa Excelência, foi pedido vista coletiva aqui, que esse período permita que nós possamos ponderar a respeito desse tema. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter aí o apoio do ilustre relator, caso seja a vontade da maioria dos partidos aqui presentes. Pediria ao líder Omar Aziz, né, que lidera o maior partido aqui na casa, que é o PSD, que submeta essa ponderação à bancada, né? O eminente líder Jacques Wagner, que está ali assistindo e conversando com o nosso decano, né, que submeta à bancada do governo a possibilidade de que o fim da reeleição aconteça agora e o período de transição seja negociado. Porque, senadora Dorinha, todos nós aqui, nenhum de nós aqui é a favor da possibilidade da manutenção desse instrumento que tanto mal causou ao Brasil nos últimos 30 anos. Agora, a discussão aqui é, vamos procrastinar o fim desse instituto para 2034, sabendo que é um instituto que causa mal ao país? Ou se nós vamos estabelecer, a partir do consenso que já existe nessa casa, a possibilidade de tentarmos resolver o problema agora? É essa a ponderação que faço a Vossa Excelência. E essa a ponderação que faço especial ao nosso ilustre relator, Marcelo Castro. O Rogério Marinho passa a palavra ao senador Eduardo Braga. Presidente, para fazer um apelo a Vossa Excelência, o item 3 da pauta é apenas a releitura do plano de trabalho, já acatando as sugestões apresentadas pelos senhores senadores, que foram todas acatadas. Então, se Vossa Excelência me permitisse, eu pediria a Vossa Excelência inversão da pauta, porque é uma matéria rapidíssima, todas as sugestões foram acatadas e nós poderíamos rapidamente aprovar o plano de trabalho. Logo depois de encerrar a discussão, então. Sim, é que, pelo que eu percebi, foi dado vistas coletivas e... Mas tem alguns senadores inscritos para discutir a matéria. Vossa Excelência vai fazer a discussão com vistas concedidas... Série de senadores que estão inscritos para discutir a matéria. A senadora Margarete Zalci, senador Omar Aziz, senador Amin, senador Girão. Eu poderia perguntar aos senadores se eles podem abrir mão para a discussão recomeçar depois da aprovação. Isso. E se concordam, eu vou colocar em votação, então, o item 3 do senador Eduardo Braga. Senhor presidente, desculpe, qual foi o encaminhamento de Vossa Excelência? Porque eu não gostaria que a discussão fosse encerrada. Não vai ser encerrada, não. Ok, obrigado. É só para aprovar o plano de trabalho da complementação da reforma tributária que o senador pede. Eu perguntei aos senadores e senadoras se concordavam, todos concordaram. Estou colocando em votação esse plano de trabalho do senador Eduardo Braga. Presidente, o senhor permite? Vamos por partes. Como ensinou o seu professor londrino, Jack, o estripador, vamos por partes. Não foi meu professor. Não mesmo? Professor. Então, tudo que os não confunda um ortopedista com um estripador, pelo amor de Deus. Falava era mentira. Mas eu só queria então Vossa Excelência, combinar o seguinte. Vossa Excelência me permita discordar, dificilmente discordei de Vossa Excelência. Tem uma concordância muito grande. Não está discordando, tu está sugerenciando. Que é outro. É outro primo. Mas, presidente, voltando aqui ao assunto. Venha com a sua espada lá do Palestino. Não é Palestino, não. Palestino é ele. Palestino é o Omar. Mas, presidente, se eu bem entendi, nada contra deliberarmos aqui sobre o plano de trabalho, ou pelo menos que ele entre na pauta. Mas eu acho que a discussão estava muito construtiva aqui. Mas vamos continuar a discussão.
Então, é porque nós vamos fazer uma interrupção. O senador Eduardo Braga pediu para antecipar. Teríamos até votado. Já teríamos. Eu vou atender. Não teríamos vetado. Eu vou atender o tempo do meteoro passar por aqui é um pouco mais alongado. Eu vou atender. Nós vamos atender a pressa e a urgência dele na calma baiana e depois de volta a discutir aí a matéria. Então, senhores senadores que aprovam o plano de trabalho do senador Eduardo Braga, permaneça como se quando está aprovado o projeto, com a Agradeço palavra... a Vossa Excelência, senhor presidente. Hein? O plano de trabalho está aprovado. Demorou mais tempo. E a senadora Margarete Musetti, que vai discutir, mas não quer mais discutir, senador Exalci, vai discutir a matéria do fim da reeleição. Presidente, é até difícil falar depois do líder Rogério Marinho, que de fato ele abordou tudo aquilo que eu gostaria de falar. Eu só quero acrescentar, primeiro, parabenizar o meu querido senador Marcelo Castro, que eu já o acompanho desde a Câmara Federal. Essa matéria, ele mesmo já discutiu durante anos e anos na Câmara. Foi relator de projetos de reforma eleitoral na Câmara quando fui deputado com ele. Mas eu quero lembrar aqui Juscelino Kubitschek, não é? Que construiu o Brasil em 5 anos. Então, 5 anos dá para fazer muita coisa. E realmente o instrumento da reeleição foi realmente para o país um retrocesso muito grande. Só que não tinha Marina Silva naquela época. Não tem, é verdade, concordo plenamente. Ele fazer Se tivesse, não daria para construir nenhuma casa. Né? Saía do aeroporto. É verdade. Se tivesse a Marina Silva naquela época. Não dava nem para sair de... Eu concordo plenamente. Mas eu também concordo, presidente, com relação a antecipar essa data. Eu acho que jogar isso para 2034 tem muito tempo. O Brasil precisa entrar no rumo rápido. Então, eu concordo plenamente, votaria qualquer emenda que antecipasse esse processo. Mas parabéns, senador Marcelo Castro. Marcelo Castro é um ícone para nós aqui no Senado. Parabéns. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, primeiro parabenizar e de uma forma mais efusiva do que o líder Rogério Marinho, o senador Marcelo Castro. Marcelo Castro, tudo que ele se debruça, ele tem muito cuidadoso em ouvir todos nós. Agora, que é uma realidade e é unanimidade entre todos nós, que somos políticos por opção, não por obrigação. Eu fico muito chateado quando um político está fazendo algum sacrifício. Primeiro, o político não faz sacrifício nenhum. A gente é candidato porque a gente quer. Ninguém obriga a gente a ser candidato. Essa é a primeira questão. Então, não há sacrifício aqui em ser político. A gente via muito esse discurso, né, Eduardo Braga? Estou aqui, larguei minha família num pleno domingo. Ora, ninguém obriga você a largar a família, a largar ninguém para exercer um mandato. Agora, a única coisa que eu discordo... E eu, o ano passado, expus isso numa reunião de líderes, senador Amin, é que isso era para valer a partir de agora. Acabava a reeleição agora. Prorrogava o mandato mais um ano e acabava com a reeleição. Porque se a gente tiver que cortar, nós temos que cortar logo. Porque depois vem outros senadores lá na frente que pensamento diferente muda. Faria isso agora. Em 2026... nós já prorrogaríamos mais um ano o mandato do presidente, o mandato de governador, para 2027 ter eleição e já unificava as eleições. Porque se a gente for esperar 2034, 2044, ninguém sabe se a gente vai estar aqui ainda. Nós estamos falando hoje. A reeleição no país foi a pior coisa que a gente poderia ter feito para o Brasil, para os brasileiros, para os governos. Infelizmente, é uma realidade muito grande. Porque o cara vai para uma reeleição, ele faz loucura para se reeleger, caso ele perca, ele entrega o governo estraçalhado para o sucessor dele. Não foi o meu caso quando eu recebi o governo do Eduardo, eu era vice dele, não foi o caso. Mas são exceções. São exceções. Eu fui candidato à reeleição, assumi o governo no lugar do senador Eduardo Braga e fui candidato à reeleição.
E digo para vocês, por experiência própria, a reeleição para quem está no poder é muito mais fácil para quem está fora do poder. É muito mais fácil. A estrutura, a capilaridade de um governador ou de um prefeito é maior do que qualquer pessoa. Então eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que eu sou a favor, eu era a favor de uma proposta, hoje eu acho que se tornou inviável, porque a eleição ano que vem já, mas caso fosse possível, eu seria a favor de prorrogar um ano mais o mandato e acabar com a reeleição em 2027. Ser radical. Sem esperar daqui 8 anos, 2034, 2044. 2044, se Deus me der vida até 2044, eu agradeço muito a Deus, porque eu não creio que eu chegue a 2044. Vai dar. Não chego, vamos ser realistas, a realidade é essa. E espero chegar em 2044 lúcido, com lucidez, porque não adianta também você chegar em 2044 sem lucidez nenhuma. E hoje, eu acho que todos nós aqui somos lúcidos para discutir uma questão que nós concordamos, é unânime. A reeleição não é boa para o país. Agora, eu discordo literalmente do Carlos Portinho quando fala em mandato, unificar mandato. Você vai ter eleição, a gente unifica o mandato, mas você prorroga o mandato por mais um ano e o Senado Federal, histórico, você tem uma renovação de 5 em 5 anos, porque você não tem eleição para os 3. Agora, argumentar que a pessoa passa 10 anos sem poder disputar uma eleição, não é verdade. A eleição vai ter de 5 em 5 anos, ou para substituir um senador, ou para substituir 2 senadores. Vai continuar da mesma forma que está hoje. Então, não vai mudar absolutamente nada. E volto a repetir, por isso que eu disse no início. Política é vocação. Não é obrigado você ser candidato. Não é sacrifício. Porque sacrifício quem faz é quem tem que pegar o ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar. Político vive bem, muito bem. Tem todas as mordomias, seja de governador a vereador, seja de presidente a vereador. Que a grande parte da população brasileira não tem. Então, nós temos obrigações. E a obrigação é querer o bem do país. A reeleição foi o pior processo político que o Brasil sofreu. Nós não temos maturidade democrática para ter reeleição nesse país. Não temos. Não há exceção. Quando é para chegar ao poder, ou vai se tentar com a máquina, como foi usada na última eleição, por muitos, ou vai se tornar por meios não democráticos se manter no poder. Então a reeleição acaba com qualquer tentativa futura de golpe, de qualquer coisa, porque não tem reeleição. Agora nós estamos passando esse problema todo, senador Otto, por causa da reeleição. Caso não tivéssemos reeleição, não teria invasão, não teria depredação, não teria gente sendo julgada, condenada e uma série de coisas. Porque a pessoa sabia que o mandato dele terminava naquele dia, ele não ia ter como prorrogar o mandato dele. Então nós temos que fazer um bem para o país e o mais rápido possível. O mais rápido possível. Esperar 2034, senador Marcelo. Espero que a gente esteja lúcido e vivo ainda, até 2034. Né? Não, a vida ela é finita. Né? A vida eterna, só quando a gente for lá com Deus, e se Ele quiser a gente ficar lá, senão a gente vai para o inferno, tudinho. Então eu quero... Não, esse negócio de ir para o céu assim com facilidade. Então eu só quero dizer, senador Marcelo, primeiro, parabéns, eu sei que é difícil, é uma matéria muito difícil de você analisar, mas nós temos que acabar com a reeleição imediatamente, nós não podemos esperar mais. Pela inscrição, pela ordem, está inscrito agora o senador Espiridião Amin, depois o senador Eduardo Girão. Presidente, eu acho que o senador Omar Aziz tem absoluta razão quando fala sobre o consenso. Há um consenso de que a reeleição para os cargos do Executivo, esse instituto gerou uma deformação que talvez não devesse existir, mas na nossa realidade existe.
se isto é considerado um mal, vamos debelá-lo o mais rapidamente possível. Com uma ressalva, até aí eu concordei com o que o senhor falou e com o que o Rogério Marinho já tinha falado. Então agora vamos passar ao começo da conversa. Primeiro, meus cumprimentos ao senador Marcelo Castro, que mais uma vez mostra que a psiquiatria, como lembrou há pouco o Papa Francisco, quando falou que tinha recomendações psiquiátricas, ou impulsos de natureza psiquiátrica, não sei se o analista foi o Marcelo Castro, creio que não, mas de maneira muito delicada e suave ele fez uma proposta. O problema da proposta, senador Marcelo Castro, que Vossa Excelência fez, é que ela posterga a solução que se pretende. E há uma maneira de se antecipar. Se é para fazer o bem, vamos fazê-lo logo. Há um consenso. Então, vamos fazer o mais rápido possível. Só que aí eu discordo do senador Omar Aziz. Nós não temos o direito de prorrogar um dia um mandato. Não, de ninguém. O senhor falou em 2027. Que a gente discutiu ano passado, que foi já... Como não pode, como felizmente não é possível prorrogar mandato, até porque a Constituição tem uma cláusula pétrea que diz: todo poder emana do povo. Ponto. Então, os mandatos vão ser renovados em 2026. Nós vamos fazer já a eleição em 2026. O único tópico constitucional que nós temos que enfrentar é o artigo 16. O artigo 16 da Constituição estabelece, senador Omar, que regras do jogo, o artigo 16 da Constituição, essa redação foi dada por mim. O artigo 16 tinha um erro de sentido, e com a ajuda do senador Josafá Marinho, nós consertamos, estabelecendo um lapso de 1 ano para que as regras pudessem ser empregadas e válidas para a próxima eleição. Então, caso isso seja possível, no ano que vem, o senhor simplesmente antecipa de 2034 para 2026, são 8 anos que se ganham. Acabou. Ou seja, é uma regra, se é para fazer o bem, e se há um consenso de que é um mal que nós vamos extirpar, por que eu vou dar 8 anos de sobrevida para o mal? Senador Eduardo, ou não temos o convencimento de que é um mal, ou temos e damos consequência a uma convicção que nós achamos que é certa. Aliás, eu nem sou tão apaixonado quanto os que falaram, mas se está errado, vamos debelar, como faz um cirurgião, como faz um médico, como faz alguém que quer corrigir um vício, faz já. Então, eu concordo que o senador Marcelo Castro, que foi o ourives dessa peça artesanal, coloca o seguinte: vai como recomendação para o Senado e para a Câmara. Vocês acham que é bom ou ruim? Se vocês estão convencidos que é ruim, consertem logo, pô. Eu concordo em que se acelere aqui a votação, se é que há o consenso, e votemos logo. Em 2026, a eleição para presidente já vai ser de 5 anos, consequentemente, a de governador também. E a de senador também. O restante, o municipal se acomoda. Vai ter uma eleição para prefeito em 2028. Tudo bem, nós não podemos aumentar o mandato. Mas quem for reeleito, a reeleição ainda estará em vigor como direito do atual ocupante. Isso nós não podemos caçar. Ele assumiu nessas condições. Vai ter um mandato de 3 anos, não importa. Não é a primeira vez que isso acontece. Já tivemos um mandato de 3 anos em 1969 a 72. Então, eu
não vou dar a fórmula. Quem vai fazer o trabalho de ourives é o senador Marcelo Castro. A diretriz é a seguinte: se é para fazer o bem, façamos logo. E vou trazer aqui um mau exemplo. Vocês lembram do que Cristo disse para o Judas Iscariotes na Santa Ceia? O que tens para fazer, faze-o já. Jesus Cristo disse isso para Judas Iscariotes. O que tu tens para fazer, que é me denunciar, me acusar, pode fazer já. É tua obrigação fazer. Neste caso, é para fazer o bem. Nós achamos que é para fazer o bem. Se achamos, vamos fazer no menor prazo possível e constitucionalmente viável. Obrigado. Agradeço ao senador Espiridião Amin. Vossa Excelência hoje fez como faz o cirurgião. Bota na sala e opera. Não pede exame para votar com 3 anos, 4 anos. Já que o estripador voltou a encarnar. Com a palavra agora o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos os colegas aqui. E olha, eu confesso para vocês que nós estamos aqui no 7º ano, eu estou pelo menos no 7º ano de mandato. Eu não esperava que eu estivesse aqui, presidente Otto, sendo presidido pelo senhor nessa reta final e que a gente pudesse dar esse presente para a população brasileira do fim da reeleição. Desde que eu cheguei aqui, é um assunto que eu vejo que vai se maturando, meu xará, senador Eduardo. Nas reuniões de líderes, a gente ia percebendo a sintonia fina, e eu quero parabenizar. Inicialmente, o senador Cajuru, pela iniciativa. Eu fui um dos primeiros a assinar aqui essa PEC 12 de 2022 para o fim da reeleição. E o trabalho que foi feito de muita paciência, cuidado, zelo pelo senador Marcelo Castro, meu vizinho lá do estado do Piauí, que conhece bem esse tema e conseguiu aprimorar bastante. Então, eu acredito que o Brasil ganha muito, a democracia do Brasil, a previsibilidade. Ninguém aguenta eleição de 2 em 2 anos. Você já termina uma eleição e começa aquela confusão de novo, já pensando o que fazer para eleger o seu correligionário ou para se eleger. A gente vê isso no dia a dia, o populismo florescendo cada vez mais forte. E isso é péssimo, sob todos os aspectos, custo para fazer eleição, enfim. Então, eu acredito que essa premissa, se a gente puder dar esse presente para a população, enquanto a gente está aqui, dos 2 anos, que esse ano e o próximo, acho que, para mim, eu sairia com muito realizado. Só tem um problema, e aí nós temos que enfrentar. Concordo com o senador Amin, com o senador Omar, com o senador Rogério Marinho, que se é para fazer o bem, não vamos esperar, vamos fazer logo. Então tem que ser agora para 2026, isso aí não tenha dúvida. E eu, pelo menos posso estar errado, mas pelo sentimento das reuniões de líderes partidárias que eu já fui, a gente sabe que esse assunto está maduro e que esse é o pensamento majoritário. Agora, 10 anos de mandato para senador, com todo respeito a quem pensa diferente, é um absurdo. É demais. A gente precisa de oxigenação na política. A gente precisa cada vez mais de motivação. 8 anos já é muito tempo. Muito tempo. 8 anos da vida de uma pessoa é um ciclo muito grande. E existe, aí eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas é o meu testemunho aqui, né? Eu sei das minhas limitações e imperfeições, que são muitas. Mas eu vejo que a gente, 8 anos, recebendo essas emendas milionárias que a gente tem aqui para colocar nos estados, né? Cada senador
Pelo que está na Constituição, pelo menos tem ali cerca de 80 milhões de reais pelas emendas impositivas. É quase impossível alguém de fora, como o senador Cleitinho, por exemplo, que é verdureiro, que foi verdureiro, poder entrar, concorrer conosco. Porque a estrutura partidária já tem tempo de TV, já tem um fundo muito alto, cada vez mais alto. Agora, essas emendas parlamentares, 8 anos, e agora com a perspectiva de ser 10, aí é que vai ficar difícil mesmo nós termos renovação. Isso não é bom para a democracia. Eu acredito que 5 anos, padronizar 5 anos do Senado, 5 anos deputado federal, 5 anos para presidente da República, governador e prefeito, eu acho que é a sintonia ideal. Né? E vamos lutar para isso. Tem uma emenda nesse sentido. Eu tenho uma emenda que vai além, pensando em custos também, em produtividade. Pela experiência, eu tenho convicção de que 2 senadores por estado estaria de bom tamanho. Tem um projeto para reduzir de 513 para 300 deputados federais também. Não tem nem cadeira. No dia que tem sessão lá na Câmara dos Deputados, não tem nem cadeira suficiente para os 513 sentar. Só tem para 300. Então, não vou nem falar sobre essa... Porque, na verdade, quem quer é o STF. Quem deu ali a liberação... Não, mas a liberação veio do STF, do acordo. Negativo. Como é que foi? Não, um momentinho só. Um momentinho. Eduardo, explica e se puder complemento. Vamos colocar as coisas com devido lugar. O que o STF está fazendo cumprindo exatamente a determinação da Constituição. Os estados, quando perdem população, reduzem a representatividade proporcional à população. Isso é mandamento constitucional. Agora, o que estão querendo fazer na Câmara é outra coisa. Em vez de fazer o mandamento constitucional, é aumentar... Para dar uma compensação. Aumentar os estados que tiveram aumento de população e, portanto, aumento de representatividade popular e manter o número dos estados que perderam população. E isso não foi o Supremo que decidiu, não. Então, que o Supremo, nesse momento... Só em complemento, claro. Porque até não podemos propagar uma informação, me permite dizer, errada. O que prescreve a Constituição é que nós temos censos, normalmente, de 10 em 10 anos. Houve uma anomalia durante a Covid. Bom, o censo de 2022 estabeleceu uma mudança da demografia brasileira, que copia os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 345 deputados federais representativos. Califórnia tem 52 e pode subir. E 7 estados só tem 1 deputado e 2 senadores, porque o Senado é a representação do Estado. No caso do Brasil, nós temos 3 senadores. Eu não vou discutir esse assunto, é o que está na Constituição. Houve uma mudança demográfica e 2 estados do Brasil estão subrepresentados. Os mais subrepresentados. Quais são eles? Pará e Santa Catarina. E Amazonas. Vocês e aumentam, Amazonas está subrepresentado. Mas não tanto. Vocês aumentam, estou dizendo, os mais subrepresentados, são vários os que vão ter modificação. Os 2 mais subrepresentados, atualmente, são o Pará, que tem direito a mais 4, e Santa Catarina, que tem direito a mais 4. Para que eles ganhem os 4 e os outros completem os 17, as 17 vagas novas, é preciso que 17 vagas sejam subtraídas dos estados que têm uma população a mais. É isso que prescreve a Constituição. É doloroso? É. Mas é o que está na Constituição. Nos Estados Unidos, essa modificação foi feita a cada censo demográfico. No caso do Brasil, há um mínimo de 8 vagas para beneficiar os estados com menor população.
Então, Roraima, no caso, tem 8 deputados e 3 senadores. E São Paulo tem um teto. Ninguém pode ter mais do que 70 deputados federais. Então, o nosso jogo é aqui. E essa foi a decisão do Supremo. Absolutamente correta. E disse mais, se o Congresso não decidir até junho, no caso julho, eles vão aplicar o que está na Constituição. Pura e simplesmente, porque é apenas ler o censo. Ah, mas eu não acredito no censo. Bom, aí fica um pouco mais complicado. Todas as nossas decisões... Todas as nossas decisões sobre fundo de participação são baseadas no censo. Então, é o censo demográfico. É doloroso quando a consequência é a perda de uma vaga. Sim, mas é a regra de one man, one vote e a representação proporcional à população, como salientou o senador Eduardo Braga. Porque se cumpra essa Constituição, né, que é a Constituição do nosso país. Então, que o Supremo possa, de alguma forma, até reparar, fazendo cumprir a Constituição, para que não tenhamos esse aumento como a Câmara quer fazer. Agora, o meu projeto é para reduzir de 3 para 2 senadores também. A minha emenda é essa, que eu fiz, né, que eu compreendo que foi recusada, senador, respeito ao seu posicionamento, mas acredito que é possível ser feito e vamos tentar trabalhar para isso. Hoje tem um pedido de vista, que é coletivo. Na próxima semana, com quórum aumentado, a gente vai poder votar. Essa matéria é muito importante. Mas eu queria fazer um apelo para o senhor, né? Porque esse é um projeto, a gente vai embora, a gente passa. A vida é muito rápida, né? E ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, esse projeto que o senhor está tendo a bênção, o privilégio de ser o relator, é um projeto que vai ficar na história desse país. Vai ser relembrado pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, nossos. E eu queria fazer o apelo que nós não aumentemos o período do senador para 10 anos. Né? Isso aí é uma coisa que não é nem do ponto de vista de que nós estaríamos aqui advogando em causa própria. Eu não quero nem entrar nisso, que eu sei que vai ser cobrado da gente também isso. Mas é pelo aspecto mesmo da necessidade de renovação, de oxigenação, de revitalização do Senado da República. Né? O argumento que o senador Portinho, e já para encerrar, presidente, o argumento que o senador Portinho colocou mais cedo aqui, falando, inclusive, olha, mas tem senadores que estão contando certo com o ovo da galinha. 10 anos para outro, e se perder, por exemplo? 10 anos para tentar novamente. Então, assim, é uma coisa que não me parece saudável sob todos os aspectos. Então, esse é o apelo que eu faço, trazer para 5 anos, quem tem o direito adquirido, ok, mas trazer os senadores para 5 anos, eu acredito que isso é muito positivo para a República Federativa do Brasil e que Deus nos abençoe nessa decisão que nós teremos na semana que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, eu primeiro quero cumprimentar o meu querido amigo Marcelo Castro, que é um estudioso sobre a matéria, se dedica há alguns anos a essa questão da legislação eleitoral, desde a época que estava na Câmara dos Deputados, e que no nosso partido, no MDB, sempre é uma referência quando estamos reunidos para estudarmos e discutirmos esta matéria. Portanto, eu quero aqui reconhecer de que este projeto está em boas mãos e nas mãos de um político experimentado, experiente, maduro e que, portanto, responsável e consciente da correlação de forças democráticas que implica a representação popular pelo voto direto. Agora, senhor presidente, vamos colocar um parêntese aqui e vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, o fim da reeleição. O fim da reeleição, acho que é efetivamente um consenso, não apenas dos senadores, não apenas
do Congresso Nacional, mas do povo brasileiro. O povo brasileiro chegou à conclusão de que a reeleição, da forma como está proposta no Brasil, não deu certo. E não é por causa de emenda parlamentar. É por causa do uso, do abuso do poder. E quem já foi governador, quem já teve a caneta na mão... Já começou com o Fernando Henrique abusando para ser reeleito. Para poder forçar a aprovação da reeleição. Ronivon Santiago, não é? Opa! E outros, que os deuses os tenham. Mas o fato é que a reeleição é efetivamente um mal. E, como foi dito aqui, muito bem dito pelo Rogério Marinho, pelo Omar e pelo nosso querido Espiridião Amin, eu acho que se nós estamos diante de uma questão que é consenso de que precisa ser consertada, por que postergar este conserto? Por que deixar para 2034 o que podemos fazer em 2026? Portanto, eu sou a favor de que a gente possa, meu querido Marcelo Castro, colocar um ponto final nessa questão da reeleição em 2026. Agora, data vênia, eu quero dizer que a renovação na Casa Legislativa brasileira, ela tem acontecido. Nós acabamos de sair de uma eleição municipal. Lá na minha cidade mesmo, mais de 30% da Câmara Municipal foi renovada. E com emenda parlamentar. Porque, deixa eu dizer uma coisa, as emendas elas são feitas para beneficiar a população, mas não é para comprar voto, não. Se for para comprar voto, é crime. E se for crime, deve ser rigorosamente punido na forma da lei. Rigorosamente punido na forma da lei. Agora, os excessos que possam haver precisam ser combatidos pelos instrumentos corretos de combate aos excessos. Agora, desde quando se defende orçamento participativo nesse país? Desde quando se defende que aqueles que podem menos possam ter mais representação? Desde quando se defende que se possa construir infraestrutura, escola, saúde, etc., nos rincões desse Brasil? E desde quando o poder central tomou essas decisões, se não for pela ação do representante eleito pelo voto direto, que depende daquela população para poder ser reconduzido? É assim que funciona o princípio da democracia. Querer rasgar isto é negar a essência da democracia. É querer negar a essência da democracia. O voto é direto. O que, lamentavelmente, tem acontecido são distorções terríveis nesse processo democrático, que apenas com mais transparência, com mais fiscalização, é que nós poderemos vencer. Agora, isso tudo tem um mal na origem. É a reeleição. Porque é da reeleição que vem exatamente o financiamento de todos esses males. Vem exatamente daí as distorções. Portanto, eu quero aqui dizer que sou a favor do fim da reeleição e sou a favor da representatividade pelo voto direto. E digo mais, senhor presidente, há de se ter estabilidade no Estado democrático de direito. E esta estabilidade do Estado democrático de direito precisa ser preservada na alta casa, na alta Câmara do país, que é o Senado da República.
Por isso o Senado se renova de 4 em 4 anos em 1/3 e 2/3, para dar estabilidade à República, para dar estabilidade à representação federativa do país. As pessoas não estudam e não interpretam o mecanismo que fundou a República Federativa Brasileira. Esse é o fundamento da República Federativa Brasileira, que é diferente do fundamento da República Americana, que são Estados Unidos da América. Sabe por que é Estados Unidos da América? Porque cada estado é independente. Eles são uma confederação, eles não são uma federação. E por isso eles tiveram guerra civil. E nós não. E nós não. Agora, nós não queremos estudar, não queremos entender, queremos fazer com que o Senado vá à renovação de 4 em 4 anos em totum, ou de 5 em 5 anos em totum, e quando nós tivermos um tsunami ideológico, o que acontecerá com a estabilidade? O que acontecerá com o Estado Democrático de Direito? O que acontecerá com os freios de pesos e contrapesos desse país? Nós estamos falando em mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, ou não estamos discutindo isto no Congresso Nacional? Estamos, mas nós precisamos dar estabilidade à República. E se nós não dermos estabilidade à República, o Brasil se transforma numa republiqueta. Portanto, o que nós estamos fazendo precisa manter a coerência da força, do equilíbrio, dos pesos e contrapesos que estabelece a garantia fundamental do Estado de Direito da democracia. Portanto, eu sou favorável à reforma, eu sou favorável ao fim da reeleição, mas sou terminantemente contra a irresponsabilidade de tornarmos a República vulnerável aos ventos dos temporais que acontecem, ora para um lado, ora para o outro, e o país não pode ficar à mercê desses ventos como se nós fôssemos uma republiqueta e não tivéssemos um Estado democrático de direito para fazer jurar e cumprir a Constituição brasileira, que funda o nosso Estado e estabelece os direitos e as obrigações individuais e coletivas da nossa nação. Obrigado, presidente. Parabenizo, Vossa Excelência, e devo dizer que concordo plenamente com as palavras que Vossa Excelência, no seu conhecimento, na sua experiência, acaba de proferir. Você dá a palavra à senadora professora Dorinha. Bom, senhor presidente, eu me sinto muito representada pela fala do senador Eduardo Braga. Eu só gostaria de destacar assim, a construção feita pelo senador Marcelo Castro. Eu acho que houve um grande esforço de lidar com dois temas delicados e que precisam ser enfrentados, e aí a minha única ponderação em relação a esse tempo de transição, que dentro de todo o estudo que ele realizou, se realmente for possível acelerar esse processo de transição, porque dois elementos nos balizam nesse estudo. O fim da reeleição, que eu entendo que tem um grande consenso em relação ao fim da reeleição, e a coincidência de mandatos. O custo eleitoral para o país, quer seja administrativo, quer seja do ponto de vista do custo da execução diretamente da eleição, é muito alto. Independente, muita gente imagina, senador Marcelo Castro, que, sendo uma eleição municipal, os prazos e as limitações para os estados não vigoram, e não é verdade. Sendo uma eleição estadual, os prazos para convênios e todos os prazos administrativos ficam restritivos
para a máquina pública. Então, o custo administrativo é muito alto com a eleição a cada 2 anos. De igual forma, o custo eleitoral, de toda a justiça eleitoral. Então, acho que são 2 elementos que existe um grande consenso, da coincidência dos mandatos, dos processos eleitorais e, ao mesmo tempo, o fim da reeleição. Então, se houver alguma... Eu entendo que houve aqui uma grande tentativa de diluir os prazos, mas eu acho que, como nós não vamos mexer em mandato em andamento, e muito menos quem entrar em qualquer processo de eleição está ciente desses prazos novos, eu acho que é possível talvez pensar num encurtamento em relação à transição. De igual forma, me sinto representada pela fala do senador Eduardo Braga. Aqui não existe uma situação de pensar e legislar em causa própria. É um desenho matemático que eu não vejo com possibilidade de nós imaginarmos a questão do mandato do senador. Ninguém está pensando na sua eleição. Nós estamos pensando no mecanismo, entendendo que o Senado representa os estados e o equilíbrio necessário. Então, eu acho que o texto foi muito bem construído. A minha única ponderação é que, em havendo possibilidade de tentar antecipar esse processo de transição, porque ele enfrenta 2 elementos que penso que nós temos uma ampla maioria de consenso. A redução da reeleição e a coincidência de mandatos, que, na verdade, é todo o custo administrativo do processo eleitoral. No mais, parabenizar ao colega senador pela construção do texto. Agradeço a senadora Dorinha e passo a palavra ao senador Messias, depois o senador Euvisto. Senhor presidente, caro amigo senador Otto Alencar e também o nosso eminente relator, senador Marcelo, como todos já fizeram aqui as justas homenagens à experiência do senador Marcelo, eu também quero me juntar aos demais senadores no sentido de que se temos que fazer, por que não fazer já a partir de 2026? A reeleição fez um mal enorme ao país. E isso eu tenho visto alguns governantes, inclusive governadores, prefeitos, que já falaram a respeito disso, de que o segundo mandato foi caro, foi difícil. E, de certa forma, alguns perdem o controle do Estado, das finanças do Estado, depois que são reeleitos. Porém, se a gente prorrogar isso para 2034, embora seja a proposta do relator, sem dúvida nenhuma, no sentido de encontrar um consenso maior, fica claro aqui pela posição dos demais senadores, de todos os senadores, na comissão técnica que analisa juridicamente a constitucionalidade da PEC, demonstrando que todos têm o mesmo pensamento praticamente. Portanto, eu creio que o nosso eminente relator vai encontrar uma outra proposta para fazermos isso de imediato. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, presidente Otto e caros senadores e senadoras, e ao nosso ilustre relator. Eu vou apresentar uma emenda à proposta que o senador Marcelo Castro está apresentando, para que a gente possa limitar também a idade daqueles que serão eleitos para presidente da República. Eu vejo que muitos colegas gostam muito de falar sobre os Estados Unidos. Nós tivemos um problema lá recentemente, onde o presidente Joe Biden, em função da idade elevada, não conseguiu disputar a reeleição para presidente da República. Teve que renunciar à sua candidatura. Então, eu acredito que é o momento também de nós entendermos isso. A idade para presidente da República tem que ser discutida imediatamente também. Não estou falando isso com relação ao presidente Lula, muito pelo contrário, a qualquer um que esteja no cargo. E o presidente e o senador Marcelo vai verificar a emenda que eu vou apresentar e ele vai encontrar um termo para dizer a partir de quando é que a pessoa pode ter
o mínimo, qual a idade mínima para presidente da República para assumir a presidência da República. Eu creio que nós estamos enfrentando aqui vários debates, e é o momento de debater sobre isso, então eu quero já informar ao nobre relator que eu vou apresentar essa emenda e, logicamente, ele vai adequá-la com a competência que tem para o momento exato. É isso, presidente. Senador Euvisto. Depois, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, apenas para me somar a todos os colegas, eu serei breve. Acho o projeto muito bom, acho o relatório ótimo, não vejo nenhum problema na questão dos 10 anos, acho que a oxigenação do Senado haverá, normalmente, a cada 5 anos, 1/3 e 2/3, então a oxigenação está garantida. O aumento dos mandatos é proporcional, quem tem 4 vira 5, quem tem 8 vira 10, a proporção é igual. E só vejo vantagens desse projeto. Esse é um daqueles projetos que eu acho que mudam a cara do Brasil. Mudam o Brasil. Esse é o tipo de projeto que eu tenho prazer em votar a favor e posso lhe garantir, senador Marcelo Castro, que todos do PSDB votam a favor. Aliás, eu acho que esse projeto será aprovado por unanimidade. É difícil, são tantas as evidências dos males que a reeleição já fez a esse país, que eu acho difícil que alguém queira insistir nesse diapasão, não é? Então, acho muito bom. Acho que o ganho administrativo, o ganho de diminuir o número de eleições e tudo mais, é secundário até, perto do ganho enorme com a responsabilidade maior que nós teremos na condução da economia do país. O sujeito quer ser reeleito, e isso independe se é de esquerda, se é de direita, tanto faz, se Bolsonaro, se Lula, é a mesma coisa. Quando chega na hora de querer renovar a permanência no poder, toma medidas desastrosas para a economia, medidas que não se sustentam, deixam de resolver problemas prementes, porque não, primeiro eu vou ganhar a eleição, depois eu resolvo o problema. Mais ou menos como alguém que está num carro, andando numa estrada, e está tudo bem, a estrada está boa e tal, mas aparece um aviso no radar ali, no seu GPS, olha, daqui a 1 quilômetro tem uma cratera, teve uma chuva, abriu uma cratera, reduz a velocidade, senão você vai cair. Ele fala, não, agora eu não vou reduzir a velocidade, porque agora eu tenho que ganhar a eleição. O Brasil vive uma situação assim. A nossa questão fiscal é terrível, é terrível. Não vou entrar nesse tema, porque não é o caso, né? Não é isso que nós estamos discutindo. Mas graves problemas do Brasil nesse governo, assim como em outros, e em outros futuros que viriam também, deixariam de ser resolvidos em função de reeleição. Então, eu acho que só esse ganho já justificaria esse projeto. Eu quero dar os parabéns ao senador Marcelo, dizer, Girão, que não me preocupa nem um pouco essa questão da oxigenação. E também, Girão, só para te deixar mais feliz, não me preocupa nem um pouco a questão das emendas. Até porque o dinheiro vai acabar em 2029, não vai ter mais dinheiro para emenda, né? No buraco que a coisa está indo. É besteira discutir isso. É um assunto que a aritmética vai resolver. Tá? É isso. Parabéns ao relator. Agradeço ao senador Euvisto. Senador Euvisto, o eleitor tem mudado o governo de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, eleição de 2 em 2 anos, com reeleição. Em determinado momento, a continuar com as crises que nós temos vivido, da nova república para cá, porque sempre foi crise, né? Aliás, desde a monarquia teve crise. Em todos os momentos o Brasil passou por crise. Começou com o nosso primeiro rei, o monarca, o Dom Pedro I, renunciando para deixar o filho. Depois veio uma série de problemas que, se for olhar a história, né? Dom Pedro deixou para a princesa Isabel, o primeiro presidente da República renunciou, entrou o Floriano Peixoto, o Deodoro deixou, Floriano Peixoto. Depois veio Getúlio Vargas com 1930, depois, em 1945, abriu a República, se elegeu Eurico Dutra, depois de Eurico Dutra voltou Getúlio Vargas foi ao suicídio pela pressão que recebia na época, depois surgiu
o Juscelino Kubitschek, Jânio ganha, renuncia, fica João Goulart, depois veio o golpe militar de 64, os governos militares, depois dos governos militares, Tancredo Neves foi eleito, não pôde assumir porque foi, lamentavelmente, morreu, depois assumiu Sarney, depois de Sarney veio Collor teve que renunciar para não ser caçado e até agora é crise atrás de crise. E, sobretudo, se agudizou isso depois da reeleição, quando o próprio Fernando Henrique reconheceu que foi o maior mal do governo dele ter feito a reeleição. Então, só tem um momento. Essa matéria é a matéria anticrise. Os eleitores têm mudado o governo de 2 em 2 anos para prefeito, depois para governador. Lá na frente, se não mudar, o povo vai pedir para mudar o regime, para sair do regime democrático. Sem dúvida nenhuma. Vai fragilizar o regime democrático. Não sou profeta do caos, nem do apocalipse, mas eu acho que, a continuar como vai, a população vai dizer: não quero mais esse regime, muda o regime e vem para um outro. Talvez, quem sabe, até um regime ditatorial. Sem dúvida nenhuma, esse é o projeto anticrise para o Brasil. Senador Rogério. Presidente, só me permite fazer um adendo. Primeiro, concordar com tudo que o senhor falou. Perfeita a sua lição de história. E dizer assim, tomara que esse projeto não pare na Câmara, né? Sem dúvida. O Senado aprovou por unanimidade o fim do foro privilegiado, projeto do Álvaro Dias. Está parado lá. Com o meu voto, inclusive. O Senado aprovou o fim das decisões monocráticas. Com o meu voto, inclusive. Eu imagino essas 3 leis, só essas 3 leis, senador. O fim da reeleição, o fim do foro privilegiado, o fim das decisões monocráticas. É outro país. Outro país, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente com Vossa Excelência e passo a palavra ao senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência. Quero cumprimentar o relator, o senador Marcelo Castro. Sem dúvida nenhuma, é o parlamentar que mais estuda essa matéria, reforma política, temas relacionados ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral, e é um estudioso dessa matéria e é muito criterioso ao preparar os seus relatórios e fazer o debate. Eu acho que nós não podemos adiar esse debate, eu concordo, nós precisamos fazer esse debate, ele é fundamental, concordo com Vossa Excelência. Nós não podemos fugir de determinados debates porque tem um dogma ou porque é difícil de discutir. Não, a gente tem que discutir e a gente tem que aprofundar. Eu quero concordar com Vossa Excelência que esse é um tema que o Senado e o Congresso precisam se debruçar. Há quem defenda que as eleições a cada período é bom para a democracia, oxigênio, etc., mas nós estamos vivendo no Brasil o fim dos tempos da governança. Ninguém consegue mais governar a não ser ficar preocupado com a próxima eleição. Antigamente, quando a gente saía de uma eleição, o primeiro ano a gente trabalhava, mas hoje a gente não consegue mais porque tem que resolver os problemas de quem saiu. No segundo ano já está preocupado com a eleição que é de governador. Depois está preocupado no terceiro ano está preocupado com a sua própria reeleição. E aí é um ciclo permanente de disputas e de conversa sobre política, sobre eleição, que, como disse o senador Otto, é cansativo. Está todo mundo sem aguentar e sem poder sustentar esse modelo de eleições permanentes e de disputa permanente na sociedade. Então, eu acho que o debate é muito bem-vindo. Nós só não podemos, presidente, não fazer esse debate e trazer essa pauta todas as sessões que a gente puder trazer para que a gente finalize o mais rápido possível, sem negligenciar o debate, mas que a gente possa... Porque, veja, a gente também não pode cometer o erro de criar transições inconstitucionais. Precisa respeitar o direito adquirido, né? Seja qual for a iniciativa, definição de idade, definição de reeleição,
existe uma regra constitucional que diz que aquilo, se você tinha direito no momento que foi, você não pode ter esse direito interrompido. Então, acho, garantido essas questões, eu acho que a gente tem que aprofundar o debate para não ter riscos de ter um revés e depois reclamarmos do STF que está interferindo, que está... Não, é uma regra institucional que sustenta o país. Portanto, respeitado isso, eu acho que a gente tem que... acho que é saudável e é fundamental que a gente faça esse debate e que a gente se posicione e dê uma sinalização para a sociedade sobre esse tema. Parabéns, presidente, por ter pautado. Parabenizo e concordo com o Vossa Excelência, senador Rogério Carvalho. E foi pedido vistas, foi encerrada a discussão. Adiada. Eu gostaria de falar um. Pois não, senador Rogério Carvalho. Marcelo Castro. Vou colocar a matéria de Vossa Excelência logo em seguida, só se ele, para ele terminar. Senhor presidente, nobres colegas, eu anotei aqui atentamente tudo que os senadores e as senadoras falaram. Primeiro, um consenso amplo, geral e restrito, como dizia o nosso saudoso Geisel, né? Todos aqui estão de acordo com o fim da reeleição, com o mandato de 5 anos, com a coincidência das eleições. Não vi ninguém posicionar-se contra. Fazendo uma síntese, senhor presidente, nós podemos dizer que dois temas aqui foram relevantes na discussão. Um, levantado pelo senador Girão, pelo senador Rogério Marinho, pelo senador Portinho, que é o tempo de mandato do senador. Se de 10 ou de 5 anos. Porque hoje o mandato de senador são de 8 anos, o mandato de deputado de 4. Então, é o dobro. O mandato de deputado e governador passando para 5, obviamente, o mais lógico seria o senador passar para 10. Claro que tem prós e tem contra. 10 anos realmente é muito extenso. Mas eu quero lembrar aqui aos nobres colegas que quando a gente vai para o direito comparado, que a gente busca nos outros países, nós encontramos justificativas. Por exemplo, os Estados Unidos, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 2. Então, nos Estados Unidos, o mandato de senador é o triplo do mandato de deputado. No Canadá, o senador é nomeado até os 75 anos, é praticamente vitalício. Na Inglaterra, a Câmara dos Lordes também é assim. No nosso México aqui, nosso vizinho, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3 anos. Tem exemplo para tudo. Tem lugares que o mandato de senador é igual, por exemplo, a Argentina, o mandato de senador são 6 anos, o deputado são 4 anos. Então, tem para todos os gostos. Mas, de uma maneira geral, senador Mourão, a gente pode dizer que o mandato de senador é um mandato mais longevo do que o mandato de deputado, que é o que nós estamos aqui, o princípio que está nos norteando. Exato. E o outro assunto que nos norteou o debate foi que é muito bom para o Brasil o fim da reeleição, a coincidência dos mandatos, o mandato de 5 anos. Se é bom, vamos fazer logo. O problema é como fazer. Então, por exemplo, para o cargo de prefeito e de vereador, nós já estamos botando a solução em definitivo já agora para 2028. Os prefeitos e os vereadores que foram eleitos em 2024, eles terão uma última reeleição em 2028. E quem for eleito em 2028 pela primeira vez, não terá mais direito à reeleição. Então, essa pressa que nós estamos aqui, que é saudável, no caso de prefeito e vereador, já está resolvido. Porque nós não podemos encurtar o mandato de quem foi eleito em 24, e quem foi eleito em 24
teria direito, foi eleito pela primeira vez, teria direito à última reeleição em 2028, e quem fosse eleito em 2028 por um mandato de 6 anos, seria só esse mandato e não teria mais direito à reeleição. O problema está no cargo de presidente, governador, deputado, eleitos em 2026. Aí, nós podemos, dependendo de alguém que apresente emenda, a gente pode chegar a um entendimento, encurtar um pouco. Então, o princípio, senador Otto, que eu, desde o início, tracei na minha relatoria, é não ferir o direito adquirido e até mesmo a expectativa de direito. Então, o senador, o governador, os deputados, o presidente da República, que forem eleitos em 2026, eles serão eleitos por 4 anos. O mandato termina em 2030. Na minha proposta, ele teria direito à reeleição para 2034. Mas nós podemos chegar a um acordo e dizer, não, em 2030 não vai ter mais reeleição. Quem for eleito em 2030 será eleito para um mandato de 4 anos, para coincidir em 2034, mas sem direito à reeleição. Eu acho que aqui poderia atender à expectativa e o anseio de todos. Ou seja, em 28, nós acabaríamos, de uma vez por todas, a reeleição de prefeitos e vereadores. Então, a próxima eleição de prefeito, quando é que vai ser? Em 2028. Passou 2028, não existirá mais eleição de prefeito e vereador. O que é que sobra? Presidente, governador e deputado. Então, 2026 teria uma eleição normal, por 4 anos. 2030. Nós poderíamos dizer, 2026 vai ser a última reeleição do Brasil, que parece que é o que os senadores estão querendo. Então, 2030, acabou a reeleição. Quem foi eleito em 2030 seria eleito por um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Eu acho que assim nós poderíamos, se os senadores estiverem de acordo, se realmente foi essa a intenção, e apresentar emenda para eu poder acatar. Essa ideia que o Rogério Marinho apresentou, de acabar o fim da reeleição em 2026, com mandato de 5 anos para 2031, tem uma dificuldade, que são os senadores que foram eleitos em 2022. O mandato deles termina em 2030. Aí, como é que fica? Nós não podemos prorrogar o mandato. É inconstitucional. Então, por ter essa dificuldade... Presidente, o senador, é cláusula pétrea? É cláusula pétrea. É. Então não pode prorrogar. Então não pode nem prorrogar por 1 ano também. Nem por 1 ano. Pelo seguinte, senador, é bastante óbvio, porque se nós tivéssemos o direito de prorrogar por 1 ano, teríamos o direito de prorrogar por 10. É claro. Se nós temos o direito de prorrogar o mandato dos outros, teríamos o direito de prorrogar o nosso também. E é cláusula pétrea porque se trata da soberania popular. Quer dizer, o povo elegeu um senador por 8 anos. Tem o dia de começar o mandato, tem o dia de terminar. Nós não temos esse poder. O poder emana do povo. É a Constituição que determina isso daí. Então, senador Otto, eu acho que nós poderíamos atender ao anseio de todos que falaram aqui e apressar o fim da reeleição. Poderíamos botar no nosso texto que a última reeleição será agora em 2026. Então, quem fosse eleito pela primeira vez em 2026 não teria direito à reeleição em 2030. Eu acho isso uma precipitação. Eu acho mais razoável quem for eleito em 2026, em 2030 teria direito à última reeleição. E quem for eleito em 2030, já com antecedência, desde agora votada a emenda constitucional, ele não teria direito à reeleição. Ele seria eleito só por 4 anos para coincidir em 2034. Eu acho que assim poderia atender ao anseio geral aqui expressado por todos. Essa observação que eu gostaria de fazer, no mais, agradecer as manifestações aí de caráter elogiosas a meu respeito, que eu tomo muito mais como uma demonstração de carinho, apreço e amizade do que propriamente do trabalho que foi feito. Vossa Excelência conhece a minha proposição, que seria a reeleição em 2028 para prefeito por 2 anos, que já aconteceu no Brasil, inclusive. E aquele que foi eleito em 2028 ficaria com direito à reeleição por mais 5 anos. Eu acho que seria a maneira viável. Claro, o reeleito em 2028 sendo prefeito,
ele já foi reeleito, ele teria só 2 anos. Mas o que se reelege em 28 teria direito à reeleição por mais 5 anos, 7 anos de mandato. Acho que seria o melhor caminho para se resolver. Como foi pedido vista do parecer, então nós temos um prazo, tem um prazo para os senadores até porque, apresentarem as suas emendas. Nós voltaremos a discutir essa matéria no dia 7 de maio. Perfeito. Não será na próxima semana, será no 7 de maio. Vossa Excelência tem tempo de conversar com aqueles que apresentaram emenda para chegar ao consenso. Eu passo a palavra à senadora Margarete Busetti para relatar. Eu só quero me dirigir ao nobre colega senador Marcelo Castro, que eu fui a única que não falei, porque eu abri mão da minha fala para o Eduardo Braga. Mas, Marcelo, eu sou terminantemente contra a reeleição. Sempre fui contra a reeleição e a unificação das eleições é necessária e urgente no país. É urgente. O país não aguenta mais isso. Porque na reeleição você negocia o presente e entrega o futuro. É isso que a gente faz. Então, olha, parabéns pela sua paciência, pela sua determinação, que é isso que precisa, porque pela minha vontade nós acabaríamos em 2026, ponto. Mas a gente precisa ver os princípios constitucionais e aí você é a pessoa mais indicada, meu amigo, para nos dizer o que é possível e o que é correto fazer, tá? Parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente. Item 6, o projeto de resolução do Senado 114 de 2023. Da senadora Dorinha. Isso, esse projeto é uma resolução da senadora Dorinha Seabra e ela foi assinada por todas as senadoras da bancada feminina. Eu vou direto à análise. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar sobre a presente proposição nos termos do artigo 101, primeiro do RISF. Do ponto de vista de sua admissibilidade, do PERS número 114 de 2023, atende a todas as exigências. A proposição não se choca com nenhum dispositivo constitucional e atende ao requisito de juridicidade. No tocante ao mérito, cabe registrar que a eleição da Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal, em vez de ser designada pelo presidente do Senado, conforme está previsto na resolução número 9 de 2013, que cria a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, vai ao encontro do avanço da participação da mulher nos trabalhos legislativos, ampliando também seu poder decisório na organização política administrativa desse Senado Federal. Não há como discordar de que a proposição ora examinada constitui uma significativa contribuição no sentido de garantir e incentivar a utilização de mecanismos democráticos de representação feminina no parlamento e de acordo com as palavras da autora em sua justificação. Concluímos que o PRS em análise merece ser acolhido em benefício do fortalecimento da atuação parlamentar das senadoras nas atividades legislativas que tenham como objetivo a ampliação da participação político-administrativa da mulher nesse Senado Federal. Voto, senhor presidente. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de resolução do Senado número 114 de 2023. Obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Margarete Busetti. A matéria está em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria. Em votação, o relatório da nobre senadora Margarete Busetti. Senhores senadores, senadoras que aprovam, permaneçam como está aprovada a matéria.
e o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora. Com a palavra o senador Messias de Jesus, para a relatoria do item 4 da lavra do senador Irajá, que transfere domínio dos Estados e do Distrito Federal às terras da União pertencentes à União. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente Otto Alencar, colegas senadores e senadoras, o nosso parecer está pronto desde 2019. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência por atender o pedido e colocar em pauta esse projeto, que eu considero ser de extrema importância não só para o Estado do senador Irajá, que é o autor dessa matéria, mas como para todos os estados brasileiros. Se Vossa Excelência me permite, e os demais colegas, eu posso ir direto à análise do projeto. Pois não, pode. Análise. Incumbe a esta comissão técnica permanente, na forma do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, manifestar-se sobre a constitucionalidade, a regimentalidade e a juridicidade das proposições em tramitação, inclusive por despacho da Presidência do Senado Federal, que é o caso, inciso 1º, e especificamente quanto ao mérito sobre bens de domínio da União, inciso 2. O exame da constitucionalidade formal e material da proposição não encontra óbice no ordenamento superior vigente no país. A juridicidade está garantida pela identificação, nos termos da proposição sob exame, do necessário coeficiente de generalidade e abstração. A regimentabilidade, igualmente, não demanda reparos, mas uma vez que, no tocante à adoção do procedimento legislativo abreviado, a hipótese encontra amparo no artigo 91, 1º, do Regimento Interno do Senado Federal. A técnica legislativa é adequada e guarda conformidade aos ditames da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Quanto ao mérito, cremos robustas as razões elencadas pelo autor, senador Irajá, do projeto de lei que temos sob análise. Ressalte-se, quanto a isso, que o artigo 2º do projeto expressamente excluía da transferência dominial da União para a de Estado e do Distrito Federal as terras devolutas, inciso 2 do artigo 20 da Constituição Federal, os lagos, rios e cursos d'água em terrenos de domínio da União, ou conceituados como bens da União, inciso 3º, as ilhas fluviais e lacustres e as ilhas oceânicas e costeiras definidas como bens da União, inciso 4, os terrenos da Marinha, inciso 7, os potenciais de energia hidráulica, inciso 8º, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos, inciso 10, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, inciso 11, além de, expressamente, as áreas ocupadas pelas comunidades quilombolas e as áreas destinadas pela União a outros fins de necessidade ou utilidade pública ou de conservação ambiental. Fundamentalmente, então, a transferência dominial imobiliária deve incluir sobre as terras de domínio patrimonial da União e não do domínio eminente, referidas ao inciso 1º do artigo 20, que não estejam nas situações descritas pelos termos do artigo 2º da proposição. Em síntese, portanto, sobre terras abandonadas que hoje integram o domínio patrimonial da União, nesse cenário, e a toda a obviedade, a transferência de tais imóveis aos Estados e ao Distrito Federal vai permitir a utilização e destinação adequada, o controle, a vigilância e a exploração efetiva, suprindo a omissão federal que hoje se verifica. Finalmente, e como bem ressaltado pela justificativa, essa alteração dominial vai permitir a regularização e a realização efetiva da função social da propriedade. Sempre é oportuno lembrar
que o vigente texto constitucional fez constar expressamente essa preocupação com a desídia da União na gestão efetiva das terras sob o seu domínio, ao reconhecer como bens dos Estados, Constituição Federal, artigo 26, inciso 4, as terras devolutas, não compreendida entre as da União, ficando sob propriedade federal apenas as marcadas pelos critérios e indispensabilidade da Constituição Federal, artigo 20, inciso 2, a defesa de fronteiras das fortificações e construções das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Essa é a menção constitucional. Portanto, foi transferir aos Estados todas as terras devolutas, conceitualmente definidas, como as terras públicas que não estejam afetadas a nenhuma destinação pública ou utilização imediata, que, abandonadas pela União, não estivessem diretamente ligadas a finalidades elencadas, permitindo assim o seu efetivo aproveitamento. Senhor presidente, o que nós estamos fazendo aqui no meu relatório e a proposta do senador Irajá, que merece apreço e aprovação do Senado Federal e do Congresso Nacional, é simplesmente dar aos Estados o direito de legislar e ocupar as terras que estão previstas pela Constituição Federal no artigo 20. O artigo 20, ele relaciona aquilo que é da União e aquilo que é do Estado. Portanto, o que não está no artigo 20 da Constituição Federal, essas terras devem ser transferidas ao domínio dos Estados brasileiros. É um mandamento constitucional no artigo 20 da nossa Constituição. Não estamos inovando em absolutamente nada. O que a proposta do senador Irajá faz é tão somente regulamentar o artigo 20 da Constituição Federal e transferindo aos Estados as terras que são por direito dos Estados membros da nossa Federação. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5461 de 2019 nesta comissão, projeto de autoria do senador Irajá. A matéria está em discussão. Com a palavra do senador Rogério Carvalho. Ainda que eu concorde com o mérito, eu vou pedir vistas do projeto, em função de que esse debate envolve outros temas, como terreno de marinha, tem o estado do Tocantins, tem uma questão que tem um outro projeto que está sob a relatoria da senadora Dorinha, que trata de assunto semelhante, mas com um outro tipo de repercussão. Então, diante dessas diversas iniciativas, eu acho que é importante que o Ministério de Gestão e Inovação apresente uma proposta definitiva para que a gente possa sair desse debate que fica se prolongando. Então, eu concordo que a gente precisa apressar e resolver essas questões. Por isso, eu peço vistas para que a gente possa provocar o Ministério de Gestão e Inovação sobre essa matéria. Senhor presidente, vista coletiva. Como pede o senador Messias de Jesus, é concedida vistas coletivas à matéria que ele acaba de relatar. O item 2 é o projeto do senador Jader Barbalho, que tem como relator o nobre senador... Não, Jader Barbalho. Jader Barbalho já é outro. Eu estou em outro já. Eu já estou em outra, Messias. Jader Barbalho, MDB do Pará, tem como relator o nobre senador Hamilton Mourão. Passa a palavra a Vossa Excelência, senador Hamilton Mourão. Presidente, peço autorização para ir direto à análise. Esse projeto é um projeto extremamente meritório do senador Jader Barbalho, que fala o óbvio, né? Que é dar celeridade aos processos onde a vítima é mulher, principalmente, né, em razão do aumento de número de casos dessa natureza, e isso não está, aquilo que não está escrito não está devidamente expresso, né, na nossa legislação. A nossa análise é pela regimentalidade, né?
A constitucionalidade está muito clara em relação a esse assunto, Éder, e a juridicidade também não merece nenhum reparo. Indo aqui à relação do mérito, o artigo 1048 do Código de Processo Civil trata da prioridade de tramitação em qualquer juiz ou tribunal dos procedimentos judiciais que apresente apenas um dos seguintes requisitos. E aí, lá no item C, em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, embora esse artigo, né, do Código do Processo Civil estabeleça que a tramitação prioritária independe do deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário, ainda não houve o atingimento da celeridade que se espera do processo judicial cuja parte tenha sido vítima de violência doméstica e familiar. Realmente, ao afastar a necessidade do deferimento do órgão jurisdicional para a obtenção do benefício da celeridade, devemos excluir em acréscimo a necessidade de requerimento expresso, formalizado pelo representante da vítima em juízo, seja o advogado contratado, seja o promotor de justiça ou defensor público, para a obtenção do benefício da celeridade. Em suma, não ficar o processo dependendo da boa vontade de algum operador do direito que seja responsável pelo mesmo. E, além disso, a defesa da mulher vítima de violência, seja ela física, psicológica ou qualquer outra passível de lhe causar danos, há que ser ampla a ponto de contemplar de imediato e sem a necessidade de requerimento ou deferimento judicial a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação processual em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive nos tribunais inferiores. De fato, não há sentido ou coerência em se exigir que ações deflagradas contra agressores causadores de morte ou de quaisquer tipos de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou qualquer outra possível de causar danos à vítima, sujeite-se a pagamento de custas, honorários sucumbenciais, emolumentos, taxas judiciárias, dentre outras despesas, salvo em caso de má-fé. Então, quando houver litigância de má-fé, que fosse um objetivo, que foge ao objetivo da Lei Maria da Penha, do Código Penal, Processual Civil ou outra legislação. Portanto, a finalidade é de excluir a obrigatoriedade de a mulher vítima de violência pagar as custas, taxas, emolumentos e demais despesas processuais. Com efeito, se a mulher já sabe que poderá ser condenada a pagar custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, ainda que a resolução do processo civil se dê por acordo, ela não irá buscar a proteção do Poder Judiciário, pois tanto faz realizar o acordo ou não, uma vez que, se vencida, arcará com a parcela ou integralidade das despesas, deixando a cargo dos bons ânimos do juiz, está aqui o doutor Sérgio Moro do meu lado, a resolução do rateio do conjunto das despesas processuais. À guisa de fecho, somos, portanto, favoráveis à aprovação deste projeto de lei na forma da emenda substitutiva abaixo oferecida. Então, diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 435 de 2023, na forma do substitutivo abaixo proposto, que eu não vou ler porque já está publicado aí no relatório. Presidente, é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir, encerrada a discussão, coloco em votação. Essa matéria é terminativa, portanto, precisa do voto favorável de mais de 14 senadores e a votação está aberta. Tira esse copo daí, vai. Ele está atrapalhando. Aqui, ó, presidente. Os senadores já podem votar. Os senadores já podem votar. E podem votar, inclusive, pelo sistema remoto. Está a favor e homenagem aqui ao senador. Votação nominal do item 2, de autoria do senador Jader Barbalho, MDB do Pará, com a relatoria do senador Hamilton Mourão. Os senadores podem votar pelo sistema remoto.
a necessidade de mais de 14 senadores votantes para apreciar a matéria e ser deliberada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço aos senhores senadores e senadoras que possam votar pelo sistema remoto. A votação está aberta. Estou ligando. Votação aberta para o projeto de lei de autoria do senador Jader Barbalho, projeto de lei 435/2023, relatado pelo senador Hamilton Mourão, para conceder tramitação prioritária e automática aos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal cuja parte seja mulher vítima de violência física. Eu louvo a iniciativa do senador Jader Barbalho, também pela relatoria do senador Hamilton Mourão. Peço aos líderes dos partidos, às senadoras líderes também, que possam acionar as bancadas para a votação do projeto que precisa do voto de mais de 14 senadores e senadoras. A votação está aberta. Me designa relator desse projeto. Me designa relator desse projeto.
Já votaram 15 senadores, foi atingido o quórum de votação. Eu determino a mesa que possa abrir o painel com os votos dos senhores senadores e senadoras. Está encerrada aqui a votação. O projeto está devidamente aprovado com o voto favorável de 15 senadores e senadoras. O substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Não havendo nenhum outro projeto analisado, declaro encerrada essa sessão. Tempo você tem na placa 17 lá, 8, 10, anunciando, algumas vezes com alguma interseção entre patrocínio de camisa, com a mesma empresa, e alguma interseção com patrocínio da competição, a mesma empresa que patrocina a competição. Se esse patrocínio for limitado, esqueço. Se a publicidade em placas for limitado às empresas que patrocinam os clubes, às empresas que patrocinam as competições e às empresas que patrocinam o name rights do estádio, a gente teria, em tese, pelo menos 4 empresas diferentes no universo, se eu não estou enganado, não sei se é Betano, mas eu já tive informação de outra casa de aposta, que em média são 5 patrocinadores de placa de casa de aposta diferentes. Né? Então, que se revezam ali de uma maneira, e depois no backdrop aí é uma loucura. Mas ali falou que em média são 5. Qual o efeito se fosse reduzido para esses 4? Ou pelo menos para esses 4 que patrocinam propriedades em clubes e na competição, do estádio, das camisas dos clubes que jogam, do name rights do estádio. Teria um prejuízo para a Série B, por exemplo, ou ele estaria dentro dessa lógica? André? Não, vamos lá. São 10 casas, acabei de receber a informação, são 10 casas de apostas que patrocinam 14 clubes da Série B. Então, a restrição, sim, tiraria... Não, porque essas casas de apostas que patrocinam os clubes da Série B são 10 que vão poder ter publicidade em placa, eventualmente. Então, na verdade, não tem prejuízo. Na verdade, você tinha falado 4. Então... Não, mas 4 propriedades, porque os clubes, exatamente, eles alternam os seus patrocinadores. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu queria, assim, vai jogar, sei lá, segunda divisão, vai lá, me ajuda aí que eu não estou acompanhando muito. Havaí e Remo. Eles têm dois patrocinadores distintos nas suas camisas, né? Eles poderiam, eventualmente, aqui numa cogitação, fazer a sua publicidade, porque eles já estão nas camisas dos clubes. Né? Você vai ter no estádio, eventualmente, do Havaí, na ressacada, ou no estádio do Remo, talvez o mesmo ou outros patrocinadores. Né? Eu entendi teu ponto, só que, desculpa te interromper. O que eu quero, sendo bem claro, é reduzir o compra e batom, porque não está dando. Senador Portinho, só um ponto. Talvez o risco dessa limitação seja você ter um jogo com apenas 2 casas de apostas, que seriam, por exemplo, Bahia. Eu acho que o name rights é o mesmo do patrocinador master, e a gente ficaria com o name rights e patrocinador master do Bahia o mesmo, e o do time visitante. Então ficaria, me parece que talvez se concentre muito o mercado, não sei. E tem uma outra questão. Ou até valorize o valor do patrocínio das camisas dos clubes, do name rights e da competição. Senador, eu queria passar para vocês, inclusive, uma questão de dinâmica de mercado que pode ajudar um pouco aqui. A primeira questão é a seguinte: a todas as casas de apostas é oferecida, por exemplo, a exclusividade de patrocínio, inclusive em placas. Como é que é? Desculpa, A todas as casas de apostas, por exemplo, eu acho que a Betano está aqui, pode confirmar, não sei se a gente tem outros representantes, é oferecido, por exemplo, a exclusividade de patrocínio.
Tá? Então, por exemplo, existe a exclusividade de se patrocinar determinados estádios, se manter sozinho nas placas. Só que isso custa mais. Então, as próprias casas de aposta optam comercialmente por dividir o espaço com outras casas de aposta. Tá? Então, isso é uma opção comercial que eles têm. Agora, o segundo ponto, a respeito da tua questão sobre limitar a quem está patrocinando o Master, daí a gente trata um pouquinho mais de dinâmica de venda. A dinâmica de venda hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro. A gente tem uma empresa, tem duas empresas principais concorrentes em termos de compra de placa hoje no mercado. Uma delas tem uma preponderância bastante grande. O que ela faz hoje? Ela faz uma compra global de placas no atacado dos clubes, mantém esses direitos encarteirados e daí ela começa uma corrida para revenda. Então aí sim ela passa a acessar as casas de apostas para tentar pagar aquele dinheiro que ela tinha ofertado inicialmente até na frente, no risco. Acho que a gente ouviu um dos representantes dessa empresa aqui, ele falou o risco que eles tomam em relação a essas compras. Então, pela dinâmica, a partir do momento que você opta, por exemplo, só por colocar quem está no Master, eventualmente você não consegue fazer com que essa empresa que adquiriu todas essas propriedades globalmente, ela consiga alocar só aquelas duas naquele momento. O que ela vai poder fazer, por exemplo, vamos alocar as 10 que adquiriram. Daí você vai ter o mesmo problema das 10 no estádio. E daí você tem, obviamente, uma questão que teria que ser endereçada melhor, talvez pelas casas de apostas, que é o benefício ou não de fazer a aquisição com exclusividade. Porque, repito, muitas delas têm a oferta de aquisição com exclusividade, mas preferem dividir o espaço porque entendem que para elas a presença já é suficiente. Talvez no futuro a gente veja a evolução desse patrocínio com a opção pela exclusividade. Que foi o que aconteceu, inclusive, no São Paulo. Eu li uma matéria hoje, né, que um outro patrocinador resolveu ter uma segunda atividade de bet que conflita com a exclusividade, né? E é o que eu não compreendi, não compreendo, essa publicidade predatória afetando a própria concorrência. Na verdade, eu entendo, porque tudo é jogue. Não interessa se é a casa concorrente, porque no final o cara joga um pouquinho ali, perde e vai jogar na outra, né? Então, tá todo mundo ganhando com o jogo. A gente precisa disciplinar isso, mantendo, porque é uma atividade regular, a livre concorrência, não tem a menor dúvida, mas eu acho, assim, quando eu vi a Sporting Bet, o que ela deve ter pago pelo Campeonato Carioca, pelo nível de publicidade que ela fez, dividindo de forma absolutamente predatória, eu nem me lembro de tanta publicidade, eu nem me lembro o nome das casas de aposta, é ruim para elas, isso. Eu não posso obrigar ninguém a fazer contrato de exclusividade, mas esse é um mercado que realmente eu não entendo por que ele não o fez. E já entendo que os clubes o fazem. Até lendo a matéria do São Paulo hoje, parabéns ao São Paulo, porque só faltava virar a camisa de ciclismo cheio de patrocínio de casas de aposta, né? Então, assim, eu não consigo entender por que eles não brigam pela própria exclusividade, porra. Eu não deveria estar regulando isso aqui. A verdade é essa. Né? Antes de passar para o próximo debatedor, aliás, a gente vai... Eu cometi o equívoco de não ter desfeito o primeiro painel, porque agora a gente vai para a segunda. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todos, deixar aqui do primeiro painel, dizer que isso aqui é uma construção coletiva, você viu pelas perguntas, eu não quero prejudicar o negócio de ninguém, já que regulamentou, por mais que eu não seja a favor das apostas, mas precisa ser disciplinado, tá demais, entendeu? E a iniciativa do senador Girão, que eu registro a presença aqui, e peço para ele logo a seguida, puder assumir aqui, só para poder ir ao toalete e a gente partilhar aqui, até com você como autor, senador Girão, do projeto, poder talvez conduzir um pouco. Eu vou só desfazer a mesa, senadora Soraya, agradecer então a presença de todos e dar-lhe a palavra. Mas é que eu gostaria até de fazer comentários, que eu tenho que sair logo mais, em relação a algumas falas, se me permitir. Para finalizar em relação a essa mesa, gostaria de lembrar que, para que a gente não cometa nenhuma injustiça,
O presidente Temer sancionou a Lei 13.756 de 2018 em dezembro de 2018. Tá? E essa lei determinava que o Poder Executivo tinha 2 anos prorrogáveis por mais 2 para regulamentar. Então, na verdade, foi o governo Bolsonaro não regulamentou. E a coisa tomou uma proporção absurda, porque foi depois da pandemia que isso se alastrou e nós tomamos o primeiro lugar no ranking mundial de apostas. E aí entra o governo Lula, que em um ano... Eu conversei muito com o Dudena sobre isso, eu perguntei para ele e eu me coloco no lugar dele quando eu entendo que todos nós aqui no Brasil, como disse o doutor Hermano Tavares, não estávamos preparados. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, poucos têm essa cadeira específica, porque esse vício é um vício silencioso e, na minha concepção, eu estou entendendo um pouco mais sobre isso, porque a gente consegue entender o que é dependência física do álcool e do cigarro. Entra uma substância concreta dentro de você. E aí, o jogo, você não está consumindo nada, né? E, além de tudo, é um vício muito silencioso, porque você vê quando uma pessoa, nitidamente, quando uma pessoa está sob efeito de álcool ou droga. Bom, partindo disso, eu gostaria aqui de destacar que o que nós poderíamos fazer. Então, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Todo mundo está aprendendo. Tanto que nós estamos agora trabalhando para melhorar a legislação e tornar menos pior um vício que a gente não consegue coibir. Porque nós não temos um muro virtual para proibir isso. Porque mesmo na China, as pessoas ligam o VPN e começam a apostar em sites de fora. Tanto que está sendo uma concorrência desleal com aquelas já regulamentadas, concorrendo com as ilegais, as não regulamentadas, porque eles promovem ganhos maiores. Então, o que nós estamos trabalhando também é para a cobrança retroativa da tributação. Porque mesmo a pecúnia non olet, nós que somos do direito, não quero ficar no juridiquês, nem no latim, mas o que é isso? É que o dinheiro não tem cheiro. E pouco importa se os rendimentos tiveram ou não fonte lícita ou ilícita. Tá? Mas, vamos dizer, em fonte ilícita, não havia regulamentação até agora, até dia 1º de janeiro de 25, mas já era legalizado. Então, independentemente disso, temos que cobrar os tributos. E a Receita Federal nos estima que perdemos cerca de 15 bi por ano, o que poderia patrocinar o esporte também. Na proposta de lei tem assim uma fatia dessa tributação para a escola, para combater, para a saúde, para nos ajudar ao combate. E poderia também patrocinar o esporte. Então, eu não sei, a Caixa Econômica, doutor Álvaro, ainda patrocina? Não mais? Então, a Caixa Econômica poderia voltar. Não, graças a Deus não. Isso que patrocina os esportes amadores, os ditos olímpicos, desculpa, não quero dizer amador, olímpicos. Aí, o que ocorre aqui é a cobrança retroativa é importante. E lembrar aqui que o delegado Cimério, que esteve conosco ontem, delegado de Alagoas, falou sobre essa questão, inclusive, da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas, que os influencers baixam um aplicativo diferente do jogador, e o dele é um de demonstração, é o demo. Bom, o que acontece? Como é que o influencer recebe? Porque eles estão dizendo da cláusula de NDA, de confidencialidade, que eles não podem trazer a CPI o contrato. Mas muitos fazem um contrato informal pelas próprias redes sociais. E aí, as bets depositam
o valor do mensal, semanal, dessa contratação no aplicativo e ele pega e tira um print e fala, ó, quanto que eu ganhei. São os tais dos afiliados, eu também aprendi isso. E aí nós estamos tendo novamente aí um desvio também de um enriquecimento lícito, em tese, ou não ilícito, porque o cidadão ele pode fazer o que não está proibido em lei. Mas aí a gente já entra em outra seara. A questão é, imagina, 27,5% arrecadado desse pessoal, então está entrando como se fosse um jogo. Tá correndo dentro das instituições de pagamento esse dinheiro. Então, ali é lavagem de capitais. Então, para destacar, por fim, a Heloísa trouxe aqui algumas questões. Gerador randômico, Vossa Senhoria disse, esse gerador randômico é confiável? Não vejo com data máxima vênia que nenhum gerador seria confiável. Confiável até que ponto? Muitos não pagam o prêmio. Tá? A pessoa tem lá 100 mil para resgatar e aí ela só consegue resgatar se ela jogar mais 30% disso. Então, muitos não pagam prêmio. Mas esse gerador randômico é confiável? Ninguém ganha das bets, a verdade é essa. Aí, também, eu gostaria de entender uma pergunta feita por Vossa Senhoria. Aqui posso recuperar o meu dinheiro? Então, é nesse sentido, recuperar o quê? O que eu perdi ou o que eu ganhei e consegui levantar ou transferir, né, este recurso. E ali, em relação ao senhor Eduardo Godoy, proibir a publicidade é o pior caminho. É só para destacar, Eduardo, que nós conseguimos diminuir, sim, o vício da nicotina quando proibimos e também quando fizemos uma campanha muito pesada em relação ao vício do cigarro. Então, aí eu já tenho uma dificuldade em concordar com Vossa Senhoria. Então, estamos... Outra fala de Vossa Senhoria, estamos penalizando os veículos brasileiros. Publicidade é o motor do conteúdo de qualidade. Aqui ok, entendo. Mas é importante que possamos entender o que fazer. Fica uma concorrência desleal com a publicidade, mas e as redes sociais, né? Como é que dentro de uma autorregulamentação, ou como é que vocês pretendem trabalhar com isso para proteger o próprio setor? Eu não sei se eu vou conseguir. Aqui, olha, que coisa, no meu X, eu acabei de abrir e eu não fico procurando, eu não procuro, eu não jogo, eu não sei nem os naipes do baralho, sabe? É florzinha, para mim é coraçãozinho. Olha aqui, Betão, seu time favorito com super odds, não sei o quê. E aí, ó, embaixo, é contra as regras divulgar sites de aposta no X, pois isso pode resultar em perdas financeiras significativas, além de aumentar o risco de dependência e vício. Então, assim, fica algo muito contraditório. E, por isso, a importância, eu acho que o X não aceitou o convite, as plataformas não aceitaram, parece que é o segundo que eu estou percebendo aqui. Então, sim, é uma calamidade pública, trazendo mais uma vez o que o doutor Hermano disse, e dentro de um cenário de calamidade, porque é só vocês procurarem o que está acontecendo com as famílias, né? É muito grave. Pessoas tirando suas vidas, casamentos acabando, famílias perdendo todo um patrimônio, pessoas correndo de agiotas, ameaçados por agiotas, e influenciadores ganhando das bets legais, as regulamentadas, percentual em cima da perda do jogador. Então, aí eu pergunto, como é que nós podemos falar... Nossa, tanto material. Como é que nós podemos falar, Heloísa, em, assim, o objetivo é proteger o jogador, o usuário da plataforma.
e como aumentar as restrições. É o que nós estamos fazendo, considerando que não conseguimos coibir, né? Então, o melhor a se fazer realmente é regulamentar. Por quê? Dias atrás conversei com o Davi Alcolumbre, o nosso presidente, sobre isso. Ele falou, é melhor proibir. Gente, proibir nós não conseguimos. Não conseguimos. Eu não acredito, a não ser que... Não sei o que poderia ser feito. Mas, presidente Girão, eu dei uma ideia aqui também. Eu indiquei emenda parlamentar, 1,5 milhão para o operário, o time do Mato Grosso do Sul, 500 mil para os homens e 1 milhão para as mulheres. Esse também seria uma forma da gente ajudar o esporte, porque os investimentos são impressionantes e nós precisamos encontrar saída, e conversei com o SICA, porque o objetivo é esse mesmo, aprimorar a legislação. E dar incentivos fiscais para as empresas, ou aumentar os incentivos fiscais para empresas que investem no esporte. Enfim, quero dizer para todos que eu estou absolutamente aberta, tá? Não sei se a Heloísa ou o Eduardo gostariam de comentar. E quero dizer, Luiz Felipe, a CBF está convidada, sim, para a CPI. Nós não conseguimos aprovar, mas gostaria que vocês colocassem à disposição, porque nós gostaríamos de ouvir também a CBF para que nos traga... Ela podia até se voluntariar, porque a dificuldade de apreciar um pedido de oitiva como testemunha, como informante, não é como investigada, para que nos ajude a encontrar uma solução e construirmos um arcabouço legal, robusto, para que possamos encontrar juntos uma saída, né? Então, agradeço e gostaria, Luísa, como é que vocês pretendem resolver essa celeuma? Eu agradeço a senadora Soraya Tronic. Daqui a pouco eu passo a palavra para os nossos palestrantes, mas antes, o senador Omar Aziz, que nos dá aqui a honra da sua presença, quer fazer umas colocações. E só para dar um informe, viu, senadora Soraya, como nesse aspecto eu estou bem antenado aí com a senhora. Já conversei com a senadora Leila hoje, que eu estou com um pedido há 2 semanas para que a CBF venha aqui a essa casa sobre outras denúncias, sobre outras situações, e ela vai se comprometeu a colocar na pauta da próxima semana, na deliberativa, a minha convocação. Aí eu acho que estaria antenada com a sua CPI lá, para a gente fazer, quem sabe, na mesma viagem do presidente da CBF. Passa a palavra para o senador Omar Aziz. Obrigado, presidente Girão. Senadora Soraya, cumprimento os convidados que estão aqui hoje e as convidadas também. O ano passado, o ano retrasado, quando iniciou o Campeonato Brasileiro, eu fiz um pronunciamento, estava na 3ª ou 4ª rodada, e 6 times tinham envolvimento em manipulação de apostas, e pela CBF, ele teria que parar o campeonato naquele momento, declarar quem era campeão e declarar quem tinha que cair. Não fez isso o Edinaldo. Não foi ontem, foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás, lá na tribuna do Senado, falei que as bets iam acabar com o futebol brasileiro como está e ia aparecendo. Primeira coisa. Vamos falar sobre propaganda de vício, de narcótico. Vamos falar aqui primeiro. Por que a propaganda do cigarro é proibida na televisão ou em qualquer meio de comunicação? Por que ela é? Por uma razão. Faz mal à saúde. Faz mal à saúde, só isso. O cara compra uma carteira de cigarro, fuma uma droga e se vicia e faz mal à saúde. Não tem outra questão da proibição de você fumar em ambiente fechado, qualquer coisa. Só tem isso. Por que bebida alcoólica é proibida a propaganda dela, ou se tem, vem lá atrás, beber em excesso, não sei o quê, papapá. Porque faz mal o quê? A saúde. A propaganda de jogo soma-se saúde a mais um monte de coisa. A destruição da família,
a indução de crianças de jogar. E o que me admira é personalidades que têm uma personalidade na televisão, mas quando está fora dela é igual e ainda se arroba a ter moral para falar dos outros. Esses que são os piores. Que mostram uma coisa na internet, no Instagram ou na televisão que parece uma referência e não é referência. O jogo faz mal para a saúde mental, saúde. Faz mal para as finanças, porque o cigarro não faz mal para a finança, não. O cara compra uma carteira de cigarro, fumou 1, 2 carteiras, acabou. O jogo faz mal, é toda hora, é todo tipo de aposta. O jogo... Você proibir hoje a propaganda, não vai proibir. Mas tinha que ter lá, bem escrito, bem com letras garrafais e falado no final de qualquer programa. O jogo destrói a família, que é a base de uma sociedade, que é a base de todos nós aqui. Destrói famílias. E quem faz propaganda de bets ou de qualquer outro tipo de jogo está destruindo famílias. Não está destruindo só a saúde da pessoa que fuma, não. Destrói todo mundo no entorno. Quem fuma só prejudica ele. Quem bebe só prejudica ele. E às vezes prejudica a família. O jogo não. Ela destrói uma família. Então, senhor presidente, Eduardo Girão e senadora Soraya, vai fazer propaganda de bet? Seja em qualquer televisão, qualquer meio de comunicação, embaixo. O jogo destrói famílias. Aonde nós chegamos, que para patrocínio a gente tem que destruir as famílias brasileiras. Aonde nós chegamos, meu? Que mundo é que nós estamos vivendo hoje? Que para time de futebol fazer propaganda porque tem torcedor, utilizando a boa-fé dos torcedores, botar a propaganda de jogatina que vai prejudicar. Ou a gente vive num país hipócrita que porque não tem cassino no Brasil, é proibido o cassino. Mas você tem cassino na internet hoje. E que você falou, Soraya, tem vários depoimentos de pessoas que apostam e não recebem. Só para vocês terem uma coisa, 4 pessoas diferentes apostaram no cartão amarelo no jogador do Flamengo. Que eu não vou entrar no mérito se ele é culpado ou não, não é minha praia. Não sou eu, quem sou eu para julgar? Foi 4 ou 5 pessoas que entraram. A Bet detectou imediatamente. Imagina o que ela detecta e consegue manipular para não ter as apostas. Então, senador Girão, o jogo, e a gente tem conhecimento aqui, e a senadora Soraya está acompanhando diariamente, isso na CPI das bets, ele tem trazido cada informação que deixa qualquer família estarrecida. Nós não vamos conseguir proibir a propaganda, até porque o próprio governo federal deveria estar cobrando desde o ano passado aqueles 15% que nós aprovamos, que é pouco. Hoje, uma carteira de cigarro você paga 95% de imposto. Jogatina é 15% só. Que está destruindo famílias. Aí você diz, não, mas o jogo, o cigarro, a pessoa ficava doente e tinha que ser hospitalizada, era um custo muito alto para o SUS. E por acaso, o jogo também não destrói a mente do ser humano? Também não tem que ser internado? Também não tem que ser tratado? Isso é uma droga, pessoal. Isso é uma cocaína. Quem se vicia em jogo é a mesma coisa que está usando cocaína. E a gente não liberou maconha, nem vai liberar, não liberamos absolutamente nada. Mas somos obrigados a conviver. Quando você falou florzinha, é paus. O coraçãozinho é coração. A outra é uma espada e ouro. São os 4 naipes do baralho. Mas não tem só isso, não. Tem roleta, tem bacará, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí o cara está instalado não sei aonde, que tu tem que falar não sei com quem. Mas só me permite, sabe o que tem hoje? Está rodando a aposta de quem será o novo Papa. Nesse nível. Então nós chegamos a um nível que dificilmente a gente vai proibir. Eu tenho todo o respeito pela mídia brasileira, sempre demonstrei isso, mas tem que ter algumas normas para divulgar isso.
E a norma mais clara que tem lá. Cigarro mostra lá pessoas com câncer, mostra não sei o quê, mostra... É só pegar uma carteira de cigarro que tem todo tipo de coisa. O jogo teria que ter no final da propaganda, como tem beber em excesso faz mal à saúde, é colocar lá, o jogo destrói famílias. E quem é cristão, que defende família, ou se não é hipócrita, que vai para a igreja ou para um tempo falar em família, permite que a gente esteja ajudando a destruir famílias por causa da jogatina que está instalada no país. É essa a questão, senhor presidente, que nós temos que discutir isso aqui na Câmara e no Senado. Obrigar, no final da propaganda, que, bem claro, bem explícito, se você jogar, você vai destruir a sua família. E aí, quem quiser apostar em destruir a família, que o faça. Eu agradeço a participação do senador Omar Aziz. Eu só queria fazer antes de devolver a presidência para o nosso querido senador Portinho, está conduzindo aqui os trabalhos. Só, senador Omar, lhe colocar uma coisa. É uma tragédia anunciada o que a gente está vivendo. Falta de aviso não foi. Dentro do plenário do Senado, antes da votação, falei várias vezes o que ia acontecer. É um vício. Ludopatia, reconhecido pela OMS. Um vício terrível, terrível. E aí são divisões aqui, se a gente tiver, o Senado, a coragem de fazer o que tem que ser feito, e aí eu respeito a opinião de cada um, vamos ouvir outros colegas aqui, cada um tem sua visão, é um negócio que gera bilhões de reais, e a população está se endividando em massa. O que a gente está vendo é a pontinha do iceberg ainda. Ou o Senado tem coragem de fazer, no mínimo, que o cigarro, senador Omar, o que foi feito no cigarro, o que sensibilizou no cigarro, e aí tem estudos que mostram, não é a mensagem de que o cigarro vai te trazer problema. Nós temos que agradecer o José Serra, nosso ex-colega, que foi um grande entusiasta. Acabar com propaganda. Isso é o mínimo. Você não pode acabar com... Que é a minha ideia. O mal tem que ser cortado pela raiz, proibir jogo no Brasil. Mas se não é possível fazer nesse momento, politicamente, porque é possível se fazer tecnicamente, a gente pode efetivamente zerar a propaganda. Aí é o que deveria ser feito, pela responsabilidade socioeconômica. Sabe por quê? Eu tive com um amazonense, que é presidente da CNC. Isso, me recebeu muito bem lá. E os estudos estão chegando, mostrando que o comércio está sendo a principal atividade econômica do comércio. O Luciano Hang da Avan, ele me telefonou e disse que tem vários funcionários dele pedindo a conta para receber a rescisão para pagar a dívida de jogo. Pede a conta para pegar a rescisão e pagar a dívida de jogo. Isso aí quem me falou foi um dos maiores empresários do Brasil, que é o Luciano Hang. Ele tem como exemplo, dentro das inúmeras lojas que ele tem no Brasil afora, todo mundo sabe que eu tenho divergência de pensamento dele, ideológica totalmente, mas tem uma boa relação. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversários. E ele me disse, no dia que eu fiz um pronunciamento sobre essa questão, ele ligou para mim e disse, olha, na minha loja tem gente pedindo demissão para receber a indenização para poder pagar a dívida de jogo com a agiota. Fora o consignado, que aumentou demais, fora aqueles agiota de repartição, que tem toda a repartição no Brasil, os agiotas que emprestam dinheiro para receber com 10%, 20%, 2 dias, 3 dias depois. Tudo isso não está camuflado, isso está dentro das famílias. Quem está me ouvindo agora sabe o que eu estou falando, porque sempre tem alguém. No Brasil, dificilmente tem uma família que não tem alguém dependente químico. Mas agora, somatizada a dependência química, é a dependência da jogatina. E você lembra do Rafael Tenório, senador Omar? O primeiro suplente do senador Renan Calheiros. No ano passado, ele deu um depoimento público nas redes sociais, rodou o Brasil todo.
Ele, como empresário, dizendo que a produtividade estava indo para o espaço dos funcionários dele. Isso lá atrás, você imagina o que está acontecendo agora. Então, os relatórios estão chegando para a CNC, o comércio está sendo canibalizado, o endividamento em massa dos brasileiros, violência doméstica. Senadora Soraya, a violência doméstica se multiplica com isso aqui. Então, é tudo de ruim. É tudo de ruim. Então, eu confio no senador Portinho. Estamos terminando a última leva aqui de audiências públicas. E nós temos outra mesa que vai ser formada. Eu chamo o senador Portinho para assumir aqui a presidência, que eu também tenho perguntas. Senador Girão? Eu tenho perguntas e tenho questionamentos a fazer e também posicionamentos a fazer. Eu vou deixar... Senador Girão, só abra para os representantes da mesa, se eles quiserem dar alguma palavra final, porque é de prática. Agradecendo a presença de todos vocês aqui, muito obrigado. Passo a palavra para os questionamentos da senadora Soraya e eventual colocação do senador Omar, para depois formarmos a próxima mesa, que tem os nomes aqui já selecionados. Obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, senadora, pela pergunta. Inclusive, foi um ponto muito relevante que Vossa Senhoria trouxe, que é a questão do gerador randômico, né? Acho que é um ponto que é pouco tratado, é importante esclarecer para essa comissão. Quando eu digo garantir que o gerador randômico é verdadeiro, é porque a gente tem um dos requisitos para as casas legais conseguirem autorização é ter uma certificação dos seus jogos. Essas certificações são feitas por laboratórios credenciados pelo Ministério da Fazenda. Teve uma portaria 300, que credenciou quais são os laboratórios, né, então, externos, que não têm relação com os operadores, que vão averiguar aquele jogo e verificar se de fato está de acordo com todas as obrigações de sistema que o Ministério determina. Então, esses laboratórios avaliam, certificam esse jogo, verificam se realmente o algoritmo é aleatório. E se ele cumpre o que a gente chama de RTP mínimo, que é o Return to Player. Ou seja, determinada porcentagem daquele jogo, daqueles giros, tem que necessariamente voltar para os usuários. Não significa que eu mesmo vou jogar e vou receber esse valor de volta. Não. É um valor estatístico a longo prazo. Então, se aquele jogo eu jogar 1 milhão de vezes, no mínimo, o que a portaria determina no mínimo 85% daquele valor tem que voltar para os usuários. Não para mim, eu isoladamente, mas no geral de todos que jogam. Então, o mínimo que todos os jogos hoje das casas autorizadas e regulamentadas é de 85%. Claro que a gente tem jogos que tem um return to play até muito maior. Tem os que chegam a 95%. Então, esse é o ponto que a gente consegue garantir, pelo menos para as casas certificadas, que esse gerador ele é confiável com base no certificado laboratório, que inclusive é revalidado ano a ano. E aí, inclusive, um dos pontos que justamente nesse período de falta de regulamentação e também agora com as casas ilegais, elas se beneficiam muito desse gerador nada aleatório, que são as casas ilegais. É isso, o influenciador, ele usa um modelo que ele ganha muito, mas o usuário baixa o modelo que é viciado, feito para ele perder. E aí a importância do combate ao mercado ilegal, porque dali o usuário não tem a menor garantia, ele não tem como recorrer ao Ministério, por exemplo, e dizer que aquela casa tem um algoritmo viciado. Esse era o ponto. Obrigada a você. Bom, se não é algum... perdão. Obrigado pela posição. Eu queria fazer dois apontamentos que são importantes para o nosso... Primeiro, até que depois do 65 eu perco um pouco o filtro, sabe? Falo muita coisa. Mas assim, acredito muito na autorregulação. A autorregulação, ela que não funciona em um ano, que não foi um ano, né? Só corrigindo, né? Nós tivemos em janeiro a lei, a resolução funcionando. Então, e a autorregulação é a coisa mais difícil que você tem, porque não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que eu quero, é que nós queremos. Se essa casa está discutindo isso em 2018 e estamos discutindo isso em 2023 e tudo mais, imagina nós... do processo de autorregulação. Então, assim, não acho injusto, não, mas
Gostaria só de pedir, assim, é muito pouco tempo para esse mercado se autorregular. Então, se não funciona aquela frase, nós mudamos. Se não funciona isso, nós mudamos. A autorregulação, ela não termina por si só, por isso que ela chama autorregulação. Ela evolui ao longo do tempo. E outra coisa que eu digo, com a autorregulação de tudo que nós vimos de cigarro, foi muitas coisas feitas da autorregulação. Lembramos lá atrás que a autorregulação sobre cigarro era a proibição na TV aberta, que só existia TV, rádio, etc. Mas os carros de Fórmula 1 tinham o visual do coisa. Só passou a ser o cigarro não exposto à publicidade a partir que o mundo começou a ter essa decisão. Então, muitas vezes a decisão ela tem que compor um universo de várias facetas para que a gente tenha eficiência, porque se você não pode ficar com uma perna bamba nesse processo da autorregulação. O exemplo do álcool. O fato da publicidade não ter mais publicidade do álcool não diminuiu a dependência alcoólica no Brasil, no mundo. A publicidade ela não é culpada. A publicidade ela é presente na publicidade do que é legal. Gente, tirar publicidade das bets é dar razão às ilegais. Você acha que as pessoas, as crianças ou coisa vão deixar de apostar? O vício é porque tem a publicidade ou o vício é do negócio em si? Então, assim, qual é a diferença? E outro, desculpa, um minuto. Quando a gente faz publicidade por pedaço, é o pior caminho que a gente pode tomar. Que eu falo isso? Quando a gente fala em publicidade e permitir publicidade, por exemplo, numa placa, mas não pedir a publicidade da publicidade, da propaganda, etc., na transmissão, você está penalizando um ecossistema. Por quê? Porque qual o valor de uma placa? O valor da placa está na transmissão, o valor da placa não está no público que está assistindo. Eu tenho uma placa que está virada para o público, sem estar virada para a televisão, por exemplo, na transmissão, que vale R$10.000, porque ela está atingindo 10 mil pessoas. Quando eu tenho um público, uma televisão, que essa placa está aqui, qual o valor dessa placa? É pela audiência da TV ou da audiência do streaming, pela audiência, por pessoas que estão vendo. Se eu tiro a publicidade dessa transmissão, quanto vai valer a transmissão? Menos da metade. Com certeza que a linha de transmissão, o direito de transmissão vai valer menos, porque eu não vou conseguir vender. E eu vou vender uma coisa que eu estou vendo. Que televisão que vai fazer isso no lugar do mundo? Que eu vou comprar um direitos para fazer uma publicidade de uma placa que eu não posso vender? Não vou fazer. Eu não sei se vocês lembram que a gente fazia publicidade e a gente punha um borrãozinho na camisa, nas coisas, nas intercoisas, quando você ia fazer uma entrevista com uma pessoa que estava com boneco, punha o borrãozinho. É isso que funciona a publicidade do mundo. É que você trata as coisas iguais para um para outro. Por isso que eu me tremo muito dizer que não posso fazer publicidade para uma coisa e posso fazer publicidade para as outras coisas. Obrigado. Cuidado só porque você reforça o argumento do autor. E aí me faz pensar na proposta do autor. Então, em vez de fazer publicidade em parte, é melhor acabar. Acaba com tudo. E olha, esse sentimento não é meu, não. Eu sou o relator, eu estou tentando aqui harmonizar. Para mim é zero. Porque esse é o sentimento de diversos senadores. E foi o que eu falei no início. Vamos chegar ao denominador comum. Porque senão, acabar, as duas propostas para acabar geral. Presidente, o senhor vê propaganda de cigarro na internet? Aparece cigarro na sua timeline? Não. Aparece bebida na sua timeline? Eu acredito que a tendência seja realmente migrar para isso. E quem procurar, porque por mais que a culpa não seja da televisão, ela incentiva. E aí, com aquele estereótipo todo infantil, pelo amor de Deus, onde que nós vamos chegar? Então, incentivar... eu vou te dar a ideia. Te dar a ideia. Então, eu acredito que a tendência seja zero. Volta para o status quo. Vão procurar outro lugar.
Obrigada. Eu vou me retirar. Muito boa. Eu quero registrar a presença tanto da senadora Damares, que nos prestigia aqui nessa discussão que é muito própria, tanto dela quanto da presença e do senador Magno Malta, que também está aqui presente. E eu vou só, Magno, pedir para agradecer a participação de todos aqui da mesa, né? E pedir para os próximos palestrantes só dizer o nome para que eles componham a mesa. Juliana Nakata, eu não sei se ela tá remota do CONAR? Ah, perdão. Ah, sim, está aqui, Juliana, perdão. Juliana Nakata, vice-presidente executiva do Conselho Nacional de Autorregulamentação CONAR. Senhor Flávio Ferreira de Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, que será o primeiro a falar. Senhora Maria Góes de Melo, coordenadora do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Senhor Fernando Galo Fernandes, diretor de Políticas Públicas da empresa Betano. Senhor André Carvalho Sica, advogado especialista em Direito Esportivo. Perdão, senador Girão. E o senhor Lúcio Flávio, que substitui no primeiro painel o senhor que não... Qual o nome que não pôde... O senhor Felipe Carvalho, que não pôde comparecer. Eu vou pedir para o senhor Lúcio Flávio, acho que não cabemos todos aqui, aguardar, depois fazemos aqui a substituição. Todos os outros couberam? André, couberam. Muito bom. Então, eu vou antes de dar a palavra ao primeiro desse painel, que a pedido será o senhor Flávio de Lara Rezende, acho que o senador Magno Malta queria fazer uma manifestação. É isso, senador? Palavra com o senhor. Eu acho que é dever, senhor presidente Portinho, que preside essa audiência pública, os senhores todos e senhoras que estão aqui, independente das suas posições, e uma bancada já se retirou e eu não estava aqui no debate, estava com a senadora Damares na Comissão de Direitos Humanos e procurei vir o mais rápido possível, porque acho que do que mais interessa ao Brasil nesse momento, a despeito de tanta desgraça que nós estamos vivendo nessa nação, uma derrocada na economia, uma crise moral sem precedentes que o Brasil vive, uma ditadura severa, irresponsável, criminosa, o que o Brasil vive. Eu registro, senhor presidente, que tenho 43 anos da minha vida recuperando drogados. O sacerdócio que Deus me deu foi tirar gente da rua e tentar arrancá-las do vício. Eu vi o salto da maconha para a cocaína, eu vi da cocaína para o crack, e aliás a chegada do crack eu vi com os meus olhos e denunciei no relatório da CPI do narcotráfico que presidi, enquanto era deputado federal, numa investigação profunda nesse país. Conheço os dois lados do balcão com muita profundidade. Mas o meu sacerdócio ainda é esse: recuperar pessoas do vício. Mas o vício hoje do jogo online, dessas bets, nunca, jamais visto, nem na era da liberação dos cassinos, e hoje já supera em muito, porque ainda é analógico o jogo do bicho. E esse troço dá tanto dinheiro que o lobby é forte. O lobby é muito forte ao ponto de ser amedrontador. O Brasil está vivendo, nesse momento exato, enquanto nós discutimos, uma desgraça que eu não sei se terá fim. Ou a gente joga isso na ilegalidade e zera isso e cria punibilidade, ou nós teremos gerações futuras. Uma geração de adolescentes já existe, de viciados irrecuperáveis. Um país que não cuida da sua saúde, que tem um SUS que está acabado.
e que não tem um quadro de psicólogos para atender quem tem necessidades outras, não está preparado. E mesmo assim, se tivesse, para ter gerações seguidas, senadora Damares, de viciados, dependentes, sabe? Fora os problemas psicológicos e psiquiátricos que isso provoca nessa dependência, os problemas físicos, porque o sujeito não tira o olho da tela. E nós estamos vendo que dentro do próprio processo em si, o cara está lá no VAR, que é para conferir lance, que na verdade é VAR para o inferno esse negócio, né? Acabou com a alegria do futebol, acabou com tudo. O árbitro ali é só um sujeito vestido de preto, com apito, porque na verdade ele não apita nada, acabou com a alegria do futebol. Na verdade não existe nada disso. O que existe é um monte de gente torcendo por um rico. Porque hoje os clubes de futebol têm dono. Então a gente fica batendo palma por um rico. A gente fica gritando por um rico e gente chorando até, não é? Quando o rico perde algum dinheirinho, porque tomou lá de 4-0, 5-1, não sei, dependendo do jogo, se for com o Flamengo, dá até mais. É inacreditável. Crianças, adolescentes jogando dentro da igreja. Enquanto a mãe está orando, ele está no celular da mãe, se ele descobre a senha. E não estou falando de caso isolado. Isso não é exceção. Esse vício no Brasil virou regra. Nós vamos apodrecer as gerações futuras. Nós vamos ter geração de gente maluca. Por conta dessa tecnologia que avança, e você pega uma das coisas que mais me chama a atenção. Eu tinha algumas reservas, e as tenho ainda, embora ele não esteja mais entre nós, com o Pelé. Mas Pelé tinha uma coisa admirável, mais do que o futebol dele. O Pelé se recusava, senadora Damares, a fazer propaganda de cigarro e de bebida alcoólica. Pelé nunca ganhou um centavo de publicidade. E na entrevista dele ele dizia, toda criança que chuta uma bola na rua diz que é Pelé. Porque no dia que eu beber publicamente e fumar publicamente, e era moda fumar, era moda no cinema, era moda nas novelas, era moda fumar, era charme fumar, Pelé se recusou. Agora você pega atletas, artistas, já chegou tão longe essa miséria, essa desgraça já chegou tão longe, que o Instituto da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, com poder de justiça, o presidente da comissão é um juiz, poder de polícia, até isso lhe foi tirado por causa do jogo. O ministro André Mendonça deu uma liminar para Daulane não comparecer à convocação na CPI. É como se você foi convocada pelo juiz, eu não vou. Porque um outro juiz disse para mim não ir. Ora, existem direitos constitucionais? Existe. O indivíduo pode ficar calado, não construir provas contra si. E é até meio paradoxal, porque o bandido pode ficar calado e não responder nada para o juiz, para não construir provas contra si. Mas o inocente, que é arrolado como testemunha, quando chega na frente do juiz, o juiz diz, o senhor sabe que tem que falar a verdade, que se mentir vai preso. Quer dizer, o preso que cometeu o crime pode ficar calado, mas a testemunha vai presa. Ela ganhou uma liminar, destruiu, senadora Damares, um instituto da CPI, que fosse terá a CPI daqui para frente, com esse precedente aberto. A Daulane ganhou uma liminar para não vir, não obedecer. Ela não foi convidada, não, ela foi convocada. E olha que de CPI eu entendo. Acabou o instituto. Qualquer advogado pode evocar esse precedente. E me admira muito o ministro André Mendonça ter feito isso. Eu sei que fez isso para proteger outras figuras que também estavam enroladas e que tem um nome muito grande, tem muito fã, né? Dando para Daulane, vai ter que dar para os outros, para o outro.
E se nós não cumprirmos o nosso papel, nós vamos ficar com essa velha história, com essa cantilena enfadonha, de que criança é o futuro do Brasil. Não, não é. Criança é o presente. Ou a gente cuida do presente ou não teremos futuro. Eu estou falando de crianças viciadas. Ainda não estou falando de adulto. Aí você pega um atleta que tem nome, que uma criança morre de admiração, quer a camisa dele, repete os gestos dele, e esse cara vai para a televisão, faz publicidade, como se fosse a salvação da vida daquelas pessoas que não tem dinheiro nem para comprar pão, nem leite para o filho, mas aplica naquele negócio, porque ela recebeu uma chave na sua mente, dada por um atleta, com quem ela nutre admiração, ou um artista qualquer, ou alguém que tem um público qualquer, um influenciador qualquer. Eu acho que a gente não tem que fazer meio termo nisso. Nós precisamos banir isso de uma vez por todas. A publicidade feita por pessoas está sendo aqui no relatório tratada. E muito importante sua fala, senador Magno. Tem que acabar com isso. Isso tem que acabar. Isso é restringir mesmo. Isso não é disciplinar, não. Sabe o que acontece? O último jogo que eu assisti pela televisão, porque o penúltimo assisti com Vossa Excelência, lá no estádio, né? A gente vê de longe. Rapaz, você não vê nada. A única coisa, se você não prestar atenção no jogador, você só vê o LED lá do outro lado, em cima do seu olho. E é só bet. E quando você entra no intervalo do jogo, amigo, você desliga aquela porca. Eu já ia falar Ou você desliga, ou você fica aberto ali com a sua mente dizendo: me leva, me constranja, me capta, eu estou disposto à tentação o tempo inteiro. Então você pega pessoas vulneráveis e até pessoas que não são, porque eu conheço pessoas que não precisa de nada na vida, mas é viciado em jogo, que some de Brasília na sexta-feira e se mete no Cassino Conrado lá no Paraguai, no Uruguai, e não sai de lá. Não sai de lá. Conheço gente que não tem um discurso, não tem um projeto, acho que nunca fez nenhuma parte. Mas tem um voto aqui, ó, de autoridade do Brasil, mas o negócio é jogo. O negócio é jogo. Mas essa geração é perdida. Mas aquela que nós podemos lutar por elas ainda, nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Sei que o lobby é forte, onde tem dinheiro tem lobby, e é muito dinheiro e dinheiro fácil. Não é para quem aposta, não. Você vê um jogador do nível de Bruno Henrique sendo investigado, sendo exposto, para um cara que ganha mais de 1 milhão. Precisava de uma porcaria, aquilo é migalha, mas está exposto. Está jogado aí sem merecer. Aliás, do Flamengo, não é porque é do Flamengo não, mas joga muita bola e eu tenho minha admiração profunda. Meu ídolo. E se me permite, o Flamengo, assim como outros clubes, e muitos falam aqui, o importante é educar. É importante educar mesmo. E o Flamengo me levou como advogado esportivo, não só como senador, eu fui ao Flamengo, senador Girão, para fazer uma palestra sobre apostas. Logo que aprovou a lei, que nós votamos contra, deixamos claro, né? E eu fui ao Flamengo para fazer uma palestra aos atletas. E eu não me esqueço, o Bruno Henrique sentado na primeira cadeira, Gabigol, todos, os grandes atletas ali. Então, assim, a educação é importante, mas a gente achar... Até aqui queria citar que o Felipe Ximenes, grande amigo também do direito do esporte, do futebol, me falou, a questão é educação, e aí está a prova. Não adianta só a educação. O Bruno Henrique não foi por falta de advertência da palestra que eu fiz dentro do Ninho do Urubu para os atletas, como fiz para outros clubes e vários advogados. Que Vossa Excelência deu uma advertência. Agora é dizer para essas pessoas que têm filho, dizer, olha, irmão, tudo que você está fazendo agora vai recair em cima do teu filho. Porque todos eles têm filho pequeno. Todos eles têm filho pequeno. Ele não sabe, ele pode até estar ganhando milhões para fazer aquilo. Mas esses milhões não vão consertar o psicológico, o emocional do filho dele e do filho dos outros. Ele pode até estar enchendo o bolso, não, estou fazendo sem maldade, isso não é meu, não fui eu que inventei, fui só contratado. E ele não sabe o mal. Até hoje, o Gerson Canhota de Ouro, que nós respeitamos, o maior meio de campo que eu já vi jogar na minha vida,
que hoje ainda é comentarista, né? E que é um fã incondicional. Eu assisto ele porque ele é um doente pelos gestos do Flamengo, né? Ele queria ver gestos na seleção desde o primeiro jogo. O Canhota fez aquela propaganda de um cigarro, na época do Tri, em que ele diz a lei do gesto. O importante é levar vantagem. Até hoje, essa pecha, essa nódoa está colada nele. Até hoje, essa nódoa está colada. E eu sei o quanto dói para uma família, sei o quanto dói para uma mãe. Porque eu sou um homem que tem uma história de enxugar a lágrima. De pai, de mãe que chora, de esposa, com filho, marido, viciado, dependente de um outro tipo de droga. E essa agora se mostra absolutamente pior, porque é uma tecnologia que está na mão de qualquer um, em qualquer lugar. E as TVs abertas, hoje elas não estão interessadas numa outra coisa, senão na publicidade das bets. Eu acho o seguinte, a gente pode até não parar, a gente pode não conseguir o que a gente quer, mas nós precisamos saber que fizemos a nossa parte. Saber que fizemos, que enfrentamos, sem medo. Eu me lembro que eu estou aqui no 3º mandato. E a tentativa de legalizar o jogo é uma tara aqui nessa casa. E durante 8 anos que eu estava aqui sozinho, e eu fui descobrindo, mesmo os senadores que não falavam, ficavam calados. E quando eles iam para o plenário achando que ia vencer, eu ia fazer um discurso, quando eu estava para votar, a gente derrubava. Eu vim para mais 8 anos, não passou. E eu já estou no 2º ano do 3º mandato e não passou ainda. E não vai passar. Não vai passar, sabe por quê? Não é por conta do meu argumento. É porque a consciência das pessoas vão estar aumentando. A conversa fiada de que se está na legalidade e já existe, vamos legalizar, porque aí pelo menos paga imposto. Paga imposto? Essas bets ficaram com 6 meses aí para poder 1 ano. 1 ano grátis com renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal é você renunciar à escola, é você renunciar à creche, é você renunciar a um asfalto, é você renunciar à melhoria de uma rua, é você renunciar a uma ponte, a vida da sociedade, porque aquilo é o dinheiro. Mas só que essa renúncia fiscal em 6 meses, contando que se eles pagassem, tivesse pago, acho que era 30 milhões para ter, com todos os impostos municipais, estaduais e federais cobrados, dava mais ou menos 180 bilhões, cobriria todos os rombos que Lula e Janja têm feito no Brasil. O Brasil estava vivendo um outro momento. Então essas coisas, e o meu jeito de falar com esse tipo de coisa, é porque o apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ensinou algo que deve ser constante na vida da gente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu posso ficar sozinho, mas se a verdade é a verdade, é com ela que eu vou ficar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Magno Malta. Presidente, importante, pela ordem, rapidamente. Só para a gente... Eu não tenho problema de sair aqui depois do horário, mas eu tenho problema dos nossos... É porque rapidamente mesmo, tá? É porque foi falado de Flamengo aqui e nós tivemos um lado positivo. Do Flamengo, não sei se fruto da sua ida lá no Ninho do Urubu, de alguma forma a semente que o senhor colocou, nós tivemos o Felipe Luiz com uma declaração muito corajosa contra essa questão de aposta esportiva. Ele teve a coragem, dentro do sistema, de mostrar o estrago que isso está acontecendo. Isso é muita coragem. Quero parabenizar publicamente o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e dizer o seguinte, que eu quero ver isso de dirigentes do futebol também. Eu fui presidente do Fortaleza, eu jamais aceitaria no Fortaleza patrocínio de Casa Bet. Jamais, porque eu estou matando o meu torcedor. Eu tenho consciência disso. Eu sou abordado, senador Magno Malta, senadora Damares, toda vez que eu vou no estádio, torcedores pedindo, pelo amor de Deus, ajude meu irmão. Acabou com tudo. Está tentando tirar a própria vida. É um vício destruidor que vai na mente.
Pior do que droga, do que cocaína, de maconha. É digital. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eles são, com todo respeito a quem pensa diferente, quero deixar, mas o nível chegou num nível tão grave de depravação, essa é a palavra, que eles usam palavras evangélicas, bíblicas. Profetize, coisas que é usado por alguém que é de uma religião, profetize. Aí estão agora usando meditação. Rapaz, é um sinal tão forte, e eu digo para o senhor, e eu quero ver dirigentes se posicionarem, terem a coragem, sabe por quê? Eu vou dizer o argumento aqui de dirigente que eu fui. Além da questão sócio-responsável, que o futebol foi feito para unir, para entreter, e isso está perdendo a função, tem o argumento do sócio-torcedor. O endividamento em massa que a gente está vendo, os clubes que têm sócio-torcedor, a primeira coisa que o sócio-torcedor vai cortar quando se endividar é a sua mensalidade do seu time. A médio e longo prazo vai perder essa receita. Nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Agora, para fechar, senhor presidente, eu quero pedir aqui às pessoas que estão nos assistindo, especialmente os brasileiros, senadores, muitos eu entendo que não podem estar aqui, estão em outras comissões, mas as assessorias estão atentas. Assistam o depoimento que o doutor André Rolinho, empreendedor brasileiro, que chegou na porta da morte por causa do vício em aposta em jogo, veio aqui nessa comissão, foi ouvido nessa instrução dessa relatoria, senador Portinho, e emocionou quem estava assistindo. O relato dele que chegou na porta, fazendo um apelo ao Senado Federal. O Senado Federal errou uma vez. Já errou uma vez. A gente tem a chance de consertar o erro. E não tem outro jeito. Com o mal não tem como se lidar, ainda mais na situação que a gente está vendo. Tem que proibir o jogo, para mim. O mal já está estabelecido, vamos ter que combater. Voltar atrás, ter a humildade. Nós temos digitais de sangue. Isso é um dinheiro de sangue. Nós temos essas digitais. O Senado, eu votei contra, como o senhor, como nós aqui. Mas nós somos minoria. Agora, eu acredito que nós temos maioria se tivermos um pingo de dignidade para votar, para acabar com isso. Se não for possível, é política do cigarro. No mínimo. No mínimo. Então, que tenhamos humanidade. Isso não é uma questão ideológica, zero de ideologia. Isso é uma questão de humanidade. Nesse momento a gente precisa ter. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom ouvi-lo, senador Girão, que inclusive é autor de um projeto. Vou passar a palavra, agradecendo a paciência aqui de todos, mas a audiência pública é isso, é para a gente construir convergências, denunciar onde estão os problemas. Então, doutor Flávio Ferreira Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o presidente Portinho, o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta, a senadora Damares, e dizer o seguinte: a ABERT representa mais de 3.500 emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil. Em um país continental como o nosso, o setor de radiodifusão é bastante heterogêneo e diverso economicamente, possuindo desde grandes grupos de comunicação até pequenos radiodifusores que trabalham com empresas familiares. Como sabemos, a nossa Constituição Federal proíbe o banimento de publicidade na medida em que privilegia o entendimento de que a publicidade é fonte de informação e integra o amplo conceito de liberdade de expressão. Quanto aos impactos que esses projetos de lei trazem ao setor de radiodifusão, entendemos que a restrição horária seria uma forma velada de banimento da publicidade no rádio e na televisão. O rádio e a televisão são meios de comunicação de massa absolutamente gratuitos e a transmissão de eventos esportivos são fundamentais para o exercício da cidadania.
O modelo de radiodifusão previsto na Constituição, que é aberto e, mais uma vez, eu lembro aqui, absolutamente gratuito para toda a população do nosso país, depende do investimento publicitário para a viabilização da transmissão de direitos desportivos e sustentabilidade deste modelo de comunicação social. A transmissão do esporte, por sua vez, é essencial como fonte de entretenimento e informação, além de atrair e formar novos atletas interessados na prática do esporte. As bets hoje são um importante segmento de financiamento e de apoio do esporte brasileiro e corresponde a grande parte do investimento publicitário no esporte. É uma tendência global em que não há um substituto empresarial focado exclusivamente no esporte. A ABERT acredita que a publicidade responsável é uma importante fonte de informação e, como informação, é a maior arma no combate aos sites de apostas irregulares e ao vício em jogos. Absolutamente atenta aos riscos naturalmente envolvidos com as apostas, a regulação do tema foi bastante debatida pelo Congresso Nacional e pelo Executivo. Todos os órgãos envolvidos adotaram os cuidados necessários em torno das ações de publicidade, propaganda e marketing das apostas, pautados nas melhores práticas internacionais para o combate ao jogo patológico, com particular proteção às crianças, adolescentes e outros vulneráveis. Entendemos, portanto, que a legislação brasileira, apesar de sua aplicação muito recente, é extremamente ampla e rigorosa para garantir que a publicidade seja socialmente responsável, com especial proteção aos vulneráveis. O que reputamos fundamental é que haja maior fiscalização e absoluta punição às bets que operam de maneira ilegal e da publicidade irregular e abusiva, que ocorre exclusivamente no âmbito da internet e nas redes sociais, em vista da falta de uma regulamentação específica sobre a responsabilidade das plataformas digitais pela veiculação de conteúdos ilegais. Hoje, as queixas mais recentes e denúncias recebidas pelo CONAR dizem respeito à publicidade irregular realizada por empresas ilegais e por influenciadores digitais, inclusive mirins, no ambiente livre e desregulamentado e sem qualquer controle na internet. A legislação brasileira já proíbe qualquer forma de divulgação de sites de apostas ilegais, além de prever restrições na publicidade para evitar que a aposta seja difundida como socialmente atraente ou contenha afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social. As regras atuais permitem que o Ministério da Fazenda fiscalize a publicidade e incentivam a autorregulação como instrumento principal de fiscalização e controle, o que entendemos que foi um acerto no texto legal. Um exemplo comparado de legislação estrangeira interessante que deve ser analisado é o caso da Itália. A legislação da Itália já é bem consolidada e os jogos e apostas eletrônicas são permitidos desde 2006. Mas em 2018, os italianos aprovaram uma regra extremamente restritiva quanto à divulgação de publicidade, banindo a propaganda de jogos e apostas como medida para combater o vício, o que foi muito ruim para o segmento de radiodifusão naquele país. Mas o que está acontecendo por lá agora? 3 anos após a restrição, os legisladores já discutem a retomada da publicidade, percebendo que a medida absolutamente proibitiva falhou amplamente em atender às expectativas da sociedade, não se mostrando eficaz em conter fenômenos de dependência de jogos de azar. Ou seja, a falta de publicidade apenas restringiu o benefício das apostas esportivas, que foi o aumento notável na arrecadação de impostos e nas oportunidades de novas receitas para o esporte e demais setores da economia envolvidos, mas não resolveu de forma alguma a necessidade de construção de políticas públicas para a prevenção, mitigação e conscientização dos riscos inerentes às apostas, sobretudo com relação à saúde pública, integridade e à proteção de vulneráveis.
finalmente reforçamos que o rádio e a televisão estão comprometidos com a publicidade ética e socialmente responsável, fundamental para o equilíbrio do exercício do direito de anunciar, observando sempre os cuidados necessários para a mitigação dos riscos associados às apostas e à exposição excessiva. Presidente Carlos Portinho, senador Portinho, muito obrigado por esse convite aberto. Eu queria lhe pedir aqui a autorização, se possível, para me ausentar, que eu tenho um compromisso profissional agora, onde eu sou anfitrião. Estava marcado para meio-dia e 30. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, nós aqui, a sua presença e a sua paciência para esse segundo painel. Esperar, por favor. Eu me lembro, senador Girão, que na discussão da Lei das Apostas, quando votamos contra, havia um acordo. Eu não esqueço, não. Porque havia um acordo que eu demovi por conta desse acordo, para que a autorregulamentação desse conta da questão da publicidade. Você se lembra disso? Você já queria ali tratar, restringindo totalmente a publicidade. Eu me lembro. E nós fizemos um acordo. Inclusive a Beth estava presente, de que isso na regulamentação do CONAR, principalmente do próprio governo, seria tratado. Só que eu deixo aqui minha queixa. Principalmente com relação à limitação de horário, que poderia, mais uma coisa que poderia ter sido feita. Até porque tivemos 1 ano para fazê-lo por autorregulamentação. E aí, como não houve a limitação de horário, como há no cigarro, há na bebida, né? A gente não tem como entrar nisso. Deixar de entrar nisso, né? Senador, mais uma vez eu quero lhe agradecer. A sua interferência foi decisiva e quero agradecer aqui também a presença do senador Eduardo Girão, do senador Magno Malta e da senadora Damares, e muito obrigado mais uma vez pela Beth estar presente aqui nessa audiência pública. E eu vou convidar o senhor Lúcio Flávio Rocha agora. Muito obrigado, Flávio, pela presença, pelos esclarecimentos, para que componha a mesa, então, assim a mesa fica completa. E vou dar logo de antemão, senadora Damares, a palavra para a nossa coordenadora do programa Criança e Consul do Instituto Alana, senhora Maria Góes de Mello, e na sequência, como eu tenho feito de 2 em 2, a gente abre para os questionamentos, se possível, a respeito de quem já se manifestou, deixando os questionamentos para os outros na sequência. Posso fazer as perguntas no final para todos? Pode também fazer, inclusive a gente ganha tempo, porque às vezes é um bate-bola, né? Não são só perguntas. Então, por favor, senhora Maria Góes de Mello, com a palavra. Obrigada, presidente, senador Portinho, boa tarde. Eu vou só interromper. Senador Girão, pode sentar aqui, eu vou assistir dali, que eu preciso comer alguma coisa para presidir. Todo mundo, senador. Eu ouso dizer que todo mundo dessa mesa precisa. Ali atrás tem alguma coisa? Porque eu vou também. Girão, sentar. Ah, tá. Vai todo mundo seguir o senhor aqui, senador. Então, querida. Posso seguir? Pode seguir. Então, boa tarde. Agora, presidente, senador Girão, senadora Damares, senador Magno, debatedores, colegas de mesa. É um prazer estar aqui hoje para um debate tão importante, tão urgente, que demanda máxima atenção por parte dos nossos legisladores. Eu trago aqui na minha intervenção a perspectiva do Instituto Alana, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão honrar as infâncias e que atua para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos com absoluta prioridade. Esse trabalho é guiado atualmente por uma missão Criança Primeiro e é orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e organizado a partir de 3 eixos principais, como o senhor bem sabe, senador Girão. Um é equidade social e inclusão, o outro eixo digital e um terceiro eixo natureza. É no contexto do eixo digital que se dá a nossa atuação, que também é realizada por meio de denúncias a órgãos competentes, por grande litigância estratégica, produção de conhecimento, integração de mecanismos de participação democrática para que se defenda, que se promova os direitos de crianças e adolescentes dessa seara, com muita centralidade já há muitos anos no enfrentamento e na mitigação a questões relacionadas à exploração comercial, né? Tendo como um leito histórico aí da nossa atuação
então o programa Crianças Consumo, um programa que desde 2006 atua para debater, divulgar ideias relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes, justamente em relação às relações de consumo, perante o consumismo ao qual eles são expostos cotidianamente, apontando assim formas de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes dessa interação. Entre outros pontos, eu queria trazer aqui que hoje, com a digitalização da sociedade, a gente atua também pela proteção de crianças e adolescentes que produzem conteúdos nas redes sociais, né, nas plataformas digitais, que são chamados influenciadores mirins, né, já que a hiperexposição de crianças e adolescentes nas redes está vinculada muito proximamente a modelos de negócios que estão pautados na publicidade digital. Então, a gente tem atualizado a nossa atuação em relação à exploração comercial, olhando também e muito centralmente para esse ambiente. Então, o tema dessa discussão de audiência hoje é de extrema relevância para a nossa atuação no Instituto Alana, e digo isso porque, como o professor Hermano, principalmente, já trouxe aqui, em termos de dados, as crianças e adolescentes no Brasil vêm sendo profundamente atacados, senadora Damares, pela proliferação da publicidade de serviços dessa natureza, né? A cada dia cresce o número de relatos de depoimentos sobre jovens dependentes de jogos de apostas, inclusive relatos crescentes de adolescentes que teriam até cometido suicídio por perder grandes quantias de dinheiro com esse tipo de prática. No site Reclame Aqui, por exemplo, então basta dar um Google, a gente encontra reclamações relacionadas à interação dessas crianças e adolescentes em casas de apostas, legais ou não, acho que isso é um debate para a gente ter aqui na sequência, né? Nas quais os responsáveis relatam a facilidade com que essas crianças usufruíram desses produtos e serviços e perderam grandes quantias de dinheiro. Depois eu quero dialogar um pouco com a fala do Dr. Santoro, né, que vai dizer que ainda que a publicidade atinge uma criança, ela não consegue apostar. Acho que esse é algo para a gente discutir profundamente, porque ainda que ela não consiga jogar, se há uma publicidade dirigida para ela, uma publicidade no corpo dessa criança, ela está sendo impelida de alguma forma a buscar esse serviço, ainda que seja ilegal. Isso é deletério para o seu desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa falar e olhar mais para isso, né? Então, acho que também, sem querer me sobrepor ao que o professor Hermano já trouxe em relação a dados, né? O levantamento do Nacional de Álcool e Drogas, que foi divulgado agora em março desse ano, que está disponível no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, do Ministério da Justiça, que mostrou que 10,5% de adolescentes entrevistados afirmaram ter apostado no último ano, neste ano de lacuna, né, regulatório, vamos dizer assim, e 55,2% dos adolescentes que estão na zona de risco, né, que apostaram, quer dizer, estão na zona de risco ou desenvolveram efetivamente algum transtorno relacionado ao vício. Isso é um dado oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E eu me lembro aqui, senador, que os jogos de apostas, sejam quais forem, são, em tese, proibidos de serem jogados por crianças e adolescentes ou publicizados por ou para esse público, né? Porque, obviamente, envolvem trocas financeiras para as quais essas pessoas não possuem a capacidade civil necessária, dada a hipervulnerabilidade dessas pessoas e a possibilidade de que elas se viciem, né? Além de outros riscos que estão envolvidos nessa prática. O artigo 26 da Lei 14.790 de 23 vai proibir expressamente essa participação, né, direta e indireta, de crianças e adolescentes na condição de apostadores. Há artigos que vão estabelecer diretrizes para regular a comunicação, a publicidade de casas de aposta de cota fixa, especificamente, né, para proteger especialmente crianças e adolescentes. O artigo 17 também vai proibir expressamente a publicidade de casas de apostas que se dirige a pessoas com menos de 18 anos, enfim. Então, essas medidas estão devidamente alinhadas com o direito ao respeito que está previsto no ECA, que vai dizer lá no seu artigo 19 que esse é um direito que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente e abrange aí a preservação de vários valores, né, que são fundamentais à preservação dos direitos integrais das crianças. Acho que é importante reforçar também aqui, como já foi dito anteriormente, que a delimitação dessas regras também existe pelo CONAR, né, um órgão composto por membros do próprio mercado publicitário, né, então vai mostrar que o próprio setor privado busca
maneiras, né, de condenar ou de coibir a exposição do público infanto-juvenil à publicidade das casas de aposta, mas, como a gente já ouviu aqui várias vezes nessa audiência, não foi suficiente. Né? Nada disso até aqui foi suficiente. E por que todo mundo está preocupado com isso, senador? Porque a gente está se referindo a pessoas em desenvolvimento, que têm o córtex pré-frontal em formação, né? Pessoas que ainda não têm o controle inibitório suficiente para reagir a estímulos como esses que estão presentes nesse tipo de jogo, né? Enfim, fortemente baseados em mecanismos de recompensa, enfim. E os riscos, senador, desse tipo de prática sobre crianças e adolescentes envolvem impactos enormes, né, no comportamento, na educação, provocam alterações, podem provocar, né? A gente está falando aqui de riscos, não danos sabidos, mas são riscos grandes, né? Que vão ter a ver com alteração de humor, quando elas estão longe de um jogo, né, e ficam mais irritadas, a conexão com outros vícios, então, sim, fica ampliada a possibilidade de um uso maior de álcool, de tabaco, de outras substâncias aditivas a partir do jogo, né? Enfim, além de impactos de longo prazo aí. Já foi estabelecida uma correlação entre esse hábito de aposta na adolescência e o transtorno desenvolvido na vida adulta, enfim, por aí vai. Acho que o doutor Hermano já falou muito bem sobre isso anteriormente. E é a publicidade, então, que é no cerne dessa problemática. Não é à toa que foi imensa a repercussão de uma denúncia que o Instituto Alana fez no ano passado para o Ministério Público de São Paulo, em que a gente constatou, senador Magno, queria muito que o senador Magno escutasse sobre essa nossa denúncia do ano passado, se ele não chegou a conhecer, em que a gente constatou que havia criança de 6 anos fazendo publicidade de jogo do Tigrinho no Instagram, com a anuência dessa plataforma. Nós tratamos de denunciar para as ferramentas internas do Instagram, que nos retornou, então, várias peças de publicidade de jogo do Tigrinho, produzida por crianças, por influenciadores mirins, e o retorno do Instagram foi de que esses materiais não violavam as diretrizes da comunidade, né, da plataforma. A gente tratou, então, de fazer uma grande denúncia para o Ministério Público, o próprio Ministério da Justiça. Enfim, não é só o Instagram que permite, acho que aqui o senador Portinho já falou várias vezes também sobre a responsabilidade das plataformas, elas precisam vir aqui, esse debate precisa também tocar nelas, né? O Kawaii também acho que foi mencionado por alguém que me antecedeu, também uma rede muito acessada por adolescentes, que faz oferta de caça-níquel, enfim, jogos que prometem recompensa em dinheiro sem que haja nenhum tipo de filtro em relação a esse acesso. Mas a gente sabe também que a publicidade não está só presente nas redes sociais, né? Tem esse segmento, um estudo de segmento da Tunad, né, que foi realizado, divulgado em 23, esse número deve estar muito maior, acho que os colegas aqui sabem muito melhor do que eu, que os anúncios de televisão realizados pelas casas de apostas aumentaram em 30% em menos de um ano, só em 23, em menos de um ano. Então, foi um crescimento absurdo. Hoje, isso deve estar, enfim, em níveis estratosféricos. E aí, nos estádios de futebol, né, que são frequentados por crianças e adolescentes, nas camisas de times usadas por nossas crianças e adolescentes. Meu filho tem uma camisa do time de futebol que tem uma publicidade de bet, né, tem 7 anos. Esse tipo de publicidade está presente. Uma criança que lê, senador, jogue com responsabilidade, vai ter condição, e eu pergunto aqui para todos vocês, de entender que essa mensagem não se destina a ela? Né? Por exemplo, o que foi feito até aqui, pergunto com muita sinceridade, pelo Estado brasileiro, pelas empresas, é suficiente no que se refere à proteção da parcela mais vulnerável da nossa população? Então, eu acho que a lei 14.790, quando vai estabelecer as restrições à publicidade, ela reconhece os perigos envolvidos nesses jogos para crianças e adolescentes, mas essas normas não estão dialogando na prática com o que está previsto no nosso ordenamento jurídico em relação à doutrina da proteção integral, que é uma diretriz da Constituição que garante atenção especial, atenção prioritária a crianças e adolescentes. Eu vou me encaminhando para o final aqui, acho que muito importante dizer que qualquer regulação sobre apostas precisa lembrar que existe o ECA, que existe a Constituição, que existe a Convenção sobre os Direitos Humanos da ONU, existe o Comentário Geral número 25, que atualiza os direitos de crianças e adolescentes no ambiente offline para o ambiente digital, enfim. Então, eu acho que se a publicidade não for completamente proibida, né, que é algo que existe como uma proposição aqui, ela deve, no mínimo, né, gente, ser radicalmente restringida
há canais que excluam a participação desse público, do público infanto-juvenil, né? Jogo de futebol, canal de TV aberto, via pública, são frequentados por todo mundo, inclusive por crianças e adolescentes, as nossas crianças e adolescentes, né? Esses espaços não podem ser dominados por anúncios de uma atividade com um potencial tão viciante e tão destrutivo. É preciso lembrar também, já para ir terminando, que a publicidade que é voltada para crianças de até 12 anos de idade é proibida no Brasil. É uma vedação que decorre de uma leitura da Constituição, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência, que vai, né, só confirmar que a veiculação de anúncios de bets em ambientes que são acessíveis por crianças e adolescentes, ainda que não sejam dirigidos a eles, eu acho que a lei tem uma questão nesse sentido, ela deve ser considerada ilegal, deve ser considerada abusiva. Queria só mencionar um outro elemento desse debate, eu acho que é importante ser trazido à tona e foi tocado no artigo recente produzido pelos meus colegas Pedro Hartung e João Coelho, que são as causas estruturais dessa epidemia, né? O que faz uma criança ou um adolescente acreditar que a aposta pode ser uma solução de vida? Então, para além da publicidade, eu acho que esse debate realmente ele precisa ir além, né? Não é só a publicidade que convence alguém, é também. Né? Então, acho que é muito importante a gente falar desse contexto em que há um uso precoce, intensivo de celular, de rede social, né? O trabalho infantil tem persistido e crescido com outras características, né? E as perspectivas de mobilidade social são muito mais distantes, ao mesmo tempo que engessadas a partir de uma única atuação. Então, a gente precisa também trazer para esse debate de publicidade de apostas as próprias crianças e adolescentes, né? Ouvi-los sobre seus anseios, sobre as suas necessidades mais amplas, enfim, acho que esse é um elemento importante que eu queria trazer aqui. E quero encerrar com um ponto que é muito central para nós no Instituto Alana, que é o de que crianças não são mini-adultos. Eles são sujeitos de direitos que têm necessidades e vulnerabilidades próprias e que exigem, portanto, um sistema legal e institucional que as proteja com muita firmeza e com muita prioridade. Então, é preciso que a gente olhe para essa discussão a partir da premissa constitucional que vai estabelecer que o dever de assegurar direitos de crianças e adolescentes com uma absoluta prioridade deve ser compartilhado por todos nós, por nós famílias, pelo Estado e pela sociedade. E as empresas precisam se ver dentro dessa parcela da sociedade, né? Todas as empresas. Então é isso por agora. Obrigada, senador. Senhor presidente, só rapidinho, eu gostei demais dessa frase, criança não são mini adultos, né? Eu vou até mandar fazer uma camisa, porque eu gosto de frase demais, né? Criança não são mini adultos. E a minha mente, na hora que ela falou isso, eu me lembrei de algumas publicidades em que fica a família toda sentada no sofá, né, comendo pipoca. Aí quando sai um gol, ou alguém é expulso, alguém que bateu na aposta que eles fizeram, a família toda vibra na publicidade, cheia de crianças sentadas ali. É complicado. Eu quero parabenizar a senhora Maria Góes de Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Muito boa a sua fala aqui. E é uma verdadeira covardia o que acontece, né? É uma verdadeira covardia. Eu digo literalmente aí como se fosse tirar um pirulito de uma criança. Essa invasão de publicidade que nós estamos vendo na camisa do seu filho. Eu tenho filhos pequenos também, então você quer botar a camisa do seu time que você ama, você tem que buscar uma que não tenha patrocínio de bet, porque está lá. É uma lavagem cerebral que é feita, né? Você não consegue mais assistir o futebol. Até para o amante do esporte é um negócio ostensivo. Se virar um dia, eu não posso mais torcer para rico. Mas eu quero... Perfeito. Essa PEC já está afastando todo mundo dos estados, né? O cara fica em casa apostando. E um dado aqui para complementar a fala da senhora Maria, viu, senador Portinho, já quero lhe chamar para assumir a presidência novamente, mas olha só aqui como é uma pandemia de suicídio que a gente está vivendo, né? E eu tenho conversado muito com psicólogos, psiquiatras, o quanto isso tem aumentado e o jogo está na base disso, né? É um fenômeno que se multiplica. O artigo do New York Times
indica que entre 50% e 80% dos ludopatas pensaram em tentar o suicídio. Entre 50% e 80%. Sabe qual é a média da população? 5%. Os ludopatas, de 50% a 80%. Ou seja, mais de 10 vezes. E entre 13% e 20% realmente tentaram ou conseguiram se matar. Sabe qual é a média da população? 0,5%. E entre os ludopatas é de 13% e 20%. Então, é algo assim assustador que a gente está vendo. Eu repito, é uma questão de humanidade, é uma questão de... A gente vai precisar tomar uma medida, viu, senador Portinho? Porque para isso o Senado Federal ele precisa ter esse dever, essa coragem. Nesse momento, eu tenho certeza que o senador vai ter essa sensibilidade, porque é um humanista, né? E que conhece futebol e sabe da importância de ter uma sociedade saudável nesse momento. Então, eu passo a presidência para o senador Portinho. Não, se o senhor puder, eu vou fazer o que o senhor fez. Eu vou, porque tem mas eu vou estar assistindo aqui, cada palavra eu vou estar assistindo, mas eu vou aqui pedir licença e volto daqui a pouco. Com a palavra o presidente Carlos Portinho, relator também desse importantíssimo projeto, talvez o mais importante do Senado Federal nessa legislatura, para conter essa tragédia humanitária que a gente está vendo com a aposta. Bom, minha colega Juliana Nakata, eu vou pedir um pouquinho de paciência mais sua, que seria a próxima, mas a Maria Góes de Mello, do Instituto Programa Criança e Consumo do Instituto Alana, ela tem um compromisso e eu estou tentando aqui harmonizar. Como o André Sica é meu amigo de outros carnavais, de muitas batalhas de esportivo, eu não tenho cerimônia com ele, né? E como o Galo na última não pôde, eu vou pedir uma paciência um pouquinho maior. Ah, você já falou? Ah, então foi na hora que eu fui, perdão. Ah, bom, então ótimo, então seguimos. Perdão. Juliana Nakata Albuquerque, por favor. Vice-presidente do CONAR, que eu muito respeito e aprendi muito, inclusive, com as decisões do CONAR e respeito bastante. Obrigada, presidente, senador Portinho. Também as palavras, a pressão aqui colocada, boa. A gente tem sentido, desde 2018, na verdade. Eu assisti a primeira audiência inteira, as diversas posições, claro, as informações dos impactos. É uma atividade de impacto, o debate é importante. E aí acho que a gente tem, claro, posições diferentes e um consenso de restrição para o público infanto-juvenil. Isso está na lei, está nas portarias do regulador, está na autorregulação. Isso é já previsto. Então, acho que esse é o princípio que a gente parte, que não tem aqui dúvida da necessidade de proteção da criança. Ao longo da exposição, eu queria só trazer aqui um questionamento, até uma discussão do como isso pode ser feito. Porque esse parece que tem sido a etapa mais difícil. Se já está previsto uma proibição, a mesma coisa relacionada à informação. Do ponto de vista do CONAR, e aí trazendo aqui, né, estou falando em nome do CONAR, que é uma entidade também sem fins lucrativos, composta por entidades representativas do setor da comunicação, por empresas também integrantes dessas cadeias. Então, é uma obra coletiva grande, são consensos a partir, claro, do imperativo cumprimento da legislação. Então, a autorregulação também é outra questão que é preciso colocar, assim, se vê muito fora falar disso. A autorregulação não é excludente, né? Você não precisa ter uma opção, ou um ou outro, são ambos, né? Elas são convergentes e se reforçam mutuamente. Porque o artigo 1º dos
dos códigos de autorregulação de todos os países, e a extensa maioria dos países de economia de mercado adotam a autorregulação da publicidade. Depois eu nem vou entrar nos motivos, mas isso é um fato. O artigo 1º é o imperativo cumprimento da legislação. Então, trazendo essa perspectiva do CONAR, do controle de anúncios, que todos sabem, não é simples o controle de informação hoje. A gente tem tecnologia e cadeia de complexidade. O ponto primeiro, proteção à criança. O segundo, informação. É uma atividade nova, é ainda mais importante que seja transmitida a informação correta sobre a natureza da atividade. Quando a gente discutia o que são as apostas, no grupo dedicado a isso, são atividades que dependem parcial ou totalmente de alha, né, de azar ou sorte, como se quiser colocar. Então, é uma atividade de risco inerente, não tem ganho certo, não tem enriquecimento, é o oposto disso e assim tem que ser colocado. Então, a gente entende que é sim importante a informação correta. E esse foi uma das primeiras ações a partir da vigência da regulamentação de notificações sobre a informação correta, porque aí tem... Até ajuda. Eu vou trazer aqui as coisas do monitoramento, embora tenha uma metodologia que seja reservada, já que é em benefício da própria aferição, né, do nível de cumprimento ou não, mas essas tendências, os modismos até ajudam na detecção por monitoramento, porque se um influenciador fala que a plataforma está pagando, ela não está pagando, quem está pagando é ele, então já é uma detecção de possível irregularidade. E, então, esses modismos ajudam na configuração de ferramentas tecnológicas para ajudar a fiscalização. E aí o ponto, né, chegado ao ponto, assim, são duas vedações já claras que se falou bastante hoje, de abusividade, enganosidade e proteção à criança, mas elas já estão vigentes, então necessário reconhecer que a fase mais custosa, de fato, é a de implementação e de fiscalização desses normativos. E como que isso ocorre? A gente tem um sistema hoje publicitário e de informação em geral, que é muito volumoso, muito difuso, e aí a gente tem uma série de estratégias no mundo inteiro voltadas para isso. É um desafio que não é só brasileiro. Então, tendo esses três pontos em mente, eu acho que eu volto agora para a questão das apostas, o que foi feito, né? 2018, crescimento gigantesco, 6 anos até a regulamentação completa para voltar ao mercado para o setor regulado. O CONAR, enquanto isso, o CONAR integra uma rede de outros CONARes, chama International Council for Ad Self-Regulation, que tem os CONARes do mundo inteiro, dentre eles os principais reguladores da publicidade, no caso do inglês, que foi atribuído assim. E já havíamos os CONARes de outros países relatarem as dificuldades, os desafios com a questão da publicidade de apostas. Então, a gente já sabia que existiria, né, uma necessidade, uma demanda de esforços grandes. A partir de 2023, com o início da regulamentação, a criação de uma, na época não era uma secretaria, era uma coordenação no âmbito do Ministério da Fazenda, foram estabelecidos 2 convênios com entidades setoriais, que então foram incluídas na autorregulamentação de todas essas outras cadeias publicitárias de veículos, a cadeia de criação e de divulgação da publicidade. E, a partir desse convênio, foi estipulada a criação de regras de autorregulação a partir do cumprimento da legislação e toda a aplicação dessas regras por manejo de queixa e monitoramento proativo, que depois também posso falar mais desse monitoramento, que acho que é um ponto. O grupo foi formado, mergulhamos rapidamente em toda a legislação de todos os países de referência, até com tabelas comparativas. Adotamos todas as salvaguardas que a gente verificou nos mercados de referência, mas a gente também tinha em mente a necessidade de projetar isso para o ambiente digital.
Né? A regra... E a primeira constatação é muito similar à publicidade de cerveja, de bebida alcoólica, pela vedação a determinados públicos e vedação do excesso. Então, esses são os pontos, né, que marcaram mais... No caso da bebida alcoólica, a regulamentação veio em 1978, em que era, se você for ver hoje a evolução da comunicação, uma era atrás. Aliás, assim, o CONAR tem feito muito, essas transformações não param de acontecer, a gente tem inteligência artificial criando conteúdo, o que significa volume. 5 princípios a gente conseguiu simplificar justamente porque a gente tinha que pensar em como isso ia ser aplicado, já pensando em como seria aplicado. Por exemplo, a gente tem uma regra para criança de publicidade, tem divergência, o consenso é criança precisa ser protegido. Aí tem uma regra no capítulo, na seção de criança, que fala a criança não pode sugerir o consumo. O que é sugerir? Né? Então, esse componente de maior abstração e menor precisão acaba dificultando a aplicação em volume. Então, a gente pensou nos focos necessários. Identificação publicitária. Esse é um princípio clássico da publicidade, honestidade com relação ao caráter comercial. O Código de Defesa do Consumidor fala isso, todos os códigos internacionais da publicidade, toda a legislação parte disso. Você tem que deixar claro que é um anúncio, não é uma opinião, não é uma dica, é um anúncio. Por isso, isso foi ressaltado... Nossa, meu tempo está acabando. Ressaltado com o ambiente virtual, pela fusão de conteúdos. Por isso, no caso do influenciador, que é um terceiro divulgando, a recomendação de padronização, rotulagem publi. Então, a identificação publicitária é o ponto, que daí você fala, você cumpre todas as regras, e a identificação do responsável. Casa de apostas, legal. Então, ponto primeiro é identificação publicitária. O segundo, informação. A informação correta, não é ganho certo. A gente tem que... O influenciador, para ele pegar as coisas, a gente... probabilidade... Não é ganho certo, não enriquece, não... Isso é vedado. Né? Assim... Foi uma cruzada, e é uma cruzada, e é coletivo, né? Então, quero aqui convidar, porque essa ação até é uma formação de cultura nisso, porque acho que os influenciadores, a forma de controle é muito diferente. A gente pode, em algum momento, aprofundar nisso, se for o questionamento aqui. Claro, também, a questão do risco, né? Então, 2 frases obrigatórias, a restrição etária e o impacto do jogo. Se falou bastante aqui, concordo. Acho que as informações... Dentre as frases alternativas, poderia haver uma recomendação de governança, porque a eleita seria a menos informativa sobre risco, impacto. Isso pode ser, né? Assim, eu acho que tem vários mecanismos. Eu acho que a requisição da autoridade, o call to action é um mecanismo que essa casa já fez, até tem vários... Eu pego todos os exemplos de autorregulação, sou a pessoa que está ali e fez no Desenrola, deu, acho que 90 dias para o setor trazer uma solução. Foi interessante essa. Não trouxe, mas foi interessante, porque dá essa oportunidade, muda... Porque a partir... Falou, olha, você tem 90 dias para fazer, senão eu vou fazer isso. Então, o setor teve uma grande oportunidade. Acho que E aí a regra vem até de uma forma... receptiva, né, pelo próprio setor. Jogo responsável e todas as ferramentas de produção de criança. Aí, quais são essas ferramentas de produção de crianças? São calibradas de acordo com os formatos. Hoje você tem, claro, parte de autodeclaração etária, que é o Age Gate, a criança mente, você tem vários mecanismos, né? Tem um mecanismo até de cookie, que se ela coloca uma idade, depois coloca a outra, não pode, tem um bloqueio. Então, você tem vários mecanismos técnicos, restrição de inserção, de lista porque esses banners que a gente vê em publicidade, em sites, eles são inserções de programática. Você pode fazer uma lista de acordo com o interesse, isso é feito, né? É uma técnica publicitária, e uma exclusão também. Então, isso tem que ser excluído. Os dados sociodemográficos de audiência impactada, os anunciantes têm isso, então isso pode ser apresentado, os dados, porque
eles querem saber quais são as audiências, qual que é o retorno até do investimento. Então, todos esses mecanismos estão previstos e precisam ser mais demonstrados. Eu acho que o que é importante aqui, eu acho que nem vou colocar muito, duas questões que eu vou ressaltar. Eu fiz aqui uma apresentação enorme pela hora, mudei, porque isso realmente é algo que tem demandado esforço grande. O CONAR passou a trazer, depois da aplicação das regras, adotou o sistema de monitoramento tecnológico, que é realizado por todos os outros CONARes do mundo. Todos não, desculpe, pelos maiores CONARes, alguns muito avançados. É o mesmo sistema usado pela França e pela Índia. No caso da França também é o sistema usado pela Autoridade Financeira da França, é uma ferramenta ótima. A gente tem apresentado todo o resultado disso. Esse monitoramento, a gente apresenta o relatório do monitoramento, as ações a partir do monitoramento, porque ele detecta, é um filtro, ele detecta conteúdo potencialmente irregular. Por que é potencialmente irregular? Porque eu não posso deixar a máquina decidir se é ou não. Então, ele detecta, tem uma revisão humana, uma ação conforme as modalidades de infração graduadas. Existe uma metodologia com base em risco. A gente tem falado isso, a Secretaria vem acompanhando tudo isso, e esse é um processo em curso que precisa muito da clareza e precisão da regulação. Então, a dificuldade, né? Para você aplicar a regulamentação, você precisa de uma regulamentação clara. Por isso, as leis que estão hoje vigentes, as portarias, que são muito boas, a portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela traz mecanismos muito inovadores. Ela fala de design. Acho que o primeiro texto... Aliás, acho que tem outro texto também, a LGPD, né? Mas ela fala de design, que é algo que a gente precisa depois avançar também na análise, para não personalizar a vulnerabilidade, por exemplo, jogar publicidade para alguém que já esteja detectado como repetitivo ou excessivo o comportamento. Então, isso é super importante, nessa portaria tem. Tem um mecanismo multicamadas, que é algo que a gente vê muito na Europa. Volume, né? A gente tem hoje 130 milhões estimados de perfis. O brasileiro tem um engajamento 3 vezes mais que a média global. Então, se você tem, por exemplo, um número baixo, 130 milhões de conteúdos por dia, como que isso é gerenciável manualmente? Então, a gente precisa de alguma estratégia para isso, né? Esse monitoramento é uma dessas estratégias. Ele parte de uma regulamentação projetada, uma regulamentação inclusiva, ouvindo o setor, entendendo esses mecanismos para que todos eles sejam adotados e acompanhados para promover transparência e responsabilidade. Então, eu acho que é o escopo comum de publicidade responsável. A regulamentação hoje é moderna. A portaria 1231, ela traz também uma coisa que o setor... Eu sei dos nós, mas é outra coisa pioneira da previsão sobre afiliados. Eu não vou tratar aqui, existe uma diferenciação entre afiliado e influenciador, tem uma semelhança também, mas é uma das principais formas de amplificação do alcance das mensagens. E é uma regulamentação interessante, a gente já fez isso no caso de mensagem ativada. Se você faz um desafio na internet de estímulo, esse desafio tem que gerar um engajamento bom. Se você faz um desafio envolvendo bebida alcoólica, você não pode premiar um menor que se engajou. Então, tudo isso tem que estar previsto na origem, para que, no resultado, isso seja... seja um resultado adequado conforme a regulamentação. Então, essa portaria traz isso. Ela fala de contrato de afiliados, que o afiliado precisa contratualmente seguir a regra. E é um texto interessante. Acho que o setor depois pode falar, porque eles têm várias preocupações relacionadas a isso, mas é um texto interessante porque ele, inclusive, traz um mecanismo financeiro, porque se não cumprir a regra, não recebe. Então, passa a ser um incentivo, né, para quebrar o ciclo aí de descumprimento das regras. Acho que, voltando, né, a regulamentação precisa, segura, calibrada, eficaz, proporcional, é muito importante. Acho que ela está, sim, essa regulamentação é importante e tem sido feito um trabalho gigante. O ano do cachorro, o que eles falam, ano digital é o ano do cachorro, 7 em 1. A gente tem feito um trabalho enorme relacionado a isso, sempre com publicização de tudo e acompanhamento do regulador. E queria também
abrir para o legislador, né? Acho que a autorregulamentação se abre, né? E acho que cada vez mais é uma ferramenta que pode ser lançada à mão, justamente para esses ambientes complexos e que demandam soluções colaborativas. Então, voltando, eu acho que o escopo do CONAR, acredito que do setor, é a regulamentação, é a publicidade responsável, e a gente tem aqui esse compromisso de trabalho enorme relacionado a isso e fica à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Esse termo responsável tem me incomodado tanto, vou ser muito sincero, que a publicidade não tem que ser responsável, a publicidade ela tem que seguir o que a norma efetivamente determina. Não é que é responsável. Todo mundo tem responsabilidade social, não precisa estar escrito, não precisa repetir isso, né? É o jogo responsável, é a publicidade responsável. E aí? E estamos nessa zona de publicidade de bet, causando que os senadores aqui já se inclinam, inclusive, para a proibição total. É aí que estamos chegando. Porque, como disse a Juliana muito bem, o que eu quero trazer aqui no relatório é o como. É o como. Porque o anexo X, as normas regulamentares, a autorregulamentação que o CONAR coloca, ela é muito principiológica. Tanto que ela dá 5 frases para o cara escolher qual é. Ele pega logo a que menos impacto tem no público-alvo, que é jogue de forma responsável, jogo responsável. Tem outras 4 ali, muito mais contundentes. A gente vai ter que regulamentar e dar uma frase, como é no caso do cigarro. Né? A gente precisa regulamentar o horário. E a gente precisa cuidar dessa questão do jovem criança, porque, desculpa, até já adianto a minha pergunta, se o CONAR também, aí por ignorância minha, eu dei aula de ética e comunicação lá atrás, ainda não tinha as redes sociais, se a publicidade nas redes sociais também são ótimo. Então, melhor ainda, porque, para mim, a grande dificuldade está lá, o como disciplinar a publicidade nas redes sociais sobre apostas. Porque esses filtros para idade, para criança, não funcionam. E, infelizmente, hoje aqui não tem um integrante de rede social, embora eu falei para eles, me tragam a solução. Entendeu? Então, assim, às vezes o como é restringir total, na falta de uma alternativa. Não era o que eu gostaria. Mas se o próprio CONAR que diz que o problema é o como, então eu tenho que trazer o como. Vamos trazer o como. Na televisão é tranquilo. Você coloca lá um horário, quiser pegar um modelo da Inglaterra, para ser um pouquinho mais flexível, põe lá tantos minutos antes do jogo, tantos minutos depois. Agora, a publicidade em rede social, porque ela promove o alcance, porque ela não tem ferramentas para inibir, para dessa publicidade chegar em jovens e crianças, está mal parado. O como, a única maneira que me restou aqui pensar é restringindo, como inclusive está no meu relatório preliminar. E com relação aos afiliados, aí que está. Você tem um afiliado e você tem aquele outro que faz a publicidade subliminar, que não está afeta por essa legislação. Você abre aí o YouTube, põe aí cassino. Você vai ver, o cara vai ensinar como é que você joga no cassino de modo informativo, né? E eu sou um liberal, não iria restringir isso, mas no final ele joga para o site de aposta ilegal ainda por cima. Então, essa questão aí, para mim, tem uma maneira de resolver, que também, aí sim, nesse caso, a restrição. Proibir que pessoas participem de propagandas de apostas. Né? O senador Romário ainda me trouxe aqui o apelo, eu registro, para que no caso das apostas esportivas abra-se uma exceção para ex-atleta, por uma questão social, o que eu tenho refletido muito a respeito, o senador Romário sabe, né? A gente, Sica, eu até falei na última audiência, eu recebi uma mensagem sobre a situação do Aldair, campeão mundial, que vive emprestado e com a ajuda de uma associação, acho que de atletas até, lá do Espírito Santo, ganhando 3 mil por mês. Aí, enquanto isso, tem um ex-atleta
que talvez porque o produto dele seja melhor, venda mais, que está lá ganhando fortuna da Bet. E o Aldair? Entendeu? Será que eu vou conseguir atingir o Aldair também, querendo atender ao pedido do Romário? Ou será que eu vou estar atingindo o ex-atleta medalhão que acabou de se aposentar? Portinho, desculpe te interromper, mas te dando uma ideia. E o FAP, que é o Fundo de Apoio ao Atleta Profissional, que estava na Lei Pelé, os clubes tentaram mudar por um fundo de previdência, um fundo privado para previdência. Os clubes não conseguiram tirar da Lei Pelé. E, na verdade, tirar da Lei Pelé, devolveram para a Lei Geral do Esporte, com um lobby enorme, e nunca faz absolutamente nada. Então, tem que reviver o debate sobre o fundo de previdência para os atletas. Não, isso é importante. Essa questão do fundo de previdência dos atletas, acho que até o Romário tem um projeto sobre isso aqui no Senado. Tem que implementar de forma correta. E essa discussão está mal endereçada desde lá de trás, sim, né? A gente sabe que são associações, grupos, que é quase como uma panela, e é muito dinheiro, né, que os clubes pagam sobre 1%, né, das transações, das transferências. Isso aí está muito mal parado. Mas, assim, voltando à questão das pessoas na publicidade, a única coisa que me seduz de alguma maneira, porque sou sensível, é a questão dos ex-atletas, porque o afiliado, o cara que faz subliminar, ele está resolvido. Isso vai ajudar a fiscalização. A gente vai escutar a Betânia na seguida, eu já coloco, vai ajudar a fiscalização dos irregulares. Porque se tiver uma pessoa numa propaganda ou uma pessoa subliminarmente incentivando a aposta, a gente já vai saber que é proibido. A gente está ajudando a fiscalização. Que, aliás, faço aqui o registro, tenho informação de que o órgão do governo, a Secretaria de Apostas, não está recebendo os recursos e, por isso, está tendo muita dificuldade de fazer fiscalização. Né? Aliás, senador Magno, você que está na CPI das bets, é interessante isso. Parece que os recursos estão sendo represados lá no Ministério da Fazenda, onde for, não está chegando para o órgão que é responsável por fazer fiscalização. E sem dinheiro ele não faz fiscalização. Né? Então, como, aliás, a minha emenda foi recusada, que eu queria criar um grupo tático especial do Ministério Público para o combate financiado com recursos das apostas, né? E falaram, não, joga para segurança, isso aí já vai estar contemplado. Né? E a gente não tem hoje um grupo tático, tem diversos ministérios públicos de Estado com várias denúncias de manipulação de resultado no futebol, nada concentrado, ninguém com poder de polícia efetivo para dar o bote rápido como tem que ser. Então, a mesma coisa com relação à fiscalização. A gente tinha lá uma emenda para botar o dinheiro carimbado para isso. Não, joga para o governo vai se organizar, né? E aí agora deve estar lá na Secretaria de Fazenda, sendo usado em outras coisas, que eu prefiro nem saber. Enfim, muito obrigado, Juliana, pela sua participação. Eu vou passar a palavra imediatamente ao representante da Betano e, como eu tenho feito de 2 em 2, se o senador Magno Malta, ao final, quiser interceder ou esperar o final de tudo, é melhor. Eu estou esperando o Girão voltar para me comer alguma coisa, porque, na verdade, eu fui ali, mas me chamaram, eu pensei que era comida, era 10 vereadores que estavam lá. Te pediram, era muito pedido. Vai lá, Galo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o senador Carlos Portinho, o senador Magno Malta, os meus colegas de mesa, as demais pessoas presentes. Dizer que estamos muito agradecidos, senador, pelo convite, pela oportunidade de contribuir com essa audiência. É uma discussão muito importante para as operadoras de apostas de cota fixa autorizados a atuar no Brasil pelo Ministério da Fazenda. E, em nome da Betano, quero começar por destacar que nós temos como princípio a defesa de uma publicidade responsável no setor de apostas. A Betano foi fundada há 13 anos na Grécia e ela hoje está presente em mais de 20 países, na América Latina, na América do Norte, na Europa e na África. A empresa opera exclusivamente em países que já regulamentaram ou estão em vias de regulamentar o setor de apostas online, e foi com base nesse compromisso que a gente iniciou as nossas operações no Brasil em 2020, quando o marco legal permitiu o ingresso de operadores. Nós fomos, inclusive, a primeira empresa a solicitar junto ao Ministério da Fazenda a licença
assim que o processo foi aberto. A gente atua com base em padrões de compliance rigorosos em todos os mercados em que a gente está presente, e o nosso objetivo é contribuir com essa nossa experiência internacional para o fortalecimento de um marco regulatório que proteja a sociedade, que assegure o jogo responsável e que também gere arrecadação tributária para o Estado brasileiro. A discussão sobre publicidade é parte indissociável desse esforço e ela vai muito além da mera exposição de marca, senador. Ela deve ser encarada como um instrumento de distinção entre operadores legais e ilegais. O Congresso Nacional, por meio das legislações que foram aqui aprovadas nos últimos anos, e o governo brasileiro, por meio do processo regulatório que entrou em vigor em janeiro, recente, reforço como vários colegas mencionaram, acho que é importante lembrar que esse é um processo recente que ainda está tomando efeito. Tanto as legislações quanto a regulação deram contribuições muito importantes para fortalecer o mercado legal de apostas no país. Mas o Brasil ainda enfrenta um importante desafio, que é o combate ao mercado de apostas ilegais. Faltam ainda dados consolidados, mas sabe-se que hoje uma parte muito significativa das apostas ainda é feita em plataformas não autorizadas, o que causa prejuízos para as pessoas, para a sociedade e também para a economia brasileira. Enquanto nós, os operadores autorizados, estamos submetidos, senador Portinho, à supervisão de órgãos como o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o COAF, estamos obrigados a ter rigorosos mecanismos de controle para proteger as pessoas e garantir a rastreabilidade dos fluxos financeiros. Desculpa, mas o Banco Central peronomútil, né? Na CPI, o Banco Central disse que não é função dele, não. De qualquer forma, estamos submetidos aos órgãos responsáveis, senador. E lembrar que, de outro lado, o mercado ilegal abre espaço para crimes como lavagem de dinheiro, como evasão de divisas, como financiamento de organizações criminosas, o que, de novo, acarreta em problemas sociais e perdas bilionárias para os cofres públicos. É muito importante ressaltar, senador, plataformas como a Betano são as operadoras legais, são as únicas que têm mecanismos para prevenir a entrada de crianças e adolescentes na plataforma. Eu enalteço, inclusive, a emenda do senhor sabe disso, tem acompanhado. E não é só no cadastro, não. O senhor falou dos 9 minutos para fazer o cadastro, não é só no cadastro. Em vários momentos da navegação, a pessoa precisa fazer o reconhecimento facial, quando vai depositar dinheiro, quando vai retirar dinheiro. Então, isso é um mecanismo constante, que só as plataformas legais têm, o que torna muito difícil que os menores estejam na plataforma, senador Magno, e os operadores ilegais não têm nenhum tipo de mecanismo de controle para impedir que crianças e adolescentes joguem em suas plataformas. Da mesma forma, são as operadoras legais que têm mecanismos para alertar as autoridades e as entidades internacionais sobre potenciais violações à integridade no esporte, como o fizeram, inclusive, em casos de vulto que foram aqui mencionados. A Betano, senador, importante de dizer em relação à questão do vício, senador Magno, tem não só sistemas, como tem equipes que ficam detectando padrões de comportamento de jogo não saudável, justamente com o objetivo de impedir que apostadores que estejam demonstrando um determinado tipo de comportamento possam fazer apostas. Às vezes é alguém que está fazendo muitas apostas, está jogando muito à noite, ou ele está tendo muito bloqueio de depósito porque ele já estourou o limite do cartão de crédito. Mas trava para ele? Trava. Nós temos equipes que se dedicam e sistemas que se dedicam exclusivamente a isso. Isso, plataformas como a Betano, que são operadoras legais, tem. Só um minutinho. Na prática, como é que a gente fica sabendo disso? Tem como mostrar isso de uma forma material, como é operado isso? Senador, eu precisaria... Tipo aqui, num telão aí, para a gente ver como eu precisaria verificar junto à empresa como é que a gente pode. É claro que a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente
dá muita transparência a isso, as pessoas também entendem como elas podem burlar o sistema. Mas eu vou verificar, senador, como a gente pode dar um pouco mais de transparência para esse... É porque como a gente vai legislar naquilo que eu não tenho conhecimento? Claro. Magno, isso é muito importante. Eu até ensaiei até entrar nesse assunto, mas depois eu retrocedi no relatório, porque a gente vai tratar de publicidade nas apostas. Isso que ele está falando, que é fundamental, e que bom que tem empresas que já fazem isso. Eu tive até a conversa com uma outra e disse que isso deveria estar sistematizado entre as próprias empresas, porque também ele trava lá, mas o cara vai para outra. Entendeu? E talvez uma legislação, conhecendo como é feito o trabalho, o que for trabalho sério dessas empresas, que limitem o acesso ao jogo daqueles que estão manifestando alguma compulsão ou, eventualmente, como eu soube de outra, que eles fazem como faz muitas fintechs, empresas de investimento no mercado financeiro, né? Ela quer saber qual é o seu perfil de investimento, quanto é que você ganha, para ela poder, no caso do jogo, dimensionar quanto é que ela pode te dar de crédito, né? Ela saber, talvez num breque, mas ela te advirta, olha, você está jogando muito, você já jogou tanto, porque ela sabe qual é a sua renda. Questão do Bolsa Família, que em vez de proibir o jogo, mas que tenham mecanismos, né? E eles têm esses mecanismos para identificar a origem dos recursos através de um outro projeto. E tem meu apoio. É mais ou menos feito o mecanismo que os bancos utilizam hoje. Por exemplo, eu depois de 19 horas, vou passar um Pix de qualquer valor, o banco não passa. Porque eu não estou acostumado a fazer aquilo nesse horário. E passou de meia-noite, qualquer valor, nada libera, nem depósito, nem saque, nem nada. Seria mais ou menos isso? Senador, são uma série de sinais com os quais a gente trabalha que indicam que alguém tem um comportamento problemático. A gente faz comunicação frequente com os apostadores para lembrá-los de que eles precisam, de que a aposta tem que ser um entretenimento saudável, não é uma forma de ganhar dinheiro, tem que ser um entretenimento saudável. E os alerta quando a gente detecta padrões de comportamento que sejam problemáticos. A gente também tem mecanismos que permitem às pessoas, por exemplo, limitar o valor de aposta que elas querem fazer, limitar o tempo que elas querem passar dentro da plataforma. Mas, de novo, a gente mesmo tem mecanismos para detectar isso e no limite, impedir que aquele apostador siga apostando dentro da nossa plataforma. Os ilegais não têm esse mecanismo. Seria interessante, se me permite sugestão, senador Magno, eu estarei interessadíssimo assistindo, puxar uma audiência pública para a gente entender quais são esses mecanismos que as empresas, não uma só, porque às vezes a troca das experiências, para a gente entender, peça que eu acho que esse tema é interessante, até principalmente pelo problema do Bolsa Família, que está sendo usado em aposta. O volume é absurdo. Exatamente, porque a numeração, o cartão do Bolsa Família, ele tem numeração como qualquer outro cartão, né? Eu acho que onde nós já avançamos na tecnologia, dá para entender se aquilo está sendo pago com o cartão do Bolsa Família. Usar o CPF. E aí ele chega no número do NIS. Sim, eu acho que cabe a gente fazer uma audiência pública e trazer até gente de banco mesmo, né? Que já opera essa tecnologia. Eu mesmo fui convidado por um médico famoso, um cara famosíssimo, me contatou, fez um contato comigo, dizendo que era meu admirador, que se fosse político queria e agir igual a mim e tal, que eu representava ele e tal. Eu falei, você é doido. Tal. Então, e que gostaria que eu fosse na clínica dele. E eu fui lá em São Paulo. Fui muito bem recebido, muito bem tratado. No final, um grupo me acompanhou e puxou a cadeira para eu sentar e estava lá uma nota de R$5 mil para eu pagar a consulta. Falei, que consulta? Eu não pedi consulta a vocês. O cara fala que é meu fã, me pede para vir aqui. Agora eu vou pagar R$5 mil? Não, mas aqui funciona assim. Como assim? Não, manda chamar o cara. Ele está lá no 6º andar. O cara não desceu. Uma confusão. Eu peguei meu cartão de crédito e assim,
mas no veneno, e eu ia resolver no veneno. Dei meu cartão de crédito. Era mais ou menos 2h30 da manhã. E eu cheguei na clínica do cara às 18 horas, mais ou menos. E assim, um me chama num lugar, outro me chama outro. Não, eu falo, não, já faço isso aí, eu malho e tal. Tudo que você está me mostrando, eu fiz. Pedi nada a ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando foi, eu puto, mas dei o cartão, o banco, pum, uma hora daquela, né? E aí, eu assinei uma promissória. O cara me convidou para dizer que era meu fã. Estou quase dando o nome do filho de uma égua, cara. Não dê não. O que importa é que o banco, ó, dele aqui, ele vai dançar. O banco, ó, pá, cortou. Não, mas a gente interrompeu, senador Magno. Eu interrompi. Eu interrompi. Eu quis falar do banco, né? Do banco, é isso. O banco não deixou, né? Aí ficou parecendo que eu não tinha nada na conta. Na verdade, eu ia dividir aquilo lá umas 20 vezes, sei lá o quê. Mas esperei amanhecer o dia, assinei o documento e fui atrás dele, do indivíduo. Rapaz, eu não lhe pedi nada. Você me chamou porque queria me conhecer. Então, quando eles me cobraram esses R$5.000, como eu não estou acostumado com isso, nunca aconteceu isso, já à madrugada, o banco, então, eu acho que nessa audiência pública, como os bancos já operam dessa forma, além de chamar quem está fazendo dessa forma, a gente chamar também o banco para a gente entender que tipo de tecnologia é essa e como funciona, para que a gente possa fazer um relatório mais robusto, senador. Obrigado. Eu agradeço, senador Portinho, senador Magno Malta, porque isso também permite que a gente explique um pouco mais sobre o nosso trabalho. Ainda é um mercado novo e ainda há pouca compreensão sobre como plataformas como a Betano operam. Então, retomando aqui, eu queria... Estava fazendo, então, essa distinção entre o mercado legal e o ilegal e queria reforçar que a nossa experiência internacional demonstra que a publicidade é uma peça-chave no combate ao mercado ilegal. O senhor afirmou na primeira sessão dessa audiência e tem afirmado que a propaganda ajuda a separar o joio do trigo, porque é por meio dela que os consumidores sabem quais são as empresas autorizadas a operar no país ou não, aquelas que respeitam a lei, que respeitam os consumidores, a proteção dos menores, e em contraposição aquelas que ignoram todas essas obrigações. A gente sabe que o início de uma nova legislação levanta dúvidas sobre o tema do alcance da publicidade. E queria trazer aqui, o Flávio Lara Rezende da ABET trouxe o exemplo italiano. Queria reforçar que após a entrada em vigor da regulação, que impôs restrições severas à publicidade, o efeito imediato foi a expansão do mercado ilegal e a queda drástica do que a gente chama de canalização, que é a proporção de usuários que apostam no mercado legal versus no mercado ilegal. Hoje a canalização italiana está entre as mais baixas do mundo. E como o Flávio disse, o Senado italiano está trabalhando para rever essas restrições. Em contraposição, o Reino Unido, que foi pioneiro na regulação do setor de apostas já há muitas décadas, só começou a discutir eventuais restrições após de mais de 2 décadas de um mercado regulado com uma canalização acima de 80%. Ou seja, primeiro se consolidou um setor robusto e confiável e só então se iniciou um debate sobre possíveis ajustes. O Brasil, nesse momento, se assemelha muito mais ao estágio inicial vivido pela Itália. E o único beneficiado por uma eventual proibição generalizada da publicidade vai ser o mercado ilegal. Isso já foi destacado aqui também, vou encaminhando para o final, senador, a importância do setor de apostas, da publicidade do setor de apostas no esporte brasileiro. Nós temos impulsionado não só as categorias clássicas, o futebol masculino, mas também o futebol feminino, as categorias de base, preenchendo uma lacuna que antes era ocupada, como o senhor mesmo destacou, por patrocínios públicos. E com isso, recursos que antes vinham de estatais ou de bancos, eles hoje podem ser direcionados a outras áreas como saúde, como educação. A gente entende que preciso aguardar os efeitos da nova regulação, em vigor, como eu falei, desde janeiro apenas.
e priorizar o combate ao mercado ilegal, mas, no entanto, caso o Congresso Nacional decida aperfeiçoar a legislação, nós sugerimos medidas como o estabelecimento legal de princípios de veracidade e responsabilidade na publicidade, a obrigatoriedade de mensagens claras sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis, a promoção explícita do jogo responsável, a exibição das informações da licença estatal nas peças publicitárias e a integração de diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Boa parte dessas medidas já está, Juliana, prevista em normativos de autorregulação como os do CONAR, mas carecem de respaldo legal formal. Para concluir, quero reforçar que a gente acredita que a aposta deve ser uma forma de entretenimento responsável, realizada com responsabilidade, e que a regulação da publicidade deve refletir esse compromisso. Esse setor tem potencial, já concluo, senador, esse setor tem potencial para gerar empregos, fortalecer o esporte, proteger as pessoas e contribuir com recursos significativos para políticas públicas nas áreas previstas em lei. Era o que eu tinha. Muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado. Só para ter uma noção, perguntando diretamente, a Betano, ela patrocina a camisa de clubes? Nós já patrocinamos clubes, senador. Atualmente nós não patrocinamos nenhum clube. Nós patrocinamos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, além da Supercopa. A Betano também faz patrocínio em placas de publicidade? Faz. Senhor presidente, nós estamos falando de criar a lei, modificar a lei, relatório de Vossa Excelência. Nós estamos falando de lei. Mas lei para que país? Para esse país aqui cumprir? Eu estou falando de lei porque vai parecer que eu estou saindo do assunto, mas eu não posso me calar diante de tanta canalice praticada pela Justiça do Brasil. Justiça não pode chamar essa baboseira de justiça. E não pode chamar esse monte de cínicos, de ministros. Está aqui, na coluna do Paulo Capelli. Oficial de Justiça procura rodeando o hospital para notificar Jair Bolsonaro na UTI. Cara entubado. Entubado. Canalhas. Canalhas. Urubus, abutres. Canalhas. Sem sentimento. Olha o que diz a lei. A lei diz, artigo 244, não se fará citação, salvo para evitar o procedimento do direito. Artigo 1. De quem estiver participando de ato ou culto religioso, você tem que esperar o culto acabar, ou a missa acabar. De cônjuge, de companheiro e de qualquer parente de morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. 3. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. O 5º, de doente, enquanto grave o seu estado. Jair Bolsonaro tem 15 dias de uma cirurgia invasiva de 12 horas, fruto de uma facada programada, dada por um canalha, a serviço da politicagem desse país, e um dos destruidores da nação brasileira, que fez escoar o dinheiro, preso na Lava Jato, preso no Mensalão, dando uma entrevista de cara dura, disse: nós erramos muito, PT, erramos até na facada. Essa perseguição implacável a Jair Bolsonaro, a sua família, mas Jair Bolsonaro ainda sofre os efeitos dessa facada dada por Adélio, o homem mais importante do Brasil,
o mais guardado, o mais protegido. Não dá para quebrar o sigilo dele, dos telefones, nem dos advogados. Na OEA, eu fui falar sobre o Adélio, tomei um processo no Supremo. Que me protege, que me dê outro processo. Abutres de capa preta. 1000 vezes canalhas. Vossa Excelência, me desculpa. A audiência não é para tratar desse assunto, mas nós estamos falando de lei. Que lei? Qual Constituição? Aonde? Para quem cumprir a lei? Para os caras sentados nessas cadeiras aí, pelo amor de Deus, como um santinho ou uma santinha de pau oco, mentindo, estelionato judicial, para poder ser aprovado, e depois ser aprovado no plenário e ser mandado para guardar a Constituição. Há uma perseguição implacável a Jair Bolsonaro. É um absurdo isso. Eu imagino o avexamento desse oficial de justiça. A sua indignação é minha, é nossa. São abutres, pior, são urubus de capa preta, rondando a carniça. Esse é a imagem do que você mostra hoje. Senador Magno, é só porque os nossos convidados, minha indignação é a mesma. Eu vou até pedir para o senhor sentar aqui, que eu preciso ao toalete um instantinho. Se puder aqui presidir, eu dando a palavra aqui para o Sica, eu juro que serei breve, porque tenho o maior interesse em ouvi-lo, Sica. Só um segundinho aqui, só para eu poder dar, que eu estou desde as 10 da manhã. Senador, quer que te guarde? Não, o senador Magno vai, eu serei breve. Perfeito. Sou próximo. André Sica. O próximo é o senhor André Carvalho Sica, advogado especialista em direito desportivo. Está com a palavra. Muito boa tarde, senador. Prazer estar nessa casa. Depois cumprimento propriamente o senador Portinho também, grande amigo, colegas de mesa. É sempre uma honra estar num debate tão elevado e tão importante para o país. Bom, senhores, na verdade, eu vou dar sequência à fala do meu querido colega, doutor Álvaro Chaves, em nome dos clubes brasileiros. Eu acho que a gente trouxe uma indústria para falar aqui, trouxe uma indústria para ser representada e é importante que se demonstre o quão importante esse setor de apostas é importante para essa indústria. Senhores, Havendo número regimental, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. 1. Proposta de emenda à Constituição, número 81, de 2015, do senador Wellington Fagundes e outros senadores. Projeto de lei número 13, de 2022, do deputado Alencar Santana. Projeto de lei número 5.066, de 2020, do senador Plínio Valério. Projeto de lei número 410, de 2022, do deputado Luiz Miranda. E projetos de decreto legislativo números 1129 e 217 de 2021, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra. Com a palavra, pela ordem, o senador Eduardo Girão, pelo prazo de 10 minutos. Paz e bem, muitíssimo obrigado, presidente, senador Humberto Costa. Quero saudar também senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, e também
você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, quase tudo que acontece nesse governo Lula está com sinal trocado. Não precisa ser de direita nem conservador. Eu acredito que um pouco de visão independente, você percebe que algo está errado nesta nação. Na contramão de tudo aquilo que é justo e correto. Agora, mais uma decisão escandalosa, que ao mesmo tempo é ilegal e imoral, com o asilo político diplomático, a senhora Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016. Depois de 3 anos de julgamento pela justiça peruana, com todo o direito à defesa e ao contraditório, algo que a gente não vê em nosso próprio país, tanto o ex-presidente como a primeira-dama foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e recebimento de dinheiro ilegal provenientes da Odebrecht, empresa brasileira, e do governo da Venezuela. Olha que coincidência. Humala, o ex-presidente, continua preso. Foi o próprio Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada na Lava Jato, que afirmou que o acerto para o envio de 3 milhões de dólares, repito, 3 milhões de dólares para a campanha de Humala foi feito com Lula e Palocci. Foi o próprio Marcelo Odebrecht que disse isso. Presta atenção. Mas o escândalo é maior ainda e mais grave. Após a autorização de Lula, o Ministério das Relações Exteriores enviou um avião da FAB para escoltar Nadine até São Paulo. Ou seja, você pagou para nós sermos hoje refúgio de corruptos. Olha como o Brasil está de cabeça para baixo. Os sinais estão aí. Ao ser imediatamente questionado por parte da imprensa, o ministro defendeu a operação como sendo, sabe o quê? Se você está em pé, sente-se. Asilo humanitário. A corrupto, ladrão de dinheiro público, que é o dinheiro que falta nos hospitais. Falta o remédio, falta o médico, as estradas esburacadas, graças à corrupção. Asilo humanitário. É brincadeira. Eu vou repetir porque soa como algo inacreditável. Asilo, um apoio humanitário para asilar pessoas condenadas por corrupção. Enquanto no Brasil, presos políticos que nada fizeram estão sendo perseguidos e massacrados com requintes de crueldade pela vingança instituída neste regime Lula e STF que vivemos. Esse mesmo Ministério das Relações Exteriores extrapolou na subserviência quando recentemente consultou Alexandre de Moraes. Olha outro sinal. Antes de responder questionamento do governo dos Estados Unidos sobre censura e perseguição nas redes sociais. Segundo André Marcília, renomado jurista e professor de Direito Constitucional do Brasil, esse asilo da esposa de Humala contraria princípios básicos de convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Seria transformar um crime comum em proteção diplomática. Asilo político jamais pode se transformar num substitutivo recursal em processos de crimes comuns. Como primeira medida, já encaminhei ao Ministério das Relações Exteriores pedido de informações detalhando todos os fatos, inclusive a utilização do avião nosso, do Brasil, da Força Aérea Brasileira, para ir buscar corrupto.
estender tapete vermelho, como foi feito com o Maduro, poucos meses depois que o Lula assumiu, com o ditador sanguinário Nicolás Maduro da Venezuela, tem destruído a Venezuela. Mas existe um possível vínculo estratégico dessa medida ilegal e imoral de proteção máxima a uma pessoa que roubou o seu país, o Peru, e foi por isso condenada. Ela poderia trazer à tona novas informações sobre esquemas internacionais de corrupção mantido pelo PT? É que toda essa operação aconteceu exatamente no período, olha só, em que Lula estava chefiando o maior esquema de corrupção da história, descoberto pela Lava Jato. E tem mais coincidência aí, sabe qual? Adivinha qual foi a empresa que recebeu essa demanda internacional do PT? Justamente, entre aspas, justamente, por favor, a Odebrecht, que aqui no Brasil precisou criar um departamento exclusivo para administrar propinas. Uma completa indecência. Isso precisa ter fim. Eu encerro, senhor presidente. Em momentos desses, quero deixar muito claro a minha esperança com o Brasil. Talvez não. Sedimentada numa fé que o destino da nossa nação é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e nós vamos passar por isso. E vamos ser ainda, pode anotar, talvez eu não veja, meu filho, meu neto verão o Brasil no topo do mundo. Esse é o destino dessa nação, pelo povo que tem. Maior nação católica do mundo, maior nação evangélica, a segunda maior evangélica, a primeira espírita, a primeira católica. Todo mundo se relaciona bem. Um país com todas as potencialidades para estar no topo do mundo, empreendedores capazes, um povo de bem. Nós vamos passar por isso, mas é preciso que as pessoas de bem se posicionem. As pessoas de bem precisam se posicionar num momento como esse, ir para a rua. Ir para a rua. As grandes mudanças nesse país foram através das ruas. E de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser, com cartazes. A rua é livre. Leve o seu cartaz do que está no seu coração. Não vamos deixar a censura calar, nos fazer intimidar, nos deixar intimidados. O Brasil é nosso. Está tudo errado. Está tudo errado. As instituições estão se metendo uma em cima das outras, estão invadindo, estão legislando como o STF faz com essa casa. Está errado isso. O Senado precisa se levantar e vai se levantar, porque eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano. Cada um aqui tem uma história e está percebendo, no fundo, já percebeu, mas talvez falte uma ação que está errado o que está acontecendo com o Brasil. Com preso político em pleno século XXI, com jornalista indo embora do país porque teve o passaporte tomado, coisa que só se via no nazismo. Conta bancária que o cara trabalhou a vida inteira, desde jovem, bloqueada por uma ordem do ministro do Supremo. Rede social, seu instrumento de trabalho bloqueado. Até parlamentar tem, como o senador Marcos Duval, que não pode exercer o seu direito pleno, eleito pelo povo. Então eu encerro com um pensamento deixado no século XVIII pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Abro aspas, vivemos numa era de filosofia, ciência e intelecto. Por toda parte temos escolas, universidades que nos oferecem a sabedoria de milênios anteriores. Mas e daí? Ficamos acaso mais sábios? Compreendemos melhor o sentido da nossa existência? Sabemos o que realmente é bom para as nossas vidas? No minuto que me falta, senhor presidente. Vou terminar nesse minuto, mas essas reflexões que eu acabei de fazer, do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, eu peço que todos nós
façamos nesse momento de angústia do cidadão de bem da nossa nação, mas que precisa partir para a atitude no aspecto de onde você tem influência. Juristas desse país ontem tomaram os celulares de advogados, de jornalistas, no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Cadê a OAB? Cadê a Associação de Jornalistas, ABI? A ABERT? Cadê os homens de bem desse país, empreendedores, funcionários públicos? Se posicionem, porque o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos e netos, está ancorado no que nós vamos fazer com essa depravação que a gente está vendo no Brasil de hoje. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência que possa assumir aqui durante 10 minutos para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, o senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Eu quero trazer aqui, nesta tarde, o meu entusiasmo por podermos apresentar dados que comprovam que o Brasil está, sim, trilhando um caminho de reconstrução, de inclusão e de justiça social. São avanços que não surgiram por acaso. Eles são frutos de políticas públicas bem pensadas e bem executadas pelo nosso governo, que renovam a esperança de que, com trabalho sério e compromisso com o povo, é possível, sim, transformar a realidade. 2024 ficará marcado na história como o ano em que o Brasil registrou a maior redução de desigualdade social nos últimos anos. Isso mesmo, a maior dos últimos tempos, que se traduz na prática na melhoria de vida da população e em um período de vivas oportunidades e de muita prosperidade. Dados da Fundação Getúlio Vargas Social, com base na PNAD contínua, apontam que a renda do trabalho dos mais pobres cresceu 10,7% no último ano, um ritmo 50% superior ao crescimento entre os 10% mais ricos. A média nacional de crescimento foi de 7,1%. Isso significa que o andar de baixo subiu mais rápido do que o de cima, invertendo a lógica perversa que imperou por muitos anos. E mais, os maiores ganhos ocorreram justamente entre os grupos historicamente marginalizados, pessoas com baixa escolaridade, mulheres, negros, nordestinos. Grupos que até pouco tempo viviam à margem do mercado formal de trabalho e da dignidade social. E o que impulsionou esse avanço não foi uma medida isolada, mas sim a combinação poderosa entre crescimento do emprego formal, qualificação profissional e uma política social inteligente e sensível. A regra de proteção do Bolsa Família, que foi desenhada e aplicada pelo nosso governo. É um dispositivo sumamente importante que permite que beneficiários continuem recebendo parte do auxílio, mesmo depois de conseguir um emprego com carteira assinada. Isso é política pública com alma. É dar segurança para quem precisa escolher entre aceitar um trabalho
ou manter o sustento da família. É criar um colchão de proteção social, como bem definiu o pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. E os resultados falam por si. 75,5% das vagas criadas no mercado formal foram ocupadas por beneficiários do Bolsa Família. E impressionantes, 98,8% das vagas foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único. Isso é inclusão real, é cidadania. Quero destacar outro dado que enche o nosso coração de esperança. O Nordeste liderou o crescimento da renda do trabalho com um salto de 13%, quase o dobro da média nacional. Sergipe, Pernambuco, Bahia e Paraíba ocupam os 4 primeiros lugares entre os estados com maior avanço. Isso significa que estamos quebrando ciclos históricos de exclusão regional, devolvendo oportunidades a uma população que sempre teve talento e força de trabalho, mas a qual faltavam apoio e política pública eficaz. O estudo também mostra que o aumento da escolaridade foi mais forte entre os mais pobres. Isso representa não apenas uma vitória no presente, mas um investimento estratégico no futuro. A inclusão social de hoje é a base de uma economia mais produtiva, de uma sociedade mais coesa, de um país mais justo. Quando qualificamos e incluímos pessoas, não estamos somente tirando-as da pobreza. Estamos devolvendo a elas sonhos, dignidade e o direito de escrever o seu próprio destino e o seu próprio futuro. Este resultado não é mérito do acaso nem de decisões de mercado. É fruto de um governo que não tem medo de governar para os que mais precisam. Um governo que acredita na força do Estado como instrumento de construção de justiça social. Um governo que não terceiriza suas responsabilidades, mas age com coragem, com técnica, com empatia. E isso nos leva a uma constatação importante. A retomada do Bolsa Família, com um novo desenho, novos critérios e maior valor médio, foi um acerto histórico. Um programa que estimula o trabalho, protege na transição e reconhece na realidade das famílias as crianças, as gestantes e os lactantes. Segundo a FGV, a combinação entre aumento da renda e queda na desigualdade gerou um crescimento de 10,2% no bem-estar da população brasileira. Repito, 10,2%. Isso é mais do que um número, isso é comida no prato, é luz paga, é filho na escola, é vida com dignidade. Não há dúvida também de que todo esse extraordinário avanço terá um positivo e sensível impacto na nossa economia. Já está mais do que provado que a cada real investido no combate à pobreza e à extrema pobreza reverte-se em proporção ainda maior em favor do crescimento do Produto Interno Bruto. Como diz todos os dias o presidente Lula, incluir o pobre no orçamento não é problema, é solução. Este não é um discurso de propaganda, é um tributo à verdade dos fatos, é um chamado para que reconheçamos que políticas públicas bem desenhadas, com foco na inclusão e na dignidade humana, funcionam perfeitamente. Ainda há muito por fazer. Ainda enfrentamos desigualdades, exclusões e injustiças. Mas 2024 nos mostra que é possível mudar o rumo.
É possível crescer distribuindo. É possível incluir com responsabilidade fiscal. É possível combater a pobreza com respeito e inteligência. É possível e é preciso crescer com a inclusão dos mais pobres. Este é o Brasil que estamos construindo. Um Brasil de pé, que olha nos olhos do seu povo e diz: você não está só. O seu esforço será reconhecido. A sua dignidade será protegida. É isso que estamos fazendo e propondo com dados objetivos que o Brasil cresce com o seu povo, gerando oportunidades e um tempo de prosperidade para todos. Muito obrigado a todos e a todas. Muitíssimo obrigado, senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco. Imediatamente já chamo aqui para assumir a tribuna o senador Plínio Valério e já passo a presidência do senador Humberto Costa. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero aqui clarear uma questão que a gente está debatendo agora, que é do PL 5066 de 2020, que eu apresentei e a gente já discutiu aqui. Hoje voltaria para a pauta, porque nós entramos em conflito conflito no bom sentido com a bancada do Rio de Janeiro. Hoje iria para a pauta. E a gente resolveu, em comum acordo com o relator, o senador Chico Rodrigues, retirar de pauta. Já ouvimos o governo, já ouvimos os interessados, todos os interessados nesse assunto. E deixa eu clarear para vocês que assunto é esse. É um projeto que aprimora os elementos de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor petroquímico, impondo a constância de cláusula com essa finalidade nos contratos de exploração. A gente quer que seja distribuído de forma mais justa esse recurso que vai para um fundo que é usado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ele não está chegando no norte de jeito nenhum, quase não chega no Nordeste e no Centro-Oeste. E em obediência à lei que já existe, o nosso projeto fala dos contratos de concessão e de partilha de produção, assim como o contrato da cessão onerosa. O projeto determina um percentual mínimo que as empresas petrolíferas devem aplicar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entretanto, é necessário promover aperfeiçoamento nesse arranjo legal, que ele existe, para que os seus propósitos sejam alcançados em sua plenitude. Primeiramente, é preciso que o Poder Legislativo, nós no caso, estabeleça diretrizes mínimas que o Poder Executivo, por meio da Agência Nacional de Petróleo, observe na aplicação dos recursos em um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nesse contexto, estamos propondo a distribuição mais equânime dos recursos por todas as regiões geográficas brasileiras e de forma a contemplar todas as bacias sedimentares do território nacional, sejam marítimas, sejam terrestres. Hoje está muito mais marítima por causa do pré-sal lá no Rio de Janeiro, portanto, região sudeste. Atualmente, a ausência dessas diretrizes faz com que as empresas aloquem os recursos prioritariamente em bacias sedimentares localizadas no mato territorial. Ao procederem dessa forma, não se obtém o conhecimento geológico sobre as bacias sedimentares terrestres, o que impede o seu aproveitamento. Só lá para o lado do Rio de Janeiro se explora porque tem pesquisa nesse sentido. Nos outros estados, Norte e Nordeste, não tem. É importante ressaltar que a exploração de petróleo e gás natural em áreas terrestres é um estímulo importante para o desenvolvimento regional e a geração de emprego. Nesse cenário, a pesquisa, em especial a aquisição de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos, é um elemento importante, não só para realizar novas descobertas de campos de petróleo e de gás natural, mas principalmente para aumentar a vida útil dos campos terrestres maduros.
A alocação de recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica em bacias sedimentares terrestres se mostra relevante também para alcançar novas fronteiras exploratórias, diminuir a dependência futura da produção de petróleo e gás natural em relação aos reservatórios das camadas geológicas do pré-sal nos ambientes marítimos. E no contexto que apresentamos, além da diretriz para que todas as bacias sedimentares do território nacional, todas, estou falando de Brasil, não quero falar só de uma região, sejam contempladas com recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Propomos que, por 5 anos, 5% no mínimo dos recursos associados à cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação presentes nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural sejam destinados a projetos envolvendo bacias sedimentares terrestres. E por que a gente faz isso? Deixa eu passar dados para quem está nos ouvindo, nos vendo nesse momento. O dado aqui da ANP, que vai entre 2017 a 2024, foram contratados 15 bilhões 670 milhões, e vai uma cifra, 15 bilhões, mas o montante vai muito mais. Mas vamos só nesses 15 bilhões que a própria ANP nos forneceu. Em projetos, 15 bilhões e 670 milhões, em projetos juntos às instituições de pesquisa e ensino, subsidiados pelas verbas de cláusula do PID da agência. Olha só o total. Então, nesse total, a região centro-oeste recebeu 7,6%. É 1 bilhão e alguma coisa. O sul, 12,55%. O sudeste, Rio de Janeiro, 61,37%, mais da metade desses 15 bilhões. O nordeste, 18,4%. E norte, minha região, 0,42%. Mas eu não estou aqui só defendendo o norte. Eu estou aqui também dizendo que o Nordeste, que o Centro-Oeste tem o mesmo direito que o Sul e o Sudeste. É isso que o nosso projeto coloca e pede. Caso o PL seja aprovado, e vai ser, porque vai haver um consenso, posto que o governo já acenou com um acordo, se for aprovado de forma como está, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul não perderão dinheiro. Embora a bancada diga que sim, eles não vão perder. Eles vão ter o que sempre tiveram. Se perder, é coisa pouca que não perde, porque a gente está falando apenas de parte desse. Há quem diga, e eu não tenho o número exato e a gente tem que pesquisar, há quem diga que esse montante, senador Amin, chega a 400 bilhões de reais. Nós estamos falando aqui de 15 bilhões. 61% para o Sudeste, 0,42% para o Norte. Não é justo. O Brasil, para ser Brasil, e as regiões para desenvolver, tem que ter o tratamento igual, não precisa ser nem diferenciado. E é do conhecimento, todos nós, que conhecimento e inovação tecnológica é um vetor de crescimento econômico sustentável. E a criação de uma rede de pesquisa gera externalidades positivas. Então, a gente está falando de recursos para universidades, instituições de pesquisa. Santa Catarina nem aparece aqui. E certamente Santa Catarina seria beneficiado com esse PL também, porque a gente quer, no mínimo, por 5 anos, 5% do total. E para cada região, no mínimo, 10% desse volume. 10%. Do volume. Rio de Janeiro continuaria com mais da metade do que tem até hoje. Porque se fala assim a mim, não, mas é melhor investir onde já tem, não estamos explorando. Claro, claro. E por que estão explorando? Por que o pré-sal foi descoberto? Porque teve pesquisa, porque teve estudo. E nunca vai ter no Amazonas, nunca vai ter no Acre, nunca vai ter Rondônia, Amapá e Pará, porque não tem pesquisa. E não tem pesquisa porque não tem dinheiro para essa pesquisa. O que a gente quer é que desse bolo todo, parte dele chega a quem não tem nada ou quase nada. Presidente, eu ouço o senador Amin e encerro o meu discurso. Eu, infelizmente, não pude ouvir desde o início a sua fala, mas eu também estou movido, no momento, estou movido pela curiosidade, porque eu não fiz a análise que Vossa Excelência fez e eu só pude
ter acesso a ela na parte final da sua exposição. Mas, sem dúvida alguma, essa maldade da teoria da causação circular, quer dizer, quem já está vai ser mais empurrado. Sim. Ou seja, quem não está, que aguarde mais um pouco. Isso é a teoria da causação circular, que pretende manter aptos os que já o são, para que renda mais ainda, e órfãos os que não têm, e, segundo essa regra, continuarão carentes. Eu queria cumprimentá-lo, vou estudar mais esse assunto e pretendo contribuir para a sua cruzada na busca da justiça federativa. Eu acho que o termo, obrigado pela sua parte, é esse justiça federativa. Eu vou lhe passar não só o PL, como o parecer do senador Chico Rodrigues, que é muito bom, a observação da ANP e do governo, que a gente está prestes a chegar a um acordo. Então, e só para rememorar, eu te dei aqui a distribuição de 15 bilhões e 670 milhões. O Centro-Oeste ficou com 7,60%, o Sul com 12,55%, 0,37%, o Nordeste com 18,4% e o Norte com 0,42%. Assim, diante das desigualdades regionais que assolam o Brasil, e é patente isso, é cristalino, podemos diminuir a concentração dos recursos de PDI em regiões mais ricas, democratizando a geração de externalidades positivas associadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de petróleo. Para tanto, propomos que, no mínimo, 10% dos recursos associados à cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação sejam garantidos às instituições e centros de pesquisa localizados em cada uma das regiões geográficas brasileiras, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Para isso, a gente vai contar com o apoio para que nós tenhamos um pouco de justiça nesse país, na justiça não só social, um país de tantas desigualdades. E a gente tenta, como nosso dever aqui, corrigir distorções e corrigir injustiças. Obrigado, senador Plínio Valério. Com a palavra agora, o senador Espiridião da Amin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senador Plínio Valério por, mais uma vez, nos lembrar que temos compromissos federativos, especialmente nesta casa, no Senado Federal, que é a representação dos estados do Brasil. Em segundo lugar, eu gostaria de anunciar, agora às 16 horas, teremos na verdade, duas audiências muito importantes no Ministério dos Transportes, uma tratando da otimização do contrato de concessão da BR-101 Norte. Trata-se, senador Plínio Valério, da rodovia com os maiores nós, com os maiores problemas, com as maiores travas de uma rodovia no Brasil. Determinadas essas travas pela pujança do Vale de Itajaí, da região de Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema antes disso, Itajaí, Navegantes, até Penha e Pissarras. E, ao norte, pela grande metrópole catarinense, que é Joinville, e a região adjacente. A situação da trafegabilidade na 101 é dramática, dramática. Temos ali os portos de Itajaí, de Navegantes, temos lá ao norte os portos de Itapoá, São Francisco do Sul. O Estado é um grande exportador de produtos com valor agregado e também importador de insumos para esta produção. E eu espero que nós tenhamos uma decisão correta do Ministério, da NTT, e o encaminhamento deste processo ao TCU
vai levar a nossa bancada a instar junto ao TCU para que essas travas sejam desmanchadas, suavizadas, e esse trecho passe a ter uma, pelo menos, razoável fluidez de tráfego para fazer frente às necessidades econômicas de Santa Catarina. Ainda integrará esta reunião a questão do túnel, dos túneis ou de outra sistemática que se adote para transpor o Morro dos Cavalos, onde ocorreu, há 3 semanas, um acidente dramático em que, eu já frisei isso desta tribuna, se não houve mortos, foi por uma ação realmente divina, uma vez que as cenas que chegaram ao conhecimento do Brasil demonstram que o incêndio de 5 caminhões e 22 automóveis ou outros veículos menores, em função da explosão de um caminhão que transportava álcool etileno, o não ter todos os veículos completamente incendiados e nenhuma morte, realmente, numa canaleta limitada como é, apenas 2 faixas de rolamento de um lado e do outro da mureta de divisão dessa gambiarra de duplicação que aconteceu, não ter havido nenhuma morte foi uma ação, na minha opinião, na minha convicção, uma ação de Deus. E talvez um dos últimos pedidos do Papa Francisco, né, foi que se poupasse Santa Catarina dessa mortandade, mas não transferisse para o indeterminado a solução que nós estamos a reclamar. E estaremos, então, no Ministério dos Transportes, a partir das 16 horas, clamando e reclamando. E me ocorre, senador Cleitinho, uma frase do Padre Vieira para me animar. Estaremos lá, a bancada, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, para repetir aquilo que o Padre Vieira nos ensinou. Não venho pedir pedindo, senão protestando. Por este é o dever e o direito de quem não pede favor, pede justiça. E, no caso, nós estaremos fazendo isso. E também anuncio para amanhã 2 pautas muito importantes. Uma pauta na CRE, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que teremos uma audiência pública para debater a economia circular sobre o plástico. Plástico que tem no Oceano Pacífico um território de plástico, prezado senador Humberto Costa, uma ilha de plástico de 2.500.000 metros quadrados de superfície, mais ou menos 1/3 do Brasil. Profundidade eu não sei qual é. Mas esta ilha de plástico é formada pelo lixo mal jogado, mal tratado, e pelas correntes marítimas, que para lá confluem e formam essa gigantesca bola, cuja superfície é de praticamente 1/3 do território brasileiro. Nós amanhã vamos discutir a solucionática disso. Já quero deixar isso pautado. Não adianta ficar falando mal do plástico, ou apenas do plástico. O nosso catarinense e sua família, Schirman, fez uma recente navegação falando sobre a voz dos mares. Os mares reclamam, a humanidade reclama, mas quem joga o plástico em lugar indevido é o ser humano. O vento apenas empurra, a corrente marítima apenas movimenta. Então, nós precisamos ter uma solução de responsabilidade, de estímulo à reciclagem e, eventualmente, de substituição de materiais que são usados para envelopar nossos bens de uso diário.
E, finalmente, teremos eu queria que o senador Cajuru Nasser ouvisse o que eu vou dizer, porque eu conto com o voto dele, assim como hoje ele conseguiu me seduzir com a PEC dos mandatos e nos solicitou urgência. A nossa demanda é por urgência dos seus eleitores, Omar Aziz, do Rogério Marinho e do Espiridião Amin. Nós pedimos urgência. Então o senhor vai ter que ouvir e me apoiar agora no que eu vou lhe dizer. Amanhã nós vamos debater na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei do Código Eleitoral. E lá tem mais uma vez uma emenda de minha autoria, que fala sobre a auditabilidade do voto. Para que o voto seja auditado pelo eleitor e, eventualmente, se necessário, se não coincidirem o número de votos com o número de resultados, né, que se faça, pelo menos naquela urna, uma devassa. A propósito, a partir de sábado vai começar o conclave. O senhor sabe o que acontece se no conclave, onde o voto é escrito na cédula? São 135 eleitores. O senhor sabe o que acontece se aparecerem 136 votos aqui na frente? Como aconteceu já aqui, em 2019? Sabe o que manda o conclave, a regra do conclave? Anula-se aquela votação. Estão lembrados disso? Quando apareceram 82 votos dos 81 senadores, Cleitinho não estava aqui, por isso não é suspeito. Mas nós estávamos. E a eleição foi homologada. Lá no conclave, se votarem 136 cardeais e aparecerem 135 cardeais, e aqui aparecerem 136, a eleição, os votos são queimados, até que surjam o número de votos, ou os votos no número dos votantes. Portanto, fica aqui uma advertência para uma interpretação generosa que o Senado deu naquela oportunidade e que, no caso do conclave, isso não pode acontecer e está muito bem reportado pelos jornais de circulação nacional. Portanto, amanhã nós vamos debater, senadores Alci, este tema precioso, a auditabilidade dos votos. Eu vou trazer mais uma vez ao conhecimento de todos o que aconteceu numa urna da seção 458 do município de Içara, em Santa Catarina, em que a urna, que já tinha recebido 287 votos, empedrou. Foi dado perdimento pela justiça dos 287 votos. Aqueles eleitores não votaram na eleição, porque foi dado perdimento pela justiça brasileira em várias instâncias, e depois os 130 remanescentes votaram no papel. Portanto, a auditabilidade do voto é uma carência para o sistema muito evoluído que nós temos de votação em urna eletrônica, mas que não é perfeito. E a tecnologia, a curiosidade, os ataques cibernéticos existem para aperfeiçoar as defesas. Então, eu queria, desde já, pedir a atenção e antecipar o pedido do seu voto, senador Cajuru Nasser, para que a auditabilidade do voto, direito do cidadão, respeitado o sigilo, sim, que tem que ser mantido, que, como existe na Índia, como existe no Paraguai, como existe na Venezuela. Até na Venezuela o voto é auditável. E aqui não o é ainda, prezado senadores Alci Lucas. E amanhã nós podemos nos aproximar deste aperfeiçoamento da nossa urna eletrônica e da nossa democracia e do respeito à cidadania e ao eleitor. Muito obrigado.
Eu quero, senador, a mim já manifestar meu total apoio. Eu, como auditor, sempre disse isso. Se não é auditável, não é confiável. Então, a auditoria é fundamental. Então, voto auditável. Quero também aproveitar, estou chamando aqui o senador Cajuru, mas já quero também parabenizá-lo pelo projeto, pela emenda, né, do fim da reeleição, viu, Cajuru? A PEC Cajuru, viu, Cajuru? Que hoje, na CCJ, foi discutido, tem grande chance de ser aprovado, e foi pedido de vista, mas quero parabenizar Vossa Excelência que a reeleição foi um mal para o país. Realmente o Brasil regrediu muito em função da reeleição. Então, Vossa Excelência contribui muito para esse país com a aprovação dessa PEC. Parabéns a Vossa Excelência. Amigo querido Isalci Lucas, esse vai ser o meu assunto, porque eu tinha certeza do seu comportamento, porque conheço o seu caráter, é um dos raros aqui, aliás, no Congresso Nacional, conheço sua história, o seu amor ao próximo, assim como o Espiridião a mim, assim como o Cleitinho que permutou comigo. Eu tenho certeza que eu não teria decepção com nenhum de vocês, com o Plínio, que também está aqui, mas desculpem o desabafo. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, vamos refletir sobre algo que acontece no Congresso Nacional e eu penso ser muito triste, muito decepcionante. Eu vou começar por uma frase, porque eu dou crédito às pessoas. Tem gente que sobe aqui na tribuna, usa a frase de alguém, mas não dá o crédito. Elogia o projeto de alguém, mas não dá o nome dele. Isso acontece demais no Congresso Nacional. Qual é a frase do Amin que ele me ensinou? Cajuru, a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Olha que frase. A inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Amin. Isso, Cajuru, existe aqui no nosso meio político e no meio seu artístico. E eu tenho 50 anos de carreira nacional. E eu sei como é. A inveja de um apresentador para o outro, de um entrevistador para o outro, de um repórter para o outro. Isso é normal. Agora, no meio político, o que eu não consigo entender é o seguinte, Isalci, Cleitinho, senhoras e senhores, meus únicos patrões. O autor de um projeto de lei, ou seja, ele elabora o texto, ele demora um tempo para apresentar, né, com todo o conteúdo. Aí ele entra com o projeto é aceito pelo presidente, no caso meu, a PEC Cajuru. Rodrigo Pacheco que batizou o PEC Cajuru. Eu não pedi para ele isso, pela minha mãe. Eu quero ficar cego se eu pedir a ele ou a qualquer outro senador. O presidente Davi Alcolumbre manteve o mesmo batismo, PEC Cajuru, o fim da reeleição no Executivo. Também proposta minha, junto, um alinhamento das eleições a cada 5 anos, acabando com essa farra, com essa corrupção de eleição a cada 2 anos. Sei que o Cleitinho pensa como eu, que o Isalci também. Discordo de posições sobre diminuir mandato aqui e ali. Creio, como disse o Rodrigo Pacheco no dia, e ele falou, Cajuru, eu já vi muita gente apresentar PEC de fim da reeleição. Igual a sua, mais completa que a sua, não existe. Nós vamos aceitar a sua. Ele aceitou e batizou. E aí eu vejo, qual a dificuldade de fazer esse reconhecimento? Pois lá na reunião da CCJ hoje, onde foi dado o pontapé inicial para a aprovação, segundo o senador Oriovisto Guimarães, e o Isalci concorda com ele, vai ser por unanimidade no próximo dia 7 de maio, e aí virá para o plenário, porque não adianta, queiram ou não, engulam. É uma proposta histórica, que vai ficar para o resto da vida marcada. Porque normalmente político não quer fim de reeleição. Claro que não, ele quer ficar aqui a vida inteira, como profissão. Aí vem um jornalista que vira político
e traz uma proposta como essa. E graças a Deus ela é aceita na CCJ, vai ser por maioria e por unanimidade. Virá para o plenário. Não tenho dúvida que será vitoriosa aqui, como disse o Isalci. Na Câmara também vai. Conversei com vários. O atual presidente da Câmara é um homem diferenciado. Não é revanchista, não é chantagista, não é invejoso. E a Câmara, os deputados terão mais um ano. Portanto, nós também pensamos nos deputados. E não só em presidente, em governador e em prefeito. Agora, o porquê de tantos nem citarem o meu nome hoje? Aqui eu falo, e quem não tem gratidão não tem caráter. Saibam que eu vou ter. Senador Otto Alencar, senador Eduardo Girão, senador Espiridião Amin, senador Marcelo Castro, senador Omar Aziz, senador Carlos Portinho e senador Sérgio Moro. Eu não vou esquecer de vocês. Sei que a partir de agora, tanto que o Isalci acabou de fazer a citação, eu terei de outros companheiros, porque eu os conheço e não vejo inveja neles. Agora, eu só quero apresentar aqui algo que não sei se o Cleitinho que está chegando, se o Isalci, que tem mais experiência do que nós, mais capacidade política, se ele vai concordar. É interessante algo aqui, Cleitinho. Eu comentei com o Plínio, ele concordou plenamente comigo. Falei com o presidente Davi Alcolumbre, ele concordou comigo, e ele ficou chateado, inclusive, de não terem dito na CCJ que a PEC se chama PEC Cajuru. Como já teve PEC Aldir Blanc, PEC Paulo Gustavo. Ah, mas eles são famosos. Ora, eu não sou, não? Eu só tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Me perdoe. Eu fiz 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, mais de 20 Taças Libertadores da América, mais de 8 Mundiais de Clubes, mais de 6 Champions League. Fui ator, fui jurado, fui apresentador, fui repórter. Dividi palco com Silvio Santos em reality show. Preciso mais alguma coisa? Ganhei 3 prêmios nacionais de reportagem de jornalismo investigativo. Então, em que outros que têm o nome da PEC são melhores do que eu? Têm a mesma história de vida minha. Então, para concluir, pensem bem, reflitam isso. O sujeito, então, faz por 3 meses, Isalci, presidente, um baita de um projeto, e quem acaba sendo o pai do projeto, quem acaba tendo a paternidade do projeto, é o relator. Ou seja, a imprensa praticamente ignora quem criou. Quem que é mais importante? O que criou o projeto, elaborou o texto, ou o relator que apenas concordou com você e fez, no caso do brilhante, que eu chamo de JK, John Kennedy, do tamanho do respeito que eu tenho por ele, sei que ele não é invejoso, o relator, o senador Marcelo Castro. Ele acrescentou, mas concordou com tudo o que eu coloquei nesta PEC, nesta propositura, neste projeto. Então, não dá para entender isso aqui. Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de simplicidade na vida, de saber reconhecer os valores dos outros. Silvio Santos me ensinou isso, Cajuru, nunca deixe de dar crédito a quem merece o crédito, a quem foi responsável por tal, por tudo, ou por aquilo, ou por outro motivo. É reconhecer o valor das pessoas, é não permitir que uma pessoa não seja citada ou valorizada por algo que ela fez, porque no fundo, de repente, tem parlamentar que fala, ah, meu Deus, eu queria ter sido o autor, portanto, eu não vou dar essa chance ao Cajuru de chamar de PEC Cajuru. O Jornal Nacional, a Globo, o SBT, a Record, a revista Veja, acabou de publicar, não mostraram inveja, porque normalmente jornalista, boa parte, tem inveja de um outro jornalista, Isalci, que chega ao Senado Federal. Num país de 220 milhões de pessoas, você está entre os 81 senadores, isso é de uma importância impressionante. Para quem, como nós, temos responsabilidade pública, a gente chegou no topo. Portanto, eu fui tudo isso e ainda cheguei ao Senado. E cheguei como? Eu fiquei 2 anos como vereador e já pulei para o Senado, com 1.600.000 votos em Goiás.
Será que isso não é merecedor de dar crédito a uma PEC criada 100% por mim, elaborada? Então, desculpem esse desabafo, mas tudo bem, a vida segue, eu não guardo mágoa, eu sou um cara que parei de brigar, inclusive, porque para mim o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo, e o esquecimento para mim é a única vingança e o único perdão. Para quem quis agir assim, com inveja, como diz Espiridião a mim, eu só posso oferecer o desprezo e a indiferença. Aqueles que tiveram o caráter e que estão tendo e vão ter de reconhecer essa minha PEC, eu só posso dizer muito obrigado e a minha gratidão, porque eu não vou continuar aqui. Eu tomei nojo de política, sinceramente, e não de político, de política. O presidente Lula está magoado comigo. Presidente Lula, eu não sou puxa-saco. O senhor falou na frente de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Leila do Vôlei que o senhor gostava de mim porque eu não era bajulador, porque eu falava para o senhor o que ninguém tinha coragem de falar. E eu já falei várias vezes para o senhor. E como na semana passada falei, a revista Veja publicou, o senhor está chateado comigo. O senhor tinha que estar chateado com quem lhe cerca, com o que foi feito comigo em Goiás, sendo que o senhor me quer como senador reeleito lá, e o meu maior concorrente, que é amigo, não é meu inimigo o Vanderlan, o meu amigo Vanderlan, que não é Lula, que votou na maioria das vezes contra o Lula, ele ganhou de presente a estatal Codevasf. Ou seja, ele em 6 anos de governo, ele conseguiu mais de 2.000 maquinários. E o Cajuru, que é vice-líder do governo e amigo do Lula há 35 anos, eu consegui 76. Tem lógica, Cleitinho? Tem lógica? E ele está magoado comigo. O presidente Davi vai até conversar com ele hoje. Eu não tenho mágoa, presidente, para objetivar. Eu nunca vou brigar com o senhor. Agora também nunca vou ser seu puxa-saco. Eu tenho opinião própria. O senhor ficou incomodado porque eu fiz elogio ao ex-presidente Bolsonaro e falei que eu não comemorei a condenação dele. E não tenho motivos, porque ele sempre me tratou bem. No governo dele eu tive 500 milhões de recursos para o estado de Goiás. Tivemos apenas um pequeno atrito, mas passou. O filho dele é meu amigo, o Flávio. Então, talvez o senhor tenha ficado chateado por isso. Mas eu sou assim. Quem é meu amigo, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que ele é meu amigo. O presidente Lula, inclusive, convidou muita gente, acho que o Cleitinho não foi convidado, nem o Isalci, para ir para Roma amanhã numa comitiva, no enterro do nosso amado Papa Francisco. Não se preocupe de não ter me convidado, presidente, até porque eu não iria. Eu nunca usei o avião da FAB para lugar nenhum. E nunca iria. Claro que teria a maior emoção do mundo de ir ao último dia de homenagem a este Papa histórico, que deixa um legado raríssimo para todos nós. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo, presidente Isalci, mas você viu que hoje eu não li o meu pronunciamento. Eu queria que o meu coração falasse. E ele falou. Agradecidíssimo. Muito bem, senador Cajuru. Próximo orador inscrito, senador Cleitinho, nosso grande representante de Minas Gerais, que cuida muito bem da minha cidade, Minas também, viu, Cleitinho? Obrigado, viu? Araújos. Araújos. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, a todos os servidores dessa casa. Eu queria aqui reconhecer a PEC do senador Cajuru, do fim da reeleição, que a gente precisa urgentemente aqui é fazer uma reforma política urgente nesse país aqui, tratando sobre esse assunto também. Acabando com o fundo eleitoral, fundo partidário também, que é um absurdo, é um roubo legalizado esse fundo partidário, fundo eleitoral. E Cajuru, eu sirvo para ser seu filho. E um conselho que eu te dou, não esquenta a cabeça com maquinário, com Codevasp, não. Porque você saiu de vereador para senador e os mais de 1,5 milhão que votou em Vossa Excelência foi pelos seus posicionamentos. Uma PEC dessa do fim da reeleição dá muito mais credibilidade para o povo do que Codevasp e tratores. Foi seu posicionamento como vereador que te trouxe para cá. O seu posicionamento político não vai ser prefeito ou vereador ou apoio político que vai te reeleger ou te eleger ou não. Isso acontece comigo também. Tem prefeito que vai lá agora lá e fica lá naquela ladainha de pedir emenda, respeito e vou ajudar as cidades, mas assim que eu pego e faço esse compromisso de ajudar a cidade, eu falo assim, eu estou ajudando a cidade. Pego na mão desse prefeito e falo, não preocupe em questão de me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Sabe por quê que você fala isso para o prefeito? Porque vai ser igual Pedro fez com Jesus Cristo.
Jesus fala, você vai me negar, negou 3, ainda fala com ele, vocês vão me negar muito mais que o Pedro negou Jesus Cristo. Porque aí, ó, que chega uma eleição, entra partido, entra dinheiro, entra um monte de coisa. Então, preocupe com o seu posicionamento. Como você era na época de vereador, quando você entrou aqui como senador aqui, foi isso que te fez o Cajuru. Eu fiquei fã seu quando você ia para cima do Eurico Miranda, quando você ia para cima de todo mundo. Foi isso que fez você Cajuru. Não foi fazer política, não. Pelo contrário, é não ser político. Eu até falo muito aqui, eu faço igual o Paulo. Paulo fazia de tolo para enganar os tolos. Às vezes a gente faz de política aqui para enganar alguns políticos. Então eu queria falar o seguinte aqui para toda a população brasileira. Eu queria mostrar essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes e queria aqui fazer um contraponto com ele, né? Se para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Sim. Peraí, como é que a gente vai fazer então com o MST, ministro Alexandre de Moraes? Porque o MST faz muito isso também. Invade propriedade privada que não são deles. E aí? Como é que faz com eles? Está tudo solto. Vamos prender isso tudo também? O MST? Porque pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Inclusive, né, quando invade a casa, como Vossa Excelência disse, aqui, muitas das vezes, aqui, antes da Constituição, até depois, e quero deixar bem claro, não quero generalizar aqui, viu? Tem muitos políticos corretos aqui, senadores, deputados federais, mas tem um bando de picareta que é antes da Constituição e depois da Constituição, que fizeram até pior. Sabe o que eles fizeram? Roubaram o dinheiro público. Vou dar um exemplo aqui, Eduardo Cunha. Esse aqui invadiu, literalmente ele invadiu o Congresso Nacional, desviou dinheiro público, foi preso, está solto e está falando que vai vir candidato novamente. Então teve anistia para ele, porque um cidadão desse, o Sérgio Cabral ele foi governador, estou falando aqui dos 3 poderes, do Congresso Nacional, porque quer sempre falar, né? E como é que vai fazer para anistiar as pessoas que invadiram aqui? E como é que vai fazer para aquelas pessoas que roubaram dinheiro público? Que desviaram dinheiro público, que mataram pessoas numa fila do hospital, que desviam emendas parlamentares. E aí, como é que faz com essas pessoas? Essas pessoas também. E aí, como é que fica o ministro Alexandre de Moraes? Na minha humilde opinião, como o próprio Eduardo Cunha que eu acabei de citar aqui, tem vários. Teve um aí que teve dinheiro na cueca. E fica aí rotando aí, falando aí de política aí, falando, fazendo... Quer dizer, eles estão podendo ser político. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então é isso que eu queria saber, como é que vai fazer com o MST e com políticos que não invadiram o Congresso, mas roubaram dinheiro público aqui dentro do Congresso. Como é que vão fazer com eles? Como é que fica eles? E eu queria aqui, senhor presidente, falar, e eu já cansei de falar isso para vocês, independente de quem seja o presidente da República, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Ciro Gomes, se fosse a Simone Tebet, tudo que for a favor do povo, eu estarei aqui para apoiar. Eu não sou aliado do Lula, e não serei aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Eu sou oposição, mas eu não sou oposição ao Brasil. Por que eu estou falando aqui? Um parlamentar que é da oposição para poder aqui dizer sobre a questão que pode aí ter 30 milhões de beneficiários sobre a questão da energia, de não pagar a conta de luz. Quero falar aqui que eu quero apoiar, mas eu quero aqui também dar sugestões, porque o restante da parcela da população brasileira não pode pagar. Quem tem que pagar essa conta é o governo, não é mais o povo. Então, não existe almoço grátis. Quando você pega, da forma que quer fazer essa compensação de 4 bilhões, fazer o restante da população brasileira pagar, está errado. E eu vou dar aqui algumas sugestões aqui para que o governo pague essa conta e não o povo brasileiro, para que esses 30 milhões de brasileiros possam sim ser beneficiados, e eu quero apoiar, porque eu já falei, tudo que for a favor da população brasileira aqui, principalmente para quem precisa, eu estarei aqui pronto para apoiar e poder defender. E eu queria chamar a atenção aqui para você que está vendo aqui agora, do lado eu vou colocar aqui, vou editar, como é que fica uma conta de energia, no valor de R$300, para te mostrar como é que é um roubo legalizado. O Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto que ele questionava. Vou mostrar para vocês só na conta de energia como é que você paga muito mais por imposto do que consumo. Então, uma conta de R$300, gente, de consumo, eu vou desenhar aqui, vou mostrar em dinheiro aqui, ó. O consumo, sabe quanto que fica, gente? Aqui, ó, R$92 de consumo. Sabe o que é o restante desses R$300? Tributos, impostos.
E eu vou mostrar para a população brasileira, por isso que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o Brasil inteiro, essa fala minha aqui, para mostrar o tanto que vocês são roubados. E é isso aqui, governo, que a gente tem que fazer, diminuir cargos e tributos e impostos, para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Numa conta de R$300 lá em Minas Gerais, da CEMIG, só o consumo foi 92. O restante, gente, é isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. É o seguinte, 70% é de encargos. Vou mostrar agora aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mostrei, né? Agora, impostos, ICMS, PIS, CONFINS. Sabe qual é o valor de R$300? R$105. Tá aqui, ó, 105. Agora vem custo de distribuição. Vou mostrar aqui, ó. R$45, custo de distribuição. Tem mais. Encargos setoriais, R$37. Tá aqui, ó. R$37 você está pagando, tá? Agora, gente, tem aqui o custo de transmissão, R$15, está aqui, ó, R$15 também. E agora, gente, receitas irrecuperáveis, dá R$4. Numa conta de R$300, sabe quanto que foi aqui? Sabe quanto que foi? R$210 foi de impostos e tributos. Numa conta de R$300, 210, só R$90 que você pagou de consumo. Só R$90, 70% de imposto, de tributo, de encargos. 70%. É isso aqui, governo, que a gente tem que trabalhar para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Não só os 30 milhões, todo o povo brasileiro. E eu quero apoiar. Cleitinho, mas da onde que vai sair esses 4 bilhões de compensação para que não só o restante do povo brasileiro também não pague essa conta? Fala agora. Fala agora para vocês. Do fundo eleitoral, do fundo partidário, tem 6 bi. Tira 4 bi, deixa só 2 bi para o ano que vem, ainda vai ter 2 bi. Tira 4 bi, governo. Você quer mesmo resolver o problema do povo e ficar do lado do povo? Tira dos políticos e dá para o povo. Faça igual o Robin Hood. Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar dos políticos e dá para o povo. Simples. 4 bi. Tira 4 bi do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu estou aqui pronto para votar. A hora que quiser. Tem mais também. Sabe onde pode tirar? De publicidade. Você quer uma propaganda maior que esses 30 milhões de brasileiros? Começar a falar que, ó, minha conta está zerada. Eu aprendi isso desde da época que eu era comerciante. A maior comércio que tem, a maior propaganda que tem é o boca a boca. Então não precisa mais. Está aqui uma oposição divulgando o programa de vocês. Use mais as redes sociais. Pare de gastar com patrocínio, com publicidade. Ó, sabe quem que pode também tirar também? Da Itaipu. Pergunta à população brasileira se a população brasileira conhece a Itaipu. Pergunta à população brasileira, é uma estatal. Pode tirar também desses 4 bi? Acho só da Itaipu, se a gente conseguir tirar, tira 2 bi. Sabe de onde pode tirar também? De outra? Eletrobras. Tira da Eletrobras. São estatais aí, que está aí, ó, que vocês mesmos falam que não precisa dar lucro, então tira delas e devolve para o povo, para que não só os 30 milhões sejam beneficiados, toda a população brasileira tem que ser beneficiada. Toda a população brasileira, até porque todo o povo brasileiro paga imposto rigorosamente em dia. Então é mais que justo que toda a população brasileira seja beneficiada. Quero aqui novamente falar, eu sou oposição ao Lula, mas não sou oposição ao Brasil. Não sou aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Então tudo que foi em benefício do povo, estarei aqui para defender, porque eu vim do povo. Então eu sei muito bem o calo que aperta para o povo pagar uma conta de luz, igual eu mostrei para vocês aqui, de R$300. Que só de imposto, de CMS, de CAD, de tributo, vai por aí, vai, é 70%, R$210 que um mineiro foi pagar de conta, foi para devolver para o Estado malvadão. Quer dizer, só 90 que foi de consumo, R$90, 30%. Fica à vontade, que ajuda. É uma parte, senador Cleitinho, primeiro dizendo, Minas Gerais te consagrou nas urnas e você, um fato raro, em menos de 2 anos aqui no Senado Federal, você virou exemplo, não só para Minas, para o Brasil. Mas saiba, como você já disse publicamente várias vezes, que era meu fã de carteirinha menino, eu na televisão brasileira, como jornalista, eu aconselho a esse seu brilhante pronunciamento que você quer que espalhe, porque você sabe que sempre o mais importante é a manchete de uma notícia, que leva a pessoa a querer ler e ver. Então, um bom discurso, e esse seu está para os anais da casa, você precisa de um bom título. Eu queria te dar uma sugestão, o título. Temos ou vamos cortar na própria carne. Porque eu concordo com tudo. O Isalci lembra, várias vezes eu subi na tribuna para falar isso. Eu apresentei projeto
para diminuir o nosso gasto em 50%. Quase ninguém concordou comigo. Aliás, teve colega que quase me deu um soco de ter apresentado esse projeto, que está aí engavetado e pronto, acabou. E eu, na época, usei essa frase, cortar na própria carne. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque, como mais velho que sou seu, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em relação à história do Brasil. Você sabe qual é o tamanho da dívida interna do Brasil por tudo isso que você acabou de falar no seu pronunciamento? Pode falar. Sabe qual é o valor? Pode falar. Você não sabe? Não. E não é só você, não. A maioria aqui não sabe. A dívida interna do Brasil é de 15 trilhões. Imagina o juro disso. Mensal. 15 trilhões é a dívida interna do Brasil. Então, realmente, é muito triste, é muito decepcionante e precisamos deste Congresso Nacional de gente que suba a tribuna para falar sobre isso, até para que o brasileiro que vota saber quem é quem. Porque o brasileiro precisa de parar de reclamar que votou em alguém e ser vítima. Não, você é responsável pelo seu voto. Portanto, pesquise, puxe a capivara de cada um. Saiba o que ele fez, o que ele está fazendo, para você não errar no voto e não se arrepender. Essa é a realidade. Parabéns e vamos cortar na própria carne. Nossa carne. Parabéns mesmo, de coração, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu não esperava em nenhum momento que elas fossem diferentes. Tenha a minha gratidão sempre. Obrigado, Cajuru. Senhor presidente, eu finalizo a minha fala dizendo isso. Sobre a questão, né, de luz para todos, que seja para todo o povo brasileiro, que todo o povo brasileiro seja beneficiado. Não coloque um restante da população brasileira para cortar da própria carne, não. Quem tem que cortar da própria carne somos nós, políticos. Então, a sugestão que eu dou para o governo aqui, eu estou apto a poder votar, é só trazer esse projeto para que acabe com o fundo eleitoral, o fundo partidário. Não precisa nem acabar. O fundo partidário hoje, eleitoral, hoje, gente, para o ano que vem, é mais de 6 bi. Então, é só tirar 4 bi, né, que é a compensação que precisa, 4 bi e devolver para o povo. Vamos cortar da própria carne, somos nós, políticos, e não toda a população brasileira. Assim, eu apoio essa medida do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Próximo orador inscrito, senador Lucas Barreto, PSD do Amapá. Será o estado mais rico do Brasil logo, logo. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras e senadores, que esse Congresso ouça o vosso apelo aí, que será o estado mais rico. Por enquanto, é o mais pobre do Brasil. É o mais rico já. Nós temos a maior reserva de petróleo do mundo, a maior reserva, a maior província mineral do mundo, mas, por enquanto, nós somos o estado com 71% de pessoas no CAD único e 56% abaixo da linha da pobreza. E é esse motivo, senhor presidente, que me traz aqui, de novo, a esta tribuna, para falar que ontem mesmo eu me manifestei nessa tribuna a minha crítica à absurda iniciativa do ICMBio de estabelecer de forma apressada 4 reservas extrativistas marinhas que irão abarcar todo o litoral fluvio-marinho do estado do Amapá, do município de Oiapoque até o município de Macapá. E recebemos hoje informações de que a ministra Marina e o presidente Lula pretendem assinar esses decretos de criação dessas reservas durante o evento da COP30 em Belém do Pará. Imagina os senhores, a COP vai ser no Pará. Por que não criam reserva lá no estado deles? Estão criando infraestrutura de hotéis, de outras coisas para receber turistas. E querem, do outro lado do Amazonas, nos impor essa reserva marinha. E olha que o Amapá já socorre o Pará há muito tempo. Entre o Amapá e o Pará,
tem um arquipélago que chama Arquipélago do Marajó. E do lado do Amapá tem 2.000 ilhas, 16 municípios que se socorrem em Macapá e Santana. Macapá e Santana são UTIs sociais do Pará. 1 milhão de habitantes moram nessas ilhas, enquanto nós só temos 870 mil habitantes no estado do Amapá. E todo esse povo se socorre em Macapá, porque para ir para Macapá é 30 quilômetros, para ir para Belém são 300. E imaginem os senhores, não é só na saúde, é na educação, é em todos as atividades que eles precisam, se socorre em Macapá. Então, senhor presidente, para a ministra Marina, ela tenta convencer o presidente Lula que este ato de assinatura por decreto dessa reserva marinha, dessas 4 reservas marinhas de mais de 1 milhão de hectares, poderá ser visto para os ingleses, americanos, estrangeiros que irão visitar Belém para a COP, como um banquete climático para todos esses visitantes internacionais. Contudo, é preciso deixar claro que o senhor presidente e sua ministra, ao promoverem essa iniciativa, estarão não só assinando decretos, mas também firmando a certidão de óbito do desenvolvimento do estado do Amapá, além de um lamento pelas esperanças do povo amapaense. A proposta do ICMBio é de uma crueldade política sem precedentes, a ponto de não deixar espaço nem para uma simples agulha passar do mar para o território continental do Amapá. Com essa proposta, todos os limites fluvio-marinhos, desde a cidade de Oiapoque até a proximidade da zona metropolitana de Macapá, na margem esquerda do Rio Amazonas, transformar-se-ão em uma única unidade de conservação com 4 denominações, mas que efetivamente bloqueará qualquer atividade econômica que possa promover a geração de energia, insumos agrícolas e serviços logísticos. Ou seja, Belém deve estar, o Pará deve estar por trás disso, porque toda essa logística que poderia ser criada se liberarem a exploração de petróleo, ela não poderá ser na margem do Amazonas, do lado da margem esquerda do Amazonas. Ou seja, eles estão tentando alocar para o Pará. Lamento também que na cronologia dos eventos apresentados pelo ICMBio, em sua publicação Síntese de Estudos Técnicos, se mencione que em outubro de 2024, o apoio do governo do estado do Amapá, o apoio do governo do meu estado, foi crucial para a viabilização dessa proposta. E que em fevereiro de 2025, o ICMBio ressalta a importância das reuniões de nivelamento com o governo do estado do Amapá e com os institutos IEPE e IRARI. Resisto a acreditar que o atual governo, esteja, de fato, conspirando contra a exploração dos nossos recursos de petróleo e gás. O Amapá se encontra diante de mais um estelionato ecológico, semelhante às promessas feitas por ONGs e instituições federais durante a criação do Cabo Orange, da Reserva Biológica do Piratuba e do Parque Nacional Montanhas do Tucumcumaque, o maior parque de floresta tropical do mundo, com 3.800.000 hectares. É importante ressaltar que o decreto que criou o Parque Nacional das Montanhas do Tucumcumaque inclui em seu artigo 3º o direito do Amapá de desmatar ou receber compensações financeiras por não exercer esse direito, o que permite o corte raso de uma área de 1,8 milhões de hectares. O estado do Amapá e seus municípios têm o direito de solicitar, senhor presidente, à União Federal
créditos de 80% dos 2.235.084 hectares, que o INCRA utiliza em seu programa de reforma agrária, em 54 projetos de assentamento, onde o governo federal assentou 16 mil parceleiros e os abandonou à própria sorte. Hoje, só temos 2 mil parceleiros e todos abandonados a 500 quilômetros da capital. O Estado do Amapá também, nesse decreto de 2002, estabeleceu um prazo de 90 dias para que o IBAMA e o INCRA implementassem o direito de compensação da reserva legal. Calculando a reserva legal dos 80% das terras utilizadas pelo INCRA, obtemos um total de 1.788.067 hectares. Multiplicando o valor estimado de $1.000 por hectare de floresta preservada, chegamos a um custo anual de 64.728.402.120 reais. Correspondendo ao que o mundo e o Brasil devem ao Amapá, se considerarmos os últimos 24 anos, a dívida total em precatórios climáticos chega a impressionantes 1,55 trilhões de reais, senhor presidente. Então, fica aqui o meu registro, também o pedido para que o governo do Estado do Amapá se pronuncie sobre essa condição, a Secretaria do Meio Ambiente. Há pouco tempo nós descobrimos que a Secretaria do Meio Ambiente estava discutindo nas reuniões que queriam criar uma reserva de 35 milhões em toda a costa marinha até o Piauí, do Amapá até o Piauí. E aí, quando nós mostramos aqui da tribuna que havia tido essa reunião com a USP e com ONGs, automaticamente isso ficou abafado e agora eles retornam junto com o governo do Estado para tentar criar essa reserva e impedir o desenvolvimento do Amapá. O Amapá não merece isso e nós não vamos aceitar. Muito obrigado, presidente. Parabéns, senador Lucas. Convido agora, então, para fazer uso da palavra o senador Sérgio Moro, União Brasil, Paraná. Senadores, senadoras, senadores Alci, presidente em exercício. Amanhã teremos uma audiência pública importante nessa casa, na CCJ, para discutir o projeto do novo Código Eleitoral. E sempre importante aqui, dentro dessa caminhada, nós tomarmos cuidados com algumas regras que, às vezes, até imbuídas de boas intenções, possam ter resultados drásticos. Me refiro aqui especificamente às restrições previstas no novo Código aos direitos políticos, aos direitos eleitorais, para policiais, juízes, promotores e militares. Segundo o texto que está sendo objeto de debate, as pessoas dessas categorias só poderão ser candidatas caso deixem os seus cargos e apenas após 4 anos. Algo que não encontra paralelo dentro da nossa história da legislação eleitoral. Ou seja, esses indivíduos, durante 4 anos após o fim a saída dos seus cargos, não vão poder se candidatar para nenhuma espécie de mandato eletivo. Como são as regras atuais? Atualmente, magistrados, promotores e militares têm um prazo para se desincompatibilizarem de cerca de 6 meses. Esse prazo agora vai ser estendido para 4 anos. Para policiais,
o quadro a mudança é ainda mais drástica, porque policiais podem se licenciar da sua atividade policial, ser candidatos, caso eleitos vão exercer o mandato, se não eleitos podem voltar ao exercício do seu cargo. Um tratamento similar a qualquer outro servidor do Poder Executivo. E, no entanto, isso vai acabar, porque não vai mais ser possível que o policial se licencie para se candidatar a um mandato eletivo e, se não for bem sucedido, voltar. Ele simplesmente vai ter que deixar o seu cargo em definitivo e ainda aguardar 4 anos. Concomitantemente, o mesmo projeto de Código Eleitoral reduz o prazo de inelegibilidade para pessoas que foram condenadas criminalmente. Hoje a lei da ficha limpa estabelece que aquele que foi condenado criminalmente, ele tem que cumprir a pena, e após o cumprimento da pena fica 8 anos inelegível, e o projeto estabelece que a inelegibilidade é de 8 anos contado da condenação, em segunda instância, por órgão colegiado. Então nós temos aqui um paradoxo em que o novo Código Eleitoral, a pretexto de aprimorar as regras eleitorais desse país, cria facilidades para criminosos, condenados, cria facilidades para bandidos e, no entanto, impõe dificuldades para aqueles que fazem da sua profissão o cumprimento da lei, aqueles que atuam como agentes da lei, como é o caso de juízes, promotores, policiais, e igualmente impõe dificuldades para aqueles que fazem um juramento de dedicar suas vidas servindo a pátria, os militares. Então, esses indivíduos são os perigosos, pelas regras do novo Código. Esses indivíduos só podem buscar um mandato eletivo se deixarem em definitivo seus cargos e ainda vão ter que esperar 4 anos para tanto. Mas, para criminosos, para bandidos, esses não oferecem nenhum risco ao processo político e ao processo eleitoral. Para eles, o projeto do novo Código simplesmente reduz os prazos de inelegibilidade e, portanto, facilitam, né, a volta e a inserção deles dentro do mundo político. Eu fico imaginando aqui líderes de crime organizado, pessoas como Marcola, pessoas como Fernandinho Beiramar, que depois de cumprirem a sua pena poderão, no dia seguinte, já se apresentarem como candidatos. E, infelizmente, como o mundo de hoje, às vezes, tem diversas distorções, até com chances, acredito que não, mas com chances de serem eleitos. Enquanto que um policial que eventualmente arriscou a sua vida, a sua profissão, para combater o crime organizado, se ele quiser trazer essa expertise para o Congresso, se ele quiser trazer esse trabalho, o conhecimento dele para o Parlamento, ele vai ter que deixar em definitivo a sua atividade policial, e aí vai ter que esperar mais 4 anos, porque durante esses 4 anos, a lei não vai considerar ele uma pessoa confiável para se candidatar. A mesma coisa um juiz ou um promotor. Depois de ele deixar o seu cargo, a lei não considera ele confiável por 4 anos para poder apresentar o seu nome para alguma eleição. Enquanto que um criminoso que termina de cumprir a sua pena, no dia seguinte pode se apresentar. Então, esse tipo de distorção, esse tipo de discriminação odiosa contra determinadas categorias profissionais, apenas porque juraram cumprir a lei, apenas porque juraram combater o crime, ou apenas porque juraram servir a pátria, é inadmissível, é intolerável. Eu espero que o próprio relator do projeto, o senador Marcelo Castro, revise essas regras. Não podemos aceitar que essas categorias sejam tratadas como cidadãos de segunda classe. Não podemos admitir que tenham seus direitos políticos restringidos
apenas com base em algum preconceito que muitas vezes está sendo mantido escondido e não está sendo aí revelado exatamente do que se trata. É claro que essas regras já vieram lá da Câmara, a meu ver, um grande lapso da Câmara ao aprová-las, mas é dever desse Senado recolocar as coisas no devido lugar. Ou seja, devemos deixar criminosos, condenados, bandidos, o tanto quanto possível afastados do processo político, o tanto quanto possível afastados de mandatos eletivos, e devemos evitar impor restrições arbitrárias aos direitos políticos dos cidadãos brasileiros. É para isso que a gente vai trabalhar, e amanhã teremos uma grande oportunidade na CCJ, em audiência pública, de ouvir lideranças, representantes das associações policiais, das associações de magistrados, para que eles possam dizer, inclusive diretamente ao relator do projeto, o que eles pensam sobre essas propostas de restrições arbitrárias dos direitos políticos dos associados ou das categorias que representam. E acredito que essa audiência pública amanhã será absolutamente reveladora e terá aí a possibilidade de demover o relator de insistir na continuidade dessas propostas absurdas. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Próxima oradora, senadora Zenaide Maia, nossa grande representante do PSD do Rio Grande do Norte. Irmã de dois grandes amigos meus, deputados, Agaciel e João. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o presidente aí, Isalci Lucas, todos que estão nos assistindo, agência, rádio e TV Senado, falar sobre algo que incomoda bastante a população brasileira. Vou insistir no absurdo que é a cobrança dos juros nesse país. E eu estou falando aqui de uma PEC 79 de 2019, assinado por mais 30 colegas senadores, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que não fere a autonomia do Banco Central, limita os juros de cartões de crédito, cheques especiais e outras transações a, no máximo, 3 vezes a taxa Selic. Então, se o Banco Central aumentar a taxa Selic, vai ser as 3 vezes a taxa Selic. Não cabe a esse Congresso calar sobre a extorsão que o sistema financeiro faz dos homens, mulheres e jovens desse país. Ao ponto de você comprar um celular pelo cartão de crédito e pagar o mínimo, você paga no mínimo mais 4 celulares. Isso é um absurdo, gente. E outra coisa, não cabe ao Congresso definir isso. Essa PEC está na CCJ. E nós podemos, sim, o Congresso Nacional, tirar esse peso que o sistema financeiro faz em cima do povo brasileiro. A maioria desses cartões de crédito nos seus locais de origem, países de origem, cobra no máximo 2% ao ano. E por que aqui vamos nos omitir, ao invés de protegermos as famílias, gente? Porque cartão de crédito ou cheque especial são usados pelas famílias para a saúde, para a educação, quando o seu filho está doente que não tem acesso a exames. O cartão de crédito não é para ricos, porque ricos não usam cartão de crédito. A maioria dos ricos ganham dinheiro do sistema financeiro com cartão de crédito. Agora, esse Congresso tem sim, é um apelo que eu estou fazendo ao presidente da CCJ. Vamos pautar. Nós não vamos mexer na autonomia do Banco Central. 3 vezes a taxa Selic,
se ele aumentar a taxa Selic, porque foi muito falado que você não pode dizer juros. Na Constituição tinha tanto por cento de juros. Isso não funcionou. Mas nós não estamos aqui, Cajuru, discutindo que é ilegal. É legal, não mexe na autonomia do Banco Central e nós podemos sim tirar essa foice apontada para o pescoço de cada mulher e cada homem desse país. Com juros de 400% ao ano, gente. Isso é um assinte à sociedade brasileira. Nós temos um sistema financeiro que já fica com quase 50% do orçamento desse país para pagamento de juros e serviços de uma dívida que, apesar de estar na Constituição, nunca foi auditada. Ninguém nunca sabe quanto deve. E a gente senta na comissão de orçamento durante o ano todo para discutir um orçamento e que quem fica com a metade do orçamento do país é justamente o sistema financeiro, para pagar juros e serviços dessa dívida. Mas isso é pouco, então agora vamos extorquir a população brasileira como um todo, cobrando 400% de juros pelo cartão de crédito e o cheque especial. Então eu vou insistir aqui, eu vou pedir a um colega que pegue a relatoria na CCJ. Nós podemos sim tirar esse peso das famílias brasileiras. Boa, pronto. Porque não estamos interferindo em taxa de Banco Central. O Banco Central continua com a autonomia dele. Ele vai aumentando esse juro, que já é um absurdo, porque ninguém acredita nisso. Outra coisa que foi falado ontem é sobre os depósitos compromissados, como eles chamam, que é justamente a remuneração de sobras de caixas de banco, que o Banco Central admite que é 1,7 trilhão de reais. Isso faz com que, eu queria muito que o comércio, o setor produtivo desse país, se aliasse contra esses juros, gente. Quem vai querer investir no pequeno, no médio empresário? Ninguém, porque ele pega o que ele tem no banco, o Banco Central já remunera no mínimo no valor da taxa Selic. Nós nunca vamos ter interesse dos bancos com esse depósito sobra de caixa, que ele diz outro nome, compromissados, mas no mundo todo não tem esse valor todo. Então é algo que a gente tem que discutir, gente. O povo brasileiro tem que tomar conhecimento do orçamento. Para onde vai os recursos públicos, que na verdade os recursos são do público, do povo, e a gente tem que tomar conhecimento. E não podemos, vamos fazer um esforço e vamos tirar pelo menos essa extorsão dos juros praticados pelos cartões de crédito e cheques especiais. Eu vou ficar aqui insistindo, pode parecer cansativo, mas nós precisamos dar visibilidade ao povo brasileiro que o Congresso Nacional pode sim não permitir que o sistema financeiro explore todas as famílias desse país. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senador Zenaide. Eu pediria ao senador Cajuru para assumir, para que eu possa também fazer meu pronunciamento. Ai, tá merda, cara. Fala, Zezinho. Com prazer que peço o uso da tribuna desse senador exemplar do Distrito Federal, uma referência para todos nós, o senador Isalci Lucas, com a palavra. Senhor presidente, meu querido amigo, senador Cajuru, não poderia também, Cajuru, deixar de falar aqui um pouco sobre a questão da PEC de Vossa Excelência,
que trata da reforma eleitoral, política. Eu me lembro muito bem quando o presidente Fernando Henrique, depois de implantar o Plano Real, achou que poderia, com mais 4 anos, aprofundar um pouco mais nas mudanças. Mas isso ficou demonstrado claramente o prejuízo, o retrocesso que foi para o nosso país. E reconheceu. E para nós basta o exemplo de JK, que é o nosso a grande referência nossa, meu conterrâneo mineiro, que criou Brasília em 5 anos, aliás, em 1000 dias, menos de 4 anos. Então é possível, sim, em 5 anos, você fazer um belo mandato. O que acontece hoje é que todos aqueles que ganham eleição para o Executivo, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente da República, no dia seguinte, eles já estão pensando na reeleição. E não fazem o dever de casa, aquilo que teria que ser feito. E por isso que o país está desse jeito. A gente está vendo vários países avançando. Eu tive recentemente em viagem oficial em Dubai, Abu Dhabi. E não tem outra saída que não seja educação, cara. O que eles estão fazendo hoje, o que a China fez, o que a Arábia, os Emirados Árabes fizeram, o que a Coreia fez, foi exatamente investir em educação. E seguindo o exemplo nosso de 1960, o Brasil, através do nosso querido Eliseu, Alisson Paulinelli e outros, mandaram para o exterior vários 2.000 estudantes que realmente fizeram lá no exterior o curso voltado para a área do agronegócio, da agricultura, e hoje o Brasil é referência no mundo. A Embrapa hoje é um exemplo do mundo. O Brasil domina o agro. Mas, em compensação, de lá para cá, perdemos, não investimos mais nada em educação. Hoje você não tem alfabetização, que é a base da educação. Se a criança não é alfabetizada, ela carrega essa dificuldade a vida toda. Por isso está acontecendo isso. Ela não é alfabetizada, vai para o ensino fundamental sem alfabetização, chega no ensino médio, está aí, 70% sai do ensino médio sem saber português, sem saber matemática. Chega na faculdade, recebe o diploma e não sabe absolutamente nada. Então, qual é a solução? Simples. Investir na educação infantil, na alfabetização. Qual é o outro grande gargalo? Professor, formação de professor. Parece que o Brasil não reconhece mais os professores. Será que alguém esqueceu que quem forma o médico, o engenheiro, o advogado, são os professores? Acho que esqueceram. Então, hoje, ninguém quer ser mais professor. Além de não ter uma carreira, além de não ter uma boa remuneração, não tem nenhuma infraestrutura. Você vai numa escola hoje, você não tem internet, você não tem laboratório, você não tem esporte, você não tem cultura. Aí querem pagar R$200 o pé de meia. Isso vai resolver o quê? Nada. O que precisa, de fato, é valorizar o professor, dando a ele infraestrutura, uma grande carreira e valorizar em termos salariais. Esse é o segredo. Formação de professor. E o outro, senador Cajuru, educação profissional. O mundo todo é 50%, 60% dos jovens fazendo curso técnico. No Brasil, nem 10% a gente conseguiu ainda. E aí está aí o mercado, precisando de profissional, não tem. Os poucos que nós temos na área de tecnologia, hoje estão prestando serviço pela internet, recebendo em dólar. Então,
Esses são os 3 grandes gargalos. É uma coisa tão óbvia que eu não sei como os governantes não enxergam isso. Então nós precisamos, e eu espero que acabando com a reeleição, as pessoas façam o dever de casa, realmente, porque não tem que estar preocupado com a eleição, tem que estar preocupado com a próxima geração. Eu fico vendo esses jovens, somente 20%, Cajuru, consegue entrar na faculdade. 80% fica aí, não trabalha, não tem qualificação, a geração nem. É muito triste. E você vê o crime organizado, as drogas tomando conta e usando esses jovens como aviãozinhos para vender droga. E hoje, o próprio Supremo já disse, né, que não tem problema nenhum. A polícia prende no dia seguinte ou até solta no mesmo tempo. Então, se a gente não, de fato, acordar para isso, eu não sei o que vai ser o nosso futuro. A China agora, no Plano Nacional de Educação da China, ela colocou como missão da educação colocar inteligência artificial e tecnologia no Plano Nacional de Educação. Hoje está competindo com os Estados Unidos. Então, será que ainda tem dúvida que é a educação que transforma, que é só através da educação que você dá igualdade de oportunidade? E o pior é que isso aí, eu passei como deputado, o Plano Nacional de Educação, esses 10 anos do plano, debatendo isso no Brasil todo, falando as mesmas coisas. Terminou o plano agora, 2024, não fizemos nada. Por quê? Porque não tem responsabilidade, não tem um plano de responsabilidade educacional. Nós temos que atribuir a responsabilidade do presidente da República, do governador, do secretário de Educação, dos diretores regionais, dos diretores da escola. Nós temos que dar a eles estrutura e cobrar. Não tem lógica o que acontece hoje. As crianças não são mais reprovadas. Eu não defendo reprovação, mas eu defendo que a criança não pode avançar sem conhecer todo o conteúdo. Tem que dar reforço, tem que arrumar uma forma de recuperar no contraturno, alguma coisa. O que não pode é empurrar, como está acontecendo hoje. A criança vai passando e não sabe absolutamente nada. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Outra coisa que também está contemplada é coincidência de eleições. Aqui em Brasília é de 4 em 4 anos. Mas eu fui deputado e o Congresso para. De 2 em 2 anos, o Congresso para por causa das eleições. Aí grandes projetos, você praticamente fica inviabilizado. Então, a coincidência de eleição é mais econômico, porque realmente custa muito a eleição. Defendo o que o Amin disse hoje aqui, que eu sou auditor. Eu só confio naquilo que é auditável. Então, o voto tem que ser auditável. Para ter transparência, para você ter a garantia de que aquele voto que você depositou, de fato, vai eleger ou vai direto para o seu candidato. Hoje nós não sabemos. A gente vê lá, aperta o botãozinho, mas a gente não sabe, a gente não vê. Então, nós temos que aperfeiçoar, sem nenhuma crítica a ninguém. Eu estive em São Paulo há 15 dias atrás, na área de tecnologia. O cara me explicou lá que realmente as urnas antigas, e nós temos muitas ainda, que há sim possibilidade de ser alterado. Agora, eu sou auditor. E se eu puder fazer auditoria daquilo que eu acho que tem que ser feito, tudo bem. Agora, você não pode fazer uma auditoria e o cara dizer, só pode ir até aqui. Não pode. A auditoria, né, tem que ser realmente incondicional. Então, acho que essa proposta que Vossa Excelência apresentou e acredito que será aprovada lá na CCJ e depois no plenário,
porque está maduro isso. Eu não vi aqui ninguém defendendo a continuidade da reeleição. Então, isso vai ajudar o país. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar essa matéria e quero mais uma vez parabenizá-lo por isso. Obrigado, presidente. Bem, senador Exalci, por gentileza, eu acho que o Brasil, especialmente o Distrito Federal, precisam tomar conhecimento. Qual é a sua diferença como homem público raro quando você sobe à tribuna? Além de ser uma voz da educação, você, quando faz uma crítica, você apresenta a solução. O que me enoja é ver parlamentar que sobe na tribuna, ou seja, do Senado ou da Câmara, só para xingar, só para bater, que na verdade não é contra o governo Lula, é contra o Brasil, é antipatriota. Eu nunca te vi ser antipatriota. Você apresenta a solução, você falou da questão da educação. Você é um homem que pode ter certeza, se tivesse ele vivo, ele está lá com Deus, você orgulha a nossa maior referência da educação, que foi meu amigo pessoal, que jantava comigo toda sexta-feira no restaurante Fiorentina, na Praia do Leme, no Rio, o professor Darcy Ribeiro. Tenho certeza que você o tem como referência. Que dizia que a educação é prioridade e o resto é perfumaria. É verdade. Você se lembra dessa frase dele. Então, você orgulha um Darcy, um Anísio Teixeira, tantos outros, em função desse seu preparo e sempre de ser otimista e acreditar que há solução para qualquer situação, ainda mais na pauta da educação. E sobre a reeleição, me permita, rapidamente, te fazer os elogios pelo que você colocou do que ela representa para o Brasil. E nessa PEC, batizada por Rodrigo Pacheco e por Davi Alcolumbre de PEC Cajuru, eu não pedi isso jamais, foi uma adesão espontânea deles, eles disseram, Cajuru, o seu texto foi o melhor até hoje, porque você, além de propor o fim da reeleição, você apresentou a mudança do alinhamento da eleição, como você observou e concordou, a cada 5 anos. Acabar com essa farra de a cada 2 anos e com roubalheira. E você foi feliz porque a gente, na verdade, aqui, se temos 8 anos de mandato, nós temos quantos anos perdidos? Que a cada 2 anos tem eleição. Então, dos 8, nós perdemos praticamente 3. E é aquilo que você colocou bem. Falta de projeto, falta disso, falta daquilo. E aí, só para lembrar, o relator escolhido, o Marcelo Alencar, o Marcelo Castro, desculpa, o Marcelo que pouco falou que a PEC é minha, mas tudo bem, eu adoro, eu chamo de JK, de John Kennedy. O Marcelo fez uma observação numa entrevista para mim fantástica. Ele falou o seguinte, Zalci, General Hamilton Mourão, presidente General Hamilton Mourão, que eu tenho certeza concorda com o que eu vou falar. Marcelo falou assim, Cajuru, o sujeito que entra num governo sabendo que ele tem o direito à reeleição, na escolha da equipe dele, dos secretários dele, ele nunca prioriza uma pessoa técnica, capacitada. Ela escolhe quem tem voto, É verdade. já pensando em votos para ele, na reeleição dele e do próprio que é escolhido, sem ter conhecimento técnico, mas porque é político, né, tradicional, ganha eleição, a gente não sabe como que ganha. Então, eu achei brilhante esse dado, essa observação feita pelo Marcelo, e sei que você concorda, porque realmente é verdade. O sujeito já entra pensando na reeleição e ele não está nem aí na escola do secretário. O secretário da Educação, por exemplo, secretário da Saúde, ele coloca um político lá, porque vai dar voto para ele daqui a 4 anos. E acabando com a reeleição, quem ficar 5 anos, como você bem colocou, é um tempo suficiente para uma belíssima gestão, ele agora vai querer escolher técnicos para o ministério dele, para o secretariado dele, seja presidente, seja governador, seja prefeito. Parabéns, é um pronunciamento para ficar nos anais dessa casa. Aproveitando a fala de Vossa Excelência, a gente deve recuperar com isso a política de Estado, porque hoje nós só temos política de governo. Cada governo que entra faz questão de acabar com tudo e começar de novo, exatamente para não lembrarem do antecessor. Então, essa PEC realmente vai ajudar muito. Eu só concordei da gente antecipar o mais rápido possível, em vez de ser 2034, que seja 2030. Porque se nós já temos certeza que não dá certo, todos nós concordamos com o fim da reeleição, então quanto mais rápido, melhor.
Essa é a única observação. Parabéns, senador. Obrigado, senador Exalci. Concordo em gênero e número igual com tudo. E, infelizmente, ele está aqui, como sempre, até porque ele nunca falta, o presidente general Hamilton Mourão, mas ele não quer falar hoje. Porque quando ele sobe na tribuna, além da aula que ele dá, o Senado para, né? Porque tem senador que sobe na tribuna, todo mundo fica usando o celular, nem presta atenção no que a gente está falando. Já o Mourão, quando sobe, lá vem, se prepare. Ontem, por exemplo, ele fez um pronunciamento fantástico sobre o Exército Brasileiro e soube defender como poucos. Então, cabe a mim, nesse momento, suspender a sessão e aguardar a ordem do dia. Me parece que hoje não será presidida pelo querido amigo com quem eu falei por telefone hoje, o senador Davi Alcolumbre, que, aliás, ficou chateado com alguns senadores que não reconheceram a minha PEC, ou seja, quase que tomaram a paternidade minha, né? Porque toda PEC, todo projeto tem pai, né? Parece que eu sou um filho de uma chocadeira. Eu sou filho da dona Zezé, merendeira de grupo escolar, e do Zezinho Padeiro, né? E essa minha PEC, Cajuru, ela tem pai, sim senhor, e tem um ótimo relator, que eu o chamo de JK John Kennedy, o Marcelo Castro, mesmo ele não dando muita bola no relatório para o meu nome. Não tem problema nenhum, Marcelo. O Brasil já está fazendo isso. Obrigado à revista Veja, à Globo, ao SBT, à Record, pelo reconhecimento. Então vamos suspender a sessão e aguardarmos a ordem do dia desta quarta-feira. Dia sabe do que, Zalci? Dia sabe do que, Mourão? Hoje? Dia de São Jorge. E vovó Conceição dizia para mim, quando mais velho, meu filho, eu botei Jorge no seu nome porque as flechas e a espada de São Jorge vão te proteger. E graças a Deus isso está acontecendo há 64 anos da minha vida, que você sabe, já quiseram me matar, já tentaram de tudo, desejam a minha morte, inclusive o meu suplente. Todo dia propaga a minha morte lá em Goiânia. Mas saiba, tem que ter cuidado com isso. Como eu sou homem de São Jorge, eu vou enterrar todos esses antes. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Obrigado a algumas pessoas que estão ali, voluntariamente assistindo às nossas sessões de debates. Agradecidíssimo, e daqui a pouco, então, começa a ordem do dia no Senado Federal. Deus o saúde, agradecidíssimo. É diferente de você falar, e Santino, só sobre a sua fala, e inclusive convidar de novo o MMA, a gente já convidou, e já tivemos uma breve oportunidade, mas convidar o MMA junto com o MEC para essa discussão aqui no Pará, porque se o modelo vertical não deu certo na Índia, o modelo transversal também não deu certo, porque nós não temos um impacto como deveríamos ter. Essa é uma verdade que a gente precisa assumir, sabe, Sorrentino? E não é uma crítica a um ou a outro. Não deu certo o que a gente fez até aqui. E eu não estou dizendo que é certo o que a gente está fazendo, porque eu acho que nós não temos nada pronto e terminado, mas a gente precisa assumir que nós precisamos ter uma outra trajetória. E trazer esses jovens, adolescentes, envolvê-los na COP, por exemplo, eu acho, Júlia, que é muito importante ter jovens do Rio Grande do Sul que viveram e passaram por isso, assim como aqui do Pará, do Amazonas e de outros tantos lugares do nosso Brasil e do mundo que sofrem. E, por fim, Leonardo, se eu puder pedir uma coisa também para você, a gente já pediu para o presidente falar sobre isso, eu concordo plenamente, lembrando que o presidente já falou sobre isso no início do mandato. 15 segundos. Para concluir, presidente, o presidente já falou sobre isso no início do mandato, talvez o Sorrentino não tenha gostado, porque ele falou sobre o componente curricular, mas ele já trouxe, já botou uma bandeira. Eu acho que é mais do que necessário, como disse o Sorrentino, ter na palavra do presidente da COP, não só do presidente, o presidente da COP tem um papel fundamental, né? O presidente do Brasil tem um papel simbólico nas suas falas, obviamente importantíssimo. De liderança e coordenação, o presidente da COP é extremamente fundamental. Assim como a ministra do Meio Ambiente do Brasil e o ministro da Educação, que terá na coordenação. Mas nós precisamos estar inserindo a educação na discussão do financiamento, por exemplo. Nós não podemos ser uma bolha somente no dia da educação, né, sem estar conectado com os outros temas. Nós temos que falar sobre educação no dia que a gente está discutindo financiamento. Ou nós não vamos discutir uma parte do financiamento para proteger as áreas atingidas, por exemplo, da crise climática.
Falta recurso para apoiar a recuperação de escolas em lugares atingidos no mundo inteiro. Por que nós também não podemos colocar que um dos aspectos de discussão seja, por exemplo, que o financiamento, que se Deus quiser vai ter avanço aqui na COP Belém, né? Acho que é um dos grandes temas que obviamente sempre tem, um dos grandes desafios que a presidência da COP do Brasil vai ter, que o Brasil tem nessa liderança, e eu sei da complexidade, Leonardo, que tenho acompanhado os debates, inclusive indo pessoalmente nas COPs, mas eu acho que é muito importante nós posicionarmos de outras... Declaro reaberta a sessão. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item 1, proposta de emenda à Constituição, número 81 de 2015, do senador Wellington Fagundes e outros senadores, que altera o artigo 24 da Constituição Federal para incluir no rol das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao idoso. Parecer favorável, número 115 de 2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo relator o senador Lazier Martins. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a segunda sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a segunda sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 2 da pauta, projeto de lei número 13, de 2022, do deputado Alencar Santana, que dispõe sobre o transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. Tramita em conjunto com os projetos de lei números 1474, 1510 e 1903, de 2024. Pareceres da relatora Margarete Busetti. Número 2, de 2025, da Comissão de Meio Ambiente, favorável ao projeto de lei número 13, de 2022, nos termos da emenda número 1, substitutivo, que acolhe parcialmente a emenda número 3, apresentada ao projeto de lei número 1474, de 2024, e pela prejudicialidade dos projetos de lei números 1474, 1510, 1903 de 2024, que tramitam em conjunto, bem como das emendas a eles apresentadas. Número 7, de 2025, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, favorável ao projeto de lei número 13, de 2022, nos termos da emenda número 1, substitutivo, e pela prejudicialidade dos demais projetos que tramitam em conjunto. Foi apresentado o requerimento número 36, de 2025, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. Senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 1, substitutivo, nos termos dos pareceres, em turno único. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 1, substitutivo, ficam prejudicados os projetos e as demais emendas. Parecer da comissão diretora oferecendo a redação final para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Eu já digo que foi retirado. Tá. O item 3 da pauta, projeto de lei número 5.066 de 2020,
teve um pedido de retirada feito pelo relator senador Chico Rodrigues, é um projeto da autoria do senador Plínio Valério. Item 4 da pauta, projeto de lei número 410 de 2022, do deputado Luiz Miranda, que altera o Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro para disciplinar as modificações e as adequações destinadas ao uso não convencional dos veículos automotores. Parecer número 63 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Jorge Seife, favorável ao projeto e às emendas números 1 e 2, nos termos da subemenda número 1 e com a emenda número 3 que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a discussão da matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto, das emendas e subemenda em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a subemenda número 1 e emenda número 3. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Item 5 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 1129 de 2021, que aprova o Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, assinado na cidade da Guatemala em 25 de julho de 2019. Parecer favorável número 3 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator, senador Fernando Eire, relator ad hoc, senador Hamilton Mourão. Dou a palavra a ele. Pela ordem, presidente. Um minuto, só para que nós terminemos aqui a votação. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Com a palavra, a senadora Busetti. Presidente, acabou de aprovar a lei do Cão Joca aqui, que é uma relatoria, minha relatoria. Esse projeto foram 6 meses para construir um relatório em consonância com o governo, com a ABAR, com o MPOR, com a ANAC, e nós conseguimos realmente construir algo que agora as companhias aéreas vão poder ofertar o transporte animal, né, o transporte dos pets nos aviões, mas de uma forma segura para os animais e para os passageiros, que é isso que importa. Então, pela primeira vez, nós temos no Brasil agora uma legislação para ser cumprida, porque antes nós não tínhamos nada. A companhia levava se ela queria ou não, ou então através da judicialização, o que era muito ruim. Eu fico muito feliz de ter sido relatora, porque eu amo os bichos, eu amo os animais. Então, é uma vitória hoje para a causa animal. Muito obrigada. Presidente, Humberto, rapidinho, só cumprimentar a senadora do Mato Grosso, Margarete, e com uma frase rapidinha que o Paulo Francis fazia para mim. Os aviões transportam tantos animais irracionais, por que não transportar
os animais que são mais racionais do que muitos homens, especialmente de nosso país. Parabéns. Parabéns, senadora Margarete Busetti, desculpe. Parabéns. Com a palavra o senador, quem foi que pediu? Flávio Arnes, do Paraná. Agora é o item 6. Não, da nossa parte, caro Humberto Costa, também como o nosso líder, Cajuru, já fez, também cumprimentar a senadora Margarete pela iniciativa, pelo apoio. Essa, de fato, é algo que vem aprimorar a sistemática existente na proteção dos animais, quando também em transporte aéreo. Então, isso foi fruto de um entendimento, de uma negociação, né? As partes envolvidas convergiram para esse consenso. Então, o Brasil agora pode também dizer que existe uma legislação adequada a favor da proteção e da segurança dos animais quando eles se utilizam do transporte aéreo. Presidente, eu não sei se o senhor lembra da questão da morte do cão Joca. Lembro. O seu tutor, ele não foi nem sequer indenizado pela morte do cão Joca. Ele entrou na justiça, mas como não havia previsão na lei, na legislação, não existia uma legislação. Hoje não. Hoje o cão de grande porte ele será transportado como carga, mas ele será rastreado e a companhia será responsabilizada por qualquer dano a esse animal. Então, é isso que o Cajuru falou. Eu acho os animais, muitas vezes, bem mais racionais do que nós. Obrigado, senadora. Item 6, a pauta, projeto de decreto legislativo número 217/2021, que aprova o texto do protocolo de emenda à convenção entre o Brasil e a Suécia para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda, assinado em São Paulo em 19 de março de 2019. Parecer favorável número 7 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatora, senadora Tereza Cristina. Relatora ad hoc, senador Sérgio Moro. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extrapauta, requerimento número 305 de 2025, do senador Jacques Wagner, que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei número 4089 de 2023 para a oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Item extrapauta, requerimentos número 170, 183, 184, 186, dos senadores Humberto Costa, Soraya Tronic e Eduardo Gomes, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. Registramos aqui a presença dos vereadores de Uiraúna, Paraíba, e Morada Nova, no Ceará. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Tem alguém aí? Só há um orador inscrito, a senadora Margarete Busetti. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Não? Encerramento
A presidência informa as senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, às 11 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. João, doutor João. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, senador Wellington, queria lhe parabenizar por esse momento e, em seu nome, cumprimentar todo o dispositivo, parabenizar a Assembleia Legislativa, através do presidente Max, de nos convidar para vir aqui hoje, e principalmente o nosso deputado estadual Catani, que é um verdadeiro defensor do agro. Parabéns pela tua atuação. E nós estamos hoje aqui grandes representantes da soja. Nós temos o nosso presidente da FAMATO. Eu moro em Mato Grosso há 40 anos. Eu acompanhei muita gente que chegou aqui. Eu sou hoje de Tangará da Serra. E para subir aquela serra lá, há 20, 30 anos atrás, era muito difícil, né? E as pessoas plantavam dali e ia para toda a região do Médio Norte e do norte do estado. E hoje eles sofreram muito. Vocês sabem que vocês nasceram nessa situação e eu vivi muito isso aí de perto. E a gente, como foi dito aqui, nós temos orgulho de Mato Grosso. Eu só queria deixar um recado em nome da Assembleia Legislativa, em meu nome, em nome do Catani, do Eugênio, do Avalone, do Max, de todos nós aqui da Janaína, um recado para o STF. Deixa o nosso povo trabalhar, gente. O nosso povo é um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que arregaça as mangas, sabe? Você, matuto, você é um baita de um matuto, porque nós, matogrossenses, nós somos matuto do bem. Nós somos matuto que queremos trabalhar, que queremos produzir para o nosso estado e para o Brasil. Muito obrigado. Doutor Eugênio, com a palavra. Muito obrigado, senador Wellington. Queria aqui cumprimentar a Vossa Excelência pela atitude de provocar essa audiência pública, onde nós estamos com a possibilidade de mostrar para o Brasil todo a realidade do nosso estado de Mato Grosso. Nós que representamos a região do Araguaia, sou presidente da Comissão Especial do Zoneamento do estado de Mato Grosso, e agora acabamos de resolver um imbróglio que está em sua fase final, onde inventaram que a nossa região do Araguaia é bioma pantaneiro. Com isso, começou a se aplicar a Lei 8830, que coloca restrição na nossa região do Araguaia, onde tiram-se 4.500.000 hectares, colocando como sendo áreas de uso restrito, fazendo com que o nosso setor produtivo seja cada vez mais esmagado por uma política internacional que quer simplesmente evitar a nossa produção. E eu, quando vejo representantes, principalmente da indústria, a gente vê que no currículo deles lá atrás, esses mesmos que defendem que nós devemos preservar o meio ambiente, a gente vê no currículo deles lá atrás que não foram tanto defensores do meio ambiente. Suas ações são duvidosas no passado e, portanto, agora, depois que usaram esse marco regulatório de 2008, querem colocar que, inclusive, áreas legais não possam ser vendidos os nossos produtos. E aqui, André, me permita que, não falo em meu nome mesmo, não falo em nome de ninguém, mas quero dar uma contribuição, já que você propôs a conciliação. Trago aqui uma sugestão, que nós possamos, dentro dessa conciliação, fazer com que vocês, do setor da indústria, respeitem os nossos produtores. Que os nossos produtores respeitem o Código Florestal.
e que o nosso governo do estado de Mato Grosso olhe para os nossos produtores e olhe para a nossa maior riqueza, que são as nossas commodities. E vamos criar uma trade estatal para que nós possamos definitivamente defender os nossos produtores, fazendo com que os nossos produtores não fiquem refém das grandes trades que fazem os seus cartéis para poder colocar o preço que eles querem e fazer de refém o nosso produtor, principalmente os pequenos produtores. Bom, indo para a conclusão da nossa reunião, eu quero aqui agradecer toda a nossa estrutura da retaguarda que nos permitiu que realizasse essa reunião. Eu quero aqui agradecer aos servidores dessa comissão, que é o Pedro Nunes, ali tão competente, Patrícia Oliveira, a Jane Quércia, Cláudio Barbosa e também o Adalberto Carneiro. Sempre eu faço questão de registrar, gente, o trabalho que os assessores aqui desta casa fazem e que às vezes não são reconhecidos, né? Eu vejo muitas vezes falar, no Senado todo mundo ganha muito bem, mas se trabalha e trabalham muito, viu? E são extremamente competentes. Um concurso aqui, para passar num concurso no Senado, realmente tem que ser muito preparado. E é um lugar mais democrático, né, senador? Também. Então fica aqui o nosso registro, aos consultores também, que já citei aqui a todos, e também da minha assessoria, Adriana Garcia, o João Récio, a Larissa Gabriela, o Robert Wesley, Eurípides Alencar, que é o chefe de gabinete, a Isabela Holanda, Fernando Damasceno, que é o chefe do bloco que eu lidero, é o bloco Vanguarda, PL e Novo, também a Luzia Figueira e o Denis de Mello. E eu quero aqui também convidar a todos vocês, amanhã, quem estiver aqui, no restaurante do Senado, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos fazer lá um lançamento do Encontro de Violeiros 2025. Esse é um evento que acontece há mais de 20 anos na cidade de Poxoréu, Mato Grosso, onde temos lá o Templo da Viola, que é uma obra lindíssima, uma arquitetura maravilhosa. Então, vamos amanhã celebrar mais uma edição desse encontro que orgulha tanto Mato Grosso e o Brasil. E eu queria até, inclusive, pedir aqui à câmera a possibilidade de estar focando. Dá para fazer um close aqui do convite? Lá ou aqui? Está chegando. Aí. Tá lá. A final, né? Então, não. Deixar aqui, ó. Se quiser, nós podemos chamar os violeiros para hoje. Aqui, aí. Margarete Busetti, a nossa senadora, você gostaria de falar aqui para encerrar? Bom, só dar as boas-vindas aos nossos deputados, ao presidente da Assembleia, ao Catani, ao Vilmontes, Frederico, Juliana, Lucas, Fabrício, sejam todos bem-vindos. Esse é um tema que, isso é uma opinião minha. A moratória da soja teve um papel e ponto. Agora tem que ser respeitado o nosso Código Florestal. É isso que nós precisamos. Nada mais. Porque ele não é um dos mais. Ele é o mais exigente do mundo. E isso nós podemos ter orgulho, mas ele é super complicado para você aplicar. Já é muito difícil. Então, se você criar mais dificuldades, aí você inviabiliza muitos produtores. Por isso eu apresentei aquele projeto que você viu, que graças a Deus estão tendo bastante aceitação dele, porque é necessário, Catani, necessário que isso aconteça. O pequeno produtor, até 4 módulos, não tem como fazer compensação ambiental de nada. De nada. Então, esse projeto pede uma mudança no Código Florestal,
para quem estiver no CAR até 2012 e que tenha até 4 módulos. Vai pegar os assentados e a agricultura familiar. Se nós conseguirmos aprovar esse projeto, senador, eu saio daqui com a minha missão cumprida. Muito obrigada. Bom, como o deputado Catani, ele aqui representa a Assembleia, é o proponente da lei a nível da Assembleia, eu vou conceder a palavra tranquilo, para que ele possa aqui fazer a conclusão, né? Inclusive em nome da Assembleia também. E após isso eu também farei a minha conclusão e agradecendo aqui, claro, a presença de todos os nossos deputados. Obrigado, senador. A conclusão é lógica, rápida e simples. A senadora Margarete já fez essa conclusão, senador. É respeitar o Código Florestal Brasileiro que nós temos e respeitar a legalidade dos produtores que estão na legalidade e punir aqueles que não estão na legalidade. É só isso que nós precisamos, é só isso que nós esperamos do Congresso. Eu acho que a senadora fez a explanação perfeita para a conclusão do nosso tema, né? Mas eu pedi a palavra para falar para a senhora como um assentado da reforma agrária. Eu sou um assentado, eu comprei meu lote do INCRA em 1998 e eu estou falando da reforma agrária que construiu as maiores cidades do estado do Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, por exemplo, que hoje é a capital da agroindústria, que era um assentamento do INCRA. A reforma agrária, quando eu falo, muitas pessoas ligam isso com um movimento terrorista que tem por aí, chamado de MST. E não é nada disso. Não existe um assentado do MST. E eu só falei isso só para explanar rapidinho, porque eu quero agradecer a senhora nesse projeto que a senhora falou e pedir aqui, senador Wellington, que o senhor espalhe isso entre os outros senadores para que isso seja aprovado. Como um pequeno produtor, eu falo para a senhora. Se você falar de uma área de 1.000 hectares, dentro do bioma amazônico, por exemplo, e a pessoa conseguir desbravar 200 hectares e produzir em 200 hectares, ele sobrevive. Mas se você pegar uma área de 100 hectares, você vai ficar com 20 hectares somente. Se você pegar 50 hectares, você tem só 10 hectares. Se você pegar 30 hectares, diminui mais ainda. Então, o pequeno produtor ele é massacrado com esse código ambiental que nós temos. Se um projeto como esse, essa mudança no código que a senhora está propondo, e a senhora está propondo única e exclusivamente para nós, pequenos produtores, for aprovado, com certeza, a grande maioria dos produtores rurais do estado do Mato Grosso e de todo o país se beneficiará de um projeto matogrossense que a senhora está colocando. Meus parabéns e já pedi aqui para o nosso líder, o Wellington, para trabalhar para a aprovação dessa lei da senadora Margarete. Obrigado mesmo. Prefeito Vanderlei, você então está aqui representando a AMM, a Associação Mato Grossense de Municípios. Eu vou concedê-lo a palavra para que você possa, então, pré-encerrar, que eu vou encerrar. Já registrei os vereadores que estão aqui, né, as vereadoras. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o Elton pelo espaço. O Léo Bortolini, nosso presidente da AMM, não pôde estar aqui hoje, mas mandou nós estarmos aqui. Como prefeito da cidade de Porto Gaúcho, que é o 8º produtor de grão do estado do Mato Grosso, entre os 30 maiores do país, aí, então podemos falar que o nosso estado é agro. E como produtor também, sei o tanto fomos massacrados. O Dr. João acabou de falar aí, subi aquela serra do Tangará. Viemos em 86 para Mato Grosso, do estado do Paraná. Meu pai é gaúcho, mas viemos do Paraná, eu nasci no Paraná, para produzir, para trabalhar na lavoura. E cada ano que se passa, vem uma paulada na cabeça do produtor. Eu acho que tem que ter um consenso, como falou, acho que é André, se não me engano, ali, e Frederico, tem que ter um consenso, mas o consenso tem que ter dentro da Constituição brasileira, tem que ser respeitada a Constituição brasileira. Eu acho que tem que ser por ela que tem que ter o consenso. Audiências públicas, parabéns mesmo pelo Wellington por ter feito isso aqui, tem que levar ela para Mato Grosso, tem que levar ela para outros estados, se for possível, mas tem que ser feito o consenso por ali. Porque já foi falado aqui, o doutor Eugênio, se não me engano, falou que, como nós também estamos lá no bioma amazônico, era 80% de abertura, depois veio para 50%, hoje é 20%. Para dar um exemplo bem simples, construa um prédio de 100 andares e só aluga 20. Você não vai sobreviver, não vai conseguir sustentar o prédio. Então, eu acho que dessa forma tem que se pensar. O Catani falou muito bem que é mais massacrado o pequeno produtor. O
pequeno produtor é mais massacrado. Porque tem a lei. Eu acho que não tem que se criar um paralelo, um acordo. Eu acho que isso virou um pouco de monopólio, como já falou o Eugênio. Como se cria, eu também pensei o que ele pensou, se cria uma trade estatal, ou que se abre espaço para que se abra os outros países aqui, venham aqui para negociar, para poder acabar com o monopólio. Já tem o monopólio na carne também, eu produzo um pouco de gado. Então temos lá o monopólio da carne, então, nós temos fiscalizado todo dia pelo INDEA, temos fiscalização, várias fiscalizações do Estado, do município, eu como prefeito sei disso também. Então já somos massacrados. Pagamos impostos, pagamos os impostos que são na nacional, temos o FETAB, que é criado dentro do nosso Estado. Ninguém reclama, apanhamos de todo lado, pagamos, mas temos que ser respeitado. O comércio, o livre comércio, ele tem que existir, mas não tem que existir o livre comércio de uma forma que venha só impor de lá para cá e nada daqui para lá. Vamos sentar e dentro da Constituição, que eu tenho certeza que o STF vai entender isso, vai ver esse lado, e o Hélio e os demais senadores vão estar aqui nessa casa mais democrática, como já falou, eu acho que o doutor Eugênio ali, né, para discutir isso. Então, eu levo essa mensagem para vocês, do nosso produtor lá de Porto Gaúcho, onde somos, hoje representamos muito no nível sendo o 8º produtor do nosso estado, sabemos o que é sofrer, sabemos o que é passar por logística, como tínhamos antigamente no estado do Mato Grosso, hoje estamos melhorando muito, mas também queremos trabalhar dentro da lei. Vamos trabalhar dentro da Constituição, respeitando a nossa Constituição, o nosso Código Florestal, respeitando a lei do nosso estado do Mato Grosso. Eu acho que por aí vamos chegar num consenso e aí fica bom para todos, porque queremos produzir alimento para o mundo de forma sustentável, sim, e já somos os que mais preservam, nós somos os que mais preservam e o que mais cuida do meio ambiente. Então, essa é a mensagem que eu deixo e agradeço o senador Wellington de coração, em nome dele, os deputados nossos do estado, em nome da Júlia e da Priscila, nossos vereadores aqui presentes. Muito obrigado. Bom, agradecendo a Deus e a presença de todos aqui, e principalmente a Assembleia Legislativa, em nome do deputado Max Russi, porque essa audiência, repito, ela se deu exatamente em função de uma audiência que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal com o ministro Dinho, que sugeriu, inclusive, que fizéssemos aqui essa audiência. Ou seja, o que estamos fazendo, além de ser uma discussão, isso aqui será um trabalho a ser executado pela nossa consultoria. Nós mesmo, hoje, como eu já falou aqui, mesmo que virtualmente, o nosso presidente Zequinha Marinho, teremos mais audiência ainda, não se resume nessa audiência, porque o assunto realmente é bastante complexo, porque nós temos que buscar, acima de tudo, a nossa soberania, mas nós vivemos um mundo globalizado. Nós precisamos comprar, nós precisamos vender. Mas eu quero, inclusive, deixar aqui como uma pergunta, como um questionamento que nós vamos oficializar ao nosso Banco Central, principalmente a internação de recursos por parte daqueles que financiam a produção brasileira. Que tipo de subsídio esse recurso chega aqui? Porque o que nós tivemos, o que ouvimos muito, é que, principalmente aí, as famosas trades, que isso foi aqui o nome, foi aqui muito falado, que elas recebem, principalmente do mercado comum europeu, subsídio para captar o recurso para fazer o financiamento aqui no Brasil. Nós queremos esse esclarecimento, principalmente por parte do Banco Central. Tem alguém que pode falar aqui sobre isso? Não, né? Não quer falar? Até fazer um esclarecimento para que a consulta seja feita corretamente. Não a acusação que o senador Jaime fez não é que as trades recebem alguma forma de subsídio, é que elas receberiam alguma forma de prêmio pela soja. A Europa pagaria um prêmio, pagaria mais cara a soja, né? E aí esse dinheiro, então, poderia ser usado aqui para financiar, não subsídio. Eu acho que não foi usada a expressão subsídio. É um bônus, né? De qualquer forma, a consultoria do Senado ela tem toda a capacidade e assim a gente vai fazer com que seja ao Banco Central, isso é uma sugestão que nós, inclusive, vou sugerir ao presidente da comissão, para que a gente faça oficialmente pela comissão. Não vou colocar aqui nem em votação, porque não é o momento para isso. Mas o nosso objetivo é que a comissão possa fazer um questionamento ao Banco Central se as trades
que trazem, internam recursos, eles teriam para isso subsídio lá fora, ou seja, de captar um recurso subsidiado para poder emprestar com lucro, com margem muito maior aqui no Brasil. Porque aí, até o doutor Eugênio aqui sugeriu fazer uma trade estatal. É claro que, se for nessas condições, a trade estatal já nasceria natimorta. Porque, claro, se o objetivo deles é esse, dificilmente aconteceria. Mas, claro, isso é um questionamento extremamente técnico que a gente vai buscar a consultoria. O que a gente pode sentir, eu estou falando isso aqui como proponente dessa audiência, lá fora, e tivemos com o embaixador, tanto do mercado como europeu, como também embaixador, no caso lá, de alguns países que nós tivemos. Olha, é muito forte o posicionamento, principalmente da França, no sentido de que a lei de vocês não nos interessa. Ou seja, nós somos dono do mercado para comprar. Então, nós vamos comprar de acordo com as nossas exigências. Mas é claro que o mais importante é a imagem do Brasil. Nós não podemos deixar com que o país que importa, que é, digamos, quase que insignificativo o que eles importam, principalmente das nossas commodities agrícolas, e ao contrário, nós importamos dele muito, tecnologia, importamos perfumes, enfim, outras coisas com valor extremamente agregado, e que eles queiram usar dessa forma para denegrir a imagem da produção brasileira. E isso, nosso objetivo aqui, principalmente desta comissão, é mostrar que nós temos uma produção sustentável, que nós temos aqui uma legislação extremamente rigorosa, que já foi falado por todos, e aqui, como disse a nossa senadora Margarete, né? Nós já temos o suficiente em termos de legislação e de modelo de produção para atender à exigência mundial. É claro que a lei, o Código Florestal, ele veio no momento em que a discussão, esse congresso aqui eu estava, né? Foi muito ampla com a sociedade como modo geral, e que esse código tem até hoje uma sustentação extremamente grande, que foi fundamental, né? Naquele momento, para que a gente pudesse ter até um tanto mais de noção, de conhecimento daquilo que a gente precisaria nos preparar para esse mundo exigente cada vez mais. Então, eu quero aqui encerrar essa sessão, mais uma vez aqui, agradecendo a presença de todos vocês, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrado esta sessão, mas registro que a comissão está vigilante, inclusive que o nosso presidente já, com certeza, estará provocando outras reuniões. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui e convidar a todos para tirar uma fotografia. A prestação de conta hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia.
Nossa atuação não abrange, portanto, o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas bets não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo, bem como a proteção dos dados pessoais dos usuários do Pix, garantindo a impossibilidade da sua identificação. Por essas razões, estou legalmente impedido de apresentar dados ou elementos que digam respeito às operações processadas no âmbito do Pix, incluindo os valores e as partes pagadoras e recebedoras envolvidas nos pagamentos. Hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. Esse valor que a gente acompanha, prefeito, de atividade gira em torno de 20 a 30 bilhões de reais por mês, ratificando aquilo que a gente tinha estimado no final do ano passado. O Banco Central pode sancionar as IPs, as instituições de pagamento que operam com bets ilegais? A gente tem a Secretaria de Prêmios de Apostas que nos informa quando existe alguma informação relativa a alguma empresa que não está autorizada, e aí, a partir daí, nós tomamos as medidas. Combate à crise climática. Biofertilizante de algas vence prêmio da Assembleia de Minas Gerais. 40 anos de redemocratização do Brasil. Relembre a efervescência cultural da época. Maior Assembleia Indígena do Mundo. A TL recebe homenagem de deputados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Amapá, bem no norte do país, já foi território federal e antes disso foi muito disputado. A bandeira do estado tem um símbolo geométrico para contar toda essa história. A figura geométrica na bandeira do Amapá simboliza o Forte de São José de Macapá. Essa fortaleza é considerada uma máquina de guerra, proteção de 360 graus, enfim... era muito avançada até para a época em que foi construída. Isso mesmo. Mas nunca foi usada? Não. Apesar de poder atirar balas de canhão para todas as direções, ela nunca foi usada. Essa região era estratégica porque fica na foz do rio Amazonas. Antes de Cabral chegar ao Brasil, um espanhol chamado Vicente Pinzón teria estado também no Amapá. De fato, essa região do Amapá, antigamente, em 1499, ou seja, um ano antes do Cabral chegar ao Brasil, pertencia à Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Essa situação só foi revertida a partir de 1750, com um novo tratado que definia as fronteiras territoriais. Vários piratas do mundo inteiro chegaram até essa região aí, né? Tinha pirata até da Rússia. Isso mesmo. Eles queriam, porque queriam colonizar também a região. Aqui foi fundado o território de Cunani, por um francês que era cientista, artista. Inclusive ele fez selos, ele fez moedas. Só que esse território não foi reconhecido nem pelo governo português, nem pelo governo francês. O traço preto na bandeira significa as vidas que foram perdidas lutando pela independência da região. Aventuras e revoltas, disputas pelas riquezas da floresta e do solo. Sentinela brasileira lá no alto do mapa, Amapá. Essa bandeira tem história. Vai votar?
Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você mal acordou, já pega o celular para ver se tem mensagem nova. Vai dormir, mas antes dá aquela última olhada para ver se tem alguma novidade na rede social. O brasileiro fica conectado mais de 9 horas por dia. Qual o custo dessa hiperconectividade? O que será que esse tempo todo online está fazendo com a nossa mente? Bom, a gente vai falar sobre excesso de telas, dopamina, vício, saúde mental aqui no Cidadania. E a minha convidada hoje é a professora Vanessa Clarísia Marquezin, que é PhD em Neurociência Cognitiva. Professora, obrigada por estar aqui em Brasília, presencialmente, você que veio lá de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, Sara. Agradeço de coração. Tá certo. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo, é importante a gente entender o que é dopamina, porque a gente ouve falar, mas às vezes a gente não entende o que é esse elemento, como é que ele funciona no nosso corpo, né? Exatamente. A dopamina sempre a gente está buscando, né? Quem é esta personagem tão importante do nosso cérebro? A dopamina nada mais é do que uma molécula, é uma química do nosso cérebro. E ela tem uma função principal que é na nossa motivação. Pensando que a nossa motivação é um movimento a um determinado alvo, então eu tenho um fazer, um agir nesse ambiente, nesse mundo. E a dopamina, ela é a grande guiadora desse movimento, desse nosso comportamento. Então, é uma molécula muito importante que foi selecionada evolutivamente. Então, para a gente estar aqui hoje, a gente até tem que agradecer um pouco a nossa dopamina, que ela ajudou nesse processo para a gente sair de um ponto A para ir até um ponto B. Então, a dopamina, ela está nos fazendo esse movimento a um alvo, a uma ação. Professora, a gente viu aí os dados de 2024, o Brasil só fica atrás da África do Sul. A gente fica 9 horas, 13 minutos em média por dia. Claro, tem muita gente que fica muito mais do que isso, né? Conectado, 3 horas e 37 minutos em rede social. E aí, o que tem a ver essa hiperconectividade com a dopamina? O que a gente está fazendo com a nossa dopamina? Então, a dopamina, né, vamos deixar claro uma coisa. Muita gente confunde acreditando que a dopamina é uma molécula do prazer. E, na verdade, se a gente quisesse dar o nome para ela, seria a molécula do querer. Ela antecipa um prazer, ela faz com que você saia do ponto A e vai para o ponto B para realizar uma ação, para poder conquistar aquele alvo, tá? Então, assim, a realidade da dopamina nessa motivação é da gente estar
conectado cada vez mais, né? Cada vez vai avançando a tecnologia, as possibilidades e ferramentas dentro da internet, a gente vai ficando bem mais... É um ambiente atrativo. Para o cérebro é interessante saber que o cérebro ele não sabe muito bem a diferença entre um ambiente físico e o ambiente da palma da sua mão no celular. Para ele é tudo ambiente. Então, se aquele ambiente ele tem um alvo interessante, que seja importante para alimentar alguma necessidade interna nossa, ele vai à busca, ele vai fazer você sair do lugar. E olha que facilitador, o celular está na palma da minha mão, eu não preciso mais sair do meu apartamento para poder ir buscar lá no restaurante uma comida. Eu já posso antecipar isso pedindo pelo iFood, né? Pedindo por um aplicativo para poder agilizar o processo de chegar à comida para saciar a minha fome. Então, assim, a nossa realidade, já desde a década de 90, a gente está cada vez mais, as décadas vão passando e a gente está se mergulhando cada vez mais no ambiente digital. A pandemia, ela fez o quê? Ela deu um pulo maior nesse avanço da conectividade. Então, vamos dizer, lá por volta dos anos 2000 já começou uma crescente, uma tendência de maior conexão e a pandemia, eu acho que ela foi o marco de dizer, nossa, a maior parte da nossa vida, 9 horas, a gente está conectado no ambiente virtual. Professora, celular, streaming, né? Ali o Netflix, o Globoplay, isso tudo são drogas potentes, as redes sociais também, porque a gente está falando ali de algo que pode desenvolver um vício e a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já considera esse vício de telas, já considera um transtorno? Já é um ambiente que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente estiver conectado, né? Eu gosto assim, vamos por partes, né? O hábito nada mais é do que um comportamento automático. Então, a maior parte do nosso cérebro, ele é constituído de hábitos, tá? Que são facilitadores. Isso no dia a dia, na tomada de decisão, a gente tem uma coleção de hábitos aprendidos ao decorrer da vida, isso facilita as nossas interações, facilita as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões. Então, o vício nada mais é do que um hábito. A questão é o seguinte, a dopamina, ela está, né, o objetivo dela em si é buscar. Então, ela busca. Se vai dar certo ou vai dar errado, a gente vê depois, mas a ideia é de causar esse movimento. Então, ela não sabe o que é ruim e é bom. Então, se você fala assim, o problema são as telas, a gente tem uma questão com essa variável tela, mas a gente também tem uma questão pessoal nossa. A gente está mergulhado nessa tecnologia. Então, na ciência funciona um pouco assim, é difícil a gente premeditar o que vai fazer esse uso. Se a gente tem um sistema que ele foi o quê? Selecionado num ambiente de escassez. Hoje a gente não tem um ambiente de escassez, ou melhor, corrigindo a minha frase, a maior parte dos nossos ambientes não tem escassez, a gente tem abundância, né? Você vai para um supermercado, você quer escolher um shampoo, na hora que você olha a gôndola, são muitos shampoos. Então, assim, um ambiente de abundância. Então, ele não foi selecionado nisso. Então, o sistema em si, ele já tem uma dificuldade de atuação, mas ele não busca fazer o mal para a gente. Ele quer o quê? O que é importante. Para o cérebro, o que é importante é continuar sobrevivendo, né? Continuar cada vez mais me distanciando do fim, da morte. Então, eu vou estar sempre buscando alternativas. E a dopamina, ela tem um grau de importância. Ela tem um valor percebido que, claro, eu tenho uma lista de prioridades, mas ela vai dar uma prioridade. Então, a gente acaba sendo o quê? Monotarefa. A gente tem um alvo só. E o alvo do celular é um alvo facilitador. A dopamina gosta de coisas fáceis e rápidas, com recompensa rápida. Olha, eu consegui satisfazer a minha necessidade, então vou me conectar mais nesse objeto interessante. Então, assim, esse é um objeto que trouxe soluções interessantes para a humanidade. Então, eu sou contra essa demonização de falar, o problema, né, é a tela. Eu acho que tem duas coisas. Talvez como a tela foi formulada para deixar a gente mergulhado nisso, talvez um pouco de cuidado nisso, uma certa pedagogia para poder a gente entender como funcionam os algoritmos e também uma educação nossa, da gente saber que assim, isso é fácil, mas nada é fácil na vida, né? A vida não é essa facilidade, né? Então fica uma certa ilusão você estar conectado na tela e que tudo lá dentro é perfeito e a vida é muito triste, eu não quero ficar na vida, eu prefiro ficar na tela. Então,
comportamentos automatizados a gente não tem como negar e sempre vai existir. Então, isso pode ser bom ou ruim. Aí a gente entra no vício se é ruim, certo? O objeto tela, ele é um objeto que ele traz alguns malefícios e benefícios. Logicamente que a gente agora está com o olho no malefício. Então, sim, ele pode prejudicar? Ele pode prejudicar. O uso de telas intensivos modifica o nosso cérebro? Sim, por causa da plasticidade. Então, a gente pode modificar a rede de conexões. A questão é, aonde a gente tem que estar mais atento neste momento? Com adolescentes e crianças. Porque são essas pessoas que têm a plasticidade muito rápida, então eu preciso de menos esforço para aprender comportamentos novos. Então, é como se fosse, eu brinco falando que é como se fosse um fio desencapado. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa população, não que outras não tenham também vulnerabilidades. Professora, vou aproveitar esse gancho, então, para a gente falar um pouquinho dessa plasticidade. Assim como eu vou na academia ali, malho todo dia, né? Eu gostaria, mas não é bem assim. Eu posso treinar o meu cérebro? Claro que pode. Então, essa é a parte educacional. A gente pode treinar o cérebro. A partir do momento que quanto mais a gente vai envelhecendo, vamos dizer que os nossos aprendizados precisam de propósito, eu sou muito a favor da questão da educação digital. Então, sim, já sabemos que, olha, se a gente deixar do jeito como está, pode ser que a gente não tenha um cenário muito bonito de futuro. Então, a ciência está muito bacana porque a gente está evoluindo mais rápido, cientificamente. Então, a gente já está vendo os problemas e já está pensando em estratégias para regularizar. Então, a ideia de educação, ela é potente. Então, o objeto sempre vai existir. Então, mesmo que falar assim, esse objeto é ruim, eu tenho que ensinar certas pessoas, talvez mais vulneráveis, principalmente adolescentes e crianças, saber como o cérebro funciona e qual é essa minha relação com esse objeto. Se eu colocar um propósito que é interessante, contributivo, por que eu não vou usar o celular? Por que eu não vou usar as redes sociais? Então, eu acho que tira um pouco aquela marca nociva, né, das telas. Sim, ela tem uma questão, mas a educação ela pode ajustar essas coisas em diferentes setores da sociedade, com foco maior nessa criançada. Meu maior medo é essa criançada. Vamos tentar ajustar isso para ela o quê? Ela vai ter uma criação de hábito e ela vai saber, olha, aqui tem o meu limite. Crianças e adolescentes, se ser humano adulto precisa de parâmetro e limite, a criança ela precisa saber o que é o limite e por que ela precisa ter o limite. Professora, falando então das crianças, né? Qual que é o impacto e quais são os cuidados que os pais têm que ter? Porque a gente vê, né, hoje, criança 2 anos já com o celular na mão. E ela está num período de formação, né? Assim, o cérebro dela não está formado. É um impacto muito mais nocivo? É bem mais nocivo, começando pela região dos olhos. Hoje já tem um número alto de crianças com 2, 3 anos de idade com vista cansada, com miopia. Ela ainda está em formação. O ser humano, apesar de nascer com 9 meses, ele ainda é prematuro. Quando a gente sai do útero, a gente ainda tem sistemas de informações. Um deles é o sistema visual. Além do cérebro, é o sistema visual. Então, a criança ela demora um tempo para aprender a focar os olhos, né? Ter uma visão mais complexa, mais bem apurada, né? Até o 6º mês, vamos dizer, até a própria mãe, a pessoa que cuida, não é uma visão nítida. A criança não tem foco. E a gente já sabe, crianças que tiveram tela antes dos 2, 3 anos de idade, pode ter uma questão de desatenção. E aí talvez se correlacione com as questões de aumento de diagnósticos de TDAH. Talvez é um TDAH mais funcional, não seja exatamente porque houve uma neurodivergência, uma questão de evolução de maturidade neuronal. Talvez foi uma questão funcional. Ficou muito imersa nas telas e isso alterou o quê? A biologia mesmo, né? A estrutura dos olhos. Então, se muda a estrutura dos olhos, isso vai impactar principalmente a nossa atenção visual. Para adolescentes
adolescente, a gente não recomenda a pessoa adolescente estar conectada em redes sociais até os 12 anos de idade, porque tem uma questão psicológica muito forte e social também, a questão do pertencimento, construção de identidade. Então, isso daí é complicado. Lembra que o cérebro ele não sabe o que é vida real e vida ambiente digital? Então, a criança ela pode ter a ilusão, a fantasia de que aquilo que está na telinha, no Instagram, em qualquer rede social, que aquilo é real. E aí ela vai olhar e falar assim... Como que eu não tenho isso? Se isso dizem que é perfeito, isso é felicidade, mas eu não estou sentindo nada disso. Isso daí pode desestabilizar todo o comportamental dela, que ela talvez até se ache menos do que os outros. E isso pode alterar o psicológico dela de uma tal forma que ela não vai ter vontade, talvez, de se conectar com as pessoas. Porque não vale a pena, porque eu não tenho, talvez eu não tenha capacidade de chegar lá. E calma, a gente tem capacidade, a gente só precisa transformar isso em habilidade. Então tem que ter o cuidado. Então o adulto, ele vai ser o orientador, ele vai ser o que vai olhar. Então precisa olhar o que a criança está verificando nas redes sociais. Pois é, professora, você falou aí dos adolescentes e a gente está num momento que está se discutindo muito uma série da Netflix chamada Adolescência. E ela fala muito sobre a questão do bullying digital e também sobre a questão do pertencimento, né? Então, é preciso ficar de olho porque dá essa confusão do que é real, do que é imaginário, só que para o cérebro tudo é real. Tudo é real. E aí ele parte ali daquela experiência da rede social e acha que a vida dele não é boa, acha que as pessoas não gostam dele, enfim. Exatamente. A criança, ela tem um momento que ela é muito concreta. Então, se você falar alguma coisa para ela, mesmo que seja assim, não, é o sentido abstrato, né? Não é real, a gente está fazendo uma brincadeira, para a criança é real. Então, tudo que ela vê, tudo que ela é imersa, gera aprendizado. Então, tem alguns pais que às vezes conversam com a gente no hospital e falam assim, ai, o meu filho, ele assiste o mesmo desenho animado 300 vezes. Aí a gente fala, ele está aprendendo. Através do desenho animado, a mensagem que está no desenho animado, o que o personagem principal, que talvez essa criança ela tenha uma afinidade, que às vezes representa um pouco do que ela sente, do que ela é, ela está aprendendo. Então, se você está mostrando um ambiente nocivo de desenho animado, por exemplo, algum desenho animado que, olha, eu me sinto menor do que o dos outros, e vamos dizer que o personagem pode usar de uma estratégia talvez fantasiosa, se eu me sinto mal, então eu saio voando, por exemplo. A criança, ela entende que essa é uma estratégia de solução. Se eu me sentir mal, eu saio voando. Mas ok, falando é lindo, mas numa situação dentro de um apartamento, eu acho que não é interessante o voar. Então, a criança, ela aprende isso. Um adulto, ele está do lado de fora exatamente para dar esse parâmetro e falar assim, então, ó, o desenho voa, o personagem tal voa. Você é humano, você não é o personagem. Então, tem que ter uma pessoa, apesar de eu estar falando desse jeito, o adulto vai falar assim, mas não tem como, é estranho eu explicar desse jeito. Eu sei, porque você está tendo o parâmetro de adulto. A gente vai falar assim, olha, eu não sou criança, não me ensina desse jeito. Mas a criança não sabe, ela é concreta. Então, até os 12 anos de idade, ela é muito concreta. Depois que ela começa uma nova etapa de evolução no cérebro, que é aprender o quê? A imaginação do abstrato. Olha, imagine um quadrado. Para a criança menor, ela precisa ver um quadrado, ela precisa tocar o quadrado, saber por que é quadrado e não é redondo. Então, com a criança, a gente tem que ir realmente devagar, mostrando, ó, isso é real. A tela é o imaginário, é fantasia, tá vendo? O personagem chora nesse desenho, mas no outro desenho ele não chora mais. Então, a criança precisa ter esse parâmetro e a gente tem que ter esse cuidado. Então, meu medo muito grande hoje é que tanto crianças ou adultos estão mergulhados nas telas e o adulto acaba perdendo um pouco dessa atenção, porque a criança dá sinais desde cedo. É a gente que às vezes não está tendo atenção, né, de olhar para a criança e ver o que ela está gritando, quase como um pedido de socorro. Me ajuda, eu não sei como atuar nesse planeta. Me ensina,
né? Não só fala, isso não pode, isso não deve. É mostrar isso não pode porque acontece isso. Usar o parâmetro da criança também experiencial para ela entender o valor da experiência. Professora, você falou aí de sinais, né? Talvez os adultos também não estão com muitos parâmetros dos sinais, né? De quando é que a gente pode perceber que já está viciado? Ou quando a gente já acha assim, olha, isso não está saudável. Eu nem sei se tem um nível saudável de consumo, né? Queria que você falasse um pouquinho. Existem pesquisas que demonstram o que pode ou não pode ser saudável num consumo de tela? E também, como é que a gente percebe isso aqui não está legal? Então, vamos lá. Vou começar para os adultos, que eu acho que um sinal para os adultos é importante. Gente, se vocês estão com alteração do sono, já é um sinal de excesso dessa conectividade, que ela já está produzindo um certo malefício. Sono é uma necessidade vital para o nosso corpo. Privação de sono pode levar a óbito. Então, assim, é perigoso. Então, se você dorme quantidade de tempo insuficiente, qualidade do sono ruim, o que acontece? Você acorda no dia seguinte, parece que você nem dormiu. Você acorda e fala assim, não dormiu. Ou você está com aquela sensação de cansaço, já queria dormir mais 1 hora, 2 horas. Ali já tem um sinal que algo está complicado, tá? E é muito comum hoje as pessoas, né, existe a higiene do sono, uma das questões é 1 hora antes, no mínimo, de dormir, se desconecte de tudo. Sem celular, sem tablet, sem computador, sem nada. Mesmo que alguns alunos meus falam assim, mas professora, a luz azul. Eu falei, então, a luz azul não é luz do sol. Você precisa da luz do sol. A luz azul é uma estratégia, mas o que acontece, qual a informação que ele manda para os olhos, para o cérebro? É luz. Se é luz, é dia. Se é dia, eu não vou produzir a química necessária para te fazer dormir. Então, você vai ficar com um grau de excitação de acordado por muito mais tempo. Então, a gente tem que se afastar, porque assim, eu tenho que avisar que é noite, é hora de dormir. Então, se você tem uma alteração de sono, outra coisa, às vezes, alto consumo de café e energéticos, porque não dormi bem, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso ir para a escola. Então, o que eu faço? E hoje eu vejo criança tomando café, criança de 7, 8 anos de idade tomando café, como se fosse a gente trabalhando no hospital, que a gente tem, vamos dizer, uma estereotipia, né? Quando a gente trabalha no hospital, a gente vive com a garrafa térmica do café, né? É mais ou menos isso, mas assim, para poder o quê? Se manter energizado. Então, se você precisa dessa energia a mais do que aquilo que o corpo já um corpo bem nutrido, ele vai produzir um mínimo de autorregulação. Então, se você está colocando a mais, é um sinal que alguma coisa está errada. Então, o sono, o consumo de café energéticos, o sedentarismo, é um sinal que a gente está muito mais tempo conectado no celular. Na criança até uns 2 anos de idade, se eu não me engano, entre 2 e 3 anos de idade, acho que até menor do que 2 anos, o ideal nem seria estar conectado numa tela de celular ou de um tablet. Teria que ser afastado mesmo, por uma questão não só de aprendizado, mas primeiramente por uma questão visual. Porque se a criança ela tem dificuldades de visão, ela também vai ter dificuldades de se comunicação, entender a mensagem, né, o colorido, as letras na hora da alfabetização. Então, isso já vai ter uma perda para a criança. Então, seria o melhor ter menos. O ideal seria 1 hora por dia. Crianças e adolescentes, né? Adolescente já pode chegar a umas 2 horas, aí tem uma variabilidade, certo? Mas criança pequena, até 1 hora e de preferência com mínimo de supervisão. Mas aí eu entendo que alguns pais vão falar, mas eu estou sempre trabalhando, eu tenho que trabalhar, o chefe chama, a chefe chama. Eu entendo, mas eu acho que no momento já global, a gente já está numa fase que até filósofos já falam sobre desaceleração. A gente acelerou tanto que a realidade perdeu aquele glamour,
aquela coisa gostosa. A gente tem que ficar nas redes para poder se sentir bem. Então, a gente vai ter que dar um passo agora diferente. Ao invés de dar um pulo para frente, a gente vai ter que dar um pulo para trás. É a hora do detox, professora. Tá muito na moda, né? Falar, eu vou fazer um detox digital, vou dar um tempo. É necessário? É necessário, tá? Porque assim, e a gente até pode fazer um teste. Faz um teste de 2, 3 dias, faz de final de semana, né? Porque dia de semana, às vezes, a gente trabalha, tá na escola e às vezes é mais complicado. No final de semana, tenta fazer o teste sábado e domingo de falar assim, olha, eu vou tentar 8 horas da manhã do sábado, eu não vou tocar no celular e à noite, domingo eu durmo e 8 horas da manhã de segunda-feira aí eu me reconecto no celular. Se você começar a ter uns sintomas do tipo aquele batedeira do coração, que é o princípio da ansiedade, né? Então, batedeira no coração, já tem um mal-estar do tipo, o que está acontecendo lá fora? Será que eu estou perdendo informação do mundo? Ai, será que alguém me mandou alguma mensagem? Será que tem alguma coisa importante? Se você também começar com esses pensamentos e o próprio corpo, você sentir um certo desconforto, já é um sinal que você está com esse hábito automatizado e que já não está fazendo bem para você. Porque a ideia do celular é exatamente de um certo desapego. Você liga o celular, eu sei que é bom, vou usar. Depois que eu tiro, eu não sinto falta. Se você sente falta, você já está com um pezinho num hábito mais desconfortável, um hábito mais viciante. E aí eu vou falar uma coisa que talvez é delicada. O ser humano, ele é um ser que pode chegar a essa necessidade, um objeto do desejo, que vai trazer tanta satisfação, talvez ilusória, mas que tem a satisfação, eu preciso desse vínculo. Então, a gente vai acabar se viciando em alguma parte. É que eu não gosto de usar a palavra vício, mas é natural gerar alguma coisa da internet, pode gerar algum hábito. Um hábito até de ouvir podcast todo dia. Agora, professora, falando nesse excesso, porque aí a gente está aqui consumindo aqui, aí eu estou liberando muita dopamina, estou tendo esse alto, né? Tá lá em cima a minha dopamina. Na hora que eu entro no regular ali, vem um vazio, vem uma falta, porque eu não estou me hiperestimulando. É daí que vem a ansiedade, a tristeza, a depressão. Aí, às vezes a gente acha assim, nossa, eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, eu não quero sair da minha cama. Mas pode ser esse excesso que a gente está recebendo por causa da tela, é isso? Na verdade, o cérebro ele precisa desse silêncio. E muita gente nomeia o silêncio como tédio. Então, tédio e não estar conectado, parece que eu não faço parte desse ambiente humano, desse ambiente conectado. Então, se a pessoa também tem uma questão de identidade forte, de autoestima, isso vai pegar mais forte, ela é mais vulnerável para essas questões. Quando você tem um entendimento maior, né, da sua personalidade, da sua identidade, da sua autoestima, e trabalhar com isso, fazer psicoterapia é importante também, né? Não é só para quem tem transtorno, né? Tem que deixar claro isso. Então, esse excesso, né, de recrutar a dopamina, o cérebro ele trabalha por autorregulação. Então, ele sempre vai querer uma regulagem. Vamos dizer, se tem uma coisa que está por volta de 45, a outra vai ter que estar em 55, para dar um certo equilíbrio. Não seria a melhor palavra seria uma manutenção do sistema, que em neurociência a gente chama de homeostase. Eu preciso manter essa manutenção. Então, está 45, 55, está tudo bem. Quando eu estou muito conectado, o que está acontecendo? Você está dando informação para o cérebro de promessas de recompensa. E isso é algo que chama a atenção da dopamina, porque ela quer o quê? Antecipar essa recompensa. Eu quero dizer para você assim, se você for lá, vai dar tudo certo e a gente vai continuar caminhando. Ela vai dar o incentivo, certo? E aquilo é fácil, porque tem muita coisa, tá? Então, quando eu tenho essa promessa, aí o que acontece? A dopamina vai ficar muito mais conectada nisso. Só que ela tem uma sobrecarga. Aquele 45, 55, para dar uma estabilidade no sistema, começa uma parte desse sistema excitatório, ele fica muito mais saliente, muito mais pesado. Só que o sistema, ele é inteligente. Se esse está muito, então esse está baixo.
Só que aí qual que é o efeito psicológico? Ai, tô me sentindo cansado. Ai, fadigado. Ai, tô triste porque eu não tô na internet. Ai, sabe, tá vendo? Quando eu tô na palma da mão, eu fico mais feliz, né? Ainda fala a palavra felicidade. Mas é o sistema se autorregulando. Na hora que você faz o detox, se você não danificou o sistema, o que acontece? Com o tempo, isso vai voltando, uma certa manutenção. Então, por isso a ideia do detox, né, das redes, porque é uma tentativa de reestabelecer o que é o sistema biológico. Tá certo, professora. Eu teria muitas perguntas para fazer, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Agradeço muito pelo convite. Obrigada, Sara. E obrigada a você também pela companhia. Você pode rever e compartilhar essa entrevista. Já está lá no site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Aproveite também para se inscrever no nosso YouTube. Até o próximo Cidadania. A prestação de conta hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil reafirmou sua liderança global no mercado de café em 2024, com a exportação recorde de 50,4 milhões de sacas, um crescimento de quase 30%. Mas o preço do produto também explodiu, impactando até na inflação. No programa Agenda Econômica, nós vamos fazer um diagnóstico do mercado de café. O nosso convidado é o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café, Celírio Inácio. Celírio, muito obrigado por nos atender. Vai ser um prazer conversar com você. Prazer é todo nosso, Ronaldo. É sempre muito bom estar com vocês. Bom, eu tenho alguns dados aqui, Celírio. Vamos começar falando do preço antes de falarmos do desempenho, né? O preço médio do café subiu muito em 2024, junto com o crescimento das exportações, né? O café gourmet registrou aumento de 16,17%, cafés superiores 34%, cafés tradicionais 39%. Eu começo te perguntando o seguinte: o café está caro e por quê? Se a gente comparar, Ronaldo, o café com a cesta básica, por exemplo, a gente vai ver que o café teve um destaque muito grande. Se a gente assim comparar também com o salário mínimo, também vai chegar à conclusão que o café acabou excedendo o percentual normalmente que vinha todos os anos. Mas vamos entender que esses cafés que você citou, nós estamos tratando de café torrado e moído. Esse exatamente que os consumidores encontram na prateleira, oferecido pelas indústrias. Mas o café, a história do café começa um pouco antes, com a produção. O Brasil, ele, apesar de ser o maior produtor do mundo,
não é aqui que os preços da matéria-prima são feitos ou são negociados. O café é uma commodity internacional que existe 2 bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. Então, a indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru, que subiu no ano passado 164%, de janeiro a dezembro de 2024, e essa indústria transforma essa matéria-prima em café torrado e moído, que é oferecido para o consumidor junto ao varejista de todo o Brasil. Então, esse aumento, que ainda foi de 33% ou 34% do que significou para o consumidor, esse foi um reflexo ainda da matéria-prima, que foi valorizado de acordo com o número de produção entre a expectativa e a realidade. Nós tivemos vários problemas desde 2020 de produção, onde a oferta ficou igual ou menor que a demanda. E isso fez com que a valorização acontecesse da matéria-prima, que refletiu diretamente no ponto de venda. Eu falei na abertura do nosso programa, Celírio, que as vendas de 2024 estabeleceram um recorde. Pela primeira vez, o Brasil exportou mais de 50 milhões de sacas. Esse crescimento da exportação, ele também seria uma das causas do aumento do produto no mercado interno ou não há relação? Diretamente não há uma relação. O café que é oferecido para as indústrias do Brasil é o mesmo café que também é oferecido nas bolsas para todos os industriais do mundo. O Brasil, apesar de ser o maior produtor de café, o industrial tem na sua vantagem de ter à disposição as 2 espécies mais consumidas. Mas em termos de preço, eles vão pagar mais ou menos de acordo com o mercado. Então, se o mercado estiver precificando a matéria-prima na bolsa, ele vai disputar mais essa matéria-prima. Então, ele não vai ser prejudicado porque a exportação foi maior ou menor. Mas, como está mais disputada, os preços acabam se elevando e o industrial aqui acaba também pagando um preço maior. Mas nós não tivemos, durante todo o ano de 2024, a dificuldade da compra por causa da oferta. Nós tivemos café à disposição dos industriais. O que afetou foi a disponibilidade financeira dos industriais. Você imagina, em janeiro ou em fevereiro, os industriais que mantinham um estoque de reserva do capital de giro, no final de outubro e de novembro, ele precisava de 2 vezes daquele dinheiro para manter o seu estoque. E durante o ano de 2024, houve também a desvalorização da nossa moeda. É claro que os industriais ou os exportadores que vinham aqui tinham a possibilidade de levar mais café. E como a gente trabalha com fundos, e os fundos se baseiam naquelas commodities que estão valorizadas, eles anteciparam algumas determinadas compras, fazendo mais exportação para se precaver caso houvesse algum problema de demanda para com 2025. Vocês da indústria estão prevendo que o preço deve aumentar mais em 2025, é verdade isso? Na verdade, Ronaldo, nós já tivemos um aumento de pelo menos mais uns 80% da matéria-prima aí dentro desse ano. As indústrias sabem que nós vamos ter uma safra menor, aí muito parecida com a do ano passado. A Conab fala em 51,8 milhões de sacas. Essa foi a primeira previsão feita em janeiro. A próxima vai ser no mês que vem. A dificuldade do arábica já é conhecida pelo mundo todo. Nós vamos ter menos produção de arábica. O conilon, a gente tem uma boa expectativa,
Mas se considerar que os estoques estão zerados, se considerar que o mundo continua demandando do produto café, principalmente aqueles países que não bebiam café, como a China, entraram também no ranking da exportação. E isso mostra claramente que vai continuar tendo dificuldades para com o fornecimento. Então, nós já estamos prevendo que até junho, quando tivermos a colheita do Conilon já pré-estabelecidas, com números mais redondos, estamos muito na expectativa da produção de 2025, e isso depende de como que nós vamos passar por algumas dificuldades ou não de climas. Então, se por um acaso, lá em setembro, houver chuva suficiente para que a florada seja boa e também mostrar uma expectativa boa para a produção de 2025, os preços tendem a arrefecer. Mas, até lá, nós temos a expectativa de, primeiro, fazer com que as indústrias que necessitam de alguns aumentos por não terem repassado todos os aumentos recebidos. Uma explicação aqui, Ronaldo. As indústrias da matéria-prima significa para as indústrias pelo menos uns 50% ou 55% da sua planilha de custo. Então, como eu havia dito, a matéria-prima subiu e o repasse da indústria para com o varejo não galopou na mesma velocidade. Então, ainda há necessidade para uma reposição para o consumidor final, reflexo ainda do aumento da matéria-prima que houve nos últimos 14 meses. O principal comprador de café do Brasil são os Estados Unidos. Inclusive, o café é o principal produto da nossa pauta do agronegócio com os Estados Unidos. E nós estamos vendo aí essa guerra tarifária que tem sido feita pelo governo norte-americano. Você acredita que isso pode mudar um pouco a configuração do mercado? O Brasil pode talvez deixar de vender menos para os Estados Unidos, abrir outros mercados, e isso de alguma maneira pode trazer algum impacto para a indústria localmente? Como é que vocês avaliam esse movimento do governo norte-americano? Referente a café especificamente, os Estados Unidos ele é tão dependente do produto café do Brasil como outros países. Nós significamos muito para os Estados Unidos. Um levantamento recente foi dito que, nos Estados Unidos, o café do diretos e de mão de obra direta e indireta significa mais de 2,1 milhões de pessoas que trabalham com café. E isso significa muito para os Estados Unidos. Então, hoje, efetivamente e financeiramente, os Estados Unidos depende muito do café brasileiro. Nós entendemos que não haverá para café algum movimento contrário, porque antes mesmo de saber se está dando vantagem para países exportadores de café como o Brasil, internamente os Estados Unidos é muito dependente desse café do Brasil. O governo brasileiro zerou a tarifa de importação de vários produtos com o intuito de combater essa alta da inflação, entre eles o café. Isso teve algum impacto para a indústria ou foi um impacto insignificante? Porque, ao que me parece, os preços ainda não baixaram nas prateleiras dos supermercados. Nós tivemos uma experiência, Ronaldo, em 2022, onde o governo também fez o mesmo movimento. Mas, nesse momento, em 2022, só foi para café torrado e moído. E foi muito pouco, ou quase nada, que significou para com o objetivo principal, que era a baixa da inflação. Nós sempre recebemos qualquer movimento que se faça para favorecer o consumidor, é sempre muito bem-vindo. Mas, infelizmente, vamos entender o café. Nós exportamos café, nós somos o maior produtor do mundo, nós somos o maior exportador do mundo. A facilidade que os industriais têm para encontrar produtos que as espécies mais usadas,
ou Conilon e Arábica, está à disposição desses. A dificuldade que se tem hoje de preço é do mundo todo, não é especificamente do Brasil. Nós temos problema logístico na exportação e também vamos ter na importação. Em termos de preço, a possibilidade, mesmo com essa taxação zero, a possibilidade de ter menores preços de outras origens é mínima ou quase nenhuma, porque eles também vão depender do preço que é negociado nas bolsas, assim como no Brasil. Então, dificilmente os consumidores brasileiros vão se beneficiar de alguma baixa de preço com essa exportação, mesmo tendo taxação zero. E vamos entender que isso foi uma decisão preliminar, para que haja a possibilidade de outras origens entrar no Brasil, depende de algumas outras análises fitossanitárias da matéria-prima, que o Brasil faz isso muito bem feito, para que não possa correr nenhum risco de qualquer praga que possa entrar no Brasil sem as devidas análises. Então, tudo isso é um bom movimento quando se fala de pretensão de favorecer o consumidor, mas é uma medida que vai trazer muito pouco resultado ou quase nenhum. No ano passado, o consumo interno de café aumentou 1,1%, comparado com o ano anterior. Esse número é pequeno, é alto? O consumo poderia ser maior se o preço estivesse mais estabilizado? Qual que é o diagnóstico que você pode fazer para nós sobre esse consumo interno de café? Ronaldo, o café está presente em 98% dos lares. Ele é a bebida mais consumida depois da água. Nós temos aqui no Brasil uma penetração e um consumo bem significativo. Nós ficamos com 40% em média de tudo que nós produzimos aqui no Brasil em termos de consumo. Então, para que você tenha um crescimento no consumo de um produto desses, qualquer aumento é bem comemorado. Ter um aumento que nós tivemos de 1,1%, como você falou, e dentro do montante que já se consome e o significado que tem a bebida para o Brasil, isso é fantástico, esse crescimento. Vamos entender que esse crescimento se deu, primeiro, pela qualidade do café entregue para o consumidor. Ninguém, Ronaldo, bebe algo 2 ou 3 vezes se a bebida não agradar. Então, nós tivemos um aumento de qualidade do Conilon, principalmente. Isso fez com que facilitasse um pouco mais toda a fabricação desse blend, que é feito café, do Arábica e do Conilon, e fosse entregue ao consumidor. Em outros pontos, nós tivemos também o consumo do jovem. Eles, de fato, começaram a saborear mais essa bebida e marcar encontros em cafeterias. E tivemos, logo depois da pandemia, que está se refletindo cada vez mais, essa curiosidade do brasileiro em beber café. Como você também falou no início, nós temos vários estilos de bebida. O extra forte, o tradicional, o gourmet, o superior e o especial. E isso faz com que a gente brinca dizendo que café é para todos os gostos e para todos os bolsos. Todos eles seguindo as regras do próprio governo, com a portaria 570, onde tem que ter pureza 100% e tem que ter também colocado o mínimo de qualidade. Então, cada estilo vai para cada pessoa. Alguns gostam de um café mais forte, que é o extra forte, outros vão pagar um pouco mais por aquele café mais selecionado, que são especiais por mês, mas o lar brasileiro está aberto para todos esses estilos. E isso está fazendo com que o consumo continue crescendo. Hoje a gente veria uma certa sofisticação maior
do consumidor de café? Porque a minha impressão é que hoje as pessoas têm investido um pouco mais em cafés especiais, você já falou um pouco sobre isso, né? Isso estaria acontecendo no mercado brasileiro e por que isso estaria acontecendo? Isso é a verdade que nós temos hoje. Nós fizemos uma pesquisa, talvez a maior pesquisa que foi feita em 2021 para 2022, onde a gente entendeu que existiam o que a gente chama de entusiastas. Quem são esses entusiastas? São pessoas que não são especialistas, não conseguiriam dar nota em café ou ter todo aquele conhecimento sobre a torra, sobre a colheita, mas eles são entusiastas e querem saber, eles querem saber a origem, eles querem saber sobre a bebida, qual é a pontuação desses cafés. E esses entusiastas estão cada vez mais procurando entender mais sobre a bebida. E isso está fazendo diretamente com que eles venham a saborear e tirar suas conclusões. Então, hoje, de fato, a forma de preparo, a escolha do seu grão, querer saber de onde veio, a história da família, isso é uma verdade que tem feito com que o consumo venha a ser aumentado cada ano mais. Voltando à nossa pesquisa, isso foi logo depois da pandemia. Algumas pessoas que estavam acostumadas a beber o café no café da manhã, aquele café tradicional, toda a família bebe, eles começaram a fazer quase que um cantinho especial para café, para que pudesse, naquele momento, receber alguém agora, ou aquele momento de descanso ou de relaxamento, eles vão beber o café tradicional extra forte no café da manhã, e naquele momento ele vai pegar um café especial, um gourmet, um superior, e vai saborear, seja ele em cápsula, no drip coffee, ou mesmo moído, com várias maneiras de passar o café. Então, eles começaram, assim, a criar momentos para cafés diferenciados. E esse movimento chegou também no produtor? O que eu quero perguntar? Os nossos produtores hoje investem mais também na produção de um café diferenciado, de um café melhor, até para o mercado interno? Sem dúvida. Os produtores começaram a entender que essa produção de café melhor dá mais premiação para eles, ele dá mais valorização ao trabalho deles. É óbvio, Ronaldo, que uma lavoura, principalmente uma lavoura grande, você não consegue fazer cafés especiais em toda a lavoura. Talvez 10% da lavoura ou 5% da lavoura. São produtos que precisam de mais certificações, de rastreabilidade, de mais cuidado, mais técnica, mais envolvimento de tempo do produtor e mais cuidado com fertilizantes. Então, são produções que demandam mais do produtor, mas eles têm percebido que esses cafés estão sendo mais valorizados, eles conseguem participar de concursos, eles conseguem vender com valor agregado bem maior. Isso tem crescido e, para a gente, isso é fantástico, porque hoje qualquer industrial que queira trabalhar com cafés mais pontuados, com cafés diferenciados, independentes da sua região, eles têm essa condição à sua disposição. E isso está sendo reconhecido pelos nossos consumidores. Eu estou com alguns dados de consumo de café aqui que eu achei bem interessantes. Como que esse consumo se dá de maneira diferente no país? O estado onde mais se consome é o Mato Grosso, 7,1 xícaras por dia em média. Aí a gente vai para São Paulo, o estado mais rico da federação, o consumo é de 4,4 por dia. E o estado que menos consome, Sergipe, com 2,7 xícaras por dia. Por que há essa discrepância de consumo na divisão regional do país? O Brasil, como nós falamos, é o segundo consumidor de café do mundo. Você imagina, Ronaldo, os Estados Unidos é o primeiro consumidor do mundo. O consumo per capita dos Estados Unidos é 4,99 e do Brasil é 5,12 quilos por habitante. Então, em termos de consumo per capita, nós consumimos mais que os Estados Unidos, mas lá a população é maior.
O café tem muito a ver com o costume que se tem, e o café é entendido como alimento. Se nós temos um número maior de familiares, e principalmente de adolescentes e adultos, dentro de casa, eles consomem mais cafés. Nós estamos hoje, inclusive, fazendo algumas orientações devido ao preço maior do café para o consumidor, que o consumidor faça o seu café na medida certa, sem desperdiçar. As famílias do Norte, no Nordeste, todas essas regiões que consomem mais, eles têm o hábito de fazer 1 ou 2 garrafas, bebem com seus familiares, mas querem um café fresco. Então, se por um acaso sobra café, eles descartam aquele café para fazer um novo café. Nessas regiões, eles dão cafés para a criança, que isso faz muito bem para as crianças na dose certa, e faz com que também esteja à disposição da mesa de qualquer visitante que estejam chegando na casa um do outro. Então, isso tudo faz com que essas regiões entendam o café como, de fato, como ele é um alimento. E isso pode estar presente no café da manhã, nesses lugares que você citou, por muitas vezes acompanha o lanche ou acompanha o almoço e acompanha o final da tarde. Então, são regiões que consomem mais café por hábitos diferentes de uma região sudeste, que eles têm, talvez, à sua disposição outros produtos no café da manhã. Então, eles vão ingressar dentro desse café da manhã com alguma outro matinal que possa dividir esse espaço com o café. Ô Celírio, para a gente encerrar, o brasileiro já tem fidelidade à sua marca de café ou ainda é aquele consumo de café, chega no supermercado e pega o mais barato? É impressionante isso. Você sabe que nós temos mais de 1.500 marcas de café, 1.500 marcas associados, são mais de 3.000 marcas e cada região tem a sua liderança. É óbvio que tem aquelas marcas que têm a disposição e a penetração com vários estados ao mesmo tempo, mas cada estado tem a sua preferência na sua marca. Hoje nós temos uma qualidade muito boa de vários associados ou de todos os associados e eles sempre se colocam como opção. Então, normalmente, o consumidor herdou dos seus pais aquela preferência daquela marca e continua a consumir aquela marca que já era consumida na sua casa. Mas, em tempos como hoje, que os consumidores precisam fazer a sua economia familiar, eles estão à disposição de experimentar outras marcas. A gente sempre orienta que, para que você possa experimentar outra marca, escolha aquela marca que seja certificada. Não vá levar para casa um café sem certificações que, além de se frustrar por ter levado uma bebida que não é certificado, possa trazer, inclusive, fazer mal à saúde sua e da sua família. Então, desde que a marca seja certificada, o consumidor, nesse momento, pode sim levar uma marca que até então não era apreciada por ele, por não experimentar, para saber se vai cair no seu gosto ou não. Mas desde que seja certificada, o consumidor tem à sua disposição várias marcas. Celírio Inácio, diretor executivo da BIC, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à sua disposição. E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está lá no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva para receber todos os conteúdos da TV Senado. Até o próximo Agenda Econômica.
infelizmente, nos últimos tempos, houve uma propaganda muito grande contra a vacina. Eu passei por médicos que disseram que eu não deveria me vacinar. Quem mais aumentou a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacinação. Então, a partir do momento que eu vacino os meus filhos, eu estou pensando não só neles, mas também no outro. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Boa vontade não qualifica ninguém. E o que o Davi precisa não é de boa vontade. O Davi precisa, sim, de pessoas que estejam realmente preparadas, que entendam as demandas dele, o que é uma sobrecarga sensorial, o que é uma rigidez cognitiva. A Câmara Legislativa aprovou uma lei que exige formação específica para capacitar os educadores sociais voluntários e equipes escolares no atendimento a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, altas habilidades e superdotação. Todo mundo tem acompanhado várias matérias nos jornais falando de pessoas com autismo que às vezes sofrem uma agressão na escola. E a gente entende da necessidade de promovermos essa capacitação. O que eu espero, e eu acho que é o sonho de todas nós, é chegar num local, numa escola, numa clínica, que não sejam os nossos filhos que tenham que se adaptar àquele local, mas que aquele local esteja realmente preparado, adaptado para receber esses meninos. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Cerca de 4 bilhões e meio de pessoas, 55% da população mundial, vivem em áreas urbanas, um percentual que deve aumentar cada vez mais. Mas as mulheres e meninas, que são um pouco mais da metade dessa população, não se sentem seguras nas cidades. Nós vamos conversar agora com Carolina Cavalcante, arquiteta e mestre em planejamento urbano, sobre cidades mais seguras para as mulheres. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania Mulher. E aí eu peço para você explicar para a gente, então, você fez esse trabalho sobre cidades mais seguras, né, dessa perspectiva de gênero, que foi uma demanda da Procuradoria da Mulher aqui do Senado, né? Conta para a gente um pouco como foi isso. Oi, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante para meninas e mulheres do mundo inteiro. A questão da violência de gênero, ela é um problema que passa por todas as cidades do mundo, não é um problema de um país maior do que o outro. Todas as grandes cidades, todos os países, eles passam por esse problema de violência de gênero. E existem pesquisas que dizem que quase ou mais de 70% das mulheres já passaram por algum tipo de violência de gênero nos espaços públicos, seja um assédio, seja algum tipo de insulto e, às vezes, até violência física, como estupros ou agressões.
Que é interessante que quando a gente fala em violência de gênero, muitas vezes vem à mente aquela ideia mais no espaço privado, né? Violência doméstica, mas, né, assim, é muito importante. Exatamente, mas no espaço público também não fica atrás. E é interessante ver que a maior parte dessa violência, ela acontece dentro do transporte público e dos sistemas de deslocamento. Tem as calçadas, mas também dentro do transporte público. E eu acho que o pedido da Procuradoria veio muito nesse sentido, de a gente conseguir criar alguns mecanismos que pudessem fazer as mulheres se sentirem mais seguras quando utilizarem o transporte público, nos abrigos de ônibus, nas paradas de ônibus e pontos de transporte. Então, nosso trabalho foi um pouco buscar soluções e possibilidades para trazer essa maior segurança para as mulheres no uso do transporte público, inclusive em momentos de maior suscetibilidade, né? Como à noite, em locais não muito movimentados. Então, buscar alguma forma de compatibilizar a sensação de segurança, porque isso é uma coisa bem importante, porque além dos números da violência em si, existe uma sensação de insegurança das mulheres e meninas que fazem com que elas acabem deixando de ocupar espaços e de circular pela cidade e, por essa razão, ter menos oportunidades de buscar questões econômicas, acesso a serviços públicos, acesso a comércio, emprego, e que vai trazendo um ciclo vicioso de exclusão para as mulheres, né? Por terem menos acesso, por terem mais risco e medo de sofrer violência, acabam não acessando esses espaços e comprometendo o direito dessas mulheres à cidade, ao deslocamento livre por todos os locais. Então, nosso desafio foi buscar formas de fazer com que tanto a mulher fique mais segura quanto ela se sinta mais segura, né? Com algumas estratégias de adaptação de pontos de parada de transporte público coletivo, ônibus sobretudo, a partir de uma inspiração de programas que têm sido desenvolvidos já em São Paulo, né, que é o programa Abrigo Amigo, que traz alguns mecanismos de botão de pânico, de você conseguir fazer uma chamada telefônica do ponto de ônibus para uma central de atendimento, onde vai ter alguém ali conversando com você e você não vai se sentir tão isolada, insegura naquele local, né? Então, a ideia é buscar adaptar os pontos de ônibus em locais mais ermos e de maior insegurança, né? Já relatados, para que as mulheres tenham acesso a esse tipo de mecanismo, inclusive com ligação direta para serviços de emergência, polícia, no caso de alguma ameaça real. Que as mulheres, elas já são, assim, quem mais utiliza o transporte público, né? Parece que os números, assim, os homens é que usam mais, né, transportes individuais, dirigem carro, até mesmo bicicleta, e já as mulheres são quem mais usa mesmo esses, né, ônibus, metrôs, transportes públicos, elas usam mais esses sistemas. E aí, esses é que também precisam ser, né, como você falou, né? Não basta nem só ser mais seguro, precisa também parecer, né? Elas têm que ter essa sensação, né? Isso, porque não faz sentido, né? Se a gente busca a igualdade de gênero, a gente tem uma parcela da população que tem medo de utilizar os espaços urbanos. Interessante isso que você falou sobre as mulheres usarem mais o transporte público, isso é verdade, inclusive porque existe uma questão de gênero também relacionada à mobilidade e aos deslocamentos, né? Os deslocamentos dos homens são diferentes dos deslocamentos das mulheres. Geralmente, numa família, homem, mulher e filhos, quem usa o carro é o homem e ele usa o carro sozinho para ir e voltar do trabalho, enquanto a mulher fica responsável por fazer todos os outros deslocamentos necessários para a reprodução da vida, né? Ela vai levar a criança na escola, ela volta, ela vai ao trabalho, ela passa no mercado. Então, todos esses deslocamentos costumam ser feitos no transporte público,
que é um fator de insegurança gigante. Então, os deslocamentos das mulheres, eles não são casa-trabalho ou casa-estudo, eles são deslocamentos menores, mais deslocamentos, então você está ainda mais exposta a tipos de violência dentro desses serviços de transporte. E é interessante que você trouxe também essa questão do papel social, né, assim, da mulher como cuidadora, né, que geralmente é quem leva a criança para a escola, quem acompanha o idoso numa consulta, né, então às vezes ela não é nem só ela sozinha, né, muitas vezes ela está cuidando, né. Exato, a divisão de gênero do trabalho é uma questão histórica, né, sabemos. E está, inclusive, na raiz desses problemas urbanos que a gente vê hoje nas cidades, que são hostis às mulheres, né? Porque toda essa questão da divisão sexual, da divisão de gênero do trabalho, que coloca a mulher numa situação de cuidador, numa posição de cuidadora, né? E até mesmo uma posição inferiorizada em relação ao papel social que é ocupado pelo homem, né? Que é aquele que vai tomar as decisões políticas, tomar as grandes decisões econômicas, enquanto a mulher cabe cuidar do lar e da família, muitas vezes de forma não remunerada. E nessa divisão desigual, né, de trabalho, você coloca a mulher em um espaço privado, um espaço doméstico, e em algum momento, quando ela precisa sair desse local para também buscar um trabalho, também contribuir economicamente, existem muitas barreiras para que se acessem esses locais, né? Então, não existe essa vontade de divisão de poder. Então, isso se reflete nas nossas estruturas físicas, de cidades, de edifícios, e acaba se tornando uma barreira também de ascensão social das mulheres. Você vê pesquisas hoje, por exemplo, da ONU, que dizem que 70% dos pobres do mundo são mulheres. Então, as mulheres elas estão muito mais sujeitas à situação de vulnerabilidade social, inclusive desastres causados por mudanças climáticas, seja pela fragilidade dos seus sistemas de moradia ou das formas como vivenciam a cidade, né? Carolina, o trabalho que a gente está falando, né, esse texto para discussão que vocês fizeram da consultoria legislativa aqui do Senado está disponível, né, no site do Senado, para quem quiser acessar. Urbanismo sensível ao gênero, como oferecer cidades seguras para as mulheres, né, que você inclusive fez junto com uma outra consultora também, né, Mila Landim do Maresc, que não pôde comparecer hoje, mas você está representando. Conta pra gente um pouco como foi feito esse trabalho, vocês fizeram uma pesquisa, um levantamento, conta um pouquinho como foi. Sim, a partir da demanda exatamente da Procuradoria da Mulher aqui do Senado, foi nos solicitado que a gente fizesse uma proposta legislativa para essa questão da segurança nos abrigos de ônibus e no transporte. Daí nós fizemos uma pesquisa, inclusive para buscar outras soluções possíveis além dessa, porque a gente vê que isso realmente é um problema, né? E é um problema que coloca as mulheres dentro de um ciclo vicioso de exclusão social e econômica. E vimos que existem muitas soluções sendo desenvolvidas já há algum tempo para buscar exatamente esse urbanismo sensível ao gênero. E o que isso significa na prática, né? Significa trazer cidades que elas são sensíveis aos problemas de deslocamento, moradia e usufruto das cidades para mulheres e meninas. Então, existem alguns princípios que são princípios do que a gente chama urbanismo securitário, que é uma corrente urbanística que foi desenvolvida na década de 80, 70, principalmente no Canadá, que coloca alguns pontos de como promover cidades seguras, né? Então, você tem toda a questão da iluminação, da qualidade dos espaços públicos, da questão da mistura de usos, porque você precisa sempre ver para onde você vai e ser visto. Então, você está em meio a outras pessoas, ajuda nessa sensação de segurança também, na prevenção de violência. Sinalização, saber para onde você vai e ter clareza dos seus caminhos, policiamento e, principalmente, a participação comunitária, né, das próprias pessoas usuárias do espaço, elas poderem indicar
para a prefeitura ou para o poder público o que é necessário para melhorar aquele local. E também buscar outros tipos de ações, como prevenir imóveis vazios, terrenos desocupados e todos esses infraestruturas em mau estado de conservação, todos esses pontos que podem servir como locais de esconderijo, locais de violência, enfim, que ficam sendo um pouco mais perigosos para a circulação. E a partir nós descobrimos que a partir dessa teoria do urbanismo securitário, foram propostas metodologias, né, de estudo de cidades capazes de adaptar esses espaços a espaços que sejam mais seguros a partir desses princípios. Então, existe um instrumento que é usado hoje no Canadá, na Espanha, em alguns outros países europeus, que chama Auditoria de Gênero. É uma espécie de relatório de impacto de gênero. Então, todas as vezes que se vai buscar um projeto de requalificação urbana ou implantação de um novo bairro, você buscar fazer uma leitura e um mapeamento do território de forma participativa, capaz de identificar esses pontos sensíveis e propor alterações nesses projetos para buscar uma segurança maior do espaço, né? Então, acho que esse foi um ponto bem interessante que a gente encontrou na pesquisa, além de vários outros relacionados a mapeamento de situações de violência, a uso de aplicativos, uso de Big Data para buscar identificar pontos da cidade que são mais sensíveis, para no futuro, nesses pontos, você buscar fazer esse mapeamento e entender quais são os locais que estão trazendo insegurança. Então, são várias as possibilidades de atuação que a gente pode trabalhar, inclusive na legislação brasileira, para buscar melhorar a qualidade do nosso planejamento urbano e buscar umas cidades melhores e mais seguras para as mulheres. Agora, quando você fala nessa participação, né, inclusive na mudança da legislação, a gente sabe a própria Procuradoria da Mulher, a bancada feminina aqui no Senado, né, tem sempre batido nessa tecla de mais representação feminina, que acho que até para ter esse olhar de perceber que as cidades são menos seguras para uma parcela da população, tem que ter essa representatividade, né, para conseguir enxergar essa questão. Essa questão da baixa ocupação dos espaços de poder e decisão pelas mulheres leva exatamente a esse modelo de cidade que é hostil, porque a partir do momento que você tem aquelas pessoas que vivenciam essa violência no dia a dia, que mulher nunca passou por uma situação de assédio no espaço público ou no transporte? Então, o medo que as mulheres experimentam, ele é real e ele é um motivador de preocupações legislativas que não vão. Por mais que os homens aliados, sensíveis ao tema, eles nunca vivenciaram esse tipo de problema. Porque esses números vocês até trazem, né, do trabalho, assim, da violência, quando, né, assim, se amplia não só assim, uma violência realmente física ou sexual, né, mas assim, uma cantada imprópria, uma gracinha sem graça, né, e tal. Aí mais de 80%, assim, os números são altíssimos. 90% né? em algumas cidades, né, como Nova Delhi, na Índia. No Brasil existem pesquisas, por exemplo, na cidade de São Paulo, que colocam que mais de 65% das mulheres já sofreram algum tipo de violência ou assédio no transporte, no espaço público. Isso é estarrecedor. Então, a importância das mulheres ocuparem esses espaços de produção de leis, de debate legislativo, espaços de poder, espaços de decisão, exatamente para trazer essas questões, essas vivências que são próprias da maneira feminina de vivenciar a cidade. Agora, você falou essa questão da ocupação mista, né? Assim, porque se for, por exemplo, um bairro só residencial, né, em algum momento todo mundo vai estar trabalhando em outro lugar e ali vai ficar meio abandonada, mais ou menos essa a ideia? Exatamente. Né? Não é muito seguro para transitar num espaço assim? Acho que a ONU Mulheres, eles têm um trabalho muito interessante que fala sobre alguns princípios do desenvolvimento urbano para a prevenção de violência de gênero contra as mulheres, né? Então, eles trabalham muito Quando se trabalha com violência, se trabalha em dois sentidos, né? Da prevenção
da violência e do acolhimento posterior, né? Então, depois que a violência ocorre, você precisa ter canais de denúncia, formas de mapear, de saber o que aconteceu, de encaminhar, enfim, aquela mulher que passou por uma situação de violência. Isso é um ponto. O outro ponto é exatamente a prevenção. Então, a ONU Mulheres, ela propõe 5 premissas, que são premissas básicas para um desenvolvimento urbano também sensível ao gênero, né? Que é o primeiro, o combate à vulnerabilidade das mulheres, à pobreza. Segundo, é buscar trazer mais resiliência urbana para as mulheres, para a situação de residência das mulheres, pois elas são as mais atingidas por desastre. E terceiro, você buscar trazer esse mix de uso exatamente para não buscar deixar áreas desertas. É a mesma questão relacionada a terreno baldio ou imóveis vagos. Então, você ter uma ocupação 24 horas do espaço é necessário exatamente para ver e ser visto, que é aquele princípio do urbanismo securitário, né? Então, você tem, além do policiamento, que também é outro princípio, né? Você tem milhões de olhos e você tem o que a gente chama de controle social da segurança de gênero e da segurança das pessoas em geral, porque quando você tem uma cidade segura para as mulheres, a cidade é segura para todos, né? Então, outro princípio seria buscar a segurança no transporte público e, finalmente, a participação das mulheres nesses mapeamentos, que é exatamente a ocupação desses espaços e você conseguir dar voz a essas pessoas que vivenciam na pele esse tipo de violência, seja dentro de um contexto mais técnico, específico, de um levantamento, mapeamento social daqueles locais de violência prática ou de maior medo, seja dentro do parlamento, através da representação feminina, buscando soluções que sejam mais globais para esse tipo de problema. Agora, infelizmente, a gente percebe que essa sensação de insegurança, muitas vezes, né, assim, as pessoas tomam atitudes individuais, né? Assim, constroem muro, gradeiam as janelas, acabam se fechando e aí isso torna as ruas mais inseguras, né? Justamente, se não vê as ruas, ninguém vê as ruas, né? Quem está caminhando numa rua toda murada, né? Até essa tendência, às vezes, condomínios, né? Essa privatização dos espaços, né? As pessoas vão se fechando e os espaços públicos não são vistos, né? Assim, tem como reverter esse movimento? É o sonho de todo arquiteto urbanista, né? Porque é exatamente isso que acontece. Você cria desertos urbanos, você cria espaços cegos, né? Um condomínio com um muro de quilômetros e a pessoa andando sozinha, né? Que é muito mais perigoso, né? Assim como é muito mais perigoso, em vez de um comércio ao ar livre, você ter um shopping center. Em vez de se usar o transporte público ou caminhar, você usar o automóvel, porque, veja, você sai do condomínio murado para ir para um prédio de escritório com estacionamento ou para o shopping dentro de um carro. Então, você não passa pelo espaço, né? Não passa pela vivência do outro, não passa por esses olhos, pelo controle social dos olhos da sociedade te protegendo e te olhando, né? Com uma cidade muito mais fluida, muito mais dinâmica. E se divide, né? São duas sociedades separadas. Completamente. Né? Então, por isso que a violência está muito mais presente dentro das camadas de renda menor, que não tem acesso ao condomínio murado, que não tem acesso ao automóvel e que são as pessoas que precisam andar na rua. Então, existe um recorte de classe e existe um recorte também racial da violência, né? Então, são essas pessoas mais vulneráveis. E mudar isso é mudar o desenho das nossas cidades, buscando cada vez mais evitar esses espaços cegos, esses desertos, né? Buscar fachadas ativas, que é você ter um comércio no térreo com a residência em cima, que é o uso misto, e você ter esse movimento 24 horas, não criar bairros tão setorizados, né? Assim, que onde tenham só residências ou só prédio de escritório, você precisa ter os usos múltiplos para você conseguir a circulação de pessoas. E, ao mesmo tempo, esses muros também, né? Assim, eles, as pessoas não veem a rua, mas quem pular o muro está lá dentro, ninguém também está vendo, né? Exatamente.
É uma falsa sensação de segurança, na realidade. É uma ilusão de que você está seguro, encastelado dentro de um condomínio, mas na verdade não está, né? Isso é segurança para quem está do lado, insegurança para quem está do lado de fora, insegurança para quem está do lado de dentro. Também. Carolina, e com relação assim à formação dos arquitetos e urbanistas, assim, me parece que acaba que as pessoas saem, os arquitetos saem com uma visão muito mais para a arquitetura e pouco para esse urbanismo das cidades, né? Assim, isso É verdade, isso acontece. Boa parte das universidades hoje tem uma formação muito mais voltada para a questão das edificações do que para a construção da cidade, inclusive pelo urbanismo ser uma disciplina muito ampla em termos, né, de recorte. Assim, você precisa não só estudar o espaço ou o desenho do espaço, mas também estudar questões econômicas, questões sociais, questões políticas, porque a produção do espaço coletivo é um tema muito amplo, né, em termos de debate. O que é que produz um bom espaço? O que é que produz um espaço de qualidade ou um espaço que vai ser inseguro ou inóspito, assim, para as pessoas? Então, isso precisa ser bem estudado e construído a partir de aspectos que são históricos, aspectos culturais, aspectos formais, aspectos jurídicos, né? Do que é que você pode construir ou não pode construir, quais são os reflexos disso na vida das pessoas, porque quando se vai discutir legislação urbanística, você pensa, não, aqui eu vou poder construir 10 andares, nesse outro lugar vou conseguir construir 5, né? Pensando muito a partir de uma lógica econômica de aproveitamento dos espaços, né? O máximo possível construído, ou buscar construir um condomínio que tem uma saída boa em termos imobiliários. Agora, o que é que isso significa de fato para a vida das pessoas, né? Então, são muitas disciplinas, são muitos conhecimentos que se traz para discutir a cidade, inclusive conhecimentos que não são técnicos, que são conhecimentos de quem vivencia a cidade, consegue apontar os seus problemas, né, no dia a dia, assim, seja de infraestrutura, seja de acesso a serviços como saúde, educação, moradia, segurança pública, transporte. Então, são muitas dimensões que precisam ser estudadas e, sim, de fato, as faculdades de arquitetura e urbanismo, elas não conseguem abarcar todas essas dimensões. E quando a gente sai e se forma urbanista, como eu, a gente diz que a vida ensina, né? A prática do dia a dia que a gente consegue uma vivência maior do que é estudar, produzir, pensar a cidade para que as pessoas tenham uma vida melhor, mais confortável. E tem um direito, né? Principalmente direito a acessar tudo que a cidade pode oferecer para os seus moradores. Carolina, muito obrigada por trazer aqui essas reflexões e eu agradeço também a você que nos assiste e recomendo, veja esse trabalho sobre cidade segura, está disponível no portal do Senado, né, senado.leg.br, e na consultoria legislativa, né? E esse programa está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube, né? Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. A prestação de conta hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos! Está começando agora o Ecosenado. Veja na edição de hoje os esforços de organizações, institutos e de parlamentares para a conservação de uma espécie emblemática do nosso país, a onça-pintada. Proposta do Senado estabelece um Sistema Nacional de Jardins Botânicos para conservação, pesquisa e educação ambiental, com representação de todos os biomas brasileiros. E o perigo que corre em alguns locais do país, uma das mais imponentes aves carniceiras do mundo, o urubu-rei. Começou a tramitar no Congresso uma proposta de criação de um corredor ecológico para a conservação da onça-pintada, um animal predador e que, por isso, controla o bom funcionamento dos ecossistemas onde vive. Símbolos da fauna brasileira e o maior felino das Américas, a onça-pintada precisa de extensas áreas ambientais preservadas para sobreviver e se reproduzir. Existem cerca de 85 mil indivíduos da espécie no Brasil, número que já foi bem maior há 4 décadas.
E pelo menos 5.000 estão às margens do majestoso curso dos rios Araguaia e Tocantins, que corta o coração do nosso país, onde existem 57 unidades de conservação. Em 2002, Leandro e sua esposa, Ana Teresa, fundaram uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente à conservação desse animal e ao ambiente onde ele vive, o Instituto Onça Pintada. Ele explica que se essa espécie depender somente de áreas protegidas pelo governo para sobreviver, ela pode desaparecer. Talvez só a Amazônia tenha hoje grandes áreas protegidas capaz de garantir que a espécie seja mantida, preservada ao longo do prazo, ao longo do tempo, sem interferência humana. Nas demais áreas do Brasil, o que a gente descobriu é que se essas populações não forem conectadas com outras populações protegidas, elas estão fadadas à extinção. Para resolver isso, a alternativa que a gente tem na conservação é a implementação, a criação, a manutenção de corredores ecológicos. O que são corredores ecológicos? São faixas de áreas naturais ligando uma área à outra. O deputado federal Ismael Alexandrino fez uma visita ao Instituto no ano passado, conversou com um grupo de trabalho sobre o tema no Ministério Público Federal e apresentou uma proposta legislativa para o fortalecimento deste corredor ecológico da onça pintada, em uma área contínua nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. O objetivo do projeto de lei é garantir condições para a proteção dos habitats naturais da espécie nos biomas Cerrado e Amazônia. Traz notoriedade para o tema, delimita uma área, reconhece, na verdade, uma área, porque essa área já existe, ela já está lá. Ela só vai criar parâmetros e reconhecê-la. 20 quilômetros às margens, né, do rio Araguaia, Tocantins, são quase 4.000 quilômetros, né, de ambos os lados. A ideia nossa é criar um parâmetro de conservação. E por que a onça pintada? Porque a onça pintada, nós consideramos ela chamada topo de cadeia, né? Então, ela é um parâmetro de mensurar a biodiversidade. Se tem a comida da onça pintada, que geralmente é o cateto e outros animais, também tem a comida e a moradia desses outros animais. Trazer essa consciência para as pessoas que moram ali, não é expulsar ninguém dali, não é penalizar ninguém dali, é ter uma coexistência mesmo, né, das diversas espécies. O ser humano, né, os felinos, né, eventualmente bovinos que sejam criados na região e também as plantações. Uma das mais emblemáticas, talvez a mais emblemática no Brasil e na América do Sul, é a onça pintada, né? A gente fala de onça pintada e ela está em praticamente todos os biomas brasileiros. Na capital federal, um grupo de biólogos criou em 2015 o Brasília é o Bicho, projeto que também é parceiro nessa iniciativa do Corredor Ecológico da Onça Pintada, com o objetivo de conhecer melhor os animais que habitam o Cerrado. E a gente está aqui em Goiás, numa região próxima ao entorno do Distrito Federal, para saber dessa equipe o que nesses 10 anos o Brasília é o Bicho descobriu. Fábio, então explica pra gente, para quem ainda não conhece o projeto, está vendo pela primeira vez, como é que vocês monitoram a fauna? Bom, nós instalamos câmeras, né, que são chamadas de armadilhas fotográficas. Então esses equipamentos eles ficam nas trilhas, né, que a gente acredita que pode interceptar os animais. Nós estamos normalmente em parceria com propriedades, com proprietários que querem conhecer, né, a fauna da propriedade ou que querem divulgar isso, ou que querem estudar isso. A gente está sempre fazendo grandes parcerias em busca, né, sempre o objetivo principal é a conservação do cerrado. É importante isso, né, os proprietários terem consciência da biodiversidade que tem na propriedade deles e que eles são guardiões disso. Pois é, para quê? Qual a importância deles saberem isso?
Bom, muitas vezes o que nós notamos é que nas propriedades tinham caçadores que entravam, estavam caçando e os proprietários nem sabiam disso. Então as câmeras ajudaram até nisso, o monitoramento mostrou caçadores invadindo, então fizemos a ocorrência na delegacia, melhorou a cerca da propriedade, avisou os funcionários, então a caça tem diminuído nas propriedades que a gente tem trabalhado. E olha que interessante que faz parte do projeto deles. Para eles saberem onde colocar as câmeras, eles observam os indícios que os animais deixam. Não é isso, Pablo? É isso mesmo. Aqui já é um indício de uma predação de onça. Há uma queixada. Aqui estão os pelos e ali para baixo está o resto da ossada sem tecido. E dá para ver que a queixada pela mandíbula inferior ali, dá para saber que é queixada e de médio porte, não era muito grande. É um porco do mato, é o porco brasileiro, né? E aqui é um grande indício, que isso aqui é a parte do crânio e ele foi espedaçado, né? Mais um indício de onça pintada, porque na hora que ela preda, ela pula em cima e esmaga o crânio. Aqui, ó, mais um indício de animal silvestre, né? Isso aqui é de um veado mateiro. Pegadas, né? Isso. Aí ele veio descendo de lá e seguiu a trilha aqui, mas chega ali ele virou pro mato. Pedro, e hoje o que vocês encontraram de registro? Hoje de legal, assim, já de cara muito especial, a presença da onça pintada, né? Esse indivíduo ele tem bastante importância não só para a biodiversidade, mas para a gente que elegeu ele como símbolo, né, do grupo e tudo mais. É bastante importante e legal registrar a onça pintada. Dentre ela, a gente encontrou várias presas, né, da onça pintada, como porco do mato, veado. Então, você encontrar o predador e a presa assim, nesse ambiente mostra que o ambiente está bem equilibrado e é bastante feliz a gente pegar, colocar a câmera e registrar essas imagens para estar trazendo para todo mundo em forma geral. Isso foi em que espaço de tempo? Em que período? A última vez que a gente realizou a revisão dessa câmera foi em 26 de novembro. Hoje é dia 23 de janeiro. Correto. Então tem aí uns 2 meses. Isso. Tem um registro muito legal, no qual a onça pintada, ela chega, ela passa por aqui, transita e para e deita bem na frente da câmera. A expectativa agora é registrar uma predação. A gente espera, né, sempre uma imagem dessa. Já pensou, tipo, ali tem um trilheiro, né, dos porcos do mato e a onça predando na frente, né? Pois é, isso vocês não conseguiram ainda, Não, né? ainda não, mas eu acredito que está muito próximo. E nesses 10 anos de projeto, Pedro, o que vocês descobriram de mais relevante, de mais significativo? Olha, no início foi bastante difícil, né, no primeiro momento, estar registrando a onça pintada, mas sem dúvidas, assim, a onça pintada disparada. Mas tivemos outros registros, né, de outras espécies de mamíferos que trouxeram bastante alegria, né, porque até então eram dados como extintos, né, até a onça pintada por si só se tinha registro da espécie através de pegada, não de imagens, e a partir daí foi explodindo, né, de informações para a gente em diversos locais, mas a presença do cachorro vinagre também é uma espécie ameaçada, mais difícil, na verdade, né, de ver a onça pintada, né, em comparação às duas espécies. O tatu canastra também, né, o maior tatu do mundo, e a gente conseguiu registrar em alguns locais de mata preservada. E aí vocês levam essas informações para onde? A gente, no primeiro momento, no pensamento do grupo, a gente trouxe na forma das redes sociais, né, e a partir daí, com a divulgação, já iniciou outros tipos de pesquisas, como essa que vem ocorrendo aqui, né, dentro do Instituto José Menck. Então, entidades que apoiam? Isso, justamente, entidades que apoiam, fazem essa parceria para a gente entender mais um pouquinho a respeito da espécie, dos conflitos, né, muitas das vezes entre caçadores, como que esses animais se portam perante algumas dificuldades através do fogo, desmatamento, né, o agrotóxico. Em alguns locais manifesta e faz um manejo totalmente diferente desses animais.
Então, utilizar essas imagens, né, em favor da comunidade, em favor da academia, é bastante significativo para a gente, que quanto mais gente souber, mais gente vai ajudar a proteger e a conservar essa espécie. Qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso ministro Lewandowski para falar da PEC. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, presidente Davi Alcolumbre. Boa tarde, presidente Hugo Mota. Ministra Gleisi, boa tarde. Boa tarde, Randolfo Rodrigues. Boa tarde, deputado José Guimarães. Boa tarde, meu caro amigo Jorge Messias. Boa tarde, Jacques Wagner. O presidente hoje está tomando uma medida da mais alta importância do ponto de vista histórico, como ele acaba de sublinhar. Pela primeira vez na história republicana deste país, o governo federal resolve assumir a sua parte de responsabilidade num problema extremamente complexo que até hoje estava entregue aos estados, em grande parte, e, numa parte menor, aos municípios, que é a segurança pública. Essa PEC que o governo Lula está enviando ao Congresso Nacional abre uma oportunidade, presidente Davi Alcolumbre, para que o Congresso Nacional, depois de 36 anos de vigência da Constituição, que foi promulgada, como sabemos, em 1988, revisite esse delicado capítulo da segurança pública plasmado na nossa Constituição. É o momento de refletirmos sobre essa questão extremamente aguda que preocupa o homem e a mulher comum e que aflige a todos nós. É porque hoje o crime deixou de ser local, é um crime que se transformou em nacional e até transnacional. Então é um momento em que os entes federados, os estados, o Distrito Federal e também os municípios dialoguem entre si e, mais do que isso, dialoguem com o governo federal, que está disposto a assumir a sua parte de responsabilidade, colocar dinheiro para resolver este problema. Então, fundamentalmente, o que se pretende é que o governo federal possa estabelecer diretrizes gerais, tanto na questão da segurança pública, quanto na questão do sistema penitenciário, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal em um estado inconstitucional de coisas, diretrizes estas e um plano nacional que será debatido por um Conselho Nacional de Segurança Pública, integrada pelos entes federados e também por representantes da sociedade civil. Portanto, serão diretrizes que não serão tiradas, presidente, do bolso do colete, mas que serão amplamente debatidos com todos os interessados e também, especialmente, com a nossa sociedade. Então, esta é a principal ideia. Nós queremos um SUS, que é o Sistema Único de Segurança da Saúde, é um sistema que deu certo, é um sistema que é um paradigma para todo mundo. Nós queremos criar um SUS da segurança pública, um Sistema Único de Segurança Pública que tenha lugar na Constituição, onde todos os membros desta associação federativa conversem entre si para combater a criminalidade e combater, sobretudo, o crime organizado. Então, esta é a principal ideia, é o diálogo interfederativo e verbas próprias para que esse sistema único seja adequadamente irrigado. Há duas outras ideias importantes, senhor presidente, dentro desta visão que temos da participação social da questão da segurança pública, é a criação na própria Constituição de corregedorias e ouvidorias autônomas em todas as polícias, sejam elas as polícias federais, as polícias estaduais e as guardas municipais, que agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, terão o poder de polícia também no que diz respeito à polícia ostensiva e à polícia comunitária no ambiente urbano.
Então, nós estamos fundamentalmente defendendo essa ideia da PEC, dessa integração dos entes federados. Nós estamos criando constitucionalmente, como um direito do cidadão, essas corregedorias autônomas e ouvidorias autônomas, e também estamos aumentando um pouco a atribuição da Polícia Federal, na verdade, reforçando aquilo que ela já faz na defesa do meio ambiente, no combate ao crime organizado e às milícias privadas. A ideia também, senhor presidente, que a Polícia Rodoviária amplie as suas funções, ela dê vazão à sua vocação viária, para que possa, além de trabalhar nas rodovias, também em outros 2 modais importantes, que são as hidrovias e as ferrovias. Porque crescentemente o progresso do Brasil, o progresso econômico do Brasil, está passando também pelas rodovias e ferrovias, e nós precisamos ter um patrulhamento adequado destas áreas, porque onde passam as mercadorias, passam armas, passam drogas e passam outros produtos ilícitos. Essa polícia viária, senhor presidente, tal como está fazendo hoje, ela poderá, com autorização do ministro, auxiliar nos desastres naturais, nas calamidades públicas, poderá acorrer em defesa dos estados quando requerido pelos governadores, e também poderá proteger, quando necessário, bens, instalações e serviços federais. E uma última coisa muito importante, senhor presidente, dignos participantes aqui desta mesa, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que as guardas municipais, e de certa maneira atendendo ao anseio da população, possam fazer o policiamento urbano, nós estamos propondo ao Congresso Nacional, senhor presidente, que as guardas municipais, com essa característica, passem a fazer parte dos órgãos de segurança que estão listados no artigo 144 da Constituição. Então, senhor presidente, senhores ministros, senhores parlamentares, é uma proposta singela na sua concepção, é uma proposta que foi discutida por decisão do senhor presidente com todos os governadores, com o secretário de segurança, por diversas vezes. Só com os governadores tivemos 6 reuniões. 6 reuniões. Deputados. Presidente Lula, meu amigo e irmão, presidente Davi Alcolumbre, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Messias, líder do governo do Senado, senador Jacques Wagner, querida amiga ministra Gleisi Hoffmann, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, meu amigo e irmão, líder do governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Presidente Lula, nós tivemos, na semana retrasada, a oportunidade de receber na residência da Câmara o ministro Lewandowski, ladeado pela ministra Gleisi Hoffmann, onde houve uma apresentação prévia, até mesmo antes do texto chegar à Câmara, chegar ao Congresso, do ministro Lewandowski sobre os pontos da PEC da segurança. E eu diria que a PEC foi muito bem recebida. Estavam lá desde os líderes da oposição até os líderes do governo. E todos puderam questionar, se posicionar. É claro que pela abrangência do tema, o Congresso fará um amplo debate sobre a PEC. Nós garantimos ao ministro Lewandowski, presidente, e aqui reafirma o senhor que nós vamos dar total prioridade a essa PEC, ela chegando lá à Câmara. Essa semana ainda eu quero enviar à Comissão de Constituição e Justiça, que também tratará o tema como prioridade, porque já conversei com o presidente da CCJ, e ele também estava presente na apresentação que foi feita aos líderes da Câmara. Por quê? Porque não há uma pauta hoje que a sociedade brasileira grite mais por uma solução que não seja a segurança pública. O governo acerta quando manda uma PEC ao Congresso. Nós também temos uma série de projetos de lei que podem também ser apreciados. Eu sugeri, junto ao ministro Lewandowski, que um grupo de trabalho possa ser criado acerca de também analisarmos outras propostas que poderão ajudar no tema da segurança, nas soluções que nós precisamos dar. A sociedade brasileira hoje vive amedrontada. Infelizmente, as facções criminosas avançaram bastante dentro da nossa sociedade e o crime que era organizado se organizou cada vez mais e o Estado não acompanhou essa organização para combater o crime organizado da forma que nós necessitamos. Então, é necessário, sim, uma grande cooperação nacional.
esse problema não será resolvido usurpando competências, e a PEC deixa muito claro a necessidade de parcerias entre os municípios, os estados e o governo federal. Cria esse sistema único da segurança pública que vai ajudar, inclusive, presidente, no que diz respeito ao financiamento dessas ações. Nós precisamos tratar a segurança como prioridade. Nós, às vezes, vimos aí medidas que chegam de maneira excepcional para atender uma série de demandas. E a segurança nunca foi tratada assim. Pelo contrário, eu sei o quanto o ministro Lewandowski sofre lá com um orçamento apertado para conseguir atender as demandas, e nós precisamos solucionar isso. E quando parte da União uma iniciativa como essa, nós ficamos felizes e estamos garantindo que na Câmara dos Deputados, e também não tenho dúvida no Senado Federal, pelo meu querido irmão presidente Davi Alcolumbre, nós daremos total prioridade e celeridade ao tema, porque fazendo isso, nós estamos fazendo o que a sociedade brasileira espera de nós. Então, parabéns ao senhor, parabéns ao ministro Lewandowski, e vamos juntos trabalhar mais uma vez de mãos dadas em favor do Brasil. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente Alcolumbre. Boa tarde, presidente Lula. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela oportunidade que dá ao Congresso Brasileiro de participar em um evento como este aqui no Palácio do Planalto, de um tema tão caro e, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes debatidos na sociedade brasileira, que é a insegurança do povo brasileiro nos rincões do Brasil, nos grandes centros. E Vossa Excelência acerta quando divide essa responsabilidade com o Parlamento brasileiro, porque poderia muito bem o Poder Executivo estar aqui nesta mesa, apresentando uma proposta de emenda constitucional para o Congresso, ao lado dos seus ministros, dos seus colaboradores, sem a presença daqueles que legitimamente representam o povo brasileiro, que são os deputados federais representados pelo presidente Hugo Mota e os senadores representados aqui por mim. Então, minha palavra inicial, a minha introdução nesse momento histórico do Brasil é lhe cumprimentar por construir, presidente, esse ambiente de debate, de conciliação, de buscarmos as convergências e não exaltarmos as divergências, porque nós estamos precisando isso das autoridades públicas brasileiras em todas as esferas de poder. E esse é um tema muito sensível, e o senhor, enquanto presidente da República, tem muita coragem de enfrentar um problema com essa magnitude que está mudando a vida das pessoas para pior, que é a insegurança dos brasileiros. Cumprimentar a ministra Gleisi, nunca é demais dizer, ministra Gleisi, lhe cumprimentar pela sua capacidade de articulação, e nós estamos todos no Senado, e tenho certeza absoluta que na Câmara dos Deputados também, muito esperançosos com a sua capacidade de articulação. Fazer esse registro, porque é um ambiente complexo e você está, enquanto ministra, com uma autoridade delegada pelo presidente da República, tratando da relação institucional do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Meu líder Randolfo Rodrigues, líder José Guimarães, líder Wagner. Cumprimentar vocês também pelo papel relevante da interlocução no Parlamento. O presidente Lula já teve a oportunidade de estar na Câmara dos Deputados, e é um ambiente, como disse ainda há pouco, Gleisi, complexo. E a convivência diária do Randolph, do Rogério Carvalho, do Zé Guimarães e do Jacques Wagner tem sido, presidente, um testemunho fundamental para a gente conseguir avançar nessa interlocução. A integração dos atores do governo na relação política madura tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das grandes conquistas que nós estamos tendo no Parlamento na relação institucional com o Poder Executivo. Porque seria muito cômodo cada um dizer que está com as suas atribuições. Mas o senhor é um exemplo, quando o senhor, tentando construir um ambiente, faz com que os seus líderes no Senado possam ser parte das suas decisões políticas de governo e institucionais. E a relação tem sido muito boa e será profícua e duradoura, porque é verdadeira. E a melhor coisa do mundo é termos a condição de aceitarmos uma opinião,
de divergirmos da opinião, mas ao fim e ao cabo, em vez de perdermos tempo olhando para o retrovisor, que é muito pequeno, olharmos para o para-brisa de tantos desafios que nós temos do ponto de vista enquanto país, enquanto Estado, e faremos isso junto com o trabalho dos seus líderes. Ao ministro Messias, mas em especial ao professor ministro Ricardo Lewandowski. E cumprimentar, ministro Lewandowski, pela sua decisão. Vossa Excelência, que já serviu tanto o país em outra esfera de poder, no Poder Judiciário, com a humildade aceitou um convite do presidente da República para compor o governo, e Vossa Excelência, com essa humildade, com a sua capacidade, tem sido um grande ministro e tem nos ajudado muito nessa interlocução com o Ministério da Justiça. Eu reconheço a sua liderança e a sua capacidade, mas importante registrar, seria muito mais cômodo o professor ministro Ricardo Lewandowski cuidar dos seus interesses pessoais, que por tantos anos já ajudou o Estado brasileiro, mas colocou e emprestou a sua capacidade, a sua liderança para ajudar o governo federal. Então, professor Lewandowski, parabéns e cumprimento, isso cada vez mais engrandece o ser humano que o senhor é, e fazer esse testemunho público é fazer justiça, reconhecimento. Muitas das vezes a gente sabe valorizar o que as pessoas representam, mas a gente esquece de falar. Então eu quero falar, enquanto presidente do Senado, presidente do Congresso, do meu carinho, da minha admiração, do meu respeito, pela sua humildade de vir contribuir com o Brasil, ainda mais enquanto um colaborador do presidente Lula. Presidente, faço das palavras do presidente Hugo Motta as minhas. Ele contextualizou todo o ambiente que nós estamos vivendo em relação à questão da segurança pública do Brasil. Mas eu quero falar olhando por outro prisma. E agora lhe dizer o que eu iniciei dizendo. Parabéns pela coragem, porque talvez fosse muito mais cômodo para o governo federal se ausentar de um debate altamente complexo diante de uma sociedade que também está dividida e, como disse o presidente Hugo Motta, tomada da criminalidade nos pequenos municípios do Brasil, nos distritos, nos rincões da Amazônia brasileira, que é a região que eu represento. Ou seja, nós estamos todos os brasileiros sitiados com a criminalidade que nós estamos vivenciando no Brasil. E talvez, presidente, fosse muito mais cômodo, não, a atribuição das guardas municipais são dos prefeitos. Os prefeitos procurem recursos, os prefeitos procurem mão de obra qualificada, os prefeitos procurem equipamentos, procurem inteligência, que isso é uma atribuição dos municípios. Talvez fosse mais cômodo dizer que isso era uma responsabilidade dos governos, porque é muito fácil criticar, e eu quero dar um testemunho aqui, as pessoas não tinham, professor Lewandowski, a ideia do que seria essa proposta e já tinha iluminado no Brasil criticando a proposta, porque é muito fácil dizer o não, é muito fácil criticar e lavar as mãos. E eu estou dando um testemunho do que eu ouvi no Senado Federal, quando o senhor teve a coragem de enfrentar esse tema. Enfrentar esse tema é dizer para prefeitos e governadores: vocês não estão só no combate à criminalidade para proteger a vida dos brasileiros. E como presidente da República, e eu como presidente do Senado, e o presidente Hugo Motta como presidente da Câmara, estamos ladeados a essa agenda, porque essa agenda é de país. Nós nos comprometemos a defender os brasileiros, a dar assistência aos brasileiros, a dar uma saúde de qualidade aos brasileiros, a dar uma educação de qualidade aos brasileiros. E a segurança pública hoje é o maior problema dos brasileiros. E o senhor, com a experiência, com a liderança enquanto outorgado pelo povo brasileiro para nos liderar como presidente do Brasil nessa quadra histórica da humanidade, o senhor está abrindo mão da comodidade
de fazer igual muitos fizeram, lavar as mãos e deixar com que cada um, dentro das suas atribuições constitucionais, cumprisse o seu papel. Mas o que a gente precisa para a segurança pública, presidente, é o financiamento, é a capacitação, é a inteligência, e os estados e os municípios brasileiros, sem a mão amiga da União, não conseguiria combater a criminalidade nunca neste país. Como o professor Lewandowski, ministro, falou aqui, há 36 anos, nós estamos, depois de 36 anos, buscando corrigir. E é uma correção estendendo a mão para os estados e para os municípios. E com esse olhar, presidente, fazer esse registro, eu tenho certeza absoluta que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal vai debater muito essa agenda. Assim como nós temos, presidente Hugo Mota, que sintetizar todas as legislações infraconstitucionais que estão tramitando na Câmara e no Senado, e eu quero propor além, que a gente possa fazer um grupo de trabalho entre a Câmara e o Senado, unificar todas as matérias que estão tramitando na Câmara e no Senado que dizem respeito à segurança, à modernização, ao melhoramento, sem dogmas, com responsabilidade, para a gente fazer a alteração constitucional, mas ao mesmo tempo melhorar o arcabouço legislativo do Brasil com a legislação que está tramitando na Câmara ou no Senado. É uma sugestão, eu tenho certeza que é possível a gente fazer, para a gente dar celeridade nessa agenda que é urgente para o Brasil. Parabéns, presidente, conte com o Senado. Nós vamos no Senado e na Câmara sugerir, nós vamos propor alterações, nós vamos buscar melhorar a proposta, porque esse é o nosso papel. Mas saiba que a boa vontade será sempre de melhorar esse ambiente, porque é o que nos faz, enquanto representante do povo, é uma missão. Temos que fazer o que for certo para o Brasil. E a Câmara e o Senado estão juntos nessa agenda ao lado do Poder Executivo. Parabéns. Também. Agora é o seguinte, agora eu vou transformar o discurso de vocês em realidade. Levantou as pernas, professor, aqui. Todo mundo. Estava aqui. Estou indo. Lá na porta. Presidente. Pronto? Obrigado. Gente, obrigado pela presença. Obrigado, companheiros do Congresso. Obrigado, companheiros. Eu espero que agora a gente... Eu espero que... Na prestação de conta hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A nossa conversa hoje é com a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul.
ela foi a relatora do PL da reciprocidade comercial, que autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras aos produtos brasileiros. A proposta já foi aprovada pelo Senado, pela Câmara e agora aguarda a sanção presidencial. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Carla. Senadora, a senhora já disse que não gosta da palavra retaliação, né? Mas essa proposta ela foi aprovada rapidamente aqui pelo Senado e também pela Câmara no meio desse anúncio, né, do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na verdade, foi uma intenção de se preparar para o que ia acontecer? Olha, ele foi uma coincidência, né? Num momento em que realmente os Estados Unidos mudam completamente o comércio mundial com o presidente Donald Trump fazendo aquele dia da independência, o dia enfim, do tarifaço. Mas esse projeto ele é um projeto que começou em 2023, de autoria do senador Zequinha Marinho, e quando a relatoria veio para mim, o projeto ele foi baseado muito no que a Europa queria, na verdade, retalhar o Brasil, né, com a lei antidesmatamento. Né? Então, ele foi pensado lá atrás como o Brasil se proteger, e principalmente os produtos do agro brasileiro, contra retaliações desmedidas ou descabidas que a União Europeia, com a sua lei antidesmatamento aprovada pela União Europeia, hoje ela está suspensa, mas ela vai voltar a ser, vai começar a vigorar a partir de janeiro de 2026. Então, esse projeto começou lá atrás. Nós precisávamos fazer com que o projeto parasse de pé, que fosse constitucional. E quando você faz uma lei, você não pode fazer voltada para um país, para um bloco, para uma pessoa ou para uma situação. Você tem que fazer uma lei maior, que trouxesse proteção aos produtos brasileiros, sejam eles do agro ou não, de outros segmentos do setor produtivo brasileiro, caso haja alguma medida desproporcional. Coincidiu que esse projeto ele era para ter sido votado em dezembro do ano passado. Pediram vistas. E aí, na volta do ano legislativo, nós voltamos a trabalhar, já tínhamos feito várias audiências públicas, voltamos a trabalhar, e aí com os Estados Unidos dizendo que ia colocar retaliações sobre produtos do mundo todo, não só do Brasil, então o projeto ele realmente ganhou tração e velocidade por conta do momento. Mas ele é um projeto que vinha sendo trabalhado, discutido já há mais de um ano. Na verdade, esse projeto é um projeto que a gente espera que ninguém precise usar, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de que o comércio internacional hoje está de cabeça para baixo, né, com as medidas tomadas, mas o Brasil tem que ter muita cautela. Primeiro, nós tivemos aí a tarifa mais baixa aplicada aos mais de 180 países, 85 países que os Estados Unidos têm em relação comercial, 10%. Nós temos que ver agora o impacto. Primeiro, nos produtos nossos. Tem alguns que vão ficar, nós tivemos até, vamos dizer, nós vamos ser até beneficiados, né? Mas a gente tem que avaliar com muita calma e ver o todo. Como é que o mundo vai se articular? Nós temos aí hoje a briga Estados Unidos-China, que escalou, né? O presidente Trump apostou e trucou mais alto, né? Então foi para 104%. Então nós temos que ver como é que vai ficar essa acomodação. Por quê? Porque o comércio global, ele existe, vai continuar existindo. Agora, nós temos que ver como é que ele vai se mexer. O que é que a China vai querer exportar mais para o Brasil? O que é que o Brasil vai querer poder exportar mais para os Estados Unidos, para a Europa? Enfim, nós temos que ver essa acomodação. Então, agora é a hora... O Brasil é um país... nós somos a 10ª economia do mundo, né? Mas nós não temos, assim, a nossa balança comercial é ampla, mas ela não é como a da China, dos Estados Unidos e da Europa, com os Estados Unidos. Então, nós temos que ver o que as grandes potências vão fazer, como é que essas pedras vão se mexer nesse tabuleiro, e o Brasil tem que ganhar, vamos dizer assim,
as oportunidades que vão surgir para o mercado brasileiro, com os mais de 160 países que a gente tem comércio, como é que isso vai se acomodar. Então, eu acho que é um momento de cautela, de muita observação, olhar e de muita negociação. O Brasil vai precisar negociar alguns pontos e eu tenho certeza que nós vamos para a mesa de negociação daqui a pouco também com os Estados Unidos. Para o setor do agronegócio, que é o setor que a senhora é ligada, a senhora acha que vai ser um momento de oportunidades ou de prejuízos, um momento também de ampliar novos acordos com novos players? Como é que está dentro do setor? Eu vejo isso, eu vejo que nós temos oportunidades, vão surgir oportunidades de mais comércio com outros parceiros, mas principalmente acordos bilaterais que nós vamos poder fazer com outros países que às vezes a gente não tinha nem pensado nessa oportunidade, mas eu acho que vão surgir. O acordo Mercosul-União Europeia, que nós estamos há 22 anos e eu tive a oportunidade de estar lá fechando esse acordo com a União Europeia em 2019, né? E aí começou, então, aquela briga, a França não querendo fechar, fazendo proteção, fazendo isso que nós estamos discutindo aqui hoje, retaliação contra o Brasil, contra os produtos brasileiros. Você há de se lembrar, o ano passado, o fim do ano passado, quando nós tivemos o episódio do Carrefour, né? Que ficou todo mundo indignado com o que aconteceu. Então, eu acho que hoje nós temos a oportunidade de sentar novamente à mesa em melhores condições com a União Europeia. Nós temos aí o EFTA, que é lá Suíça, Noruega, enfim, os países mais ao norte da Itália, da Europa, que nós temos a oportunidade também, esse acordo está muito adiantado, também de voltar à mesa de negociações, porque agora cada um vai querer fazer a proteção dos seus setores produtivos, do seu país, das suas necessidades de importação, e nós não podemos deixar de lembrar que o Brasil é um grande player no agronegócio, na segurança alimentar aí de muitos países do mundo. O Brasil contribui aí com a segurança de vários países. Então, isso pode se transformar, sim, numa oportunidade também para o Brasil. O PL ainda aguarda a sanção, né? O próprio vice-presidente da República disse que acha que não é a hora de usá-lo ainda. A senhora acha que talvez não seja também esse momento, mas ele é uma carta na manga. Ele é uma carta na manga. Ele é aquilo que eu disse no começo da nossa conversa aqui. Não é para ser usado, mas a gente terá as ferramentas, os instrumentos, caso venha alguma coisa desproporcional em cima do setor produtivo brasileiro. Agora, senadora, um aspecto importante da tramitação dessa proposta é que ela uniu governo e oposição, né? Essa pauta uniu os dois opostos aí, né? Ela é uma pauta para o Brasil, ela não é uma pauta nem de direita, nem de esquerda, enfim, é uma pauta de proteção do nosso mercado, né? Então, eu acho que é por isso que uniu, e nós tivemos aqui no Senado e na Câmara não foi unanimidade, mas aqui foi a unanimidade dos senadores quando foi colocado no plenário e também na Comissão de Assuntos Econômicos. A senhora acredita que vai ser sancionado plenamente? Como é que está a conversa com o governo? Eu não tive mais notícias, agora está lá, eu acho que o governo deve sancionar, e isso mostra que o governo realmente não quer usar, né? Eu brinquei que isso é como ter um porte de arma, você tira o porte, compra a arma e você só usa se for necessário. Então, eu acho que o governo tem hoje os instrumentos de proteção do nosso comércio, mas ele não, eu acho que, aliás, a lei, ela é muito clara, porque ela é uma lei que ela vai escalando as medidas. Não é uma coisa que de cara você usa a sua arma final. Você tem muitos instrumentos para sentar à mesa e abrir o diálogo. E aí você pode ir apertando à medida que o outro lado não queira ceder. Então, a lei, ela ficou uma lei muito, como é que eu diria, uma lei muito equilibrada. Né? Não é que o governo vai chegar e dizer, não, eu vou fazer isso, enfim, vai para as medidas que atinjam mais o outro país. Não, ele tem uma régua e uma rampa que ele vai aumentando e escalando a pressão em cima do parceiro comercial. Senadora, muito obrigada pela gentileza de participar aqui conosco e de esclarecer as nossas dúvidas sobre a proposta. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigada.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Infelizmente, nos últimos tempos, houve uma propaganda muito grande contra a vacina. Eu passei por médicos que disseram que eu não deveria me vacinar. Quem mais aumentou a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacinação. Então, a partir do momento que eu vacino os meus filhos, eu estou pensando não só neles, mas também no outro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O que é a linguagem simples? Por que é preciso colocá-la em prática? Como deve ser usada no serviço público? E o que diz o projeto de lei? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Que esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república. Ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar, José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves. O regime político da democracia plena, que Vossa Excelência participou da fundação, foi alicerçado em 2 pilares centrais:
são esses pilares centrais. Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e entregar o poder pela eleição livre, direta, pelo sufrágio universal a um sucessor seu. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã, aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. Hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Combate à crise climática. Biofertilizante de algas vence prêmio da Assembleia de Minas Gerais. 40 anos de redemocratização do Brasil. Relembre a efervescência cultural da época. Maior Assembleia Indígena do mundo. A TL recebe homenagem de deputados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantos outros lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas só não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Lutamos para ganhar a universidade. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer.
Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Que pra te chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade! O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é a quarta-feira, 23 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O governo entregou hoje, agora à noite, ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição sobre o Sistema Único de Segurança Pública, chamado de SUSP. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou e entregou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. A cerimônia oficial foi realizada agora há pouquinho no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros e líderes parlamentares. Segundo o presidente
presidente Lula, esse foi um ato histórico para a presidência da República, para a Câmara e para o Senado, porque o governo federal assumiu definitivamente a responsabilidade pela segurança pública, isso sem interferir nos estados e nos municípios. Pela primeira vez, segundo Lula, uma PEC sobre segurança é enviada ao Congresso. O objetivo da proposta é reforçar a atuação da União no combate ao crime organizado e o governo federal passa a coordenar as ações de segurança pública em conjunto com estados e municípios, o que vai dar maior poder à União para estabelecer diretrizes de atuação das forças de segurança no país e também uma política nacional de segurança. A proposta dá novas responsabilidades para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para guardas municipais, para uma abordagem mais unificada no combate à criminalidade. A Polícia Federal, por exemplo, passa a poder investigar milícias e crimes ambientais. A Polícia Rodoviária Federal passa a ser chamada de Polícia Viária Federal e terá como responsabilidade o patrulhamento, além das rodovias, o que ela já faz, também das hidrovias e das ferrovias. Atualmente, o governo federal é responsável por ações de defesa nacional, mas a maior parte das atribuições de segurança ficam delegadas a estados e municípios com suas polícias civis, militares e guardas municipais. A versão original da PEC foi modificada para prever expressamente que os estados continuam tendo autonomia para implementar suas próprias ações de segurança e que aqui em Brasília fica então o papel da coordenação nacional. Quando defendeu o envio da proposta, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi o idealizador do texto, falou agora há pouco na solenidade de entrega que esse será um SUS, como se fosse um SUS da segurança pública. Ele escreveu também e falou também que o enfrentamento desse tipo de criminalidade demanda um planejamento estratégico nacional a partir de diretrizes estabelecidas pela União. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, parabenizou o governo federal pela coragem de enfrentar esse assunto, porque, segundo Alcolumbre, todos os brasileiros estão sitiados pela falta de segurança. Alcolumbre falou também que seria muito mais cômodo do governo deixar cada um com a sua responsabilidade, mas o governo federal está se comprometendo com a segurança nacional, está abrindo mão da comunidade de lavar as mãos em relação a esse assunto e que sem a União, os estados sozinhos, a essa altura, não conseguiriam combater a violência. Disse que o Senado vai debater muito essa agenda e propôs também a criação de um grupo de trabalho entre Câmara e Senado para debater projetos sobre segurança pública, para dar celeridade a essas agendas que estão tramitando aqui no Congresso Federal. O governo ainda precisa protocolar a PEC aqui no Congresso. A tramitação deve começar pela Câmara dos Deputados e em seguida vem para o Senado Federal. Aqui para o Senado Federal, se aprovada também pelos senadores, a PEC é promulgada diretamente pelo Congresso, sem passar de novo pelo veto do presidente Lula, sem passar pelo presidente Lula no caso de alguma modificação. Na avaliação de autoridades da segurança pública, as principais contribuições do texto da proposta são a integração dos bancos de dados das polícias estaduais e a constitucionalização do Fundo de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. São essas as informações sobre esse evento de assinatura e entrega da proposta da PEC de Segurança Pública, que aconteceu agora há pouquinho no Palácio do Planalto. Márcio. Tá certo, Isabela. Esse assunto realmente é muito complexo e importante, né? Obrigado aí pelas informações, pelo trabalho. Boa noite. Novas regras para o transporte de animais de estimação. É o que prevê um projeto aprovado hoje no plenário do Senado. Esse texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga as companhias aéreas a aceitarem o transporte de animais, hoje facultativo. Atualmente, apenas o embarque de cães-guia é garantido por lei. A escolha do local do transporte dependerá do porte do animal, respeitadas as regras de segurança. A regulamentação será feita pela Agência Nacional de Aviação Civil. Foram 6 meses para construir um relatório em consonância com o governo, com a ABAR, com o MPOR, com a ANAC, e nós conseguimos realmente construir algo que
agora as companhias aéreas vão poder ofertar o transporte animal, né, o transporte dos pets nos aviões, mas de uma forma segura para os animais e para os passageiros. O texto também determina que as companhias publiquem informações atualizadas e completas sobre o serviço e mantenham equipes treinadas e equipamentos específicos para o trabalho. Algo que vem aprimorar a sistemática existente na proteção dos animais, quando também em transporte aéreo. O texto foi motivado por ocorrências de maus tratos e mortes de animais durante o transporte aéreo, como o caso do cão Joca, que morreu após erro no destino e transporte inadequado. Pela primeira vez, nós temos no Brasil agora uma legislação para ser cumprida, porque antes nós não tínhamos nada. A companhia levava se ela queria ou não, ou então através da judicialização, o que era muito ruim. Os senadores também aprovaram outros 3 projetos. Um deles permite modificações das características de fábrica de automóveis do tipo Jeep, como a instalação de guincho e de pneus mais largos, mas desde que atendidas determinadas condições, como a inspeção veicular. Os outros 2 projetos ratificam acordos internacionais. Um de cooperação científica e técnica entre o Brasil e a Guatemala. O outro, entre Brasil e Suécia, tem o objetivo de evitar a dupla tributação de impostos sobre a renda. O Senado brasileiro recebeu hoje a visita do presidente do Chile, Gabriel Boric. Ele foi recebido com um tapete vermelho na rampa do Congresso e se reuniu com senadores no Salão Nobre. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a integração entre os 2 países. O presidente do Chile, Gabriel Boric, subiu a rampa do Congresso Nacional e foi recebido na entrada do Salão Negro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao lado do primeiro e do segundo vice-presidentes, senadores Eduardo Gomes e Humberto Costa. Gabriel Boric tem 39 anos e é o presidente mais jovem do Chile. É a 5ª vez que vem ao Brasil desde o início do mandato, em 2022. Os objetivos desta visita são fortalecer as relações comerciais e de investimentos, além de discutir a criação da rota rodoviária bioceânica, que vai ligar o norte do Chile a portos brasileiros de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, abrindo uma nova rota comercial entre o Atlântico, o Pacífico e a Ásia. O presidente chileno chegou exatamente no Dia da Amizade entre os 2 países, 22 de abril, quando também se iniciaram as relações diplomáticas entre Brasil e Chile, em 1836. Durante a visita, Boric também se reuniu com o presidente Lula e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Foram assinados 13 acordos e memorandos bilaterais de cooperação em áreas como segurança pública e criação de sistemas de inteligência artificial. A visita marca uma fase de reaproximação entre países sul-americanos, em meio à atual guerra de tarifas promovida pelo governo norte-americano de Donald Trump. A relação comercial, o Brasil é muito importante para o Chile e o Chile é muito importante para o Brasil. Os acordos bilaterais que foram assinados com o presidente Lula e com o governo federal, em especial na área de defesa e segurança, são uma agenda de Vossa Excelência enquanto presidente do Chile e nossa também do governo brasileiro com o parlamento. Em audiência pública conjunta, a Comissão de Educação e Cultura e a de Meio Ambiente debateram os desafios de uma educação que promova a justiça social e climática, proteja a biodiversidade e contribua para o desenvolvimento socioambiental sustentável. Revisão curricular, capacitação de professores e maior envolvimento dos estados e municípios foram algumas soluções apresentadas para superar esses desafios. A discussão foi impulsionada pela proximidade da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano. A ideia é fortalecer a educação ambiental em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Seria pouco compreensível
e mesmo inexplicável que um país que abriga a COP30 e que tem recursos naturais imprescindíveis ao equilíbrio ecológico em um planeta sob riscos, não se garantir a oferta obrigatória da educação ambiental em todos os seus sistemas educativos. Não temos dúvidas de que a educação para a proteção ambiental ou qualquer outra nomenclatura que utilizemos é um estratégico meio para promover a transformação social para a construção de um novo projeto societário, sustentável e mais equilibrado. Debatedores falaram sobre os desafios para a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental. Infelizmente, em muitos estados, a educação ambiental também ainda não tem um pacto federativo forte de governança. Às vezes temos aí um profissional ou outro na Secretaria de Educação, tendo que dar conta de várias pautas da diversidade. E aí o desafio climático é muito maior, é grande, e é preciso, sim, né, essa atenção que aqui estamos estruturando para, inclusive, pactuar melhor com os estados e formar gestores e articuladores em torno dessa questão. Nós temos ainda crianças, jovens, sem acesso a recursos básicos, como água potável, saneamento, energia ou espaços verdes. Muitas das nossas escolas públicas não têm materiais para desenvolver projetos pedagógicos sustentáveis, como hortas, coleta seletiva, reaproveitamento de água. O desastre que a gente vivencia na escola brasileira e que a gente vivencia na sociedade planetária é um desastre associado a um modo de vida, um modo de produção e consumo que precisa ser pensado. Daí a importância de, nessa COP, haver a enunciação de um balanço ético global. Soluções para uma educação comprometida com a justiça social e climática, a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental sustentável também foram apontadas. Nós precisamos de uma revisão curricular. Vamos, sim, emitir diretrizes curriculares nacionais sobre esse assunto. A gente precisa tratar de formação inicial docente e de formação continuada. Nós precisamos falar de escolas sustentáveis, alguns usam o termo escolas resilientes, que é aquela escola que, diante da realidade que se impõe, ou seja, vivemos o aumento de eventos climáticos extremos, né? Essa escola consegue se adaptar a essas intempéries. E, obviamente, a gente pensa sobre a necessidade de que haja um plano que articule as ações do Estado brasileiro em todos os seus níveis de maneira intersetorial. Durante uma audiência realizada hoje na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, o presidente do IBGE prestou esclarecimento sobre a criação da Fundação IBGE+, e negou a existência de uma crise na gestão do Instituto. A criação da Fundação IBGE+, no ano passado, gerou uma tensão entre os servidores e o presidente do Instituto, Márcio Postman. Alguns funcionários consideraram a decisão autoritária e manifestaram preocupação com a autonomia do IBGE. A criação da fundação foi temporariamente suspensa. Em audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, Márcio Postman negou que o fato tenha gerado uma crise na gestão do órgão. Na verdade, nós não identificamos nenhuma crise na instituição, pelo contrário, nós estamos vivendo um momento democrático, não é, em que os colegas têm a possibilidade de se manifestar. Não é? O IBGE é uma instituição que possui, na sua alta administração, 646 postos que são ocupados de direção da instituição, postos esses que dizem respeito à presidência, a 6 diretoras, 27 superintendentes, em cada um dos estados tem um superintendente, mais o Distrito Federal. Nós temos 36 coordenadores de trabalhos dentro do IBGE e 566 chefes de agências. O presidente do IBGE ainda falou sobre a falta de orçamento do Instituto e explicou que o IBGE+, seria uma alternativa para captar mais recursos. Entre os anos 2001 a 2021, por exemplo, os recursos orçamentários para a realização das pesquisas conjunturais do IBGE foram reduzidos em 80%. Atualmente, apenas 3% do orçamento total do Instituto são destinados à realização das pesquisas. O orçamento do IBGE no ano passado foi 2,7 bilhões de reais. Quase 91% desse recurso é com folha de pagamento.
O que sobra para o IBGE para fazer pesquisa são 70 milhões. A solução proposta foi no sentido da criação de uma fundação pública de direito privado, subordinado ao Instituto e espelhando a conformação desta para tornar possível a recepção de recursos adicionais para a pesquisa e inovação tecnológica que não fiquem sujeitos às restrições obrigatórias do orçamento federal, a exemplo de uma centena de fundações de caráter semelhante nas universidades federais ou órgãos de pesquisa como a Fiocruz, entre outros. Os recursos absorvidos por esta fundação seriam obrigatoriamente revertidos para o Instituto. Postman, que está no cargo da presidência do IBGE desde 2023, afirmou que o Instituto segue buscando soluções para sua recuperação e reestruturação. Frente à manutenção do desafio orçamentário, estão sendo mapeados modelos alternativos que podem ensejar alterações legislativas que requerem um diálogo franco e aberto com o Congresso Nacional. Como ajudar no financiamento de uma instituição tão importante como a do IBGE? O fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos começou a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. A votação da proposta deve ser no dia 7 de maio. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jorge Cajuru e prevê o fim da reeleição para cargos do Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. O texto aumenta o tempo do mandato desses cargos, que atualmente é de 4 para 5 anos. O projeto pretende também unificar as eleições municipais e gerais. Para isso, mandatos de vereadores, deputados estaduais e federais teriam a mesma duração dos mandatos dos cargos do Executivo, 5 anos e não mais 4. Já o mandato dos senadores subiria de 8 para 10 anos. A proposta prevê um período de transição e começaria a valer em 2034. A gente tem observado que em grande número das reeleições, quer sejam de prefeitos, governadores, presidente da República, há abuso do poder político, do poder econômico, do poder de comunicação. Há uma perda da isonomia, da equidade de oportunidades em que disputa os cargos executivos. Haja vista que na última eleição no Brasil, 83% dos prefeitos foram reeleitos. A reeleição foi o pior processo político que o Brasil sofreu. Nós não temos maturidade democrática para ter reeleição nesse país. Não temos. Eleição de 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos aquele que é candidato. Do vereador ao presidente da República. Nós tivemos eleição o ano passado para prefeito, no meu estado e aqui no país. No meu estado não se fala em outra coisa, não ser a sucessão do governador que quer governar, mas a pressão política é tão grande que atrapalha às vezes governar. Muita gente imagina, senador Marcelo Castro, que sendo uma eleição municipal, os prazos e as limitações para os estados não vigoram, e não é verdade. Sendo uma eleição estadual, os prazos para convênios e todos os prazos administrativos ficam restritivos para a máquina pública. Então, o custo administrativo é muito alto com a eleição a cada 2 anos. De igual forma, o custo eleitoral, de toda a justiça eleitoral. Então, acho que são 2 elementos que existe um grande consenso da coincidência dos mandatos, dos processos eleitorais e, ao mesmo tempo, o fim da reeleição. Foi concedida vista coletiva da proposta e, apesar do apoio dos senadores ao projeto, houve várias sugestões de mudanças no texto, como um tempo menor de transição para acabar com a reeleição e houve críticas sobre o aumento do tempo do mandato para senador. 10 anos de mandato para senador, com todo respeito a quem pensa diferente, é um absurdo. É demais. A discussão aqui é, vamos procrastinar o fim desse instituto para 2034, sabendo que é um instituto que causa mal ao país? A gente pode chegar a um entendimento e encurtar um pouco. Então, o princípio, senador Otto, que eu, desde o início, tracei na minha relatoria, é não ferir o direito adquirido e até mesmo a expectativa de direito. Então, o governador, os deputados, o presidente da República, que forem eleitos em 2026, eles serão eleitos por 4 anos. O mandato termina em 2030.
Na minha proposta, ele teria direito à reeleição para 2034. Mas nós podemos chegar a um acordo e dizer não, em 2030 não vai ter mais reeleição. A proposta volta a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de maio. Na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram um projeto que determina prioridade automática em qualquer instância do Poder Judiciário nos processos que envolvam mulheres vítimas de violência física. Mais segurança para produtos comprados pelo poder público e usados nos programas de alimentação escolar e programas de incentivo ao envelhecimento saudável. Projetos aprovados hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Já faz um tempo que especialistas vêm alertando. O número de idosos está crescendo na população brasileira e a tendência é só aumentar. A constatação tem desafiado o poder público. É preciso adaptar cada vez mais o cenário urbano, programas e serviços públicos para atender essa faixa etária. Uma das iniciativas é a promoção do envelhecimento com qualidade. O projeto aprovado na CAS deixa claro: as atividades preventivas quanto à promoção e proteção da saúde incluem a realização de programas de incentivo ao envelhecimento saudável. A promoção da saúde voltada para estimular a adoção de hábitos e práticas saudáveis ocupa hoje um papel central nas políticas de saúde, principalmente porque o perfil epidemiológico da população brasileira mudou bastante nos últimos 60 anos, um fator fundamental para o manejo das DCNTs é realmente a prevenção, que basicamente consiste na adoção de hábitos saudáveis. A CAS aprovou a criação do Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. Essa doença genética causa formação de osso em tecidos moles, como músculos, tendões e ligamentos. Daí, há uma limitação progressiva da mobilidade do pescoço, ombros e membros da pessoa afetada. Outro projeto aprovado propõe atenção maior ao prazo de validade dos gêneros alimentícios comprados para os programas de alimentação escolar. Quando da aquisição, esses produtos deverão ter prazo de validade restante superior à metade do período entre data de fabricação e data final de validade. A proposta visa aumentar a segurança alimentar dos estudantes brasileiros ao aprimorar as especificações de prazo de validade dos alimentos do PNAE. O programa oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a cerca de 40 milhões de estudantes de todas as etapas de educação básica pública, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O PL número 2205/2022 fortalece o objetivo do programa de contribuir para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis. Como é regulado o mercado brasileiro de suplementação alimentar? Esse tema foi discutido hoje em uma audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Defesa do Consumidor do Senado. Os suplementos alimentares são produtos utilizados para melhorar a saúde, aumentar a massa muscular ou prevenir deficiências nutricionais. Um mercado que atinge hoje no Brasil 30 bilhões de reais, mas que carece de uma fiscalização mais rígida e eficaz por parte das autoridades. Sem essa fiscalização, o setor fica sujeito a muitas fraudes, com prejuízo à saúde dos consumidores. Em 2023, nós fizemos testes nas creatinas dessa vez. De 87 produtos testados, 40% dos produtos estavam fora da variação. Fizemos também esses testes em 2024 nas creatinas de mercado e 30% das creatinas fora de variação e metade